Welcome to the Steel Guard training grounds, where our reborn hero Aaron is about to shock everyone. For the very first time, the Patriarch's youngest son has actually shown up to put in some real work. He managed to survive the grueling training regimen handed down by the captain. Honestly, the captain is completely losing his mind over this sudden change. After all, this is the same slacker who used to fake full body cramps just to skip basic warm-ups. He was known as the ultimate spoiled brat and the biggest embarrassment to his noble family. So when the young man actually picks up a sword and strikes a perfect combat stance, nobody knows how to react. The spectating knights can barely hold back their laughter, expecting a total comedy show. Little do they know, this is not the weakling they used to look down on. The captain sighs and tells his knight to take it easy, advising him to fight with just his left hand. He forbids the use of mana because they assume the fragile young master would shatter in a real fight. Naturally, this insult to our protagonist's pride does not sit well with him. So, he boldly demands the knight to stop holding back and come at him with everything he has got. Without wasting a single second, the boy yells for the match to start and instantly lunges forward. His explosive speed is so insane that he almost takes the opponent's head clean off in the very first exchange. The onlookers are absolutely stunned, unable to process the young master's sudden glow-up. The knight, named Fly, barely manages to raise a defense against the onslaught. He is violently pushed back, sweat dripping as absolute panic starts setting in. The guy is supposed to be a pampered, talentless rich kid who cannot swing a sword to save his life. So why on earth is a seasoned warrior getting completely overwhelmed by him? Suddenly, a massive shockwave of energy explodes right in the middle of the training arena. When the dust finally settles, the knight is left eating dirt on the ground. Our reincarnated hero just stands there casually, asking if the match is officially over. The entire crowd, which was laughing their heads off just moments ago, is now completely silent. You can literally hear a pin drop as everyone tries to figure out how this miracle just happened. You see, in this new life, the young man has vowed to show absolutely no mercy to his enemies. Because let's face it, his previous life was anything but rainbows and easy victories. First off, he was born with zero talent for martial arts or magic. This was a massive shame considering both his legendary grandfather and respected father were absolute powerhouses and elite knights of the realm. Meanwhile, the best he could ever achieve was a pathetic third-class rank. Naturally, everyone in the family mocked him. And honestly, they had every reason to. He really was just a useless, incompetent rat dragging the family name through the mud. Second, to add absolute insult to injury in this tragic story, the only valuable possession he owned was a mysterious interdimensional trade book. Now, what this cheat item actually does is pretty self-explanatory. But don't worry, I will break down the exact details of this system item in just a bit. Since he was a garbage fighter, he decided to use the book to become a wealthy and respected lord instead. Unfortunately, his jealous brother sent a squad of hitmen to assassinate him and steal the relic. Little did they know, one of the few high-tier items he had purchased from the shop was the Bookmark of Wishes. Before he could die, the sadistic assassins kept healing him back to life using high-grade health potions just so they could prolong his torture for hours. All of this went down because his trash brother specifically requested that the young man suffer the most agonizing pain imaginable before finally dying. But the moment his vision faded to black and death seemed certain, the magical bookmark activated, initiating a reincarnation that woke him up in his past body. When he first opened his eyes, he was completely disoriented. Looking around, he recognized his childhood bedroom and his former personal maid standing nearby. However, none of those details mattered to him in the slightest. The biggest shocker was that his eyes were now blazing with a mysterious blue flame, signaling the start of his epic revenge. Out of nowhere, Aaron suddenly realizes he can access the interdimensional trading book directly in his mind without even holding the physical copy. A holographic system notification pops up asking if he wants to log in, but guess what? The devs only gave him a giant confirm button with absolutely no option to cancel. This guy is left wondering why on earth the system is forcing him into this without a trapdoor. Having no other choice, our protagonist taps the button anyway, triggering the system interface to load up in front of his eyes. It displays his character status screen, and he immediately spots something unusual in the details. The young man realizes he somehow has 10 coins to his name, making him wonder if the funds transferred over from his previous reincarnation account. But that logic falls completely flat because his leveling up progress and high level didn't transfer over at all. He strikes the classic detective pose, stroking his chin and theorizing that maybe the fantasy system just handed them out as a random welcome gift. Ultimately, this guy shrugs it off and decides to put the system to the test. Soon, our boy is opening a treasure chest brimming with shiny currency, breathing a massive sigh of relief that everything actually made it across this time. The young man stares at the loot, swearing to himself that he won't get played like an absolute fool in this new life. This time around, he is determined to manage his budget like a financial genius and invest every single coin wisely.
He boots up the interdimensional market interface and immediately starts calculating the current exchange rates across different realms. Suddenly, the magical system book summons a set of mystical scales to weigh his assets. Bright gold coins materialize in the air, followed by a system message confirming his balance has jumped to 30. Our protagonist is completely shocked because he was realistically only expecting to get around 25. That is the exact moment it finally clicks for him regarding the true value of gold, and he instantly cracks the rules of this otherworld economy. Market prices are constantly fluctuating, meaning goods hold vastly different values depending on which fantasy dimension you are trading with. Naturally, the ultimate strategy is to buy low and sell high, but the interdimensional exchange system is far too clever to let him abuse it easily. The platform hits you with heavy taxes and commission fees, and the lower your merchant level, the more annoying restrictions they slap on you. The main character realizes he is trapped in a classic, frustrating catch-22 situation. In order to level up his merchant rank, he needs to show successful trading results. Yet to secure those high-profit results, he desperately needs the perks of a higher level. To make matters worse, tracking down high-quality items at level 0 is basically like looking for a needle in a digital dungeon. Right on cue, a notification ping arrives from a mysterious merchant going by the alias Hearthstone. The message pops up on his screen offering a batch of rare magic mana stones. But this guy immediately notices that the seller's username is glowing with an ominous red aura. Clicking on the vendor's profile, he thinks to himself that he has used this system for 3 entire years in his past life and never encountered anything like this. He had absolutely never seen the platform display such sketchy warning signs on a user account before. This Hearthstone character is aggressively trying to pitch his stash of magical stones to him. The merchant claims his rates are standard market value and boasts that other sellers charge way more for the exact same quality. However, a hidden system information window pops up for our hero, revealing this absolute scammer is charging double the actual market price. The young man grins like a smug mastermind, thinking this swindler really thought he could pull a fast one with these ridiculous prices. They get into a heated chat battle, with our protagonist threatening to report the shady merchant to the interdimensional trading board. You can instantly tell the dishonest seller is panicking because the system details expose his secrets. The hidden info window reveals that this guy is running his mines with forced labor and will pull any dirty trick to maximize his profit margins. Once the main character threatens to report him, the seller immediately folds like a cheap lawn chair and cuts the price in half. Even with the massive discount, our boy is seriously contemplating whether he should squeeze the guy for an even lower price. Ultimately, he decides not to push his luck too far and agrees to finalize the transaction. The transaction clears successfully, and the system processes the exchange. But instead of the expected price, only 22.5 coins are actually deducted. This is a pleasant surprise compared to the full 25 coins he had calculated. This leaves the young man completely baffled as he tries to figure out what just happened. He realizes the system has granted him a special cashback rebate on his first trade. Now he is standing there in utter disbelief, wondering if he somehow bypassed the system to receive VIP status. But he quickly shakes his head, knowing that earning VIP status in this other world is insanely difficult, so there is no way that is the case. He then shifts his focus back to the newly acquired mana stone sitting in his inventory. The protagonist runs a quick appraisal test on the magic gems, and they turn out to be the real deal. With resources in hand, he immediately gets to work practicing his family's legendary cultivation breathing technique. This advanced martial arts style requires a highly trained physical vessel and an absolute mountain of mana to master. Aaron trained like a man possessed, swinging his sword endlessly to achieve the perfect physical condition. Next, he utilized the expensive mana stones he purchased to fulfill the second condition of his leveling up process. These were the two crucial requirements needed to unlock the legendary martial arts technique known as steel breathing. Back in the present, this guy is feeling incredibly smug about his victory, testing out cool poses, but the crowd is still not buying it. Everyone starts whispering that the whole thing was staged, which absolutely crushes the young man's ego. To prove his point, the young master turns to a veteran knight named Michael and instantly challenges him to a duel. Before the seasoned warrior can even reject the offer, a girl named Karen steps into the arena. She happens to be the eldest daughter of the powerful Lavadin family. She suggests that they settle this with a raw, physical brawl instead of a standard magic duel. The captain is secretly panicking because their opponent is a 6th rank knight who fights with the lethal power of a 5th rank in raw combat. On top of that, the knight has a massive reach advantage due to his long arms, making the captain think our protagonist has zero chance, though he approves the match anyway. But without warning, the daring young master charges straight into the fray. The two immediately start throwing absolute haymakers, turning the duel into a brutal bare-knuckle brawl.
The spectators are watching in absolute shock, remembering that just a few days ago, this weakling would get blown away by a stiff breeze. Meanwhile, our main character is completely dismantling his opponent with overwhelming power. He is unleashing a barrage of rapid-fire punches left and right without stopping. The opposing knight does not even get a single opportunity to strike back before the match is declared over. Witnessing this absolute beatdown, the entire crowd erupts in wild cheers. The spectators begin chanting the young master's title in pure excitement, while our hero just stands in the center of the ring, looking calm as hell. Suddenly, the eldest sister approaches and gently places her hand on his cheek. She confesses her regrets for constantly underestimating him and expresses how incredibly proud she is of his growth. It turns out the sister is an absolute beast in physical combat, and she would have mastered the secret martial arts style by now, if her clan did not enforce a ridiculous rule restricting the technique solely to male heirs. Even their father is secretly frustrated that she was born female, as she is undeniably the most gifted prodigy in the household. However, the clan's sacred martial arts are reserved strictly for the boys, though that gender barrier never stopped her from becoming a total badass. Because of her own journey, seeing the young master put in grueling hours during his secret training sessions makes her realize the sheer effort he invested. Overcome with emotion, she starts gently petting his head like a proud older sibling. She apologizes for judging him just like the rest of the world, admitting she should have supported him from the start. Meanwhile, this guy is feeling incredibly guilty about the whole situation. He knows deep down that he only grinded this hard in his leveling up journey just to get her validation. Truth be told, out of all his siblings, she is the only one who is not a toxic, judgmental snob. So the young man was counting on her to be the first to notice his reincarnation-like transformation and praise him. He silently offers her a heartfelt apology inside his own mind. At the same time, he begins mentally preparing himself for the next phase of his fantasy adventure. Later that evening, the entire family gathers around the grand dining table for dinner, and the patriarch starts raving about how delicious the served feast tastes. A relative mentions that she ordered the kitchen staff to go all out because the young master is departing for the Magic Academy very soon. His other brother stares at him in sheer disbelief, wondering when the family weakling suddenly grew up. Meanwhile, our protagonist is internally hyping himself up, celebrating that his master plan to grab his sister's attention actually succeeded. Then the father mentions how he heard about the young man defeating a trained knight in combat, causing him to internally scream with joy. Recognizing this golden opportunity, he knows it is the perfect moment to earn his father's elusive approval. Playing it cool and humble, he claims that it was nothing major, just a light sparring match with no real stakes. But then his brother Kiran interrupts the mood, pointing out that the opponent was only a 6th-ranked knight, and that they did not even use magic. Our main character sits there clenching his teeth, wondering why this annoying sibling always has to ruin his moment. Fortunately, the older sister swoops in to defend him, noting that the jealous sibling only reached the 5th rank at age 18 while the protagonist is only 16. Their father immediately shuts down the argument, praising the young man as an impressive and capable warrior. The patriarch even adds that the boy's grandfather entered his first real dungeon battle at that exact same age. Then, the powerful family head extends his hand across the table for a firm handshake. The moment the young master grasps his father's hand, he suddenly realizes something crucial. Ah yes, the classic fantasy trope, a tense combat handshake where Aaron and his old man secretly test each other's mana reserves. He's internally sweating, realizing he needs to impress his father without accidentally revealing his overpowered cheat skills. He absolutely cannot unleash anything past rank 3 magic, or the entire household will suspect he's some reincarnated monster. The patriarch closes his eyes in relief, admitting he feared his youngest son would end up as a useless extra, but now he can finally sleep easy. Meanwhile, the angry sibling Karen is seething in the corner as their father declares this young man will represent the family legacy. The old man laments that he didn't pay enough attention to his youngest before sending him off to the academy, recognizing his mistakes far too late. Then the dad drops a massive reward for getting into the prestigious academy, asking his son exactly what his heart desires. Our boy is screaming in panic on the inside, but on the outside he keeps a flawless poker face. This guy casually scratches his head, acting all humble like, well, now that you mention it, there is one tiny thing. But nah, actually never mind. It's way too much to ask for. Naturally, his dad falls for the bait hook, line, and sinker, telling him to speak up because he'll grant literally any wish. But the young man keeps playing hard to get, claiming he doesn't want to ask for something legendary just to get rejected. Lavadin is secretly impressed by this masterclass in reverse psychology and offers to seal the deal with a literal mana oath. Karen loses his mind and screams, "Father, wait." But the train of bad decisions has already left the station. The patriarch is already mid-monologue, hand on heart, swearing a sacred magic oath by his family honor that he will grant whatever request his son makes.
Our main character is sitting there thinking, oh man, he actually fell for it. Now, how do I drop the hammer? Without missing a beat, he drops his ultimate demand. Cut to the jealous sibling absolutely losing his mind. He chases his father and the protagonist down the corridor, screaming bloody murder about how they are violating sacred family traditions. He demands to know how someone who isn't the future family head could possibly be allowed inside the secret clan treasury. The father calmly explains that while the rules state only the clan leader enters the dungeon vault, rules are meant to be broken. Besides, he admits he visited the vault with his own dad back when he was just a young mage. Karen argues that was totally different, but the patriarch shuts him down instantly by asking if he should just break a sacred magic oath instead. Realizing he can't argue with magic-induced death, the angry brother finally backs off. Lavadin unlocks the massive vault gates and sets the ground rules for the expedition. Our hero is restricted to the outer chamber, can only choose one artifact, but has all the time in the world to browse. He steps inside with eyes gleaming, thinking that he is finally going to claim the legendary Book of Dimensional Transactions. Walking through the shadowy vault, he knows this system, like Grimoire, is the ultimate weapon to protect his new life, and no one else can ever lay a hand on it. He recalls his past life, remembering that over the last century, only 2 transmigrators from Earth were branded as traitors, his grandfather and himself. But unlike his previous run where he stumbled upon this overpowered relic completely by accident, things are different now. In this timeline, he can locate the exact position of the artifact using his cheat-like special eyes. This special vision confirms that the book isn't hidden away in the impenetrable deep vault. Every single move he made impressing his sister, grabbing his father's attention, was carefully calculated just to reach this crucial moment. Also, he could locate and destroy this reality-bending dimensional manual before any other player could exploit it. A few minutes pass while the patriarch stands outside, waiting to see what legendary weapon his son chose. Finally, our protagonist walks out of the vault casually carrying a shiny golden statue. The dad stares blankly at the trophy, looks back up at his son, and is just completely baffled. He asks why on earth this guy chose a decorative statue of all things, even if it does depict a legendary historical hero, specifically the legendary warrior Laza Khan, who famously saved the kingdom from the clutches of the evil empire. Sure, the relic is worth over 1,000 gold coins, but that's just quick cash and offers 0 combat power or stat boosts. The patriarch sighs, practically losing a few years off his life expectancy from sheer disappointment. He honestly believes his heir used a sacred oath to enter the family treasury, just to grab a shiny paperweight to resell for a quick buck. Little does he know our hero is internally celebrating because his father has absolutely no clue about the real prize he just secured. The young man explains that picking this trophy is actually the most strategic move for his current leveling process. He plans to liquidate it to buy a high-tier sword, stock up on rare mana crystals, and still have a hefty bag of gold left over. The head of the family just scratches his head, muttering that his youngest is impossible to read, but he tells him to do whatever he wants, as long as he doesn't slack off on his martial arts training. The clever protagonist bows respectfully, reminding him that there are many paths to becoming an overpowered ranker. After all, if he is not born a sword prodigy, maybe mastering the merchant route is his fastest ticket to scaling his stats. On the inside, our clever protagonist is laughing like a true villain, having completely pulled the wool over his old man's eyes. Let's cut back to what actually went down in the treasury with Aaron. Just moments earlier, this guy was having a complete mental breakdown. He is frantically tearing through the dusty shelves like his life depends on it. Shoving ancient books aside, he is desperately wondering where the hell his target is, because the legendary dimensional transaction book he came to swipe is nowhere to be found. His eyes go wide as a harsh wave of reality hits him. Either this cheat code item got moved sometime during the 17 years since his reincarnation regression, or even worse, another player in this world is actively using it right now. But our boy is doing his best to keep his cool under pressure. Just discovering that the book is gone serves as highly valuable intel, so he snatches the first shiny, expensive thing in sight, which happens to be a golden figurine, reasoning that it will still fetch a hefty price on the market. But the moment his hand touches the statue, system notifications start exploding in his face, announcing an automatic transaction completion. His trusty Eye of Insight skill automatically triggers, and suddenly a flood of holographic screens pops up showing him insane cashback bonus stats. The young man suddenly realizes he still has all of his overpowered merchant privileges from his past life. His jaw literally hits the floor when a VIP account status window pops up. He's standing there thinking there is absolutely no way this is actually happening. But he taps the screen anyway, and it flashes to life, showing all his trading skills maxed out, 0 commission fees, complete seller profiles, price manipulation abilities, and automatic discounts.
Basically, this protagonist has God mode enabled for the fantasy stock market. 3 chibi versions of his psyche are literally doing victory laps in his head, screaming with absolute joy as he realizes that with these broken abilities, he could easily move mountains. And just like that, his grand revenge plan gets a massive upgrade. Back in the present, he is ready to get to work, starting by flipping this golden knight statue into quick cash. The golden statue is placed onto the digital transaction scale, and immediately our boy's eyes narrow in suspicion, because the system is trying to lowball him at 115 coins, when the item is easily worth $1.40 or 50. He immediately activates his VIP skill, Flow Recognition, to scan the true market value, and he absolutely loses his mind, screaming about which exchange market rats dared to swipe 40 of his precious coins. Since 40 coins translate to 400 gold, he is furious that they are trying to pocket his profit. He flops onto his bed, marveling at how insanely convenient it is to execute high-tier trades while lazying around. This is a level of comfort he never could have dreamed of in his previous life. Meanwhile, the notifications keep rolling in, showing completed deals, skill bonuses, and level up progress. He notes with satisfaction that everything is selling at lightning speed. He starts browsing for his next big purchase, deciding to stick with mana stones since they are always a safe bet. Just then, a sketchy-looking hooded seller pops up, advertising cheap, high-quality mana stones. Our main character looks at the listing and immediately starts doing mental math because he knows exactly who this seller is. So without hesitation, he fires off a message calling the merchant out as a straight-up scammer. The seller, Hearthstone, gets the alert, checks his inbox, and immediately starts roasting this random buyer's entire lineage in his mind. That is, until he looks closely at the profile picture and completely freezes up. It is the same guy who already finessed a discount out of him before, and now this absolute savage has the audacity to slide back into his DMs demanding cheap mana stones again. Hearthstone starts scrambling to save face, typing out some excuse about how that deal was a one-time special discount and that market conditions have changed. But our clever trader isn't buying it for a second, tells him to stop lying, and casually reminds Hearthstone that the entire chat history is saved with screenshots. Hearthstone stares at his screen, cursing this annoying buyer under his breath, and does some quick math. He has been taking nothing but losses for days without making a single sale, so suddenly selling cheap to this guy doesn't seem like such a bad idea. He sighs deeply, swallows his pride, and completely caves in. He offers 25 medium stones and 20 small ones, which our boy accepts without hesitation. He drops 270 coins on the deal and immediately pockets about 40 back as sweet cashback. Without missing a beat, Irene flips the script and immediately relists all his merchandise, pricing the medium magic stones at 12 coins and the small ones at 3. Now our boy is just chilling in his room, reciting the sacred merch mantra of buy low, sell high, before casually taking a nap like he didn't just commit absolute financial terrorism. Cut to the rival merchant Hearthstone, who is busy refreshing the fantasy marketplace. The moment he spots those new undercut listings, this poor guy damn near has a stroke right then and there. He starts slamming his desk, screaming about how he generously gave this ungrateful brat a massive discount, only to get stabbed in the back like this. Meanwhile, our protagonist slowly wakes up from his peaceful beauty sleep. He is greeted by a massive wall of furious notifications, but honestly, here's the kicker. The young man spent 3 grueling years managing cross-dimensional trade deals in his past life, and one golden rule got branded straight into his soul. You never let someone else's emotional outburst fumble your bag, so instead of apologizing or playing nice, he chooses violence. This guy types out the most unhinged, hilariously formal roast session you have ever seen, calling the merchant a wicked capitalistic entrepreneur, while asking why he thinks he has the right to yell at paying customers. Hearthstone is just staring at his screen, completely dumbfounded by the sheer audacity of this message. He is literally wondering if this new player is actually clinically insane. He demands that the youth stop talking, genuinely convinced he is arguing with a total psychopath. But the system notifications just keep rolling in without a care in the world. The young man's magic stones are selling like absolute hotcakes, so our boy finally decides to throw out a tiny olive branch, suggesting they end the drama if the merchant just buys them at market price. The angry merchant huffs and puffs, calling the offer extremely rude and rejecting it purely out of spite. The clever reincarnated merchant just sighs, thinking about how incredibly sensitive this guy is, and then he deploys the ultimate psychological tactic designed to shatter any merchant's ego. He flatters the guy by calling him an elite industry big shot, arguing that someone of his high status shouldn't let petty emotions stand in the way of fat profits. And wouldn't you know it, it worked like a charm. The merchant takes a deep breath, convinces himself that business is business, and humbly asks for the market price like a reformed man. With the transaction securely locked in and plenty of inventory still left to move, the main character immediately posts another listing at an even lower price,
Seeing this backstab, the merchant is absolutely seething, sending our boy another barrage of messages demanding to know if he has lost his mind. He demands to know if he is secretly some trust fund millionaire, because nobody dumps goods this cheap unless they are completely brain dead or loaded. The young man sets his teacup down, flashes a smug grin, and admits to himself that from a normal player's perspective, the merchant actually has a valid point. But he is far from a normal buyer. As a premium VIP member of the system, his transaction fees are slashed to zero. His purchasing power is boosted by 30%, allowing him to undercut every single seller in this fantasy market while still pulling in massive profit. He takes a quick look at the regional trade restrictions and realizes they are laughably easy to bypass. So he just cuts the raging merchant off mid-sentence and logs right off the trading channel. This guy has some real work to do after all. He drops to the floor, sits cross-legged on the carpet, and begins absorbing pure mana directly into his system, letting his mind wander to the epic challenges waiting for him further down the line in this leveling journey. The aspiring mage closes his eyes in deep concentration, knowing full well that if he slows down his cultivation now, he won't survive the upcoming trials. He splashes ice-cold water onto his face, and slams his fist against the bathroom wall to wake his senses up, deciding that the time has finally come to make his move. He slashes the price of the medium mana stones all the way down to 9.5 coins. Instantly, the sales notifications start lighting up his screen like a broken slot machine spitting out jackpots. Suddenly, the system chimes with a level up alert, granting him access to the coveted Tier 1 trading channel. He stares at that blinking holographic notification, lost in his own thoughts, remembering how in his previous life it took him a whole year of grinding to reach this exact milestone. And this time he pulled it off in just 8 days. He checks his progress interface and realizes he has already maxed out the daily trade limit, fulfilling every single requirement the system threw at him. Now ready to ascend to the next tier, he confidently hits the accept button, and just like that, the Tier 1 channel unlocks with a flashy congratulatory message lighting up his screen. Harun stares at the glowing notification and realizes that this is the exact moment his fantasy leveling up journey finally gets real. Next, he checks out his newly unlocked skills, and the first passive ability, Sponge Inside My Head, is absolutely busted. This cheat code ability lets him absorb information, complex events, and high-tier skills at lightning speed, but that is not even the wildest part of this system. Now that the young man has advanced to System 1, the entire meta of this other world has completely shifted. We are talking about a world where literally anyone, delivery drivers, restaurant workers, and random NPCs can grind their way up to god-tier strength, meaning the scaling limit here is completely insane. But before he can even wrap his head around this absolute game changer, some absolute weirdo drops a message in the global chat that reads like a total stroke, rambling about receiving divine favor, but lacking the tools to express it, before asking people to name their price, prompting our protagonist to stare at this mess and assume it is a classic scam, which the rest of the chat agrees with until the sender finally clarifies he just wants a basic sword for martial arts. The young man facepalms at the sheer stupidity of the translation, but just as he sighs, another system notification hits. This one actually makes him do a massive double take, showing that his Sponge Inside My Head skill has somehow maxed out on its own, slashing side effects and boosting his absorption speed by a whopping 300%. He sits there completely baffled, scratching his head and wondering why his skills are leveling up at hyperspeed. Desperate for answers, this guy tries to activate his Eye of Insight skill, hoping to figure out exactly why his exclusive system privileges suddenly got unlocked, but the diagnostic skill straight up refuses to cooperate. He stares blankly at the empty screen, deeply unimpressed, and mutters that the developers behind this exchange center are absolute clowns who cannot even show him the requirements he met. Ultimately, the protagonist shrugs it off, figuring that his recent level up probably auto-triggered the unlocks, and decides to move on. But then his UI screen absolutely explodes with a barrage of alerts. We are talking special scroll sales, zero commission windows, and massive discount offers. The system is basically flooding his entire display with the whole catalog all at once. He blinks at the chaotic visual clutter but quickly runs the numbers in his head, only to realize that absolutely none of these promotions actually benefit him. The so-called special sales still charge standard market rates, making them expensive as hell, and the commission-free windows are totally useless since his VIP privilege level already covers that permanently. Right on cue, he receives a direct message straight from the Exchange Center administration. They congratulate him on hitting System 1 and dump 3 high-value coupons directly into his inventory. At first, the young man is completely unimpressed, assuming they just handed him some generic garbage rewards to make him feel special. But once he actually reads the details, his eyes go wide because these starter gifts are absolutely broken. The first reward is a Danton capsule containing 3 years of pure internal energy, plus a bonus of 500 coins. He raises an eyebrow,
wondering if this is really supposed to impress him, but as he keeps reading, he spots the third reward, an S-tier skill called Maximum Body and Sword Stealth. Yet before he can even finish processing what that skill does, his gluttonous sponge passive devours the coupon whole, absorbing it instantly. This guy just stares into the void for a second, and then he quietly loses his mind because what just went down is actually a massive cheat code. He pieces it together. While martial arts in his old world ran on mana as fuel, this system utilizes pure internal energy, and the sword techniques he acquired from this system are not just slightly stronger, they feel completely undeniably otherworldly, almost as if they originated from a completely different dimension of cultivation. And the absolute best part is that this new internal energy is fully compatible with his existing mana core. Once he opens up his meridians, this guy is going to be cooking with absolute gas. Placing his hand over his chest with wide eyes, he realizes that instantly constructing a dantian and absorbing a top-tier sword technique is far more incredible than he ever imagined. Our boy finally realizes that having a system is just way too broken. As long as he keeps stacking coins, he can buy any skill in existence and become stupidly overpowered. Speaking of currency, he just received 500 coins as a welcome gift, so he decides to blow them immediately on upgrades. With his preparations complete, the young man sets his sights on his first target and decides to pay a visit to a spatial exchange merchant named Chio Li. This merchant is operating out of the most dramatic cave imaginable, complete with eerie red glowing depths and a dark fantasy aesthetic. The merchant spots him approaching and immediately turns on the thickest, most over-the-top customer service voice, gushing about how much he absolutely adores his favorite client. Our protagonist flatly tells him to knock it off because it is creepy as hell. The merchant, completely shameless, tells him to just think of it as his deep love for humanity. He cuts straight to the chase and demands to see the shop's martial arts scroll inventory. The shady merchant grins and runs a quick appraisal scan, noting the young man's basic stats. He assumes the boy is just a low-level hunter from a weaker system and dismisses him as a small fry in his mind. However, he maintains his polite facade because even small fry still have coins to spend. With a smirk, he starts listing off the items in his catalog. Arun is looking at a menu loaded with classic cultivation skills: the triple sword technique, the sword balance technique, the crouching tiger technique, body purification, and internal cultivation. But this guy has already seen right through the scam, recognizing this shady merchant's business model from the depths of his past life's memories. Chio Li specifically targets systemless nobodies who are absolutely desperate to unlock any kind of system. These weaklings would throw every coin they have at anything that sounds remotely legendary, and honestly, the triple sword technique does sound pretty godlike on paper. But reality check, it is literally just 3 basic moves: stab, cut, and block. That is it. The young man crouches down, stares at the floor, and flatly admits he has already been scammed by this exact sales pitch before. He looks back up with a grin dripping in sarcasm, asking if mastering this basic move set will truly make him the strongest hunter in the world. The shameless merchant completely doubles down, claiming that a single technique would never be enough to survive anyway. He then offers some exclusive personal advice for the low price of just 20 extra coins. The protagonist looks ahead and sighs, telling Chio Li that he will trust him just this once. The scene then cuts to the 5th world of Murim, specifically the Mountain Bamboo sect, where a frantic subordinate comes bursting and screaming for the leader. Jusong snaps his head around, instantly on edge, demanding to know what the hell just happened. The second the name Hak Chio Li is mentioned, the leader's entire vibe shifts as he slams his fist on the table hard enough to crack it, demanding to know the source and if they are absolutely certain. The spatial exchange manager spins a holographic display to show the incoming data, and relays the main character's messages word for word. The sect leader reads through each message carefully. This random nobody from a lower tier system is somehow sitting on intel regarding their sect's deepest secrets. He is asking for a reward in exchange for handling their enemy, warning that if they do not believe him, he will just let Chio Li walk away scot-free. The leader's immediate thought is that this is clearly some low-life scammer running a cheap con, but then the young man confidently tells him to double-check the information. The leader does exactly that, freezing in shock as he realizes this player really is from a lower-tier system. Our boy nods and hits him with a big brain question. How else would a low-tier player know about a classified technique like the Bamboo Mountain secret art? Hearing those words, the sect leader goes completely silent, because it means this kid obtained that classified information straight from Chio Li himself.
Once he confirms the intel is legit, he does not waste a second and asks what the plan is if that bastard is involved in dimensional trading. The protagonist reads the room perfectly, sending back a message praising the leader's sharp mind, while explaining that for a fugitive like Chiu Li, the dimensional ledger is the ultimate lifeline. Just 2 seconds later, 200 coins suddenly drop into the main character's account, and he literally spits out his drink in pure shock at the sudden windfall. Meanwhile in the chat, the desperate sect leader is frantically asking if that amount is enough, practically begging him to understand how desperate their situation really is. The young man just stares blankly at the screen, thinking to himself, "Bro, I literally just wanted my 20 coins back. That was it." He glances over at the merchant's smugly smiling face, thinking about how Chiu Li will never realize that those 20 coins marked the exact moment his entire life began to crumble. But this petty merchant was never the real target to begin with. Our hero looks down at his screen, thinking that he could honestly just let the guy slide, since he is not the actual target. The person he really wants to destroy is a snake named Seokyun, a first-class martial arts scroll merchant and System 2 operator. This is the man the protagonist holds personally responsible for destroying his family in his past life when he was searching for scrolls to preserve his grandfather's legacy. Seokyun had sold him the Bookmark of Desires, a cursed item that triggered the catastrophic chain reaction that ruined everything he held dear. The young man's red eye turns ice cold just thinking about that betrayal. He clenches his fist, quietly swearing that every ounce of pain and humiliation he suffered will be repaid in full. He then opens a new chat window and sends a greeting, to which Seokyun responds almost instantly, offering cultivation scrolls and books of change while asking what he is looking for. He casually mentions that Chiu Li recommended him, causing the merchant to pause as he realizes that anyone referred by Chiu Li likely knows way too much about their operation. He plays it cool anyway, keeping up a friendly front. Suddenly, a system notification pops up on the player's screen. Scam librarian steals high-level scrolls and sells them to newbies at highway robbery prices. Approach with extreme caution. Seokyun then casually asks if that idiot Chiu Li is still running his basic triple technique scam on clueless players, calling anyone who actually falls for that garbage a total brainless moron. Our boy laughs dryly to himself, thinking that the insult actually cuts a bit close to home, but keeping his composure, he calmly asks if Seokyun is really any different from Chiu Li, only to get mildly scolded by the merchant for even making such a comparison. Arun apologizes with a customer service smile that absolutely does not reach his eyes, and politely asks to browse the merchant's secret sword technique inventory. Seeing an easy target, the shady merchant tries to sell our boy the Plum Blossom sword style for a whopping 35 coins. Keep in mind, the actual market value of this basic skill book is a measly 15 coins. The guy is straight up trying to pull a shameless scam, with a friendly grin on his face. And our main character, who has dealt with way worse con artists in his past life, is still mentally bookmarking this absolute audacity. Yet he buys it without batting an eye, playing the ultimate long game by taking a small loss now to build trust, only to utterly ruin this scammer later for some sweet revenge. The merchant, absolutely convinced he just hit the jackpot with a rich sucker, is practically drooling. He immediately sends a friend request and welcomes our protagonist to his exclusive VIP customer list. Meanwhile, our hero coldly accepts the invitation with a straight face, whispering to himself that he has this fool right where he wants him as he plots his next ruthless move. But his devious plotting session gets abruptly cut short when the Knight Commander Izel knocks on his door and casually strolls in, only to completely freeze dead in her tracks, because our boy was so deeply immersed in his dark villain arc thinking session that his terrifying, murderous aura was leaking out of him like a broken radiator. He quickly snaps out of it, apologizes, and tries to laugh it off like nothing happened. Flustered, she stammers through a reminder that he completely skipped out on his morning training session, and she gets incredibly worked up about his lack of discipline. But her train of thought completely derails when she catches a glimpse of his toned chest through his loose shirt, forcing her to quickly look away with a massive blush creeping up her face. Seeing this, the young man mentally takes note of the situation, thinking to himself that if people are already swooning before he even reaches his peak power level, his fantasy life is going to get exhausting real fast. Just as he is trying to process this awkward romantic comedy trope, she asks if he is doing alright since he skipped practice, noting that he had some early morning business with the young master Kiran. Hearing that name instantly triggers his memory of the wild encounter from earlier today. Our main character was just minding his own business, peacefully training at the grounds, when his arrogant older brother suddenly crashed the party, demandingly asking what a useless weakling like him was even doing there. The young man just looks at him with the ultimate "bro, why are you even talking to me" expression, reminding him that he never deigns to train with regular knights because of his massive ego.
To which the older brother just smugly replies, "Wherever did you get that idea?" And our boy is just thinking, dude, literally anyone with functioning eyeballs can see right through you. That is when the older sibling snaps, asking if he has completely lost his mind. Recognizing he stepped out of his weak character persona, the protagonist does an awkward pivot, plays it off as a joke, and tries to deflect by asking about the brother's visit. But nope, this fragile ego-having sibling is absolutely not letting the disrespect slide, because out of nowhere, he throws a punch, screaming about teaching the younger brother a lesson in manners. Our main character's eyes widen, because he definitely did not expect to catch hands before even eating breakfast. He effortlessly dodges the blow, thinking that while his brother has always been insecure, this level of saltiness is just ridiculous. The attacker spins around to launch another strike, but our hero smoothly ducks underneath it, genuinely perplexed as to why his sibling is so incredibly pressed over nothing. The angry brother then warns him not to get cocky, simply because their father decided to give him a single shred of praise for once. And boom, the young man's hand literally erupts in a burst of magical flames. The siblings' fists collide with a massive shockwave, and the aggressive brother gets absolutely blasted backward like a ragdoll, staring at our protagonist like he just witnessed a literal glitch in the Matrix. He is left wondering where the hell this monstrous strength came from, since his brother was supposed to be a trash tier rank 5 knight. Thoroughly humiliated, the older brother gets pissed off and fully activates his combat aura, channeling a high-level mana enhancement technique that only elite rank 2 knights and above can pull off. The young man watches this and internally groans, wondering if his sibling has lost his mind and why he is escalating a simple spar into a deathmatch. You see, our main character has been playing the weak, low-level knight role this entire time to keep a low profile, so Aaron can't just flex his overpowered aura in public without completely blowing his secret identity. But now his absolute clown of a brother has crossed the line and is coming at him with maximum aggro, meaning our boy can't play weak unless he wants his bones turned into dust. And let's be real, this young man is definitely not trying to spend his weekend in a recovery ward. So he basically says screw it, it's time to hand out a free, one-way ticket to beating town. The older brother lunges forward with a flashy aura technique, but our protagonist instantly counters with a devastating, stone-shattering martial arts strike. His brother's face turns completely pale as he gets rocketed straight into the sky like a failed firework. He is left entirely shell-shocked, questioning how on earth his supposedly useless sibling unlocked this kind of high-tier power. Meanwhile, our main character sticks a flawless, anime-worthy superhero landing with one arm dramatically swept back, looking down at his utterly wrecked sibling with that classic main character energy. The defeated brother is literally eating dirt, screaming and crying about how this guy could possibly possess such insane strength. The young man just gives a smug little smirk and casually strolls on over. He remarks that while they've never been best buddies, his brother definitely took things way too far this time. His brother struggles to stand up and immediately demands to know if this power came from the family's secret vault, accusing him of stealing some forbidden relic. The protagonist's eyes widen as everything suddenly clicks, realizing his brother is throwing a tantrum because he got access to the secret vault that the older sibling felt entitled to. His brother goes on a full-blown rant about how only he and their father are worthy of entering, screaming about how a supposed failure managed to bypass the security. That's when a hilarious realization hits our hero. His brother doesn't even know the vault has separate sections, namely an outer zone and a highly classified inner vault. More importantly, their father is likely clueless about the dimensional transaction book he uncovered, and his brother definitely never utilized it during his previous life cycle. The young man figures the odds of anyone else stumbling upon that legendary book are next to zero. Since he never actually reached the inner vault before his reincarnation, the book is either stashed deep inside there, or simply doesn't exist in this timeline. He concludes that breaking into the inner vault is going to be a nightmare compared to the outer one, but he needs to crack the security code as soon as possible. Cutting back to the present, since our main character is just spacing out and staring at the wall like a glitched NPC, his maid gets worried and calls out to him. The young master plays it smooth with a smile, claiming they were just testing out his brother's aura technique before things got a tiny bit out of hand. She anxiously asks if he's injured and immediately offers to patch up his wounds. She starts blushing, realizing that the young master is turning into a proper adult who might not want her babying him anymore. He politely declines with a thanks, mentally planning to just chug a high-grade healing potion later. Feeling relieved that his brother didn't go completely berserk on him, he reassures the maid and tells her to go get some rest. She bows respectfully and exits the room. Left alone, he ponders on how to infiltrate the inner vault before he has to pack his bags for the Magic Academy. The clock is ticking, and his eyes suddenly narrow as he remembers that a major plot event is about to go down.
But unlike in his past life, he's got a solid plan to counter the incoming crisis. Meanwhile, back in the blonde brother's room, this absolute clown is having a massive meltdown over losing to someone he considered complete trash. His sister Damon just sits there quietly watching him throw a temper tantrum. She bites her lip, internally processing the fact that her brother got completely and utterly clapped. The angry brother slams his fist on the table, yelling that the protagonist has been playing dumb and hiding his true power level this entire time. Damon sighs and shakes her head, pointing out that while everyone thought the family outcast was just a harmless teddy bear, he's actually a cunning fox. The furious brother insists that the young master wasn't even using his full potential and was blatantly sandbagging the entire fight. She coyly suggests that maybe he's just a much smarter breed of fox than they anticipated, but the brother counters, saying the guy might actually be a hidden tiger waiting to pounce. Either way, they both agree that they need to dig up whatever secret cards their sibling is holding. Damon confidently volunteers to take charge of the investigation, promising to pry open every single secret he's keeping from the family. Smash cut to a shady merchant alliance meeting where a bunch of corrupt merchants are throwing a fit over our boy, complaining that this upstart is single-handedly wrecking their monopoly and ruining their profits. They desperately try to cook up a scheme to take him out of the picture in Hearthstone, and the guy running this whole corrupt operation is a massive hater. Seriously, this villain has some highly personal, deep-seated beef with our main character. Then, the camera cuts back to our legendary protagonist, who is currently chilling in his room, absolutely devouring a massive feast like a king. Suddenly, his status window starts spamming alerts like crazy, and checking his system notifications reveals that mana stone prices are absolutely crashing, though he totally saw this market drop coming. The only real issue here is that the global economy is shifting way faster than his original blueprints. You see, the big issue is that Aaron completely crashed the local market by listing his mana stones for just 1 coin cheaper than the competition. This minor undercut drove the other merchants absolutely insane, because it completely broke the market value. But this guy isn't sweating it at all. He just takes a chill sip of his drink, basically saying that his VIP privileges mean he is still practically printing money. A holographic system screen pops up to show 34 maxed out items in his inventory while he sits comfortably on over 1,000 coins. He quickly crunches the numbers in his head, realizing he can sell the mid-tier magic stones at a discount and still walk away with a massive profit. However, dealing with low-grade stones worth less than 2 coins feels like total peasant behavior, and it is definitely not worth his precious time. So our clever protagonist decides to stick to selling the medium-grade ones for now, since they yield a quick, easy profit. Besides, he desperately needs to rank up his system stats to unlock better perks. It is the only way he can finally exact sweet revenge on that absolute trashbag Seokyun. Suddenly, the merchant Jusong struts over with a massive catalog, presenting it with the dramatic flair of someone showing off the crown jewels. The book is packed with top-tier martial arts techniques, sorted by raw power, defensive skills, agility, and the whole 9 yards. The young man takes one quick look and instantly recognizes this is not some cheap street stall garbage, but high-end premium loot, though he still acts completely unfazed. Seeing this, the merchant pulls out the big guns, offering a unique primary skill straight from the prestigious Thousand Swords archives. A glowing red system notification flashes in the air, detailing the terrifying power of this legendary skill set. The main character's eyes widen, not because of how cool the skill is, but because the price tag is absolutely highway robbery. These cultists are clearly not playing games, possessing enough power to make the rival Mountain Bamboo faction look like a neighborhood lemonade stand. Skip to a few hours later, and our boy is chatting with his target, effortlessly maintaining his disguise as a brainless, gullible level 0 noob. The very second the mark received the message, he rushed over clutching a scroll, claiming he had been waiting all day just to hand it over. He then eagerly delivers the requested quest items straight into the hands of our protagonist. Honestly, the young man is secretly stunned that they managed to track down the items and pull this off so quickly. The nerd wearing glasses puffs out his chest proudly, bragging that the entire squad worked overtime, because they never keep VIP clients waiting. Smiling warmly, the main character immediately pivots and requests yet another favor. He spins a wild tale about serving a wealthy, eccentric lunatic who is obsessed with legendary cultivation techniques and refuses to settle for mid-tier trash. The gullible merchant eats the story right up, nodding enthusiastically and practically begging to assist. Our clever lead is playing this guy like a cheap fiddle, demanding to see something far superior to basic starter skills. Completely oblivious to the trap, the unsuspecting merchant happily brings up the unique skill from the Thousand Swords archives once more.
The protagonist strokes his chin, putting on a masterful performance of someone deeply considering the deal. He casually drops a few names of legendary martial arts techniques originating from the higher-tier Murim dimension. Hooked by the bait, the greedy target decides to go all in on the transaction. A sinister gleam flashes in the main character's eyes as his elaborate trap finally snaps shut on the fool. He casually requests a hefty upfront deposit like it is the most natural thing in the world, and just like that, boom, 200 shiny gold coins drop directly into his system balance. The deadline is set, and the entire transaction is scheduled to finalize in just 5 days. The entire time, the sneaky middleman keeps reminding himself that they are isolated in this archive room, and getting caught would mean instant death. Rewinding to a few hours prior, our protagonist was shooting the breeze with the merchant, and since the vibe was good, he decided to drop the real question he had been harboring. He casually inquired about the consequences of trying to sell a stolen, high-tier primary skill on the black market. The merchant burst out laughing, treating it like the dumbest question ever, asking what kind of suicidal idiot would dare steal from the divine swords. While his target was lurking somewhere behind the bookshelves, the trader swore on his life that anyone dumb enough to pull that stunt would regret ever being born. Hearing this, our boy just grins widely, because phase 1 of his grand scheme is officially complete. Now he just needs to secure a cool 1,000 coins, which is currently his only minor financial roadblock. Having perfectly set up a plan to ruin a man's entire life, our mischievous MC decides to take a relaxing stroll through the streets. A bit later, he is spotted sitting comfortably right outside a bright yellow building. He lazily scrolls through his holographic inventory, watching his stockpile of medium-grade mana stones rapidly sell out. Buyers keep spamming his inbox to purchase stones, but then they immediately ghost him, declaring they won't sell him anything in return. The young man simply ignores the drama, casually tapping away at his floating interface. Meanwhile, the direct messages in his chat box are becoming increasingly hostile by the second. The angry traders are basically telling him to throw whatever mercy he has left straight into the trash. He quietly mutters to himself that these players are way more bloodthirsty than he initially anticipated. Just then, he spots 2 mysterious girls in the distance, though his line of sight is partially blocked. Being the curious guy he is, he decides to creep a little closer to get a better look at what is happening. Out of nowhere, Aaron hears the sharp sound of a brutal slap echoing nearby. It turns out someone just straight up struck the poor girl right across the face. He completely freezes when he realizes the victim is Eshel, who is standing there with a bright red mark swelling on her cheek. The wicked sister still has her hand raised in the air, aggressively demanding to know what secrets are being kept from her. Tearful and terrified, the poor maid keeps her mouth shut and refuses to speak. Clutching her bruised face, she stammers that she is just a lowly servant whose only job is tending to the young master. But the bully just strikes her again, warning her that this is her final warning to spill the main character's secrets, or she will need a ton of makeup to cover the damage. To make matters worse, the sister's hand is already mid-swing for another strike, when someone suddenly steps in. Our main character casually strolls up, questioning why the maid is just standing there taking the abuse. The sister barely even looks at him, arrogantly demanding to know why he is showing his face here. The young man immediately fires back, demanding to know what business she has with his personal maid. She puts her hands on her hips with peak mean girl energy, claiming the maid's performance has been absolute garbage and she is just teaching her a lesson. With zero remorse, she winds up her hand to deliver yet another slap. She acts as if she is doing our protagonist a massive favor by disciplining his lazy staff for him. The poor servant's eyes widen in sheer terror. She tightly squeezes her eyes shut, bracing herself for the painful impact. But the blow never lands as the incoming hand suddenly freezes mere inches from her face. The young master catches his sister's wrist mid-air, coldly telling her that if she has any complaints about his staff, she can take it up with him directly. She glares at him, hissing at him to let go of her right now, but he has zero intention of complying. Instead, he just completely talks over her, ignoring her whining entirely. The young man then straight up shoves her back against a nearby tree, warning her to stay out of his business. Tumbled down to the grass, she instantly boots up her manipulation tactics, asking why he even cares about some worthless servant. The protagonist firmly warns her never to lay a finger on his people again and demands she apologize immediately. The maid's eyes go wide with shock, unable to believe that her master is actually standing up for her like this. That is when the toxic sister pulls an absolutely unhinged, classic villain move. She aggressively slaps her own face and asks if he really thinks he can afford to act this arrogant. She smirks, asking who their father is going to believe when she shows up covered in bruises, claiming her brother physically abused her. Glaring down at the maid, she sneers that she cannot wait to see the look on the girl's face when she frames him for the assault. With self-inflicted red marks already developing on her face, our boy comments that she truly never ceases to amaze him with how low she is willing to sink.
He steps even closer, threatening that she will definitely remember this moment for the rest of her life. Her jaw drops in surprise as she stammers that she has absolutely nothing to do with whatever wild accusations he is cooking up. But the young master just stares down at her, mocking her for finally baring her teeth. He asks if her master plan was really just running to daddy to cry about her brother hurting her. We get a dramatic close-up of her gritting her teeth as she panics internally, wondering how on earth he saw right through her scheme. Realizing she is cornered, she sits on the ground and instantly pivots her strategy, begging for forgiveness and admitting she was wrong. Clasping her hands together, she desperately promises that she will never do it again. The hero ignores his sister entirely and turns to check on his maid, asking if she is all right. Overwhelmed by the gesture, she bursts into tears, crying that she does not deserve such kind protection from him. He clenches his fist tightly and reassures her that she is officially one of his people now. With a stern and serious look, he warns that if anyone dares to touch his people, he will show no mercy, even if the offender is the emperor himself. The defeated sister sits nearby listening to all of this, her manipulative mind racing to process what just happened. With their backs turned to the sister, the young lord gently tells the maid that she fully deserves his care and protection. She desperately tries to figure out how her brother transformed from a total pushover into an absolute protective badass, and it is completely breaking her scheming brain. Cut to a few days later, where we see Hearthstone puffing on a cigarette while scrolling through the market chat logs. The merchant is desperately trying to figure out where our main character is sourcing all of these high-grade mana stones. He clutches his head in sheer frustration, unable to solve the mystery. Suddenly, a mysterious user named the Stone Seller drops a direct message, suggesting that someone is in desperate need of quick cash. The broker stares intensely at the incoming text on his screen. He wonders how this mysterious seller is somehow always online, and since he has no clue who the guy is, he decides to tap on the profile. All of the user's hidden stats pop up, showing he belongs to the human race server with a system level of 1. Right on cue, the mysterious merchant drops another message, dropping some deep financial wisdom about how 10 coins in your hand right now are worth way more than 100 coins in the future. Hearthstone stares at his screen and nods in agreement, remembering the dark days when he was so broke that he had to make some seriously sketchy deals just to survive. But his face quickly turns dead serious as he realizes this rogue seller is completely destroying the market's delicate balance. The scene shifts to him leaning over a table, demanding to know what kind of options they actually have on the table. The shady dealer hits back, explaining that they basically only have 2 paths forward in this mess. Path number 1 is to initiate a massive buyout and grab every single resource before their rival can even lay a finger on them. He immediately shuts that down, calling it completely impossible and demanding a better strategy. The dealer lets out a heavy sigh and reluctantly agrees to pivot. The second choice is to take the nuclear option and intentionally tank the price of mana stones ourselves. Since the first plan was a total fantasy, they decided to go full kamikaze with option 2, officially kicking off an absolute bloodbath of a merchant war. Fast forward a few days, and a glowing system notification pops up right in front of Aaron. The screen reveals that the market prices for mid-tier mana stones are constantly fluctuating like crazy. The young man covers his mouth in shock, murmuring that a full-scale economic battle has officially begun and his schedule is about to get insanely packed. Meanwhile, Hearthstone clenches his fists in anger, demanding to know why the results aren't matching up with the promises he was given. The shadowy figure on the screen shrugs it off, claiming he has absolutely no memory of making such a promise. He argues that his only advice was to slash prices to prevent the disruptive buyer from hoarding all the magic resources. The desperate merchant clutches his head in sheer frustration, complaining that their opponent simply refuses to stop selling, and that these excuses are getting really old. But the merchant couldn't care less about the complaints, letting the man all he wants. So what if his market predictions were slightly off? It is what it is. Hearthstone scowls, asking if the dealer is actually about to surrender to the pressure of this single rogue player. The mysterious shadow guy simply smirks and tells him to have a little faith. He claims to have a brilliant ace up his sleeve that will completely shut down this market disruptor. The shady businessman continues his monologue, confidently claiming that their amateur opponent is finally running out of steam. Hearthstone stands there thinking that's total nonsense, since the competitor isn't showing a single sign of backing down. The dealer snaps back, asking if he seriously missed the sudden shift in the rival's trading behavior, leaving the frustrated merchant completely clueless. He explains the pattern, pointing out that every time they lowered their price by 1 coin, the competitor would instantly undercut them by 2. It has been a toxic race to the bottom for days, but today, the rival's price hasn't budged a single bit compared to yesterday. The merchant quickly checks the auction board and nods along,
wrong, admitting the price is flat, but wonders if their opponent is just a dramatic showman waiting to drop a massive bomb at the end. Still, something feels off to him as he sits there completely baffled, trying to figure out why anyone would take such a huge gamble only to suddenly walk away. Just then, a new notification arrives from the dealer, who asks if it isn't completely obvious that the target is trying to establish a total monopoly over the entire magic crystal trade. Hearing this mind-blowing revelation makes the merchant's eyes pop out of his head in absolute shock. Taking a deep breath, he brings up the daily transaction limits, pointing out that this restriction should make a complete market takeover impossible. But the dealer confidently puts a hand over his heart, explaining that the rival could easily bypass that by hiring proxies or building a massive cartel just like they did. It's a simple solution that leaves the shocked merchant standing there completely speechless. The dealer keeps dropping massive truth bombs, reminding him that this exact strategy is the sole reason their own coalition was created. He lays out the master scheme of uniting multiple merchants under a single banner. By doing this, they can seize total control of the magic resource economy and manipulate the prices to their heart's content. The merchant is breaking out in a cold sweat now, thinking this mysterious partner has achieved some sort of transcendent trading enlightenment. He taps his chin thoughtfully, realizing the sheer genius of the plan. He has to admit the strategy is absolutely brilliant and practically foolproof. But then, the camera cuts back to our main character, revealing a massive twist. The mysterious merchant orchestrating this entire scheme was actually the protagonist's alt account the whole time. He has been sitting comfortably in front of multiple monitors, laughing at how incredibly broken and overpowered his unique system perks really are. The clever youth had been anticipating this merger ever since he listed his first magic crystal on the market, and even though it happened ahead of schedule, everything is going exactly to plan. That is because he possesses a max-level authority that these low-tier system peasants don't even realize exists in this world. Resting his chin on his hand, he contemplates how access to information is the ultimate cheat code in the business world. The one who dominates the flow of intelligence rules the entire market, which makes his information-gathering perk an absolute game-changer. A smug grin spreads across his face because he managed to infiltrate this merchant guild the exact millisecond it was established, and he has a very specific goal in mind. He knows there are only two categories of players who would rush to join this new alliance in its initial phase. First are the desperate strugglers, who can't survive without immediate payouts and need emergency gold right away. First, we have the complete psychopaths, who will absolutely lose their minds if a reincarnated newbie like Harun disrupts the cozy system they've got running. And of course, the third faction is led by this absolute clown, Hearthstone, who somehow ended up as the chairman of the entire association. Their entire master plan boils down to completely kicking our boy out of the lucrative mana crystal industry, because once he is out of the picture, boom, they get to monopolize the market and control the prices. Picture this idiot sitting there with a smug grin, playing out his evil mastermind fantasy in his head. He is some big brain villain. He is plotting to lead our protagonist straight into a carefully prepared dungeon of a trap. This chairman is convinced that once the competition heats up, the local guilds will naturally start desperately defending their turf. He folds his arms, planning to just sit back and watch the clash between this young troublemaker and the multi-union like it is primetime pay-per-view entertainment. Then they will hire a sneaky third party to swoop in and snatch up all the premium mana stones at absolute rock-bottom clearance prices. The main character just leans on his hand, thinking that buying low and selling high is literally basic trading 101, not some genius strategy. The scene then cuts to Damon's room, where she is sitting at her desk, holding her head in sheer frustration. She is losing her mind wondering when on earth her younger brother managed to figure all this high-level stuff out. Flashbacks hit her hard of him approaching her and dropping the exact name of the company, without a single shred of hesitation. Suddenly, a knock at the door ruins her train of thought, making her absolutely lose her temper and yell that she explicitly asked not to be disturbed. But then our boy speaks up from the hallway, telling her to open up, prompting her to let him in. The young man strolls in like he owns the place, and she immediately demands to know what he wants. With a relaxed vibe, he simply replies that they need to have a little chat. She tries to act completely calm and collected, asking him what exactly they could possibly have to discuss. He just smiles and drops the ultimate truth bomb. It is about her secret company. She lets him fully enter, and this is where we get the lore drop on this shady Damian firm. On paper, it is basically a trading merchant group that supplies noble houses with resources and magic materials. It looks like a highly stable, respectable business that is completely clean on the surface with nothing suspicious going on. But our boy knows better from his past life, since this shady company manipulated his sibling with massive funding, while the poor victim had absolutely no clue they were being puppeted. Back in the present, she demands to know how he even discovered her secret connection to the firm, and he just shrugs it off like it is basic knowledge.
He points out it is not rocket science, considering the merchant group changed its entire operating style the moment she got involved. He closes his eyes and tells her to take a breath, explaining he is not here to blackmail her, but simply wants to understand her true motives. The young man points out that as the youngest sibling in the household, he has zero realistic chance of inheriting the family estate anyway. Fortunately, since he mastered the legendary Breath of Steel technique, he can easily make a fortune as a top-tier swordsman or high-ranking mercenary. But for her, living as a woman in this strict medieval fantasy society means that path is completely closed off. Her hands begin to tremble against her dress as she asks what point he is trying to make with all this talk. He fires right back with a crucial question, asking who actually initiated contact in this partnership. She closes her eyes and confesses that they approached her first with a favor, even throwing in some extra support for him to sweeten the deal. She knows fully well that down the line, she will have to pay back that massive debt one way or another. The main character frowns, knowing she is totally lying through her teeth, since a massive corporate powerhouse would never just randomly sponsor a noble daughter for charity. She snaps, asking if he is finally satisfied with exposing her secrets, and telling him to just go ahead and judge her. He gently closes his eyes, assuring her that starting a family feud was never his intention. Our protagonist rubs his temples, trying to figure out the best way to get his stubborn sister to actually trust him. She eyes him suspiciously, demanding to know what he actually wants from her if he isn't trying to humiliate her. He folds his hands, leaning forward to pitch an unexpected proposal that completely catches her off guard. He suggests that they team up and tackle this problem together. Smash cut to a few hours later. Our clever main character just wrapped up his negotiations with Damon, who is now throwing out vague promises about sending over the full details later. As he tells her he is leaving the logistics in her hands, this red-haired menace just watches him walk away with cold, scheming eyes. He knows damn well this whole partnership is built on shaky ground, but it does not matter because he has got much bigger fish to fry right now. While she retreats back into her room, our boy realizes he is pretty much stuck collaborating with his sketchy sister for the foreseeable future. Suddenly, her eyes flare up with an ominous crimson glow. Out of absolute nowhere, a holographic system window pops up in front of him. He just received a sweet donation of 800 coins from the grateful Bamboo Mountain sect, along with a message crying about how they can never repay his kindness, leaving him thinking that a thank you card stuffed with cold hard cash would have worked just fine. But once he actually checks the system rewards, he realized these cultivation guys were actually incredibly generous. It turns out the decorative box Aaron snatched actually contains 10 rare bamboo life tablets. This guy is currently laughing his way to the bank, thinking about how anyone with access to the dimensional transaction system is basically swimming in cash like Scrooge McDuck. Meanwhile, his market competitors are crying themselves to sleep because of our boy's ruthless price manipulation. The rival merchant had to slash his prices by 4 whole coins just to stay relevant in the game. Our blonde mastermind flips through his transaction ledger, realizing his opponent is desperately trying to cut losses, though dropping it by exactly 4 coins is a pretty weird move. But honestly, who cares? He holds the ultimate information advantage, and with a quick username change in the system, he can bypass all limits to buy whatever he wants. Plus, with that sweet system cashback feature, he is only paying about 3 coins per mana crystal, making this a certified money printing machine. He quickly double-checks his inventory to find 480 medium mana crystals and 10 bamboo tablets sitting there beautifully. A massive grin spreads across his face as he realizes he can easily hoard another 500 crystals without even breaking a sweat. The young man begins buying up his rival's entire stock like an absolute madman on a shopping spree. He literally has to force himself to stop, because generating this much wealth this quickly is starting to feel like a cheat code. Fast forward to the night, and the Damian estate is heavily guarded, with sentries crawling all over the place. Suddenly, a sketchy-looking figure wrapped in a dark raincoat approaches the front gates. The sentry instantly tries to block him, but the mysterious visitor casually steps forward and muffles the guard's mouth with a single hand. When he pulls his hand away, his hood shifts to reveal a face covered in horrific scars, looking like he barely survived a knife fight in a blender. The scarred man rasps in a gravelly voice that he needs to speak with their leader, leaving the guard sweating bullets and visibly trembling. Right then, another guard walks by to check out the commotion and pauses. His eyes widen in shock as he recognizes the visitor, gasping out that this is the legendary merchant Yulaf. The guard's attitude does a total U-turn as he welcomes him inside, explaining that Miss Damon has been eagerly awaiting his arrival. They escort the intimidating merchant inside, where Damon is sipping her drink, looking completely stunned that this terrifying legend actually showed up at her home. Damon steps forward with utmost professionalism, introducing himself as the director of the company. Meanwhile, she squints at Eula from across the room, desperately trying to figure out how on earth the main character knows such a scarred monster.
She wonders if this visitor actually trades real mana crystals, or if this is just some elaborate prank her brother is playing on them. The young man glances back at her, giving her a look that instantly triggers a flashback to their conversation from earlier, back when he was grinning like a fool, promising her that an incredibly reliable and serious merchant would show up for the negotiation. Once they all sit down at the negotiation table, the main character gets straight to the point and asks what they are willing to pay per crystal. Meanwhile, Damon carefully inspects a single crystal, rolling it around in his hand. He remarks that it is honestly quite difficult to judge the overall quality based on just single sample piece. Our protagonist does not even hesitate for a second. He casually slams a massive sack stuffed to the brim with crystals onto the table with a loud thud, having fully anticipated this exact objection. Rewinding to an hour earlier, the young man was literally celebrating in his room, thrilled about saving a fortune compared to the ridiculously overpriced affiliate market. Holding 2 mana crystals, he was carefully plotting out his disguise strategy for the upcoming deal. He knew he would need a realistic human skin mask to prevent anyone from recognizing his face, along with a voice-changing pill from his secret stash to alter his vocals. He prepared the whole 9 yards for this undercover operation. Massive bags of crystals are piled high behind him as he scrolls through his dimensional transaction book. To ensure absolute safety during the meeting, he decides to grab 5 void pills just in case things go south. Since maintaining this high-tier disguise is costing him a fortune, our boy plans to wrap up the entire deal in 30 minutes flat. Returning to the present, Damon picks up one of the crystals, admiring its flawless and exceptional quality upon closer inspection. The scarred seller immediately demands 100 gold per crystal without blinking an eye. Damon nearly chokes on his own spit, exclaiming that the price is outrageous, before countering with 90 gold and claiming no one else on the market would pay a penny more. The mysterious guest goes completely silent for a moment before suddenly acting visibly offended. He stands up from his chair, declaring that he and his partner are leaving the negotiation right now. He dramatically throws a cloak over his partner's shoulders and tells the merchant straight to his face that he refuses to do business with people who clearly cannot recognize high-grade goods when they see them. Keeping a firm hand on his partner's shoulder, he makes it look like they are ready to storm out. She plays her part absolutely perfectly, adding that she expected a much more professional negotiation from a firm that claims to deal with noble houses. The young man internally cheers, thrilled that his sister caught onto the hint and is playing along with his bluff. As they head for the door, the buyer panics, slamming both fists onto the table as his professional composure completely crumbles. The sister casually suggests that the main character should probably just take their business to another merchant group instead. Right on cue, the scarred merchant casually drops the detail that the rival kite company is currently operating nearby. Damon literally leaps out of his seat like his pants are on fire, desperately begging Aaron and his companion not to walk out of the mansion. The merchant frantically agrees to the 100 gold price tag, calling the young man quite the persistent negotiator while plastering a hilariously nervous smile on his face. But then our boy just stops in his tracks and stares back with a deadpan, stone-cold expression. Without breaking eye contact, he suddenly demands 120 coins per crystal instead of the agreed 100. Damon's face goes completely pale like he's about to pass out, stuttering in disbelief and asking what the hell this guy just said. The main character stares him down like he's speaking to someone who is hard of hearing and slowly repeats that he wants a cool 120 gold pieces per crystal. Our boy drops that steep price, leaving the merchant sitting there wondering what the actual hell is going on, because buying these mana crystals at that rate means making zero profit. Naturally, the merchant tries to desperately haggle his way out of this financial chokehold, but our boy just hits him with a condescending glare, basically asking if he really thought a dungeon explorer would walk in here without doing his homework on the actual market rates. The company head is sweating bullets now, completely caught off guard by this level of market knowledge. He leans back in his chair, trying to regain his composure, and invites them to sit down while promising to consider the premium rate. However, the young man isn't having any of his corporate games, telling him to shove his considerations where the sun doesn't shine before turning right back toward the exit. That's the exact moment the merchant caves completely and agrees to the high price, realizing he almost fumbled the ultimate fantasy business deal. Damon is left standing there in absolute shock, trying to process the absolute dominance of this negotiation. The young lady is still trying to figure out why the price suddenly skyrocketed compared to their previous lowball discussions.
But before she can even open her mouth to ask, the merchant starts backpedaling at light speed. The guy rubs the back of his head nervously, admitting he could maybe even push the price to 130 gold for such top-tier mana crystals. The main character looks at him like he just grew a second head, asking if this is some kind of joke when the businessman claims he would only make a 10 gold profit margin. Damon looks at our boy and explains that after covering storage, transport, and all the usual administrative overhead, his take-home profit is only 10 gold. And that's only if this mysterious hunter can actually provide enough volume to make the whole operation worthwhile. Right on cue, our boy casually drops a massive, heavy sack right onto the table like it's a bag of groceries. He proudly holds up 3 fingers and calmly announces that he has brought 300 high-grade crystals. Talk about absolute confidence. The merchant's face turns completely white as he realizes he's either caught in a massive scam, or he just struck pure gold. Sweat is practically pouring down his face as the sheer weight of this reality finally sinks in. In this fantasy world, mana crystal prices are dictated entirely by supply, meaning even if you are swimming in cash, you cannot buy what simply isn't in stock. Staring at that heavy bag, he does some quick mental math and realizes it doesn't even matter if he loses the negotiation, because an opportunity this massive is too good to pass up. He stretches his arms wide and proclaims that this partnership is incredibly beneficial for the company, sounding like he's trying to convince himself more than anyone else. Putting his hands on the table, he confesses that he honestly didn't expect much from a random seller, but this mysterious guest has completely blown his expectations out of the water. The merchant smiles, expressing how impressed he is that a newcomer knows the market inside out despite having zero connections, though he finds it highly suspicious that he has never heard of such a merchant before. Our boy immediately catches the suspicious vibe and directly asks if the businessman finds it weird that some complete stranger is suddenly selling premium magical items in bulk. The company head instantly backtracks, waving his hands and claiming he would never suspect someone with such high recommendations. He explains that it is merely harmless curiosity on his part. The main character glances over at his sister, fully expecting her to step in and shut down this awkward interrogation. But when he looks at her, the girl actually seems way more interested in unmasking his true identity than the merchant is. Our boy is just sitting there thinking, "Are you serious right now?" Letting out a heavy sigh, he opens his mouth to fabricate a plausible explanation. But then his natural voice suddenly starts cracking through the disguise, and he internally freaks the hell out. It suddenly hits him that 30 minutes have already passed since he swallowed the voice-changing pill. To cover up his slip-up, he starts coughing loudly all over the office, while wearing a highly annoyed expression. Under the cover of his coughing fit, he swiftly pops another magical pill into his mouth before anyone can notice. The worried merchant asks if he is doing alright after that sudden fit. The main character plays it cool, covering his mouth and apologizing, claiming he suffers from a chronic illness that requires him to take medicine regularly. Damon stands up, noting that it must be exhausting for a sick man to stand for this long, and decides to settle the payment immediately. Our boy offers a polite smile and quietly exhales a massive sigh of relief. That was a close one, because he just narrowly dodged some incredibly dangerous questions. Once they finally step outside the grand estate, the young lady mentions how glad she is that they can finally speak in private. As he follows her down the path, she explains that she only acted like his business associate for the sake of the deal, but now she demands to know how he actually knows her younger brother. She stares him down with absolute seriousness, and even though our boy tells her it is none of her business, she refuses to back off, insisting that she has a right to know the truth. This sheer entitlement catches him completely off guard, and he looks at her like, "Girl, what do you mean you deserve to know?" But when he looks at her expression, he realizes he is dealing with someone who is the absolute definition of delusional. Damon starts popping off, asking if Erin thinks she's just running a neighborhood grocery store, demanding to know why they'd buy mysterious fantasy mana crystals of completely unknown origin. She proudly puffs out her chest, claiming that the only reason they bought those magical items in the first place was thanks to her personal golden guarantee. Our main character is just standing there with his jaw on the floor, completely unable to process where on earth she gets this level of sheer audacity. Meanwhile, she keeps rambling on about how worried she is that the higher-ups will blame her if these mysterious loot drops end up backfiring. And our boy is still just staring at her in absolute disbelief, his awkward reaction making the whole situation 10 times more hilarious. A single, comical bead of sweat starts rolling down the young man's face as he tries to maintain his composure, especially when she suddenly demands to know why this mysterious player is trying so hard to hide his true identity, like a rogue assassin. He realizes she is just as sharp as ever, maybe even a little too sharp for her own good in this fantasy setting.
She drops the hammer and demands that he spill all the details right then and there. Then she raises a finger dramatically and announces she has cracked the code, declaring this is all part of a grand trap set by her brother. Hearing this wild conspiracy theory, he burst out laughing, absolutely unable to keep a straight face at her accusation. She gets immediately annoyed and demands to know what's so incredibly funny about her detective work. The young man scratches his eye with a grin, asking what kind of lunatic would blow through 36,000 gold coins just to play a prank on her, questioning if she thinks he has money to burn. She tilts her head with deep suspicion, leading our protagonist to ask if she honestly believes he is some criminal selling stolen dungeon loot. Standing right across from her, he points out that he would literally have to raid a high-level royal vault just to acquire 300 rare crystals. She honestly admits that crossed her mind, mostly because she has no idea how a normal hunter could hoard such a massive stash. That is when our main character reaches out and gives her a patronizing little head pat. He smoothly mentions how her brother told him all about the brutal corporate competition within the Steelguard clan. She swats his hand away instantly, asking if he has lost his mind for trying to touch her head like they are close friends. The protagonist gives her a serious look, reminding her that when the pressure is on, family is the only real support system you can rely on. He is practically holding the startled girl by the head now, giving her some brotherly advice to try getting along with her sibling for once. This absolute mastermind is out here using psychology to manipulate his own family members into liking him without them even realizing it. With that, he turns on his heel and tells her to go wait in the carriage before she catches a cold. He adds that he will make sure to send her compensation through a trusted associate later on. Fast forward a few hours, and the night sky has fully settled over the city. Our guy is sprawled out across his bed, running some quick mental math to calculate his latest profits. He calculates that the medium mana stone sold for 120 gold, which converts perfectly into 12 system coins. Once you subtract her 1% cut and the cost of 3 system coins per crystal, the profit margin is still insane. The young man is basically swimming in virtual cash right now, and the final tally is looking absolutely beautiful. However, his thoughts suddenly drift back to the speech about family bonds he gave her earlier. Suddenly, he gets hit right in the feelings and starts feeling incredibly sentimental. He remembers how utterly toxic and trash his relationship with his siblings was before his reincarnation. That bitter regret is the entire reason he is actively trying to fix things in this current timeline. The problem is he cannot just sit them down and explain that he time traveled to fix his mistakes, so instead he has to drop wisdom bombs disguised as a mysterious stranger. But since the advice is coming from his alter ego rather than his true self, he worries it might not have the same emotional impact. The irony of the situation is definitely not lost on him, but he quickly shakes it off to shift gears. Instead, he focuses on how incredibly close he is to finally getting sweet revenge on that scumbag Seokyeon, a moment he has been grinding tirelessly for. He has been hoarding gold coins like a greedy dragon, knowing that in this fantasy world, gold is incredibly scarce and used for practically everything. Right now, this guy has got a massive suitcase packed to the brim with glittering treasure. Fast forward just a few moments later and boom, he has already maxed out the daily sales limit on the auction system. The second he closes that window, another system notification chimes to life right in front of him. It turns out to be a direct message from his main rival, Seokyeon. The very second he reads that name, his eyes light up with malicious excitement. His finger is hovering directly over the accept button, ready to smash it down in an instant. But he catches himself at the last second, realizing he cannot afford to look desperate. Pulling his hand back, he closes his eyes and takes a deep breath to compose himself. He literally starts counting down from 3 in his head to build the suspense. Only when the timer hits 0 does he finally tap the screen and accept the connection. The system's screen immediately blinks to life, displaying a polite message thanking him for waiting. On the other end of the line, Seokyeon is adjusting his glasses, completely unaware of the trap Yaren is setting for him. He mutters to himself that the young man better show up on time, especially since he supposedly risked his entire reputation to acquire these secret poison arts. Our protagonist reads the message, where the merchant is bragging about how incredibly difficult it was to obtain this technique using his massive influence. The main character already knows this shady dealer is trying to scam him 6 ways to Sunday, but he keeps his cool and plays along. He takes a breath and types back a polite message thanking him for his hard work. A new system screen pops up showing the chaos cultivation technique, but the merchant is far from finished with his sales pitch, going on about how special it is. He claims that unlike that basic heavenly technique any random castle scrub can learn, this one is exclusive and reserved only for the elite. Our boy is sitting there grinning from ear to ear because he just got exactly what he needed. He closes his eyes with a satisfied expression, looking like he just hit the jackpot in a high-stakes fantasy lottery.
Then the merchant raises a finger on screen, asking if he can pass a message along to his client. The young man's eyes snap wide open. The dealer claims he is going to be brutally honest with him here. He states that 2,500 coins might sound like a lot, but for a chaos cultivation technique, it is practically pocket change. Sitting at his desk looking all professional, he explains that on the official market, the standard manual only costs 2,000 coins, which shows how much more valuable this exclusive one is. He claims the true market value is actually 5,000 coins. Our protagonist just sits there thinking that this is the exact way the con artist always operates. He creates a false sense of exclusivity in the buyer's mind before selling them absolute garbage at inflated prices. Honestly, if this guy was not an expert merchant in this fantasy world, he would be writing clickbait YouTube titles or running crypto pump and dump schemes. The main character's mind flashes back to his tragic past life. He remembers how this was the exact same way the merchant got to him before. That absolute scoundrel basically robbed him blind, and he was one of the primary reasons our protagonist ended up hitting rock bottom in the first place. Just reflecting on it now makes him cringe with embarrassment and boil with rage, knowing that trusting the con man was the biggest mistake of his entire life. Snapping back to the present, he asks the million-dollar question. What is the final price he wants to sell it for? Adjusting his glasses like the slimy businessman he is, the merchant demands 4,000 coins, claiming it already includes a generous discount. The young man clutches his leg, his knuckles turning white as he calculates that even though he is short by 1,000 coins, he can probably cover the remaining expenses somehow. He types back a message, asking if he only owes 300 coins now since he already made a down payment earlier. The merchant raises his hands in mock innocence, patronizingly asking if this is the protagonist's first time trading in the system, since he clearly does not understand how it works. He claims those initial coins were already spent just to track down the book in the first place. Our boy closes his eyes, genuinely stunned by how utterly shameless and wicked this guy can be. He tries to negotiate, arguing that the requested amount is completely absurd and way too expensive. But the merchant counters by asking why he is reacting like this, since it is his client who will ultimately foot the bill anyway. He suggests taking the easy route by asking the client first and seeing how they react. Alone in his room, the main character is absolutely fuming, cursing the merchant silently for always manipulating deals to make the buyer feel like they are losing out. Pressing his hand to his lips, he does the mental math and realizes that even with all his special discounts, he is still 25 coins short. The only option left to secure the funds is through the system exchange center, a path he desperately wants to avoid. He would rather throw his coins on the ground and watch them shatter than deal with that rip-off exchange center, but he has no other choice right now. As the timer ticks down, he tells himself to stay calm and not sweat the loss, knowing he will take every single coin back from this guy later. A few thousand coins is nothing in the long run, and he will make this crook pay back 100 times that amount. Once the exchange is finalized, the young man sends a quick confirmation message to the dealer. He signals that he is ready to trade, and the transaction is initiated. Our protagonist finally receives the chaos cultivation technique, while the greedy merchant happily pockets his 4,000 coins. And the very moment the young man hits the accept button on the trade menu, a devious, satisfied grin spreads across his face. The unsuspecting prey had finally swallowed the bait. Now that the trade confirmation is official, the main character is in business. He opens up his status window to check his current coin balance. It is literally in the negatives, but instead of panicking like a normal person, the young man starts smiling like an absolute maniac and biting his nail, thinking about how sweet his upcoming revenge is going to taste. He wonders if this thrill matches what a martial arts sect feels when hunting down their arch-nemesis, because honestly, the hype is real. Arun doesn't feel even a shred of guilt for the absolute finesse he just pulled on Seok-yoon. Honestly, our boy is practically buzzing with excitement for the absolute chaos he is about to unleash on this poor guy. Right on cue, a notification pops up with the scammer thanking him for such a smooth and easy trade. Our MC is just sitting there with a villainous smirk, thinking to himself that this guy seems too happy right now. Cut to the target's room, and yep, this absolute clown is celebrating like he just won the lottery. He is pumping his fist in the air, bragging about how it is not every day you scam someone for 4,000 coins, and probably already planning his next shopping spree. The young man leans back in his gaming chair with a wicked grin creeping across his face, wondering out loud how long this fool's joy is actually going to last. Then he starts typing, and when the target sees the text pop up, he instantly gets weirded out and asks what that cryptic message is supposed to mean. But instead of giving a straight answer to the question, our protagonist decides to take things to the next level. Our boy just casually drops the guy's real name, Jin Seok, right into the chat and calls him out for the cheap scammer he is. The merchant instantly freezes in terror as the main character follows
shows up with another message, asking if the Grand Librarian knows what he is doing behind their back. Now this corrupt employee is sweating absolute bullets, completely losing his mind in a silent panic. He is screaming internally, wondering how this random user knows his real identity and who the hell he is even dealing with. Still, he tries to play it cool, typing back a casual response claiming he has absolutely no idea what is being discussed. But the young man just smiles even wider, telling the panicked seller to stop making an absolute fool of himself. Then our boy hits him with a casual suggestion, asking why they do not just loop in the librarian to verify all these transactions. The merchant practically screams through the keyboard in all caps, begging that they absolutely cannot do that. The main character is literally covering his mouth to suppress a laugh, teasingly asking why they cannot do something so simple. He even starts role-playing an imaginary conversation, mocking him by saying how the librarian's trusted employee has been naughty, until the scammer finally cracks under the pressure, typing out a confession and asking if his blackmailer is happy now. Now the culprit is sitting at his desk, imagining some towering martial arts expert standing over him, dripping with pure killing intent. Sweating bullets, he wonders if this is some wealthy cultivator with a fighting hobby, or if this entire trade was a trap from the very beginning. He frantically pulls up the main character's profile to do some detective work, only to find out the account belongs to System 0. His eyes widen in disbelief because this makes zero sense, as it should be impossible for a random brat from a lower system to know this. How could a literal bottom-tier peasant figure out that he has been illegally copying high-tier martial arts scrolls from the library and peddling them across the system under the shady alias of Shukun the Merchant? There is absolutely no digital footprint or record of this classified information anywhere in the database. The young man decides it is time to lay down the law, typing out a message telling him to pay close attention to the rules he is about to set. The exact moment he breaks any of these terms, he will find himself labeled as the public enemy number 1 of the Castle of Swords. However, the crafty thief thinks he has just spotted a massive loophole in this threat. He pushes up his glasses with his middle finger, wearing a smug grin like he just outsmarted our protagonist. He points out that if he gets caught, then the blackmailer will also be targeted for handling stolen goods, feeling incredibly smug about his comeback. But he literally flinches back in shock when the main character responds, casually agreeing that he expects nothing less. Confused by this lack of fear, the seller hesitates, prompting the young man to elaborate further. He states he does not care about the influence of the Castle of Swords, since they cannot cross dimensions, mockingly asking if they will send him a stern email. Panicking now, the thief tries another angle, asking what he will do if the system administrators decide to suspend his account. But our boy just lounges on his sofa, looking smug as he waves his hand like he is swatting a fly, telling him he the one feeling regret very soon. Then he drops the absolute hammer, threatening to return all the scrolls and report the library's corrupt employee for trafficking stolen goods. The rogue merchant's face goes from smug confidence to absolute, pure horror in less than 5 seconds. The protagonist is not finished yet, adding that he heard the Sky Sword Castle treats thieves who steal cultivation methods like absolute trash, which is a real shame. Considering the brutal execution and torture methods they employ in that realm, his days are definitely numbered. Pausing for dramatic effect, he adds with a chilling smile that he has to admit, the guy has some serious guts to steal from them. He rests his chin on his hand with a deceptively gentle smile, knowing for a fact that the corrupt salesman is absolutely terrified right now. Looking at the screen with a cold, predatory gaze, he sends a simple message asking if the man actually wants to survive this. The scammer frantically types back a desperate plea for survival, as if his actual life depends on it. And our MC starts listing the conditions like a cold system contract, starting with a 5-second time limit for every response. He warns that closing this chat window will result in immediate and absolute doom. The second rule states that failing to follow every single command perfectly will also end in disaster. And finally, showing even a single ounce of disrespect in his messages will seal his fate. With the trap fully sprung, he delivers his very first simple command, demanding the immediate return of his coins. The moment the greedy merchant hesitates for even a single split second, Arun shows him no mercy. Our protagonist casually drops rule number 5, stating that acting dumb is a one-way ticket to the afterlife, sending the merchant into a complete state of panic. In a frantic rush, the scammer immediately transfers back 420 coins. The young man sits there scratching his head in genuine confusion, because that is definitely not the amount he requested. The panicked merchant quickly spams messages explaining that the system automatically deducts a 5% transaction tax. Facepalming hard, our clever hero realizes he completely forgot about the transactional tax rate. But then a devilish smirk spreads across his face as he asks who is going to pay back his missing 580 coins, mockingly suggesting they
they ask the librarian to cover it. Terrified, the target stammers out that he will transfer the remaining balance immediately. Without wasting a moment, the scammer sends over another 580 coins. Just like that, our protagonist's account balance skyrockets to 3,692 coins. His eyes widen in surprise as he realizes he now has 1,000 more coins than his original starting amount, and that is even after deducting the annoying system transaction fees. However, before he can dig deeper into this financial anomaly, he remembers another detail. The young man quickly types out a message asking about the previous 200 coin deposit. The stressed merchant types back in caps lock, claiming he had to spend his own cash bribing the local guards. But our hero's eyes literally flash red in the reflection of the monitor, and just like that, the pressure works. Another sweet transaction of 200 coins drops right into his account. Naturally, our absolute savage of a main character decides to keep this extortion train rolling. Since the chaos cultivation technique is officially sorted out, it is time for the next step. He demands the legendary Green Cloud and Scarlet Dawn manuals, along with the 8 Cloud Dragon martial arts package, just for good measure. System notifications begin to spam his screen in rapid succession. The defeated scammer buries his face in his hands, looking like a man suffering a complete psychological collapse. His once massive savings drop to a measly, depressing 215 coins. Watching the numbers fall with a massive, satisfied grin, the main character types out his next message. He tells the merchant that he needs to pay a consultation fee for his precious time before he will even think about letting him off the hook. Seriously, the legendary Lloyd Frontera would be shedding tears of joy watching this masterpiece of extortion. The second the merchant reads that latest threat, his eyeballs nearly leap right out of his sockets. He panics in absolute horror, wondering how on earth this guy knows his exact account balance down to the single digit. He questions if this terrifying player has administrator privileges or VIP status to bypass the standard system rules. Sweating bullets, the scammer is completely clueless as to why a high-level powerhouse is targeting him so ruthlessly. He frantically begs to know what this monster actually wants from him and why he is being tortured like this. The young man simply replies with ultimate casual energy, telling him not to worry since he is just here to collect an overdue debt. Before the target can even attempt to ask another question, the protagonist shuts him down instantly. He cold-heartedly reminds him that hostages do not get the luxury of asking questions. The desperate merchant tries to play the sympathy card, claiming he is completely bankrupt. He insists his pockets are empty, but the main character immediately calls out his obvious lies. The young man knows exactly how much wealth the merchant accumulated by exploiting players through the zero-sum system. The scammer swears he blew all his earnings on alcohol, girls, and maintaining 2 separate families, claiming his vault is genuinely dry. The protagonist quickly points out that physical assets and gear can always be liquidated for cold, hard cash. That is the exact moment the merchant's face turns completely ghostly white. The realization of what is about to happen hits him like a freight train. It gets even worse when the main character begins asking about his secret martial arts techniques. Pure, unadulterated terror fills the merchant's eyes as the trap closes in. This absolute demon of a protagonist is after his precious internal energy pool. He wants his legendary cultivation techniques and his prized lightning attribute ability. He demands basically everything that makes the man a powerful cultivator in this world. In a fantasy world where martial artists are defined by their power, losing your skills is a fate far worse than death. Tears start streaming down the defeated merchant's face as his entire life flashes before his eyes. The ruthless protagonist cold-bloodedly gives him exactly 10 seconds to make his final choice. It is either his life or his cultivated strength, and the clock is ticking down fast. Just like that, Seo Kyung is completely broken after facing off against Aaron. The man is sobbing face down on the table, because he knows that even a few basic cultivation techniques would let him rebuild, but giving up his entire arsenal leaves him worse than a level 1 novice. As soon as the system trade is finalized, our protagonist takes one look at the massive list of acquired martial arts. The young man instantly begins roasting this absolute clown without holding back. He basically asks why every single skill in the guy's inventory is absolute garbage. Now Seo Kyung is crying his eyes out, begging to know what else this merciless hunter could possibly want from him, especially since the poor loser's system balance is sitting at a tragic negative 800 coins. Our main character tells him to cut the dramatic act, knowing exactly what kind of scheming villain this guy really is. The young man is absolutely certain that this snake has a secret stash hidden away somewhere, but when he checks the profile and reads the description, he gets a major reality check. It literally labels the target as a tragic soul who has lost every single thing he ever owned. Seeing this, even our cold-hearted protagonist feels a tiny pinch of guilt and silently offers a mock apology. The main character then dismisses the defeated man, telling him he can crawl back to whatever miserable existence he had left. This leaves Seo Kyung utterly baffled because he thought they had agreed to spare his life.
The young man quickly clears up the misunderstanding with a cold smirk. He explains that survival comes with a price, and that price is becoming a loyal, obedient puppet for the rest of his days. You see, our hero initially considered just ending him right there, but a swift death felt way too merciful for someone this toxic. With all the dark memories of his past life rushing back, he decides this traitor deserves nothing close to a clean exit. True vengeance in this dog-eat-dog fantasy world means breaking someone until they are literally pleading for the sweet release of death. With an absolutely unhinged, villainous expression, the young man vows that his new servant will experience a level of torment that makes death look like a luxury. He even promises to monitor the guy's misery constantly through system messages to keep him under control. The broken martial artist opens his mouth to protest or negotiate, but our main character has absolutely zero interest in hearing another word. He simply turns his back and walks away wearing a highly satisfied grin. Because at the end of the day, his master plan was executed with absolute perfection. Fast forward to the next morning, and our guy is out in the woods, taking a well-deserved victory lap. He is incredibly hyped to test out all the legendary martial arts he just finessed from his defeated rival. As the morning sun filters through the canopy, he begins darting through the trees using a high-tier movement technique called the Thousand Sages footwork. Suddenly, a blue system interface blinks to life to display his active skill progression. At first glance, the young man assumed this movement skill was only designed for basic speed bursts, but then he leaps high into the air, spreading his arms wide like a bird of prey. He practically glides through the sky, and the moment his feet touch the ground, the true potential of the skill clicks. The technique is vastly superior to anything he anticipated, especially since he originally feared his physical body might collapse from absorbing so much raw data at once. Fortunately, his unique cheat ability allowed him to assimilate the foreign energy pathways seamlessly. After testing the majority of his stolen arsenal, he prepares for the absolute main event of his training session. This one skill was the ultimate prize and the sole reason he orchestrated this entire scheme. Drawing his blade, the warrior begins executing a sequence of fluid and lethal sword forms. As he transitions smoothly from one stance to the next, it becomes clear that this is the moment he has been waiting for. Every single risk he took and every calculated move he made was leading up to this. It was all a build-up to acquire the legendary and elusive secret sword style, the exact same mythical technique that once turned a mortal warrior into a legend. This power defined the legendary Steelguard before disappearing from the world a decade ago. Now, our protagonist is reviving this long-lost art, wielding a destructive power that the entire world assumed was buried forever. The young man stands in silence, staring at the massive pile of shattered stone he just created with a single strike. His eyes widen in surprise as he realizes he might have overdone it just a bit during his warm-up. Looking at the carnage, he wonders if the legendary knights could replicate this devastation, considering how differently aura and internal energy function. What really messes with his head is that Hafil, the guy universally known as the greatest knight in the land, is ranked the exact same as Seokyung, the lazy bum who sat around doing nothing all day, which is a genuinely terrifying realization. He gets frustrated with himself for failing to analyze these critical details earlier, but in that moment a realization hits him, and he realizes he has been looking at the entire power scale upside down. Arun stares down at his hands with a massive grin, practically buzzing with excitement over his newly acquired, overpowered skills. These abilities belong to him now, and it is finally time to test drive his new arsenal. Naturally, he cues the training montage and gets straight to work. He tests every single technique one by one, absolutely loving the sheer power at his fingertips. Speeding through the dense forest, he executes the footwork of 1,000 changes. And even though something feels a bit off with the system mechanics, there is no denying this movement skill is absolutely broken. Next, the young man slams his fist into the earth, completely shattering the ground and sending boulders flying thanks to the devastating impact of the breaking fist of despair. With laser-like focus, the main character extends his fingers to examine the golden wheel technique, which seems to be the weakest of the bunch, but still incredibly useful for identifying vital pressure points. Wiping the sweat from his forehead, he catches his breath while contemplating how all 5 of these lethal techniques synergize with continental martial arts. However, he begins to second-guess himself, wondering if channeling his mana into internal cultivation is just a waste of valuable resources. This guy decides to stop overthinking it since flashy martial arts attract way too much unwanted attention, and drawing a crowd is the last thing he needs right now. The more he analyzes the situation, the more he realizes this is actually a massive win-win scenario. Having both the Danyan internal cultivation and his heart's mana gives him 2 incredibly clutch options for different combat scenarios. Scratching his head, the young hero realizes that to pull this off, he will essentially have to grind twice as hard as everyone else.
He chuckles softly to himself, wondering if it is even possible to merge these two entirely different power systems. Since they flow through the exact same energy points, it is definitely worth a shot, right? He closes his eyes, takes a deep breath, and focuses all of his concentration. The main character begins reciting some deep, philosophical lines about how a mirage can seem so close yet remain so incredibly far away. Suddenly, a brilliant sphere manifests in the darkness, surrounded by crackling sparks, though he still cannot quite grasp the complete picture of this power. But then his hands begin to glow with a brilliant silver light, leaving our main character genuinely stunned to see this powerful aura manifest. Fast forward a bit, and our protagonist is heading back inside the castle, making his way up the stairs. He is having one of those deep, late-night shower thoughts where the more he ponders his situation, the more questions seem to pile up. But honestly, securing his sweet revenge and enjoying the process is the ultimate goal, so he is just going to roll with it. Right in the middle of the staircase, a frantic servant comes sprinting up to him in absolute panic mode. The servant gasps that he has been searching everywhere all morning, but the young man tells him to take a breath, explaining he was just out for a walk before asking what has everyone so stressed. As it turns out, Daddy Dearest has been actively searching for him. The terrified servant is practically on his knees, begging the young lord to sprint to the Duke's office as fast as humanly possible. Our boy is a bit confused as to why his father needs him this early in the morning, but he heads over anyway, since you do not ignore a summons like that. He knocks on the heavy wooden door, receives a stern command to enter, and steps inside. Inside, he finds his father grinding away at a mountain of paperwork, with Calloy the estate overseer standing right beside him. The main character notes that while the overseer is a calm and highly efficient estate manager, he is also deceptively dangerous with a blade despite not being a knight. He is essentially the patriarch's right-hand man and personal shadow. His father, Duke Lavadin, finally looks up from his desk. The intimidating man immediately clocks that his son has been training hard. He commends the effort, admitting that he genuinely respects that kind of dedication. But the young man immediately tenses up because standing in front of his father feels like being next to a literal supernova. The Duke has reached the legendary heroic rank, and to put things into perspective for you guys, there is a massive, invisible wall standing between the awakened rank and the heroic rank. It is a barrier that the vast majority of people in this fantasy world will never cross. So yeah, the old man is just built different. Back to the conversation. The patriarch hits him with a sudden question, asking if he did not mention having other career paths he wanted to pursue. The older man notes that training vigorously since the crack of dawn seems a bit out of character for him. Our protagonist calmly explains that there are many different paths to success, and he does not need to limit himself to just one like this is some basic RPG. His father counters by pointing out that trying to chase two rabbits at once usually ends in failure. Mastering both swordsmanship and merchant trade is definitely not a beginner-friendly skill tree to spec into. The Duke's eyes narrow slightly as he confesses how curious he is to see how many more times his son will manage to surprise them. The father admits he initially believed Damon was the only one in the family with merchant talent, but it seems he was completely mistaken. He then demands to know why the young master has been hiding these incredible talents all this time. So our boy, being the smooth operator he is, drops some classic wisdom about how the nail that sticks out always gets hammered down. Therefore, it is much safer to keep his true power level hidden from the public eye. However, the warm praise ends right then and there, because now it is time for the disciplinary portion of this family meeting. Lavadin steps up to ask Aaron if he realizes just how badly he messed up. With a nod, the young man confesses that using the prestigious family name to seal his business deals was definitely a rookie mistake. Honestly, our boy is sweating absolute bullets at this point because of what comes next. His father casually drops the bombshell that he plans to meet with this merchant face to face. The old man wonders why his son has been acting so quiet lately, asking if they can actually keep in touch for once. The main character plays it cool, promising that they will definitely catch up later. Then, his dad brings up the big departure for the prestigious Knight Academy, which is scheduled in just 3 days. He quickly confirms that all of his preparation is fully taken care of, but when the father offers to lend him a helping hand, internally he knows there is a mass favor he needs, but there is absolutely no way he can ask for it right now. So this guy decides to play it mysterious and keeps his answer super vague, claiming that just having his father's support is more than enough for him. With that final word, the heavy family discussion finally wraps up, but our protagonist is just standing there completely dumbfounded, wondering how on earth his old man managed to sniff out the truth so incredibly fast. Before he can even process this sudden turn of events, Calloy steps into the room. This newcomer wants to talk business and does not waste a single second beating around the bush. He immediately demands to know how the father managed to uncover the secret deal between Damon and the firm.
The young man realizes there must be a mole, and he's sweating because if his dad interrogates Damon directly, it is game over. That guy is going to fold faster than a cheap lawn chair and spill all of their secrets. But here is the plot twist. The visitor explains that the father was actually surprised, expecting the main character to prevent his sister from getting tangled in this mess. Yet none of that happened, and surprisingly, the head of the house is not even angry about the situation. Instead of going full tiger parent with the shouting and grounding, he is letting the sister learn a lesson the hard way by facing the consequences. Luckily, things worked out well this time, so there is not much else they can do about it. However, this is bad news for our boy since all of Damon's leverage just vanished into thin air. The guest then asks how he managed to link the firm to his sister, convinced that someone on the inside leaked the info. But our protagonist simply shrugs it off and claims it was nothing but a wild guess. In a territory this massive, you need high-rolling clients, and merchants will do absolutely anything to reel them in. So they threw out the bait, and his sister swallowed it whole like a hungry little goldfish. With that explanation, the visitor finally takes his leave, leaving the main character standing alone, contemplating his next moves, and realizing that this entire chaotic situation is starting to seriously grind his gears. Now that the room is empty, he decides it is time to do some crucial leveling up prep before heading to the academy. He opens up the system's affiliate market screen to check out some potential investments. But the second he checks the price tags, he goes ballistic because everything is ridiculously overpriced. A single year of internal cultivation costs 3,000 coins, which is basically an elite worker's entire annual salary. Just to clarify, purchasing a year of cultivation does not mean he has to spend a real-time year training. Think of it as a unit of measurement for raw power, almost like gigabytes of storage on a hard drive. The young man recalls grinding for a full year using basic techniques in the past, knowing the system locked these prices in long ago. While he cannot call the prices unfair, he definitely wishes there was a discount, so he starts hunting for cheap alternatives. He sets his search filter to a maximum of 300 coins and begins scrolling through the bargain bin. That is when a very strange item listing finally catches his eye. It is a sketchy posting from a woman selling her husband's gear, which looks suspicious as hell. But ignoring the red flags, he buys it anyway, securing 10 years of internal energy for 2,300 coins. Sure, he could have bought magic potions or cultivation elixirs to digest slowly, but our boy does not have time for the scenic route. So he sits down on his bed and decides to force absorb the raw power right then and there. The moment he closes his eyes, things start getting absolutely wild. A mysterious blue glowing object suddenly materializes in front of him. Shimmering lines of mana begin converging directly toward its center. Suddenly, violent gusts of wind start whipping through the room like a miniature hurricane. Steam is rising as Aaron's hair does that classic anime protagonist thing, defying gravity and flying straight up. His bed sheets are straight up getting yeeted onto the floor from the sheer force. Yet, this guy's face remains dead serious through the entire flashy light show. When the chaos finally settles, the young man opens his eyes and realizes something mind-blowing. He literally just speedrun 60 years of intense internal cultivation in a single sitting, which is honestly completely cracked. Pulling up his holographic system status screen, he notices he has unlocked a brand new achievement. But to unlock the next milestone, he needs to rank up his soul image, and that is exactly where his master plan falls apart. The main character was originally planning to liquidate all his martial arts gear and retire from trading to focus on other goals. But it looks like early retirement is cancelled, because now he needs to advance to system level 2, and to pull that off, he requires a specific rare item that he has been eyeing for a very long time. So once again, he boots up the affiliate market page to browse the listings. He starts hunting down the elusive yin and yang parasites. The young merchant pulls up the item description for these creepy yin and yang bugs. He quickly realizes he needs to do some serious research before dropping his hard-earned gold coins on this purchase. Naturally, he decides to slide into the seller's direct messages for some quick answers. Yes, he is literally sliding into the DMs of a mysterious dark web merchant, and boy, does this merchant start dropping some absolute lore bombs on him. It turns out these are not just standard inventory items, but actual living, breathing fantasy organisms. Their name literally translates to loneliness because they are parasites that burrow inside a host and completely wreck their mental state. The dealer explains that anyone who absorbs these bad boys will lose all hope and watch their entire reality crumble around them. However, you can also use these parasites to completely reprogram a target's core personality. We are talking about turning an honest, generous saint into a lying, greedy scumbag, and since it works both ways, you could theoretically rehabilitate terrible villains. Though let's be real here, nobody is using evil mind control bugs for charity work in a brutal fantasy world. The creepy tone of the seller starts giving the main character some serious red flags. So he activates his Eye of Insight ability to gather some quick intel on this shady character, and boom, a cascade of blue
blue system windows pops up, displaying detailed information about the seller, along with some highly questionable data regarding soul images and forbidden evod magic. After carefully scanning through all that alarming classified data, our boy is now 100% certain that this merchant is absolutely unhinged. But honestly, that somehow makes him more trustworthy, because at least he is completely upfront about being a psychopath. The blood demon contact keeps rambling on about the creatures before finally dropping a crucial warning: never use them on family. And our protagonist is just nodding along like, okay, mental note taken. The shady seller warns him never to use them on family or lovers, because once the parasites take hold, you gain absolute mind control, and there is zero undo button. He mentions that buyers constantly ask for a cure, especially guys who use them to force girls to love them, only to catch real feelings and regret it later. The message is crystal clear: once these parasites infect someone, they are stuck forever like a cursed tattoo, so play your cards carefully. Meanwhile, our boy is sitting there with a massive grin on his face, because this purchase is turning out to be far more wild than he anticipated. A master plan is already forming in his head, and he is already brainstorming which lucky contestant gets to eat these creepy bugs first. Cut to the late-night training hall, where a warrior named Javis is relentlessly grinding away with his sword. Suddenly, the young master shows up carrying a cup like a casual Starbucks delivery driver, while the exhausted warrior finishes his training set. Then, the main character strolls over to heap praises on him, claiming he is truly built different because this level of extreme martial arts training would make ordinary knights collapse from pure physical exhaustion. Yet here Javis is, still standing tall and strong like it is just another walk in the park. Our protagonist showers him with sweet, overly wholesome compliments, and then, out of nowhere, he casually offers the tired swordsman a refreshing beverage. Javis gratefully grabs the mug, about to thank him for the generous gesture. That is until he looks down and spots a green abomination floating in a glowing, toxic-looking liquid that looks absolutely vile. He immediately starts sweating, convinced that drinking this radioactive toxic waste will melt his throat instantly. He turns to the young master, about to politely decline because hell no, but our boy hits him with the ultimate weapon. A pair of extra cute, sparkling puppy dog eyes that are impossible to resist, and with just one look at that face, Javis instantly knows he is cooked, because there is absolutely no escape from this trap. So Aaron watches as the knight chugs that absolutely disgusting green concoction down, while internally dying with every single gulp. The main character watches him like a proud parent, claiming it's a special brew. He insists he whipped it up specifically to boost his health, which is totally not suspicious at all. Javis hands back the empty cup and forces out a thank you, even though our boy can clearly tell the knight is not grateful at all and is holding back vomit. Then the young man casually asks for a small favor. He requests that the knight move away from the palace grounds, leaving the poor guy confused, but willing to agree. After all, what choice do you have after being forced to drink mystery magic sludge? They venture deep into the forest, where the young lord asks the knight to show off his aura, and the knight actually finds this request kind of adorable, thinking the kid is just being a curious youngster who wants to see some cool fantasy magic tricks. He draws his sword and tells the boy to step back for his own safety, and begins to concentrate with absolute focus. Suddenly his blade starts glowing as he unleashes his aura like he's powering up in a classic Shounen anime. Our protagonist watches the display with sharp, analyzing eyes, nodding in approval. This is exactly the kind of impressive display you would expect from a renowned ace knight. But then he starts calculating the density of the energy, comparing it to his older brother's level, and realizes they are in completely different leagues. The young master smirks to himself, knowing that while this power might look crazy to normal folk, it is nowhere near a level that poses any threat to him, meaning everything is going perfectly according to plan. So the knight finishes flexing his power, feeling pretty proud of himself, and when the kid starts gushing over him like a total fanboy, he gets all flustered, humbly claiming he is nothing compared to the count or the captain. But then, a sudden realization hits the knight like a truck. Both the captain and the boy's father possess incredible power, so why pick him? The clever youth explains it is because this knight is the youngest of the group. He probably unlocked his magic at 20 or even younger, meaning he's only been training it for a decade at most. The young man delivers a passionate speech about the thrill of breaking through limits and surpassing yourself, asking who else could possibly get that feeling. The knight stands there scratching his head, wondering why they had to trek all the way into the wilderness just to talk about this, figuring that maybe noble teenagers are just overly emotional and dramatic. But then the main character suddenly claps his hands together, and instantly the entire atmosphere shifts. The innocent child act vanishes in a split second.
This guy replaces it with a cold, menacing smirk, asking if the knight finally understands, basically saying gotcha. The knight stares back in absolute disbelief, wondering if he is even looking at the same person. Our protagonist starts mockingly repeating his own words about breaking limits and self-improvement, calling it complete garbage before casually mentioning how unfortunate it would be if his deepest secret got exposed, specifically asking how the weather is down south for a spy of the Empire. And with zero hesitation, he drops the knight's real name, Harvest Urkel. The undercover agent is internally screaming as his entire cover story goes up in flames. He desperately tries to play it cool, acting confused and claiming that calling him a spy is a bit of a stretch. But our main character isn't buying it, pointing out that suspects always react the same way under pressure. The exposed agent tries to salvage the situation, arguing that if the young lord actually had real proof, they wouldn't be standing alone in the woods. He would have already ratted him out to the count or the captain of the guard. The youth simply tilts his head and asks if that counts as a confession. The agent quickly backtracks, warning the kid that if he really were an enemy assassin, the boy wouldn't be leaving these woods alive. The young mastermind just raises an eyebrow and asks if that is supposed to be a threat, and the knight plays it off, saying he is just pointing out how incredibly careless the boy is being. The young man literally laughs out loud and agrees with him. Yeah, Arun is the only one who knows the secret, and they are completely isolated out here in the middle of nowhere. This kid actually has the audacity to ask if Javis could even take his life right now, and Javis is standing there thinking this teenager is either the dumbest person alive or pulling off some 200 IQ psychological warfare. Either way, just knowing his true identity is a massive liability, so the spy decides the kid has got to go. Javis draws back his blade, ready to put an end to this meeting once and for all. He swings straight at the main character's head, but our boy suddenly vanishes into thin air. The spy is left looking around, completely bewildered and questioning his own eyes. With his sword still extended, he is absolutely 100% sure he sliced right through the target, but then a sudden sound echoes from directly behind him. He spins around just in time to barely block the young man's lightning-fast strike. The moment he looks up, his entire understanding of reality completely shatters. There stands our protagonist, wielding a sword glowing with a brilliant blue aura that defies all logic. Javis looks down in horror as he realizes his own weapon has been snapped clean in half. The main character starts mocking him, asking how he even graduated spy school when he telegraphs his attacks and leaves his back wide open like a total amateur. Dropping to one knee, the spy mentally curses himself, admitting he never feared the youngest Steel Guard son, because the rumors claimed the kid was absolute trash. Even after learning the young man was hiding his true talent, it didn't seem to matter since this island is already overflowing with monstrous geniuses. But channeling sword aura at just 16 years old? No way. That is a whole different level of overpowered. That is the realm of legendary figures like Lazakon, or the current ultimate hero, Lavadin. Realizing his weapon is useless, Javis tosses the broken blade aside. He finally understands that his life is legitimately on the line here. The protagonist looks at him and casually proposes they settle this with a classic fistfight instead. Without hesitation, he throws his own glowing sword to the ground as well. The spy is completely stunned that this absolute psycho just voluntarily threw away his massive advantage. The young man extends his hand with a sinister grin, basically giving him the ultimate come-at-me, bro gesture. Javis knows that trying to fight a master of aura barehanded is pure suicide, but he has absolutely no other options. Letting out a desperate battle cry, he charges at the young man with his fists flying. Our boy simply closes his eyes and takes a deep, calm breath. In the blink of an eye, he snaps into a perfect, deadly martial arts stance. The spy raises his fist as it becomes enveloped in a desperate burst of aura. He unleashes his ultimate move, the Breaking Fist of Despair, but our boy responds by releasing the Worldbreaker skill, immediately realizing the ridiculous scale of his power. He looks at the destruction and admits that yeah, that might have been a bit of an overkill. Meanwhile, the spy is slumped inside a massive crater of dirt, coughing up blood and completely traumatized by what just hit him. He watches the young man stroll over with maximum casual energy, his mind racing. How on earth was this supposedly useless here hiding this kind of cheat code level strength? The spy tries to play it cool by asking if his opponent is alright, but as he attempts to stand, he just hiccups and collapses right back down. Standing over him looking cool as ice, the protagonist warns him not to even think about resisting, unless he wants things to get way more painful. Javis clenches his teeth, absolutely furious but completely powerless. He knows this monstrous kid is definitely not bluffing about making his life a living hell. The absolute gulf in their power levels is now brutally clear.
Clutching his shattered arm, the spy can only think, yeah, I am completely cooked. He looks up and asks the young man who leaked his identity, wondering if it was the inspector or the security bureau. The protagonist looks down at him like he's an idiot and tells him he clearly doesn't grasp the dynamics of this situation. I'm the one running the interrogation here, not you. Then the young master goes into a full monologue, questioning why the Empire even cares about this island since Steelguard is only famous for being the place where Lavadin halted the Imperial invasion. It has zero strategic value and no advanced research facilities, so why is the Imperial Intelligence Division wasting high-tier resources sending undercover agents here? What secret are they actually hunting for? And to top it off, they didn't just send some low-level scout. Javis is essentially a fantasy world Lloyd Forger, a top-tier operator. He possesses elite espionage training alongside the ability to manipulate aura, making him a high-ranking knight in disguise. Deploying an asset of this caliber proves the Empire is absolutely terrified of whatever is hidden within Steelguard. Aaron warns the guy that giving him the silent treatment only makes him look 10 times more guilty. But Javis keeps his mouth shut, playing the role of the stoic tough guy. So our MC changes tactics, asking why he's so fiercely loyal when he's just a replaceable tool, questioning if the Emperor actually cares about him. The spy snaps back that it doesn't matter, to which the young man replies that he could easily make him talk, but it would just end horribly for him. The captive gets all dramatic, telling him to go ahead, tear off his nails, rip out his limbs, and do whatever he wants. But the protagonist tells him to chill out, because he has no interest in being a complete savage. He notes that trying to physically torture a highly trained spy is just a massive waste of energy. Instead, this guy casually pulls out a mysterious little bottle. The captive looks totally confused and asks what the catch is. He asks if that is just some random, harmless bug. The young man sighs, mentioning how a certain scary lady would be furious to hear her creation called a mere bug, before explaining these are legendary yin-yang insects. The one trapped in the jar is the yin bug, while the yang counterpart has already been eaten by the captive. The spy's face turns completely white as he demands to know how he could have possibly swallowed it. The clever protagonist reminds him of the drink he carefully checked and deemed safe earlier, proving his defenses were completely bypassed. The agent immediately tries to throw up, but our MC casually tells him to relax, since it is already way too late. By now, the parasite is probably already cozying up inside his brain. He explains that these bugs share every sensation, especially when it comes to extreme pain. And if the yin bug dies, the yang counterpart goes completely wild, devouring your brain from the inside until both host and parasite die. The captive falls to his knees, desperately claiming that this has to be a bluff. He argues that he has never even heard of such absurd magical creatures. But the protagonist simply pulls out a long needle, saying it is better to experience it once than to hear 100 explanations. Before the poor guy can even process the situation, the young man stabs the needle directly into the jar. As the white beetle shrieks, the spy feels as though 1,000 lightning bolts are tearing through his skull, sending him writhing on the ground in pure agony. Meanwhile, the MC explains that the parasite actually feels the pain worse than its twin. And unfortunately for the host, the human brain suffers an even greater amplified version of that pain. The young man then begins executing the precise steps his mentor taught him. Step 1 is a simple poke, which feels like being relentlessly impaled by countless phantom spears. Step 2 involves dunking the jar into ice-cold water. This makes the victim feel completely frozen and unable to breathe, which is far worse than being tortured naked on a snowy mountain. Step 3 is placing it near fire, simulating the feeling of being thrown into a hellfire dungeon, with your flesh melting off your bones. Except all of this horrific damage is happening strictly inside your mind. The protagonist rubs his chin in satisfaction, realizing his mentor was not lying about this insane method, while the spy is left completely broken. Cut to a few moments later, and this tough agent is now fully tame. The broken captive starts spilling everything, admitting he is an Imperial spy, revealing his true name, and submitting to interrogation. The young man asks him directly why he came to Steelguard and what the Empire is plotting. The spy starts singing like a broken faucet, explaining that the Empire is terrified of another powerhouse like Lavadan emerging. He explains that the Emperor is the only one who stands above the heroic rank, and since mythic ranks are lost to history, legendary rank is supposed to be the absolute peak of power. Yet Lavadan was the legendary knight who blocked the entire empire from conquering the continent. That legendary Heart of Steel somehow managed to reach the mythical rank, and to make matters worse, his own son easily achieved a heroic rank as well. The MC basically tells him he already knows the history lesson and demands to hear something new.
The agent explains that merely having a few heroic ranks is not the problem, since the Empire has those too. In fact, they even have a legendary rank powerhouse on their side, so that is not what is making them sweat. The real issue is the absurd probability of a heroic rank son being born from a mythic rank father, which is too wild to be a simple coincidence. The Empire began to suspect that the Steelguard bloodline itself contains some cheat-like genetic trait that churns out these absolute monsters. So the protagonist hits him with a direct question, asking if this matches the Emperor's prophetic prediction. The agent goes quiet and bows his head, which acts as a silent confirmation. The young man presses further, demanding to know the actual intel they gathered. The spy then begins talking up Kiran, the hyped-up golden boy grandson that everyone in the kingdom is talking about. Javis is hyping up Kiran to Aaron, gushing about how insane it is to hit the second rank at such a young age, but our protagonist immediately shuts down the hype train, coldly stating that it is absolutely impossible. The old butler actually agrees, admitting he would be thrilled if the kid even reaches the awakened rank since the family's magical bloodline seems to be diluting with every new generation. But then he locks eyes with our main character and drops an absolute bombshell, confessing that his theory was completely solid at least until this very moment. He openly admits he was dead wrong because this young man clearly inherited the lion's share of that legendary family power. The protagonist just frowns, realizing this supposed spy is not just slightly off base, but completely missing the mark on the truth. The truth is, he can only wield this insane aura because of that cheat code dimensional transaction book he unlocked, which has absolutely nothing to do with genetics, or the fancy inheritance the Empire is investigating. But the real kicker is that the Imperial forces are still actively keeping tabs on his family, which means there is a very high probability that his father's sudden disappearance was not just some random fantasy tragedy. In fact, it might be the sinister reason why the entire Steelguard faction fell in the first place. That vanishing act became the kingdom's ultimate cold case, and our reincarnated hero never managed to crack it even his previous life. Now the pieces of the puzzle are finally coming together, proving the Empire is doing way more than just passive spying. They are actively trying to suppress the rise of a second legendary monster slayer, throwing a massive wrench into the plot that he never saw coming. Meanwhile, his father is busy doing some intense mental cultivation indoors when things go sideways. The old man suddenly lets out a cry of agony, a brutal episode that has been happening way too often lately. He wipes his mouth only to find fresh blood staining his glove. Realizing these martial arts sessions now trigger crippling headaches out of nowhere, the blood is proof that his condition is rapidly deteriorating, and the worst part is, standard rest does absolutely nothing to heal him. He starts to wonder if this is some internal physical trauma he stupidly ignored in the past, or perhaps even a mental demon from his cultivation training messing with his head. Just then, a loyal subordinate interrupts the session, offering a quick apology for the sudden intrusion. But he makes it clear that the situation is incredibly urgent. The family patriarch stands up to ask what is wrong, only to hear the shocking news that his youngest son has officially returned. The father reacts with a calm, unimpressed nod, but the messenger is sweating bullets, explaining that the kid arrived with a shady merchant and somehow unmasked an imperial spy. The patriarch's jaw drops upon hearing that his supposedly weak youngest son has dragged an imperial agent right to their doorstep. Fast forward to the majestic white palace soaring high in the clouds, where a massive drama is unfolding right on the grand steps. Our main character stands tall alongside the warden, while down below his crew bows, a mysterious white-cloaked figure kneels, and a dead body lies sprawled on the cold stone. All of the siblings are standing there with their eyes wide and mouths open, staring in complete disbelief at the grim scene, specifically at the bloody corpse of the old butler lying right there on the pavement. The father examines the lifeless body, quickly realizing that this imperial agent is indeed gone for good. The young master immediately bows, offering his deepest apologies for failing to keep the target alive for questioning. The patriarch waves it off, telling him there is no need to apologize and urging him to go get his injuries treated immediately. But the stubborn young man insists he is perfectly fine and ready to report. Seeing his resolve, the father demands to hear the entire story of what went down. The protagonist turns to the mysterious hooded figure beside him and introduces him as the elite merchant who deals in raw mana stones. This hooded trader is just standing there looking cool, keeping his eyes closed like a typical high-level NPC. Meanwhile, the patriarch mentions that he has actually heard of this merchant's reputation before. The young master explains that they met up late for their transaction, but the moment they hit the road, he felt
felt a chilling presence tailing them. The onlookers are whispering in confusion, wondering why on earth an elite spy would tail a simple merchant all the way to their territory. The protagonist explains that he intentionally lured the spy into a secluded area to confront him, which is when the guy immediately drew his weapon. The father asks how his son could possibly identify the intruder as an Imperial agent so easily. In response, the clever young man pulls out a folded piece of parchment. He calls over the family attendant to deliver the evidence directly to his father. The entire courtyard freezes in absolute silence, waiting to see what is written. The patriarch scans the document, humming thoughtfully before looking up with a serious expression. He confirms that, just as his youngest son claimed, this dead knight was indeed a spy sent by the higher-ups. Hearing this, the hot-headed sibling completely loses his mind, demanding to know if the shocking details written on that paper are actually the truth. Laveden explains that this is actually a secret cipher used by the Imperial Information Department, a shady code he has encountered before back when Aaron was just a kid. The eldest brother chimes in, desperately asking if it could all just be a massive coincidence or some random copycat. But the patriarch just shuts him down with the ultimate disappointed dad look. The sheer tension in the room is enough to make even our main character stay dead silent. The family head stares dead into his oldest son's eyes, asking if it seems like he is actively trying to hide this intel from the Empire. The older brother immediately gets defensive, stammering that the Empire is obviously a threat they need to crush. But the patriarch cuts right through the noise and asks if that is really his true motivation. Although the son tries to play it cool, his father is already reading him like an open book. He laments how some naive fools always expect the best-case scenario, no matter how grim the reality is. It is like assuming a storm is impossible tomorrow just because the sun is out today, which is fine for average civilians. But he looks at the oldest son and notes that his younger brother does not think so naively. If there is no rain, a true leader prepares for a devastating drought. He looks his hair in the eye and asks if he finally understands. The defeated son sighs, looking down at the floor, and mumbles that he gets the message. The family head then praises our protagonist for his stellar work, but the young man plays it humble, claiming he just stumbled into catching the spy by sheer luck. Meanwhile, the older sibling is just standing off to the side, grinding his teeth in absolute unadulterated fury. He scowls, mentally cursing his sibling because once again, his little brother just made him look like a total clown in front of their dad. The scene then cuts to our boy's bedroom where he is chilling on his bed, genuinely stunned that they actually locked him up in there. The guy has a single tiny scratch, yet everyone is acting like he is 1 foot in the grave. Healing potions after every meal and mandatory checkups are the new normal, all personally ordered by his overprotective father. Then, our protagonist turns to his subordinate Javis. He asks the man exactly how long he plans on wearing that creepy mask. The subordinate pulls it off, staring at the disguise in complete disbelief. He has only spent a single day working with our main character, yet the poor guy keeps getting hit with shock after shock, from the young lord's monstrous strength to this entire undercover spy operation. Watching his follower closely examine the disguise, our hero casually warns him to handle it with care, since that item is basically his ticket to staying alive. If he ruins it, he is out of luck, because the young master can never replicate that exact face again. The subordinate is completely puzzled at first, but then the dark reality hits him. The mask is crafted from actual human skin. He completely freezes up, his hands shaking like crazy before he drops the mask in absolute terror. Our boy just watches him lose his mind and calmly reiterates that dropping his literal lifeline is a terrible idea. The guy manages to pull his shattered sanity back together. He asks why the young master is constantly concealing his overpowered magic and combat skills. The young man shrugs it off, noting that he is only at the 5th rank and people are already treating him weirdly, so showing his true level would be madness. He tells the servant plainly that there is only so much pressure a chisel can apply before the stone itself shatters. But the servant disagrees, arguing that the young lord is a direct descendant of the legendary Steelguard family, pointing out that he has every right to flex his power on everyone in this fantasy world. The subordinate gets a mischievous look like he is about to pitch a crazy idea, but our hero shuts it down instantly. He firmly tells the guy to leave his arrogance at the door, and asks if he genuinely wants to become a walking target that attracts the hostile empire's unwanted attention. The servant backs off immediately, realizing he crossed a line. Then, the main character pulls out a small glass vial containing a strange creature. There is a wriggling larval slug slithering inside of it. He flashes a smug grin, silently reminding the man that his life is already completely in his hands. The servant turns pale, knowing he has absolutely zero leverage in this negotiation. He reluctantly hands over the fabricated spy report he drafted. The document describes our lead as a useless nobody with zero progression, which was the plan, but he still acts playfully offended by the harsh insults. The detailed dossier updates the status of everyone in the household except for the female knights.
It seems everyone except our protagonist is excelling, and as he reads through the report, his companion complains about the brutal insults. Javis immediately gets defensive, pointing out that staying under the radar was actually Arun's genius idea in the first place. The young man counters that hiding a lie requires sandwiching it between truths, because playing too dumb is a dead giveaway in this game. The spy offers to tweak the official report to rank our protagonist around 6th or 7th instead of making him look like complete garbage. But when the main character questions how he's supposed to transmit intelligence without a designated communications officer, the informant reveals he has a reliable contact stationed right in Acadio. Our boy basically reacts with a simple, "Alright, neat. Sounds like we've got a little road trip on the horizon." He sends the man packing, but internally, he's left wondering if this is a massive gamble or if the spy actually has potential as a double agent. The young man decides to keep a close eye on him, figuring that if the guy ever tries to defect back to the Empire, he can always rely on that handy little parasite trapped in the jar to take care of business. Just as the informant slips away, the protagonist catches the sound of approaching footsteps. The door opens and his father, Lavadin, steps into the room. The legendary patriarch asks him how he's holding up. This completely throws our MC off, leaving him visibly stunned since this level of paternal concern never happened in his past life, nor his current one. He's far too accustomed to a cold, distant relationship with his old man, so having the intimidating warrior pull up a seat right next to him on the bed feels entirely surreal. The young man quickly puts on a bright face, assuring his dad that he's fully recovered thanks to all those high-grade potions. He even tells him not to stress about delaying their upcoming departure. The father falls silent for a brief moment, absorbing the words. Then he gets straight to the point, revealing they successfully tracked down the rat's hiding spot. Apparently, his elite squad worked through the night, discovering the operative was masquerading as a merchant, which means they are beefing up security around the estate. Still sitting close, the father admits that this breakthrough was entirely thanks to his son's quick thinking. The protagonist tries to play it down and brush off the praise like it's no big deal, but the older man cuts him off, stating that while the achievement was massive, it doesn't give the boy a free pass to recklessly throw himself into danger. Losing his son is simply something the father refuses to let happen. The young man sits there staring at his parent, his mind instantly comparing this moment to his previous life. In his past life, the patriarch was a freezing, distant figure with an expression carved out of solid stone. But the man standing before him now seems like an entirely different person, and that is when a sudden, heavy realization hits him like a truck. During the tragic downfall of the Steel Guard, he could recall the face of every single person who stood on the battlefield. His siblings, his allies, everyone was accounted for, yet his father was nowhere to be found. Since the head of the house vanished 2 years before the academy days, his only memories of him were from his earliest childhood years. So this entire time, our hero had completely misread him, maintaining a cold distance, only to realize now that he had judged the old man all wrong. His father breaks the silence, noting that given how the young man has been handling himself, he should survive the capital just fine, though he still needs to keep his guard up. The protagonist looks back with a trace of quiet melancholy, knowing that his father is actually the one who needs to watch his own step. The old man notices his intense gaze and asks if he's feeling unwell or harboring a hidden injury. Our boy snaps back to reality, quickly waving away the concern. He flashes a huge smile and a thumbs up, acting completely fine while claiming he was just listening intently. Internally, he's facepalming for almost spilling the beans about the future, realizing that trying to explain regression would make him sound completely insane. So he keeps his mouth shut, resolving to fix the impending doom all by himself. Fast forward to the family vault, where our main character and his father are standing right before the heavy doors. Thanks to his recent heroics, and the fact that he's heading off to the academy in a few days, his father decided it was time to hand over a proper reward. Naturally, our cheeky protagonist immediately requested access to the family's secret vault, which brings us to the exact moment. The patriarch swings the massive doors open, granting him exactly 1 hour to explore the treasures of the inner sanctum. The young man is secretly hyped out of his mind, but he plays it absolutely cool on the outside. The father notices his enthusiasm and asks if he really loves the vault this much, mentioning that if he just wanted some spending money, he could have just asked. Hearing this, he turns around and instantly picks up on the slight tone of disappointment in his father's voice. After all, if anyone else in the household had the chance to make a request to the Lord, they would have begged to be trained by the legendary heroic figure known as the Night King himself. Yet here he was, bypassing top-tier training just to browse the family inventory like a kid in a candy shop. But Arun just flashes a charming smile, waves off the treasure, and claims he has zero interest in gold, claiming he just wants to look around. Naturally, our protagonist feels a tiny pang of guilt for pulling this stunt.
He even sends a silent, cheeky apology to his dad in his head. After all, this guy is technically lying through his teeth since he already remembers this vault like the back of his hand from his past life. Lavadin lets out a soft chuckle, thinking it is a noble attitude. The old man heads outside to wait, leaving the young man completely unsupervised in the family treasury. Our MC is finally reunited with shelves loaded with legendary loot that he remembers like old friends. He strolls through the aisles, casually browsing some extremely rare artifacts. This guy is not necessarily looking for the most expensive items, but rather the ones with unique fantasy traits. He soon spots the commander's shield, a royal artifact embedded with morale-boosting magic powerful enough to rally a whole army. The young man takes one look at it and immediately clocks the dirty politics behind this gift. The king gifted them a shield instead of a sword because they were expected to play defense and protect the crown, not fight for their own glory. His grandfather eventually figured out the scheme and hid the useless hunk of metal deep in this vault. That is when he stumbles upon his grandfather's actual combat gear. We are talking a sleek black shield and a classic kimono. Alongside them sits a legendary sword called Dark Sky, featuring a narrow blade and a striking red and gold hilt. The main character mentally accesses his game-like system inventory, only to realize that his storage space is almost completely maxed out. His left eye glows red as he boots up the interface to inspect the stats. The screen shows 763 out of 1,000 slots are taken. Time for an upgrade, so the young man drops 200 coins to reach level 2. He then tosses in another 500 to bump it up to level 3. This guy almost mindlessly blows 1,200 more coins on level 4 before snapping back to reality. He stops himself right there, reminding his inner gacha gamer not to waste cash even if he is loaded. The newly upgraded pocket dimension looks like a dusty, dingy room with a creaky wooden door and a cold stone floor. Needless to say, our protagonist is completely unimpressed considering the small fortune he just spent. He picks up the legendary blade to scan its item description. It is forged from eternal dark steel, took a master blacksmith over 100 days to craft, cannot be broken even by an enhanced martial arts aura, and holds the spirit of its former master. The young man grins, confirming his biggest theory that his grandfather was also a user of this system, and a dimensional traitor, and this weapon had by the old man's side since the very start of his journey. The main character sets the weapon down, completely satisfied with his discovery. But then his smile completely fades. He got so caught up in the loot that he almost forgot the real reason he snuck in here. He begins hunting for the dimensional traitor ledger, knowing deep down that he absolutely has to destroy it. If any of his power-hungry siblings get their hands on this, the family will spiral into chaos, just like they did in his past life. And he is definitely not letting history repeat itself. A few minutes later, our boy is tearing through the treasury like a man possessed by a speedrun demon. He checks every single shelf, every dark corner, and every tiny crevice, but still comes up empty-handed. The legendary transaction log is straight up ghosting him. This guy is starting to get seriously desperate now. He crouches low to inspect the bottom cabinets, and then our proud young noble literally to the floor. He goes belly down, reaching his arm deep under a dusty shelf to grab some mystery item he spotted, grunting and getting covered in dirt in the process. Finally, his fingers brush against something solid and lock onto it. For a split second, his heart skips a beat thinking this is the jackpot, but nope. It is just a strange black egg chilling under the furniture. It is shiny, weirdly heavy, and looks almost metallic, like some sort of beast-taming fantasy drop. The young man stares at this bizarre egg with the most bewildered look on his face, deciding this is definitely not his problem today. He just shoves it right back under the dusty shelf like it is someone else's science project, because he has much bigger fish to fry. After completely destroying the organization of the entire room, he finally accepts the harsh truth that the ledger is simply not here. Honestly, this is absolute jackpot news for Aaron, because it means he is the sole player with a monopoly on this cheat-level spatial exchange system. The young man lets himself enjoy a quick smug grin over his massive monopoly, but the vibe check lasts all of 2 seconds before his brain locks onto the next burning mystery. Like, how did he even pull off this reincarnation time travel stunt in the first place? And how did he get linked to this overpowered system? His only clue is that sketchy blue-violet wish bookmark, complete with a fancy-looking talisman. He vividly recalls seeing this exact item right before his previous life faded to black. While bleeding out in absolute agony, the memories were a complete blur, but he is fairly certain he desperately wished for a second chance. He also recalls wanting to monopolize the spatial trade, but there is a major catch. The magic bookmark only grants one wish, not a double feature, so the math is definitely not mathing. Our protagonist just stands there, trying to connect the dots of this fantasy mystery. He absently scratches behind his ear as if that will magically shake loose some hidden memories, but finally decides to throw in the towel, because we are definitely not cracking this case today.
Since he is already chilling in the family vault after making this long trek, the young man figures he should at least loot something useful before heading out. He strolls back through the dusty shelves, his eyes window shopping through the massive treasure hoard. He passes right by his grandfather's legendary sword, which looks like it belongs in a high-tier dungeon raid. The young mage pauses to size it up for a quick second, but he quickly shakes his head, realizing it is way too flashy and practically screams, "Look at my main character energy." He glances over at various magic artifacts lying around, mentally calculates if they will help him level up, and ultimately decides he can pass. Next, he spots a shelf loaded with books and wonders if his grandfather's old research journals might contain some valuable lore or cheat codes. Right on cue, that weird black egg from earlier decides it is time to make a dramatic comeback. It literally wobbles out from beneath the cabinet all over again. The thing rolls right up and nudges his boot like it has a personal vendetta against his personal space. He stares down at it completely dumbfounded, knowing for a fact he wedged it deep under the furniture, yet here is this legless object acting like a clingy puppy. Then it suddenly clicks. This secure vault belonged to his legendary grandfather. As the most famous spatial merchant to ever live, it makes total sense that he would keep bizarre, unexplainable items lying around. This time, actually intrigued, our protagonist picks the egg back up. He boots up his system interface and attempts to scan the item info. The HUD returns a completely blank screen with zero details. Now this really gets his attention, because even though his system is only at level 1, it should still show something. It can usually analyze almost any low-tier drop he comes across. Since it is drawing a total blank, it means this mysterious egg belongs to a much higher dimension than anything he has ever encountered. He hoists it up to eye level and triggers his cheat skill, the Eye of Insight. His left eye flashes a sharp crimson as the skill activates, and the exact millisecond he reads the hidden stats, his face completely drops, and while we do not get to see the item description yet, his reaction proves this egg is a game changer. Smash cut to the next scene, and the young master is preparing to leave the Steelguard mansion to attend the capital's Royal Academy. In his original timeline, this departure was basically a happy celebration for everyone who wanted to get rid of him. The servants were whispering about finally being free of the family trash, giggling behind his back. A couple of girls gossiped that a loser like him would never change, calling him dead weight the family was better off without. He remembers walking through those sneering crowd dynamics feeling like absolute trash, fully aware that nobody would miss him. But in this new life, the vibe is entirely different. The crowd sending him off looks genuinely sad, wishing him safety and begging him to visit soon. He waves back at everyone with a genuine smile, feeling surprisingly touched by the warm send-off. He reflects on how wild it is that he went from the most hated guy in the mansion to the household's beacon of hope in just a few weeks. The young noble takes a quiet moment to feel proud of how much he has turned his reputation around. His older sister pulls him aside for a private chat while the servants finish loading up his carriage. She asks if he is actually excited to be heading out on this journey. She gives him a warm, sisterly look and reminds him that he is going to be gone for 4 long years. He chuckles and brushes it off, promising her he will be back for the holidays, so there is no need to make a fuss. That is when she goes into full overprotective sister mode and starts rattling off a massive checklist. She lectures him to stay healthy while traveling, wash his food, avoid letting his laundry pile up, mind his manners, and stay out of trouble. He just nods along patiently, letting her finish her loving rant. She smiles softly, admitting she knows deep down he will be perfectly fine. Still, she cannot help but worry because he is the baby of the family, and that is just standard older sibling behavior. She then grabs his hand and drops a small pouch into his palm. It was tied directly to Edrin's palm with a delicate gold thread. Looking at the cash nervously, he tries to politely decline, reminding her that his family allowance is already more than enough. She simply waves off his concerns, insisting she heard it might come in handy for his journey. The young man offers his genuine thanks, but as his brain finally processes the situation, his face instantly freezes. Wait a minute, his sister shouldn't have this kind of gold just sitting around, so where on earth did she get it? He takes a much closer look at her this time around, and immediately spots that something very important is missing. That signature ruby pendant she always wore around her neck is completely gone, and suddenly everything clicks as he realizes exactly what she sacrificed for this cash. Honestly, this makes me start to seriously question my own family dynamic. Like, is a sibling actually supposed to be this supportive and loving? Because the one I got at home just raids my fridge, steals my food, and screams at me all day long. Pretty sure my parents received a defective sibling model. Cut to a few moments later, and our protagonist is sitting inside the carriage, staring silently down at the small pouch his sister handed him. He feels absolutely terrible about the whole thing, as it doesn't take a high IQ genius to connect the dots and realize she sold her favorite ruby pendant. She pawned it just to fund his trip, and while it logically wasn't sacred heirloom passed down through generations of a legendary clan, it still hurts.
There is no logical reason for this to weigh so heavily on his conscience, yet it strikes a deep chord anyway. He leans back in his seat, crosses his arms, and tries to rationalize the situation, telling himself he already knew how much she adored him. But then he remembers the absolute chaos she is currently dealing with back home. The Steel Guard is completely lacking a proper matriarch right now, so Karen basically had to step up and shoulder all that responsibility herself. She likely felt it was her duty as the oldest sibling to send him off with proper support, even if it meant sacrificing a treasure she genuinely loved. That heavy realization just settles deep in his chest, letting out a slow sigh. The young man realizes that this massive burden of responsibility should be his to carry, not hers. He quickly shakes his head to stop the emotional spiral, reminding himself that he has zero time to drown in self-pity when he needs to prepare for the challenges ahead. To distract himself, he pulls up his magical system interface to check on Seok-yoon and see how their little business venture is progressing. The chat log opens up, and it is already looking like an absolute train wreck. His partner has only managed to transfer a pathetic 30 coins in the first transaction, followed by a measly 22 in the second. Naturally, our main character is immediately infuriated by this lack of efficiency. He calls the guy out directly, telling him he is wasting precious time. The poor partner starts stammering excuses about the automatic exchange systems, and whines about endless client calls, trying desperately to justify his slow progress. But the young man only grows colder and more unimpressed with every pathetic excuse thrown his way. As the slacker continues to defend his terrible business performance, our boy doesn't even bother to argue with him. He simply pulls up their binding contract interface and casually raises his own cut from 80% to 83%, leaving the other guy with a pitiful 17%. The underling winces in pain as he watches the system update the contract terms in real time, but he is completely powerless to stop it, because this contract is strictly enforced by the Dimensional Exchange Center itself. That means zero loopholes, absolutely no wiggle room, and no way out. He sits back, thoroughly pleased with his work, reviewing the absolutely gorgeous terms of this predatory agreement. The poor guy agreed to obey his every command, keep their entire operation top secret, and forfeit 80% of his profits for a century just to avoid getting killed. We are talking about 100 years of literal corporate slavery in a fantasy setting. Honestly, Lloyd Frontera would shed a tear of pride seeing this level of peak exploitation. And the absolute best part of this setup is the subordinate has gotten so addicted to the easy wealth and luxury that he wouldn't dare quit even on a tiny cut. The young man smiles, realizing he has basically secured an infinite cash cow that keeps on giving. Just then, his system partner actually manages to deliver something useful for once. He located the rare skill book our main character has been looking for. It is a legendary technique called Evangeline's Breath, created by a mythical swordmaster from Earth 3-88-4 who conquered an entire otherworld all on her own. The backstory is incredibly badass, as she got so annoyed that every martial arts style was designed for men that she built her own female-centric system, discovering something mind-blowing in the process, though the description cuts off right at the good part. Aaron is naturally dying of curiosity to see what kind of high-tier secrets she managed to dig up, so this guy decides to activate his Eye of Insight, hoping to scan the details and pull up some sweet hidden stats. But nope, he hits a total brick wall as the system refuses to show any extra data. Left with no choice, he hits up Seo Kyung to get some actual answers. The merchant cheerfully explains that anyone trying to learn from this manual needs to be at least at the 3rd level of cultivation, just to open the first page. Our boy immediately snaps back, demanding to know who exactly is being called a low-tier cultivator here. His contact clarifies that if someone cannot even channel basic sword chi yet, they are pretty much stuck at level 3 by default. Hearing this, the young man goes dead silent for a moment, before telling the guy to shut his mouth, since his own internal energy is literally sitting at level 3 right now. This sends the poor merchant into a mini breakdown, practically crying as he asks whose fault that even is. Putting that aside, he asks if this technique is actually stable, because the last thing he needs is a cultivation method that blows up his meridians. He is quickly reassured that the flow is super gentle and flexible, meaning near zero risk of internal injury, which is good enough for him. The broker adds that sourcing this manual was a nightmare, requiring him to call in favors from his entire network of shady contacts. In fact, tracking down anything of higher quality in this market would be practically impossible, so the main character asks about the status of the other rare texts he commissioned him to find. The dealer explains that he is currently waiting on a few high-profile sellers to respond to his inquiries, and he demands that the merchant forward them the exact second
second they land in his hands. Then he just straight up hangs up the call while the poor guy is in the middle of trying to negotiate the interest rates again. But of course our protagonist has already ghosted him. Now alone he sits back holding the manual in his hands and feeling genuinely satisfied with his new acquisition. The writing is incredibly clean, and the translation of the ancient texts is top tier. Plus, the martial arts technique itself seems like the perfect match for his current build. He stands up, strolls over to where his sister is lounging, and presents the book to her with both hands like a true gentleman. She looks totally caught off guard, asking if he actually bought this for her and insisting he did not have to go through the trouble. He just flashes a warm smile, telling her that while this gift might seem a bit random, there is a method to his madness, and she will understand exactly why he gave it to her once she starts practicing this secret art. She promises she will take it seriously and gives him a heartfelt thank you. Looking at her, the young man realizes she has absolute cheat code tier talent, far surpassing what he had before his reincarnation sent him back in time with future knowledge. He can already envision her future self rising to become a legendary knight of immense power, and he knows that if she had only been given the chance to unlock her potential in his past life, the Steelguard faction would have never fallen to pieces. Of course, nothing is guaranteed since reaching the peak of swordsmanship requires way more than just raw, natural talent, but he knows deep down that she will not waste a golden opportunity when it is handed to her on a silver platter. He starts plotting all the other ways he can boost her stats down the line, maybe even granting her access to the system. Perhaps some high-rank cultivation manuals or top-tier mana stones to supercharge her magic, but he has to pace himself. Timing is everything in this game, and rushing the process will only ruin her foundation. The main character claps his hands together, feeling pretty damn good about his mentoring skills. He turns to leave but abruptly stops as he remembers one crucial piece of business he left unfinished. Spinning back around, he looks at the crowd that has gathered to send him off on his journey. He points two fingers at his own eyes in the classic gesture of absolute vigilance, before slowly pointing them right at Damon, giving her the universal "I have my eyes on you" signal. Then, for dramatic effect, he slowly drags his thumb across his throat with a deadpan expression, warning her not to do anything stupid while he is gone. Otherwise, she will definitely have to face the music once he returns. With the warnings issued, the carriage and the cavalry finally hit the road. Meanwhile, sitting comfortably inside his carriage, our boy goes into full protagonist mode, reflecting on how much his life has changed compared to his previous run. In his past life, the academy was basically a slow, depressing death sentence, but now this guy actually has his life together. He successfully repaired his broken family relationships. The locals no longer look at him like he is absolute trash, and his leveling up progress has been so insane that the gap between his past self and current self is about to get even more ridiculous. But right as he is enjoying this epic internal monologue, he gets a sudden notification ping from his trusty contact. The assistant drops the news that the elusive seller Arun has been tracking for ages has finally hit him back. The main character immediately orders him to patch the call through without wasting a single second, and the moment the connection goes live, he is absolutely hyped out of his mind. He pulls out a pitch-black egg from his inventory and checks its system info window. Turns out it is a legendary Bulgasari egg, a mythical monster destined to hatch into an absolute force of pure chaos. The system description is completely wild, showing that while it starts as a useless, fragile hatchling, it constantly grows until it becomes an unstoppable metal-eating beast that can trigger actual natural disasters. However, this creature is fiercely loyal to whoever raises it, meaning if you train it right as a beast tamer, you have the ultimate ride-or-die companion. It is literally like holding a pocket-sized natural disaster right in the palm of your hand. Right then, his ally sends over a background file containing all the dirty details on the seller, and the young man dives straight into the intel to see who he is dealing with. The seller goes by the name of Henry. He is an animus hailing from System 4, a level 4 trader who can hold his own in a fight, currently sitting on a modest stash of 418 coins. Our protagonist immediately smells something fishy, wondering why on earth a high-tier guy from System 4 is slumming it in Channel 1. He digs deep into the Exchange Center transaction logs and finds his answer faster than expected. It turns out the guy is a mid-tier hunter ranked around 3,800 who has been blowing all his hard-earned dungeon loot on gambling. The main character lets out a smug grin, because this negotiation just became a whole lot easier than he anticipated. He taps the video call button, only for the seller to answer shirtless and clutching a bizarre monster horn, like he is caught in the middle of some sketchy ritual. The dude radiates pure arrogance right off the bat.
mocking how the rookie from System 1 finally decided to show face. But our clever protagonist couldn't care less about the attitude and simply demands to see the goods. The dealer pulls up a massive guide titled The Tamer More Monstrous Than Monsters, a legendary manual penned by the King of Beasts himself, spanning 666 chapters of ultimate taming techniques. However, the young man is only interested in purchasing Part 215, which specifically covers the Bulgasari beast, but the merchant shuts down that proposal immediately. He claims that splitting the set is out of the question and he refuses to sell single chapters. Instead, he demands to sell all 14 volumes he owns as a bundle for a whopping 2,000 coins. The main character sits there thinking this guy has absolutely lost his mind if he expects him to shell out 2,000 coins just to hatch a single egg. He refuses to budge an inch, keeping his cool composure. Seeing the resistance, the seller starts putting on a desperate hard sell routine. He hypes it up as the legendary text that birthed the Emperor of Beasts, rambling about its incredible value, and throwing out classic, used car salesman nonsense. The young man instantly shuts down the garbage pitch, pointing out that these manuals were written long after the guy became emperor, so that entire sales pitch is completely logical garbage. He counters the deal by offering a clean 150 coins for only Part 215. The seller fires back, arguing that the complete set of 666 parts is valued at over 300,000 coins. He insists that owning 14 consecutive volumes counts as a premium set, which fully justifies his high price tag. The main character admits to himself that this point actually makes some logical sense, but he is definitely not the type to let some random trader walk all over him in a deal. So he decides to drop a metaphorical bomb on the negotiation table. He casually offers to pay just 100 coins if the guy simply makes a copy of Part 215 for him. The merchant completely loses his mind at the suggestion of piracy. He starts screaming about the original author's blood, sweat, licensing rights, and the sanctity of intellectual property. Meanwhile, our protagonist just sits there watching the screen, wondering if the man is about to have an actual stroke from anger. But then, the young man takes a closer look at the display. He notices the official copyright watermark stamped on the cover, and it suddenly clicks that this is actually a massive deal in the system. The system's exchange center regulates those copyright tags directly with zero tolerance, and if anyone is caught selling bootlegged copies of marked materials, they face a permanent ban, and the system will confiscate every single coin they own. He quickly apologizes, claiming he genuinely missed the watermark on the cover. The seller continues to rant about how the admins are aggressively cracking down on copyright violations lately. Since copying is completely off the table, the clever MC has to pivot his strategy. He regroups and drops a final ultimatum of 200 coins for Part 215, telling him to take it or leave it. The trader goes dead silent, clearly weighing the offer in his head, and the young man casually hangs up the call, wearing a smug smirk that says he has already won. Since he already knows exactly how this plays out, it all runs like clockwork. Henry shoots over a fresh invitation almost instantly. This desperate merchant tries to push the price up to 250 coins, but Aaron doesn't budge even a single inch. Henry is visibly sweating now, grumbling about how selling off individual pieces will absolutely ruin the value of the rest of his inventory. But the desperation is written all over his face, and he eventually caves in, agreeing to the bargain price of 200 coins. Our clever protagonist is throwing a party in his head because he already knew this merchant was backed into a corner. The poor guy only has about 400 coins to his name, traveled all the way to System 1 to recover his gambling losses, and held zero leverage in this negotiation. 3 notifications suddenly flash on his screen, showing 180 coins spent on Part 215. He even gets 27 coins in cashback, thanks to some sweet VP discount he had active. To top it off, a system notification warns him that this exclusive knowledge can only be used inside the exchange center or directly integrated into his mind. The young man absorbs the data instantly and starts scanning through the newly unlocked information. As it turns out, this Bulgasari beast starts off as a mere regional level threat, but with the right leveling up, it can scale to national, continental, and theoretically planetary levels of pure destruction. Taming this monster is a brutal A-rank challenge, but its rarity rating is a straight-up godly S-rank. Our hero just stares at the mysterious egg in his hand, completely dumbfounded. He realizes he has been casually lugging around a potential world-ender without even knowing what the heck it actually was. The shell catches the dim light, shimmering with a deeply ominous, magical glow. This guy actually flinches back a bit because a planetary-level threat is genuinely terrifying, even for someone as overpowered as him. A few moments later, he is sitting down, carefully reading through the taming guide. Now, everything regarding the legendary King of Beasts title finally clicks.
and he hypes himself up, confident he made the absolute right call buying it. But reality hits hard when he reaches the hatching manual, and oh boy, this is definitely not a simple tap-to-hatch mobile game situation. It turns out the Bulgasari is classified as an imperfect organism, which is just a fancy way of saying this beast needs DNA from another creature just to wake up. We are talking about saliva, blood, mucus, or pretty much any bodily fluid you can think of, and the actual care instructions are absolute nightmare fuel. There are entirely different rearing methods for day and night, requiring ridiculously specific conditions. Nobody in the entire System 1 could pull this off without going insane or killing the creature, but our protagonist is fully locked in. He realizes the most critical factor is the quality of the initial genetic material he feeds the egg, as that will determine how broken its final stats can get. He needs something insanely powerful to turn this creature into an absolute menace, and his mind immediately jumps to magical beasts. These creatures exist even in the trash-tier realms of System 0 and System 1. The local amateurs just call them spirits because they do not know any better. He opens up the shop catalog and sees beast parts selling like crazy, categorized into human, earthly, heavenly, and some mysterious classifications above that. The main character stares at the options, but is smart enough to realize he might make the wrong choice. That is when inspiration strikes, and he remembers he has the perfect expert to consult. He contacts Suk-hyun, but before the young man can even finish explaining the situation, Suk-hyun is already losing his mind, asking if he is about to be forced into taming some wild beast himself. The main character tells his friend to chill out and stop panicking. He is not foolish enough to hand such a critical task to someone who has not even unlocked inner cultivation yet. Instead, he just asks his buddy to take a quick look at a file. He forwards a curated list of high-tier beast parts he had been browsing earlier. Every single item on the list is neatly ranked by its combat power potential. Suk-hyun opens the file and actually looks impressed for once, calling it a solid list, before breaking it down like he is giving a TED Talk. He explains that while the 10,000-year-old ironmouth turtle has great blood for cultivation, it is ultimately just a very old turtle. The real powerhouses on the list are the bloody fire dragon and the 1,000-year-old bear, both of which will absolutely wreck anyone. Our protagonist cuts straight to the chase and asks which of the two is the superior choice. Suk-hyun doesn't even hesitate, calling the bloody fire dragon the winner without a contest. He explains that the creature is what a basic serpent becomes after thousands of years of intense cultivation and training. A dragon is a dragon, plain and simple, and a mere bear cannot compete with that legendary status. Our boy thanks him for the valuable intel and is just about to hang up. Suddenly, Suk-hyun starts stammering over the call. He awkwardly brings up how he had to pay for the rare skill book out of his own pocket, but before he can finish his sob story, the young man cuts him off mid-sentence and bluntly asks if it actually hurt his wallet. Seok-yoon instantly goes pale, trying to backtrack on his words before our main character, Irin, catches on to his little scheme, but our boy is already one step ahead, demanding to know the exact price of the book. Defeated and outmatched, the broker reluctantly admits the total came out to 30 coins. He immediately tries to justify the markup, claiming he was in a massive rush and didn't have the time to haggle for a discount. The young man narrows his eyes, immediately calling out the lie because, like the paranoid genius he is, he already ran a quick database check on the price. The merchant just sighs, realizing it's impossible to lie to him anyway since he'd just figure it out and cancel the purchase altogether. Feeling surprisingly generous, our protagonist pulls up the system interface to adjust their contract. He graciously restores the broker's cut back to its original rate as a reward for finally telling the truth. Flashy smile and all, he casually asks if they are officially good now. The merchant quietly agrees while screaming on the inside, fully aware that he just got completely played by a teenager. He promises to call whenever he needs another item, casually dropping the bombshell that if the broker doesn't answer within 10 minutes, he gets hit with a heavy penalty. The poor guy has no choice but to accept his miserable fate under this demonic contract. Now that he has secured a reliable expert opinion, it is time to make some moves. Our boy doesn't waste a single second of his precious time. He immediately purchases the high-grade fire dragon blood from the system shop. Now, he stands there holding this expensive glowing bottle in one hand and the mysterious beast egg in the other. Looking back and forth between them, he wonders if this will actually work, considering the egg has been collecting dust in a vault for a decade. Shrugging it off, he decides to go for it and drips a few drops of the liquid onto the shell, which instantly hiss and evaporate. It reacts immediately, sizzling exactly like cold water hitting a scorching hot pan.
Suddenly, the entire surface begins to pulse with a deep, intense scarlet glow, and the main character's face absolutely lights up with excitement. It actually worked, and he is low-key in awe that this legendary creature stayed alive inside his grandfather's dusty old vault for so long. This makes him wonder what kind of crazy high-tier entities his grandfather was trading with to secure a beast from System 4. But since he has absolutely no clues, he decides to put that family mystery on the back burner for now. Suddenly, a tiny, muffled sound echoes from inside the shell, sounding like a soft chirp. Our boy instantly tenses up, holding his breath. He quickly relaxes when the reaction settles down, relieved that the egg didn't reject the blood and die, but instead enjoyed the premium dragon juice. Now the only thing left for him to do is wait and watch. Time passes quietly as they travel along the road. Their carriage rolls past a beautiful scenic lake framed by massive mountains in the background. The entire journey is giving off some seriously peaceful, slice-of-life vibes. Not wanting to waste any precious downtime, our boy begins his cultivation training right then and there. But just as he gets into the zone, the beast egg suddenly starts violently shaking. Tiny cracks rapidly spread across the surface, and dark smoke begins to seep out of the fissures. The young man leans in close, absolutely buzzing with excitement and anticipation. He is already picturing a terrifying, planetary-level boss, a legendary living disaster ready to wreck the world, the absolute fearsome nightmare known as the Bulgasari of System 4, ready to burst forth and unleash absolute chaos upon the land. And instead, out pops the absolute smallest, most wide-eyed little creature you have ever laid eyes on. He is internally screaming at just how ridiculously adorable this supposed world ender actually is. But then a sudden question pops into his head. Why did this thing hatch so early? However, looking at those big, innocent eyes staring back at him, he decides to let it go. Honestly, who cares about the timing when your new pet is this damn cute? A few moments later, our protagonist finally stops gushing over his cute new pocket-sized murder pet. Now is officially time to get down to serious beast-taming business. Without a second thought, he draws his blade and slices his own palm, letting the fresh blood flow. He then holds his bleeding hand out to the newborn creature like he is offering a tasty snack. According to the system guide, this species doesn't have normal feeding habits. Instead, mothers of this creature feed their offspring with their own blood. By getting it hooked on his blood early, it will imprint on his scent and form a lifelong bond, suppressing its natural urge to destroy everything. Aaron realizes their aggression gets dialed way down, making these fantasy beasts way easier to control in the long run. The little guy goes at it with pure enthusiasm, though maybe he's being a little too eager for his own good. Our main character watches calmly at first, amused by the scene, but then he starts realizing this tiny menace is chugging an alarming amount of blood at a concerning speed, forcing him to intervene and say, "Okay, buddy, that's enough." Grabbing the beast by the scruff to pull him back, he internally notes that he desperately needs to figure out a more sustainable feeding method before this adorable little monster accidentally kills via blood loss, which would easily be the most embarrassing way to go in this other world. Once things finally settle down, the young man puts exactly 0 brain cells into his next decision, and goes with some top-tier genius logic to solve his problem. "Since you're a mythical Bulgasari, how about I just name you Sorry?" The new pet immediately squeaks in obvious disapproval, looking like he just got named dog, but the poor little guy is stuck with it. Soon enough, it is time for the traveling escort party to take a quick break. They halt to eat and stretch their legs, and the green-haired knight Javis comes over to check on our protagonist. The knight spots his bandaged hand immediately and gets visibly concerned. Demanding to know what the hell happened, the young man just waves it off like it is absolutely nothing. He claims he got bored inside the carriage and accidentally nicked himself while playing around with his sword. The knight just deadpans, stating flatly that he does not believe that garbage excuse for a second, especially after witnessing what this guy is capable of in combat. There is no way a fighter of his level accidentally cuts self. He looks away awkwardly, internally admitting that he definitely needs to work on his lying skills. Gripping his sword hilt with a serious expression, the guard tells him to be more careful, since keeping him alive is literally his only job. The guard then mentions that the group will grab a quick bite and push on until sunset, as they start heading back toward the carriage to prepare for departure. Suddenly, something rustles suspiciously in the nearby bushes. The guard's hand immediately shoots to his hilt, ready to draw his blade and throw down with whatever monster is about to jump out. But the main character reaches out and places a hand on top of the guard's hilt, stopping him. He just calmly tells his protector that everything is perfectly fine,
The guard stares at him like he has completely lost his mind. Right on cue, the little beast comes bounding out of the bushes like a hyperactive gazelle and leaps straight into the young man's arms, immediately answering the guard's unspoken question. The guard stares at the tiny creature and guesses that it must be some kind of weird weasel. Placing his uninjured hand protectively over the beast's head, the main character casually declares it his new pet. The guard demands to know since when he had a pet, and he smoothly replies that they've been together for a while. Then he hits the guard with a devastating call-out, asking how the official spy managed to miss this, suggesting he was slacking on the job. The guard sputters, completely caught off guard by the savage call-out. Our protagonist introduces them properly, telling the little creature to say hello to the green-haired guy. The tiny beast looks up at the guard with huge, curious, and innocent eyes, and the tough guard visibly starts melting at the sight of those adorable round eyes. The guard reaches out to pet the creature, probably expecting a wholesome Disney moment. The second his hand makes contact, the beast's expression drops into pure contempt, as if the guard just insulted his entire bloodline. The guard yanks his hand back immediately, assuming the beast just straight up hates him for absolutely no reason. The main character points out deadpan that the creature literally just watched him draw a sword on his master 5 seconds ago. So maybe that terrible first impression is entirely on the guard. Throwing his hands up in defeat, the guard groans that he gets the message, and he shuffles off to grab some food, looking thoroughly humbled by a baby monster. Meanwhile, the little beast's eyes are practically burning with fire, fully ready to square up and protect his surrogate father. The young man raises his hand, the pet rests his tiny paws on it, and as they share a quiet moment, he decides that getting drained of blood was totally worth it for this beast-tamer bond. The carriage rolls onward through scenic mountain passes and lush green forests, with the beautiful coastline path stretching out before them. Sitting with his arms crossed, he goes deep into thought, running through all the magical theories from the Emperor's Guide. He contemplates how the companion's potential is directly tied to what it is fed during the hatching and early growth stages. The dragon blood he used already sorted out the first critical step for a strong foundation, but leveling up next will require a proper magic elixir. Run is already mentally preparing himself for the financial damage, because those items are definitely not cheap. We are talking some serious coin here. Speaking of which, he glances over to check on his little beast companion and does a complete double take. The little menace is sitting there happily munching on the rare bamboo life pill. You know, that extremely rare and valuable cultivation pill that the mountain bamboo sect leader personally gifted him. The one that cost a whopping 150 coins, which this guy had been carefully hoarding for the perfect moment. He just stares in silent devastation, watching his massive investment get eaten in real time. Slumping over with his head resting on his hand, the young man looks absolutely defeated and accepts that he is going to have to get back to the hardcore grind to make up for this loss. He checks his mental system timeline and realizes there are only 53 days left before the monthly trading limit resets, meaning he needs to lock in his next product ASAP. Various options start swirling around in his head as he runs the calculations, thinking through what would sell well across multiple fantasy systems, while keeping everything balanced and highly profitable. The base price has to be high to make it worth his time. The profit margins need to be the real deal. He is doing complex mental math like he is preparing for a high-stakes business presentation. Then something clicks. His eyes go wide, and he sits up straight in excitement. And in his head, this clever merchant declares with absolute confidence that he has finally figured it out. So, our main character just discovered the ultimate money glitch in the system. He figured out he could flip internal cultivation gear on the exchange system for 250 coins a pop, and with his VIP perks, he would actually pocket way more than that. The man starts fantasizing about swimming in a giant pool of gold coins. He is basically Scrooge McDuck laughing to himself, thinking he is about to pull in thousands, maybe tens of thousands of coins. Easy money. But then reality hits him like a speeding truck. The system exchange has a brutal 500-day resale restriction, meaning he would be locked out for over a year before he could run this play again. His whole mood crashes instantly. But just when he is about to rage quit in frustration, a system achievement pops up. He earns the King of Gold title, and suddenly he is right back in business. So what does our boy do with all these newly acquired coins? He goes on an absolute shopping spree. He starts buying up elixirs and random magical items like it is Black Friday at the market. He keeps hyping himself up because these sweet elixirs have absolutely no sales restrictions. This guy is already planning his next big money-making scheme before he has even finished this one. Once the intense trading madness finally settles down, he shifts his focus. Our protagonist turns his attention to his loyal pet beast.
and he starts dumping colorful elixirs on the little guy like he is feeding a Pokemon rare candies. Sparks are literally shooting from the creature's eyes, and our main character is just sitting there looking like he just ascended to heaven while watching it all happen. He carefully checks the beast's fangs, poking around in its mouth like a dentist. He confirms that everything is growing properly. Apparently, when these mythical beasts hit a certain evolutionary stage, their fur and fangs fully develop. They are officially not babies anymore, and his companion just hit that major milestone. The young man is incredibly relieved because he can finally stop burning through expensive elixirs on this little guy. He does some quick mental math on where all his coins went, realizing about a third went to the beast and another third was reinvested into the exchange for future flips, and he spent the rest on crucial cultivation items and general supplies. Then he pulls out a glowing blue scroll, a healing magic spell known as the second circle of daytime healing magic, and he just rips it apart with the biggest, most satisfied grin on his face. A brilliant blue light suddenly explodes above him, and pure magic starts swirling all around the room. He closes his eyes, soaking in the warm magical energy. He mentions that while key breathing exercises are great for the soul, nothing beats high-tier magic for fixing up your appearance, because apparently in his previous life before reincarnation, he was the absolute life of every party. The man touches his face and basically admits that looks definitely matter in this world, and he is going full pretty boy mode in this lifetime. Shortly after, he gets word that they are still half a day away from their final destination, so he instructs his crew to keep moving forward and just rest once they finally arrive. They roll into the city of Acadio right as the sun is setting. The crew pulls up to a massive, luxurious 3-story mansion, and everyone is just standing there with their jaws completely dropped on the floor. Meanwhile, our main character is just chilling there, looking completely satisfied. Next to Javis, who starts to mention something about a hotel, Arun immediately cuts in. Our boy shuts him down before he can even finish the sentence. He tells the squad that they need some proper rest and to be well taken care of. Then, in broad daylight, he straight up tosses Javis a heavy pouch loaded with 200 gold coins. He orders him to get the crew steaming hot baths and top-tier food, adding that there is a massive tip in there because his people deserve to live like kings. Javis is completely stunned, stammering that this is way more than enough, but the young man just smiles and reminds him they didn't come all this way to play around. He then asks about the location of their meeting spot. The green-haired captain points toward the castle walls, explaining that he left a secret mark, and they'll get a signal as soon as someone spots it. Crossing his arms, the main character simply nods and agrees that they'll wait out the clock. That night, the crew completely loses their minds in celebration. They turn the local tavern upside down with non-stop drinking, loud shouting, and a full-on feast. The protagonist and the green-haired captain sit slightly apart, quietly watching their men go absolutely wild. A few drunk guild members try to drag their captain into the chaotic drinking game, but the young man gives him a death stare and threatens to end his life if he drinks even a single cup. The captain immediately turns pale as a ghost. He dramatically slams his fist against his chest, and he warns his men that one drink leads to two leads to three, and he is definitely not falling for their traps today. The disappointed crew members reluctantly walk away. Just then, a serving girl carrying a tray of drinks accidentally bumps into the captain and quickly apologizes. He tells her to be careful and settles back into his seat. Once he sits down, our main character casually asks if he still has the secret item. Javis takes a slow sip of water and scoffs, asking who he thinks he is dealing with. He admits he was startled, because it was clearly the first time someone had bumped into him so deliberately. As night falls, the stealthy duo of Irene and Javis are already creeping through the dark back alleys. Javis unfolds a detailed map and explains how they split the city into distinct zones, pointing directly to a letter T that marks the location of Trevor, their primary target. Our boy hits him with the classic question of whether this plan is actually going to work, but his partner stays completely cool. He assures him that everything is locked in since he has worked with the target before, so there is no reason to stress, and he is ready to move out and handle the mission solo. The young leader asks if he is truly planning on going in without any backup. Javis basically schools him on the rules of the streets. There are too many eyes watching in this city, and if anyone spots them roaming around together, it will trigger massive red flags. The protagonist understands the logic, but let's be real, logic and trust are two completely different beasts. He contemplates how they have traveled together and bonded, but simply being close associates does not make someone instantly trustworthy. So the main character throws him a sudden curveball, demanding a full progress report right then and there. The scout looks genuinely shocked, asking if the young man seriously still doubts him after everything they have been through. The young man does not even blink. He tells him straight to his face that there is absolutely no trust between them, and that is just the harsh reality. But this is exactly where the guide proves he is not just some hot-headed amateur. Instead of getting all emotional, he puts his hands up in surrender and tells the leader to inspect the report himself for proof that it is legitimate.
it. Our protagonist goes silent for a moment to process this, then asks if he is offended by the lack of trust. Javis keeps it completely real, stating he knows exactly where he stands in this partnership, and he is definitely not foolish enough to pull anything reckless. Then he drops some genuine wisdom, explaining that his own survival is his top priority, and he is not about to throw his life away just because of some lingering suspicions from the past. The leader hands the document back without saying a single word. He simply commands him to get moving. Javis bows with professional grace and disappears into the dark city streets. The young man is left standing alone in the alley, having a deep internal monologue about how you can never truly read what is going on in someone else's mind. Seeing their cue, Irene pulls out a mysterious magic scroll tied with a red ribbon. She tears it open and instantly activates an invisibility skill to vanish into thin air. Iron activates a third circle transparency spell that honestly sounds way more epic than it actually is. Pure magic begins swirling around his arm with all the dramatic flair of a top-tier fantasy webtoon. And then boom, the young man pulls a vanishing act and completely disappears from sight. Staring down at his invisible hands, he realizes the magic is working flawlessly, which gets his gamer brain buzzing about what would happen if he stacked a light body skill on top of it. As it turns out, combining the two abilities basically turns our boy into a straight-up spectral entity. The stealthy mage is now parkouring across the city rooftops, leaping between buildings and gliding silently right over the clueless citizens below. He drifts past rows of glowing windows without a single soul realizing they have a phantom visitor. He eventually pauses to crouch on a ledge just to admire the night skyline, because let's be real, the view from up there is absolutely aesthetic. Scanning the streets from his high vantage point, he spots Javis moving through the alleys below. Even from this height, the protagonist can tell that his ally is a total professional who knows exactly how to handle himself. Instead of rushing or looking suspicious, the agent blends into the crowd perfectly, walking with the casual vibe of someone who belongs there. However, the observing hero has incredibly sharp eyes. He instantly spots three sketchy guys in matching uniforms keeping their distance while tailing his ally. The young man chuckles to himself, thinking it's a massive relief he didn't tag along because that would have turned into an absolute circus. The target eventually arrives at a mansion where every single window is glowing as if there is a massive party raging inside. He knocks on the front door using what is definitely some top-secret spy code sequence. Right on cue, the front door swings open and a host steps outside. This newcomer looks around with peak paranoia, checking the shadows for any unwanted guests. Satisfied that the coast is clear, he quickly ushers the traveler inside. Meanwhile, the stealthy protagonist has already secured a spot on the rooftop of that very house. He is perched perfectly to watch the entire secret meeting unfold from above. At this point, the main character is contemplating whether to activate another overpowered skill from his arsenal. He decides to test out a sensory skill known as the 100-step perception. The description claims it lets him eavesdrop from crazy distances, so he decides to give it a shot. Initially, the only things he picks up are the most mundane, boring pleasantries imaginable, with absolutely zero plot relevance. But soon, the actual conversation kicks off, and the tone shifts dramatically from polite banter to serious business. Down in the cozy living room where a fireplace is crackling, the atmosphere turns incredibly tense. Javis stands face to face with a man named Trevor, locking eyes with him. Trevor is visibly shocked to see the traveler in his territory and demands to know the reason for this sudden visit. The traveler casually drops the bombshell that Gilbert has kicked the bucket, causing the host to pale instantly as he demands to know the details. Keeping his cool, the messenger cryptically deflects by asking if the host thinks it was just an illness or a random accident. Trevor clutches his head in both hands, struggling to process the heavy news. After taking a second to collect himself, the host asks how the traveler is coping with the loss. The messenger replies by recalling how Gilbert had actually saved his life back in the day. Hearing this, Trevor falls silent, crosses his arms, and notes that their late ally must have kept their secrets to the grave. Suddenly, something clicks in the host's mind, and his expression completely shifts as a dangerous realization hits him. He confronts the visitor, pointing out a major plot hole. The academy is in the capital, far away from this city, so why is he really here? The host glares intensely at his guest, practically waiting for any slip-up or sign of weakness. His two bodyguards immediately match that hostile energy, stepping up threateningly. They stare daggers at the traveler, looking ready to throw hands at a moment's notice. Up on the roof, the young man is sweating bullets, panicking that their cover is completely blown. But the traveler doesn't even flinch, standing his ground as cool as ice. Instead, he just squints at Trevor and asks in the most deadpan voice if the host is seriously having fun right now. And just like that, the heavy tension in the room instantly shatters. Trevor suddenly bursts into loud laughter, breaking the ice. He throws his hands up in the air,
basically telling him to chill out because he was only joking. The host mentions that while the loss is unfortunate, it is just part of the job, and they cannot waste time crying over fallen allies. Up on the roof, the hidden observer finally breathes a sigh of relief, glad they did not just get exposed. Trevor leans across the table, curious about how the traveler managed to sneak in unnoticed, given the journey's suspicious timeline. The guest explains he used an alias, adding that he visited a gullible noble first who was too foolish to ask any real questions. Aaron's face twisted in pure disbelief as he listened to himself getting roasted like some NPC, especially since Javis basically called him a gullible fool who was embarrassingly easy to manipulate. The young man forced a painfully awkward smile through gritted teeth, wondering why it felt like this absolute bastard was actually telling the truth. Javis smoothly slid a folded piece of paper across the table, explaining that it needed proper encryption before they could send it off to the Empire. Trevor flashed a smug grin and asked if there was anything else to report, but Javis just gave him a cold, flat shutdown. He turned on his heel and walked right out of there like an absolute boss. Up on the rooftop, our main character quietly watched the man make his exit. He couldn't help but respect the hustle, knowing this guy was about to pass Trevor's little test with flying colors. But just as our hero was getting ready to bounce, one of Trevor's henchmen inside spoke up with a sudden realization. The lackey pointed out how incredibly suspicious it was that the agent survived while the messenger ended up dead. Our protagonist's heart instantly jumped into his throat as he thought, "Oh crap, did they actually catch on to the scheme?" Fortunately, Trevor shut down the paranoia immediately, asking his men if they seriously believed Javis would ever turn traitor. A brown-haired subordinate shrugged and argued that since Javis just got demoted, anything was possible in this business. Trevor firmly shut that down, stating flatly that Javis simply wasn't the type of guy to betray them. After all, the man valued his family above everything else and would literally die before putting them in harm's way. The paranoid henchman sighed and muttered that you can never truly know what's in someone's heart. Trevor pointed a finger at him, telling him to drop the theories and get back to work. He added that the higher-ups would handle the decisions, and their only job was to pass the intel along. From his vantage point, the main character watched Javis fade away into the shadows. He realized that this mysterious guy definitely had a hidden agenda driving his every move. As our boy headed back, his invisibility magic wore off, making his body glow with red mana before he fully materialized. Staring down at his palm with a smirk, he realized that combining invisibility with the 100-step perception skill was absolute money well spent. He was absolutely going to spam this broken combination again as he strolled down the cobblestone road feeling like a boss. But his good mood was short-lived when some aggressive shouting abruptly yanked him back to reality. Some random guy was screaming about commoners not respecting the hierarchy, while someone else was yelling right back for them to shut their mouths. Our protagonist turned toward the commotion and spotted a wild street brawl breaking out in the shadows. A group of angry nobles were squaring up against some knights, absolutely furious that a low-ranking knight had the audacity to talk back to them. The dark-haired knight barked back that his loyalty belonged solely to the Marquis, not to whatever random noble was trying to order him around. Suddenly, his stomach dropped as he recognized those loud, obnoxious voices, realizing it was his own men, completely wasted. Right in the middle of this street fight, the drunk knight puffed out his chest and proudly declared that without the steel guard, the Marquis wouldn't even be standing. The young man completely froze the moment he heard that name. His expression turned pitch black as the realization hit him. The steel guard meant the Marquis was involved. The opposing squad completely lost their minds, with one guy shouting that he was done trying to reason with these wild northerners. He vowed to teach this lowborn country slave a harsh lesson in manners and dignity. The proud knight stepped forward, rallying his comrades to fight and defend the honor of the steel guard. With weapons drawn, both sides charged headfirst into each other. Suddenly, a booming voice sliced through the chaotic noise like a sharp sword. The sheer authority in that voice made everyone freeze mid-swing, halting the fight. Standing there was a man clad in a crisp blue uniform and a flowing red cape, his hand resting on a sheathed sword, looking absolutely furious. A terrified bystander in the crowd gasped out, realizing it was the second captain of the guard. Our protagonist's hands began to tremble violently as his teeth clenched hard enough to shatter. Just the sight of this absolute scumbag sent his entire nervous system into a panicked fight-or-flight response, forcing him to squeeze his eyes shut. But he couldn't stop the horrific memories of his past life from flooding back, remembering when he was strapped to a chair, screaming until his throat bled. He recalled the dark, damp room filled to the brim with horrific torture devices. He remembered the growing pool of his own blood spreading across the cold floor beneath him. His clothes had been completely soaked in crimson, his head hanging down limply like a broken doll. And the sadistic monster responsible for all of that torture was this very same ugly bastard. The absolute second our boy saw his face, the rage ignited. His immediate instinct was pure, unadulterated murder, standing just inches away from ending the man's life right then and there.
However, he quickly caught himself and realized that a quick death was way too merciful. No, he wanted to make this absolute scum suffer a slow, agonizing demise when the time was right. But before the total chaos can erupt and blow this place sky high, Darika struts over to the two absolute clowns who triggered this whole disaster. And the very millisecond these soldiers spot him heading their way, they instantly freeze up like statues. He gets right up in their grill and delivers a great death stare. Did I not literally just command you absolute morons to keep a low profile and not make a scene? Instantly, these guys start bowing and begging for mercy like their life bars are at 1%, which, in a high-stakes fantasy webtoon, they probably are. Then he pivots toward the Steelguard Knight. He squints his eyes and demands to know what rock this guy crawled out of, and what business a Steelguard member has wandering around the Acadio territory. The knight starts sweating bullets, desperately trying to stammer out an explanation, but before he can even finish a sentence, Irene steps forward to personally take control of this mess. The entire crowd, including the Marcus lackeys, the local guards, and the random background NPCs, all spin around in total shock, because our main character laced his words with a heavy dose of internal martial arts energy. This young man strolls forward with the ultimate cool, calm, and collected energy, and casually drops his full noble name like it is nothing. Darika is immediately running the mental math. Having a member of the legendary Steelguard family right here means this trivial dispute has officially leveled up into a major political crisis. He casually explains to the crowd that they merely made a pit stop in Acadio on their journey to the academy because he wanted to tour the territory's famous second city. Then he smoothly flips the script and asks what the Alberts are doing here in the first place. Darika steps forward and offers pretty much the exact same excuse, before immediately offering apologies to de-escalate the tension before a full-blown guild war breaks out. But the Marcus, being the absolute clown that he is, just has to butt in, pointing an outraged finger at the Steel Guard and demanding why they are apologizing, when the other side clearly threw the first punch. The moment that idiot opens his mouth, you can practically see Darika's soul exit his body, knowing this spoiled brat has spent his entire life coasting on his family's noble title to bully people without any consequences. But you cannot just flex a title on the powerhouse Steelguard faction and expect them to tuck their tails. There will be serious hands thrown. Darika desperately tries to salvage this absolute train wreck of a situation by suggesting everyone just sleep on it and settle it tomorrow like civilized adults. Our main character is absolutely not having any of that though. He delivers a perfectly sarcastic question, asking if anyone here actually knows what triggered this mess, since they just set foot in the town. The Marquis waves him off like he is swatting away an annoying fly, claiming rank is all that matters since a baron is way below a Marquis in the simple hierarchy of power. Hearing such massive disrespect, the Steelguard Knights instantly grip their weapons, ready to fight. But our protagonist simply smiles, looks down, and lets out a soft, amused chuckle. Then he looks up with that terrifyingly calm energy and informs the Marquis that he is talking absolute nonsense. The arrogant noble's face instantly flushes bright red with rage. He points a shaking finger at the young man and demands an immediate apology. The young master calmly responds that he will gladly apologize, but only if he is actually in the wrong. Then he turns to one of the Marquis' own lackeys and asks him to explain what really went down. That lackey is now visibly sweating bullets as he reluctantly admits that while the Steel Guard started the shouting, the situation quickly devolved into a brawl. The Marquis immediately jumps on that admission, screaming at our protagonist to get on his knees and beg for forgiveness this instant. But our boy shuts him down fast, telling him to chill out like he is talking to a toddler throwing a tantrum, adding that they need to hear both sides of the story before anyone starts bowing. He then turns to the Steelguard Knight named Michael and asks if that version of the story is accurate. The knight lowers his head and confesses that they'd technically kick off the verbal dispute, but he quickly explains that the other squad was throwing shade and mocking them first, snidely asking how long they planned to ride on the coattails of their legendary ancestors' glory, and acting like achievements from the history books are the only things keeping them relevant in the modern era. The knight apologizes to his young master for causing a public disturbance, but makes it crystal clear he does not regret standing up for their pride. He practically shouts that no self-respecting knight would ever sit back and take that kind of disrespect lying down. The young man remains silent for a moment, processing the details of the clash. Then he locks eyes with the witness from the opposing squad and asks if that accusation is indeed true. The guy immediately starts backtracking and stumbling over his words in front of Aaron, nervously stammering that they didn't mean it like that. Meanwhile, Darika is glaring at him like he wants to strangle the idiot with his bare hands, frustrated that this moron is single-handedly ruining their plans. Our main character catches the whole exchange, nodding along as if to say he knew they would fold. He then turns back to Michelle, commanding the loyal knight to lift his head high right in front of the entire crowd. The young man straight up praises his subordinate for handling the tense situation with absolute
absolute honor. Michelle and the other Steel Guard knights look at their young master with teary, emotional eyes, looking ready to charge into a fantasy dungeon and die for him on the spot. Then, the young master pulls his cloak off his shoulder, dramatically revealing the black shield crest emblazoned on his armor. He coldly informs them that as the heir to the family inheriting the legendary Heart of Steel, there is no way he is letting this blatant disrespect slide. The Marcus, Derrika, and the rest of the crowd instantly freeze, staring at the crest in absolute shock. Now here is the catch. The Steelguard family is not some low-tier noble house you can just mock at a fancy banquet. These legendary warriors have been protecting the realm since ancient times, so our protagonist is not about to let some pampered noble brat trash their legacy. Besides, he has some serious personal beef with this guy. These knights will gladly fight for anyone who shows them respect, but they will absolutely shed blood for anyone foolish enough to mock them. The main character stares straight into the souls of both Derrika and the Marquis. He asks his own knights point blank if they truly believe their house is worthless. Derrika and the Marquis just stand there, completely frozen with incredibly gloomy expressions on their faces. Derrika is internally losing his mind because this young man is the same age as the Marquis, yet he speaks with the authority of an emperor who has ruled for decades. He originally thought the youth would act like a typical spoiled noble brat, dropping his grandfather's name and spouting rehearsed political nonsense, but he was dead wrong. The young master is standing his ground with the absolute confidence of a seasoned war veteran. Now the commander is sweating bullets, realizing that this intense aura of anger is not just empty threats. It is backed by the raw power of one of the most fearsome combat families in the entire fantasy kingdom. He stands there sweating, thinking that this is the terrifying, genuine bloodline of the Steelguard in action. Meanwhile, the Marcus is over there grinding his teeth so hard they might turn to dust, silently cursing our protagonist in every language he knows. The moment the commander catches that furious look on his master's face, he knows things will go nuclear if he does not act immediately. So what does this absolute genius decide to do next? He turns to his own knights and starts absolutely demolishing them, showing zero mercy whatsoever. The man just starts violently beating up his own subordinates. With a series of clean face punches, boom, the first one drops to the floor. Boom, another knight hits the dirt right after him. Our main character watches this wild spectacle unfold while everyone else in the room stands there with their jaws on the floor in complete shock. He keeps going until every single knight is groaning in pain on the ground, before roaring that they screwed up massively by bringing shame to the Marcus. The battered knights sit there with swollen faces, looking absolutely pathetic as they beg for forgiveness. With a cold, dark expression, the commander tells them that they need to apologize to the Marcus, not him. He tears into them, shouting that they were the ones who started this entire mess, and that they publicly humiliated their lord in front of all these high-ranking nobles. The terrified subordinates immediately begin bowing and shouting their apologies to the Marquis, who just stands there with his arms crossed, looking highly annoyed. Meanwhile, our hero is watching the commander work and thinking that this guy is actually pretty sharp, because the move he just pulled was pure genius. He completely reframed the entire conflict. Instead of it looking like the Marcus ordered the disrespect, it is now just some low-ranking trash causing trouble. By forcing them to apologize, he made it seem like the beef was strictly between the lower-ranking guards, and not the noble houses themselves. Still, the young master realizes that the commander chose to back down without completely destroying his faction's reputation in the process. So he makes a mental note to keep a close eye on this clever opponent. By this point, the Marcus has had more than enough of this public embarrassment. He abruptly storms off, muttering some excuse about retiring to his quarters for the night. Smirking to himself, our protagonist realizes he did not get the full satisfaction he wanted, so he casually calls out that he will accept the noble's apology. The very second those words leave his mouth, the grumpy noble freezes dead in his tracks. The lord whips around with veins bulging on his forehead, his face turning a bright shade of crimson from pure rage. Meanwhile, the young master just stands there wearing the smuggest, most punchable grin you have ever seen. The furious noble is so incredibly angry that he cannot even form a coherent sentence. He simply turns on his heel and storms away in a huff, leaving the entire crowd to watch his dramatic exit in dead silence. Derrika bows with peak professionalism, trying to smooth things over. He makes a swift exit with his lord, leaving the rest of the knights scrambling to keep up like lost puppies. Right on cue, Javis rolls up, completely oblivious to the thick, suffocating tension in the air. With a nervous sweat drop, he asks if he happened to miss anything major. Silence answers him as everyone slowly turns to glare absolute daggers in his direction. Feeling the weight of those death stares, the poor guy immediately begins apologizing as if his survival stats depend on it. He has absolutely no clue what crime he committed, but he is not taking any chances. Flash forward to the next morning, where the Marquis is aggressively venting his anger on a defenseless breakfast steak. Between angry bites, he demands to know the local rumors regarding Aaron, wanting a full breakdown on this
annoying brat. The loyal subordinate confirms that this particular heir is widely considered the black sheep of the legendary Steelguard family, possessing none of his father's or brother's talent. Basically, the rumors brand the young man as a total disappointment, who failed to level up his family legacy. The noble scoffs that hearsay is cheap since nobody has actually witnessed this kid in active combat, so why should they fear a loudmouth? He openly admits his deep disgust for the protagonist and demands to know why his subordinate forced the elite knights to tuck their tails and apologize. The strategist explains that retreat was the only logical play, given the massive clout the Steelguard name still carries in this fantasy realm. Pushing the young master any further would have triggered an absolute disaster they weren't prepared to handle. The Lord grudgingly accepts the logic but vows to make the disrespectful brat pay dearly, because absolutely no one wounds his ego and lives to tell the tale. Suddenly the angry noble realizes the atmosphere is too quiet and asks where all the rival family's guards have disappeared to. The advisor reveals that the opposing party packed up and vanished at the crack of dawn. He had politely offered a joint travel arrangement since everyone is heading to the capital, but the opposing squad claimed they were on a tight schedule and immediately bounced. This news triggers the noble's petty rage, and he demands to know why his servant offered an alliance, as if they actually wanted to share the road. The subordinate remains unfazed, explaining that boosting their defensive numbers is standard practice when keeping a VIP alive in a dangerous fantasy world. The arrogant lord scoffs the suggestion that he even needs protection. He dramatically slams his fork down, declaring that his appetite is officially ruined. Cut to later that night, where the furious noble is completely knocked out cold in his luxurious bedchamber. He is snoring up a storm, limbs thrown everywhere like a bloated starfish. The room features two massive, curtainless windows overlooking the dark night. Slowly and silently, one of the glass panes begins to creak open. The sleeping noble remains blissfully unaware, mouth wide open and catching flies. That is, until a cold hand suddenly clamps down over his mouth like a vice grip. He instantly panics, thrashing around and releasing muffled screams of terror. As his eyes snap wide open in the darkness, his heart drops. Looming directly over him in the shadows is the very same young man he was insulting earlier. The intruder sports a wild, completely unhinged grin that screams pure menace. The intruder's palm remains firmly pressed against the noble's face, silencing any hope of rescue. The mysterious visitor raises a single finger to his own lips in a shushing gesture, sending the victim into a full-blown panic attack. The terrified lord desperately tries to calculate how this guy managed to bypass his elite guards and break in. Feeling the crushing force on his jaw, he wonders where this supposedly weak, slender punk obtained such insane physical power. Whispering with a chilling smile, the intruder admits he had planned a highly detailed, slow-burning revenge scenario. He genuinely wanted to take his time, breaking his target down block by block, like a true villain. However, the exact moment he laid eyes on the noble's pathetic face tonight, dripping with the same old disgusting cocktail of jealousy and malice, the intruder decided on a sudden change of plans. Staring at his victim, the reincarnated hero realizes this trash has not changed a single bit from their past life, remaining the same envious scumbag. We then get a dramatic flashback showing the noble sitting on a throne of greed, ordering his knights to raid the Steelguard household and steal their legacy. Returning to the present, the protagonist locks eyes with his prey and casually drops a bomb. The noble's life subscription ends tonight. In that past timeline, the dual-wielding swordsman had desperately blocked a path through the enemy knights. Screaming to know the reason behind this senseless betrayal, he was genuinely baffled as to what he could have done to earn such intense hatred. Back then, the entitled noble had simply smirked, asking if the young man was seriously that clueless. Sitting comfortably on his stolen throne, the villain confessed he had loathed the hero from the absolute first second they crossed paths. The protagonist had frozen in sheer disbelief when the tyrant revealed the most petty, ridiculous motive ever. He simply hated his rival's name. Aaron stared deadpan at this complete clown, questioning if petty jealousy was seriously the only reason he laid waste to their territory and stole their entire legacy. The delusional Marquis snapped back, claiming that the main character wasn't any better than him anyway. With his eyes narrowing in envy, the noble went on a full-blown rant about how he had trained tirelessly and mastered top-tier magic and martial arts techniques. Yet simply because of cheap reputation and good looks, our protagonist was welcomed everywhere with red carpets and endless respect. The villain's eyes went full psycho mode as he grinned like a maniac, laughing that there was absolutely nothing special about this guy, who was now just a broken, pathetic loser. The young man just stood there silently absorbing the rant while his enemy mocked him as a failed lord with no land, no power, and zero influence.
The antagonist spread his arms wide with supreme arrogance, loudly declaring himself as the grand and undisputed Marquess. Wearing a smug grin, he boasted that he had finally won this long-standing game. Imagine wiping out an entire family line just because you were salty and jealous of their prestigious name. Smash cut back to the present, and the main character is currently sitting on his enemy's bed, with a hand firmly clamped over the terrified man's mouth. The noble won't stop squirming and letting out muffled squeals of terror, desperately trying to figure out what this absolute menace wants from him. Our hero is just staring back with unhinged, cold eyes, and the noble is utterly terrified, finally realizing this guy is dead serious about ending his life tonight. With trembling hands, the desperate target grabs onto the young man's wrist. The protagonist simply smirks and casually lifts his hand off the man's face. The nobleman immediately opens his mouth wide to scream for his guard Darika, begging for backup, but absolutely no sound comes out. He freezes in pure shock as cold sweat pours down his face, frantically wondering what on earth just happened to his voice. The main character casually waves his hand, smiling like he is demonstrating a neat party trick, and explains that these are called pressure points. When you strike them with perfect precision, they instantly mute your vocal cords. The target's lips remain sealed shut, the veins in his panicked eyes practically bursting, as he realizes he is locked in mute mode until someone manually undoes it. The victim watches in horror as the young man sighs and says, "Unfortunately," then flashes that crazy smile again, adding that he can't just end him right now and frame his face on the wall like a trophy. Shaking with pure terror, the noble tries to calculate how this is even possible when there are elite guards patrolling every inch of the hallway. His strongest defender was literally right next door, so how did no one notice this intruder slip inside? Then a sudden spark of desperation hits his brain. He grabs the bed sheets and whips them directly at the protagonist's face as a distraction. The noble leaps out of bed and makes a frantic run for the exit, believing that if he can just throw the door open, he can alert the guards outside. But a millisecond later, our main character teleports right beside him and drives a brutal knee straight into his gut. The attacker's prey starts violently coughing up spit, while the young man simply looks down at him with freezing, ruthless eyes. He raises his leg as the fallen noble winces in anticipation of another strike, but the battered target just collapses onto his knees. The villain pathetically tries to crawl his way toward the doorway, while the MC watches his sad, desperate attempts like he is observing a tiny bug on the floor. The noble suddenly jerks and freezes completely as 3 lightning-fast strikes land on his back and neck. The protagonist stands there with a subtle smirk, his arm outstretched with 3 fingers raised like he just cast a high-level ninja jutsu. The paralyzed man feels like he is trapped in thick quicksand, realizing with sheer horror that his motor functions have been completely deactivated. The young man walks over, grabs him by the collar, and politely tells him not to move to avoid making a mess. Honestly, so polite for someone in the middle of an assassination. Staring down at this miserable sight, he promises that if the noble cooperates, he will make his end quick and entirely painless. The target wears a completely blank, traumatized expression as his brain struggles to compute this nightmare scenario. The main character ruthlessly drags him across the floor over to the writing desk, and with a single swift pull, tosses him onto the chair, leaving the noble's mouth hanging wide open in shock. When suddenly another flurry of precise pressure point strikes lands on his back, and just like magic, his body unlocks, prompting him to confusedly wave his right hand to test it out. His eyes widen in surprise as the MC casually slides a blank sheet of paper in front of him, and straight up commands him to start writing. The noble glares up defiantly with furious eyes, but with a completely chill, unbothered expression. Our protagonist simply tells him to pick up the pen. However, the captive has zero intention of complying, calculating that the young man will obviously execute him the moment the confession is written anyway, so why bother cooperating? But the absolute millisecond the main character spots even a hint of hesitation, he unsheathes his blade and slices both of the noble's hands clean off, making the poor guy immediately eligible for a handicap parking permit. And once again, with supreme coolness, he tells the handless man to pick up the pen. Once the adrenaline wears off and reality hits, Aaron's victim, the Marquess, starts crying like a baby as he collapses, clutching his freshly sliced stump and screaming in pure agony. The young man looks down at him, sighs, and asks why he is acting like such a baby when he was warned not to make this difficult, prompting the noble to look up with tear-filled, hateful eyes. When our protagonist brings the cold edge of his sword a little closer, the corrupt noble flinches in sheer terror. Suddenly, a brilliant white magical aura begins to flare around the blade, illuminating the dim room. The hostage's jaw completely drops because he thought he was dealing with a run-of-the-mill psychopath, not a high-level warrior capable of channeling raw aura. Losing his patience, the swordsman raises his weapon, aiming straight for the nobleman's right foot to speed things up.
In a panic, the terrified noble quickly throws his remaining hand up in surrender. He scrambles to his feet and drags a wooden chair over with whatever strength he has left. Slumping into the seat, he grips the pen with his good hand and asks in a trembling, broken voice what needs to be written. The fighter lowers his blade and coldly warns him to make sure he does not get a single drop of blood on the parchment. With a look of pure disgust, he adds that if even one smudge gets on the paper, the noble's head will be rolling on the floor next. Towering over him with the sword ready, the warrior begins dictating a fake confession letter from the noble's own son. The corrupt lord begins to write, the pen scratching nervously across the paper as tears blur his vision. He tries to cope with the loss by telling himself he can just buy a magical prosthetic arm and let his servants take care of the rest. Gritting his teeth through the flowing tears, he convinces himself that surviving this encounter is the only thing that matters right now. Then a thought hits him. When his hand got severed, he screamed and crashed to the floor, making a ton of noise. Surely his head guard must have realized something was wrong by now, right? The pen continues to scratch against the paper while the silent executioner stands watch right behind him. Internally screaming, the nobleman wonders why his personal guards have not busted through the door yet. He grits his teeth in frustration, desperately wondering what on earth his top guard is doing out there. Realizing he is down to the very last sentence, the fearful man casts a nervous glance back at his captor. He figures he needs to stall for time, perhaps by making a spelling mistake, or intentionally spilling the ink. Suddenly, the MC leans in close with a chilling smile, whispering right into his ear that he has been reading the noble's mind from the start. He asks why the old man is trying so hard to waste time when it is completely useless. Hearing this, the nobleman's face turns completely white, like he has just seen a ghost. The merciless youth orders him to stop fooling around and finish writing that final sentence. Having no other option, the noble's hand begins writing again, guided by pure survival instinct. The young man snatches the finished document with a highly satisfied grin on his face. He praises the corrupt lord, telling him he did a surprisingly good job. Meanwhile, the victim is screaming internally, knowing he will pass out from severe blood loss if he does not get medical help soon. He clings to the hope that his commander must have realized something is terribly wrong by now. Out of nowhere, the protagonist casually taps his target on the throat, clutching his neck. The noble starts coughing, his eyes widening in shock as he realizes his voice has suddenly returned. Twirling his sword like a pro, the swordsman cheerfully notes that the lord can finally speak again. Letting go of his neck, the nobleman feels a surge of desperate hope. He grits his teeth so hard that the veins on his forehead look like they are about to burst. He leaps up and screams at the top of his lungs for his guard captain, shouting that there is an assassin in the room. Grinning, the OPMC tilts his head and asks if a pathetic scream is really the best plan the noble could come up with while facing death. The old noble stares in utter confusion as the intruder casually encourages him to go ahead and shout even louder. The lord cannot comprehend why this guy is so relaxed, wondering if the fool does not realize he will be sliced to pieces when the guard squad arrives. Rolling his eyes, the young man asks if the target seriously believed he would walk into a noble's estate without a plan. The mage explains that he activated a silence magic scroll the second he entered, ensuring not a single sound escapes the room. Hearing this, the nobleman's eyes stretch wide in absolute despair. Shaking uncontrollably, he stammers out a question, asking why the young man even faced the trouble of muting him in the first place. Pocketing the letter, the smug protagonist asks if the old man honestly would have cooperated so easily without that tiny sliver of hope to keep him going. Devastated by the realization, the broken aristocrat collapses back onto the floor. He stares blankly into space, his body trembling in pure horror as the crushing weight of reality finally settles in. Looking down at his victim, the young master remarks that it must be tough to accept that he lost everything because of his own foolish schemes. The dying noble stammers, desperately asking what on earth his executioner is talking about. Raising his glowing aura blade for the final blow, the protagonist remarks that the man's own pathetic inferiority complex is what ultimately signed his death warrant. The pathetic Marcus desperately raises his one remaining hand, begging Orwin to show mercy and swearing he will never forget this night. Clinging to the young man's leg like a beggar, he screams that his family is filthy rich and will pay whatever price it takes to buy his life. Our protagonist looks down with pure, unadulterated vengeance burning in his eyes and delivers the ultimate cold line. "You really shouldn't have killed me." Tears stream down the victim's terrified face as he howls, begging the merciless killer to stop. A clean swing later, and the victim's head rolls across the floor, leaving a gruesome puddle of blood behind. The dark fantasy anti-hero calmly sheathes his blade, casually noting that it was honestly the best expression the noble had ever worn. Suddenly, a bright crimson flame flashes in the dark room. Out of thin air, a small, unassuming brown jar
jar appears. Inside is a specialized acid that melts flesh on contact, the ultimate fantasy tool for hiding evidence. The bubbling yellowish liquid pours out onto the remains. He figures it is much better if the spoiled hair simply vanishes without a trace, rather than leaving a crime scene. The corpse rapidly dissolves into nothingness, leaving only melting silk pajamas that emit a foul, toxic fume. Our cunning protagonist smiles, realizing he still needs to secure the dead man's valuable loot. He taps into his system and opens up his inventory screen. Quickly, he snatches up the half-dissolved sleepwear before they melt away completely. The elite steel guards are currently stationed a full day's ride away, making it seemingly impossible for him to pull off this overnight hit and run. After pocketing a sick black and gold magic sword, he muses that the high-ranking noble family might still suspect him down the line. However, with his ironclad alibi locked down tight, they won't be able to prove a single thing. With a flick of his wrist, he tosses 4 magic scrolls high into the air. A surge of crimson mana erupts, triggering a powerful invisibility spell. Next, stealth, a massive speed boost, and time dilation buffs all kick in at the exact same moment. Now fully cloaked in shadow and completely invisible, he lets out a quiet grin. In the blink of an eye, he vanishes from the chamber as if he were nothing but a ghost. The forged suicide note he forced the victim to sign claims that the useless son finally realized he is unfit to inherit the family name. It states that the boy decided to run away to live a life of freedom far away from the crushing expectations of the nobility. The letter specifically begs his powerful father not to waste resources searching for him, because this time he is gone for good and never plans on returning. Smash cut to the next morning, and our clever protagonist is already back inside his traveling carriage. As he stares out the window, he wonders why he feels so empty and disoriented despite finally getting his sweet revenge. He expected to feel a grand sense of victory, but instead, there is absolutely no joy or satisfaction. Now he is starting to second-guess his moves, wondering if he rushed it or if a more calculated plot would have felt better. But he quickly shakes the doubt from his head, reminding himself that it was the absolute perfect window of opportunity. A golden opportunity like that wouldn't have come around again for years, so he needs to stop obsessing over that dead fool. Soon, his mind drifts back to the memories of his previous reincarnation. The hard truth is that the legendary knights didn't fall because of that traitor's schemes. The real catalyst for the downfall of his entire guild was the sudden, mysterious disappearance of his father. Catching himself slipping, he sharply slaps his own cheeks to snap back into reality. With his eyes blazing with renewed focus, he realizes that now is the perfect time to make his next move. And for you guys, it's the perfect time to smash that like button, subscribe for more epic webtoon breakdowns, and ring that cheeky notification bell. Peace out. Bem-vindos ao campo de treinamento da Guarda de Aço, onde nosso herói reencarnado, Aren, está prestes a chocar todo mundo. Pela primeiríssima vez, o filho caçula do patriarca resolveu aparecer para dar duro de verdade. Ele conseguiu sobreviver ao regime de treinamento exaustivo imposto pelo capitão. Para ser sincero, o capitão está perdendo a cabeça com essa mudança repentina. Afinal, esse é o mesmo preguiçoso que fingia ter câimbras no corpo todo, só para escapar dos aquecimentos básicos. Ele era conhecido como o maior garoto mimado de todos e a pior vergonha para sua família nobre. Então, quando o jovem realmente pega uma espada e assume uma postura de combate perfeita, ninguém sabe como reagir. Os cavaleiros na plateia mal conseguem segurar o riso, esperando um verdadeiro show de comédia. Mal sabem eles que este não é o fracote que costumavam desprezar. O capitão suspira e diz ao seu cavaleiro para ir devagar, aconselhando-o a lutar usando apenas a mão esquerda. Ele proíbe o uso de mana, pois presumem que o jovem mestre frágil iria se despedaçar em uma luta de verdade. Naturalmente, esse insulto ao orgulho do nosso protagonista não cai nada bem para ele. Então, ele corajosamente exige que o cavaleiro pare de se conter e venha com tudo o que tem. Sem perder um único segundo, o garoto grita para o combate começar e avança instantaneamente. Sua velocidade explosiva é tão insana que ele quase arranca a cabeça do oponente logo no primeiro golpe. Quem está assistindo fica em choque completo, sem conseguir processar a transformação repentina do jovem mestre. O cavaleiro, chamado Flying, mal consegue erguer uma defesa contra a investida. Ele é empurrado violentamente para trás, com o suor escorrendo, enquanto o pânico absoluto começa a tomar conta. O cara deveria ser um riquinho mimado e sem talento que não conseguiria brandir uma espada nem para salvar a própria vida. Então, por que cargas d'água um guerreiro veterano está sendo completamente dominado por ele? De repente, uma onda de choque massiva de energia explode bem no meio da arena de treinamento. Quando a poeira finalmente baixa, o cavaleiro acaba no chão, comendo terra. Nosso herói reencarnado fica ali de pé, bem tranquilo, perguntando se o combate acabou oficialmente.
Toda a multidão, que estava se matando de rir há poucos instantes, agora está em silêncio absoluto. Dá para ouvir literalmente uma agulha caindo no chão, enquanto todos tentam entender como esse milagre aconteceu. Veja bem, nesta nova vida, o jovem jurou não mostrar absolutamente nenhuma misericórdia aos seus inimigos, porque, convenhamos, a vida anterior dele passou bem longe de ser um mar de rosas ou de ter vitórias fáceis. Para começar, ele nasceu com zero talento para artes marciais ou magia. Isso era uma vergonha enorme, considerando que tanto seu avô lendário quanto o seu respeitado pai eram verdadeiras potências de combate e cavaleiros de elite do reino. Enquanto isso, o máximo que ele conseguiu alcançar foi um patético rank de terceira classe. Naturalmente, todos na família zombavam dele e, honestamente, eles tinham toda a razão. Ele realmente era apenas um rato inútil e incompetente, arrastando o nome da família pela lama. Em segundo lugar, para piorar ainda mais a situação nessa história trágica, a única posse valiosa que ele tinha era um misterioso livro de comércio interdimensional. Agora, o que esse item apelão realmente faz, já se explica por si só. Mas não se preocupem, eu vou detalhar o funcionamento desse item do sistema logo. Como ele era um péssimo lutador, decidiu usar o livro para se tornar um lorde rico e respeitado em vez disso. Infelizmente, seu irmão invejoso enviou um esquadrão de assassinos para matá-lo e roubar a relíquia. O que eles não sabiam era que um dos poucos itens de alto nível que ele tinha comprado na loja era o marcador de páginas de desejos. Antes que ele pudesse morrer, os assassinos sádicos continuavam curando-o de volta à vida usando poções de vida de alta qualidade apenas para poderem prolongar sua tortura por horas. Tudo isso aconteceu porque o lixo do seu irmão pediu especificamente para o jovem sofrer a dor mais agonizante que se possa imaginar antes de finalmente morrer. Mas no momento em que sua visão escureceu e a morte parecia certa, o marcador de páginas mágico se ativou, iniciando uma reencarnação que o fez acordar em seu corpo do passado. Quando ele abriu os olhos pela primeira vez, ele estava completamente desorientado. Olhando ao redor, e reconheceu o quarto de sua infância e sua antiga empregada pessoal parada por perto. No entanto, nenhum daqueles detalhes importava, nem um pouco para ele. O maior choque foi ver que seus olhos agora ardiam com uma misteriosa chama azul, sinalizando o início de sua vingança épica. Do nada, Aaron de repente percebe que pode acessar o livro de comércio interdimensional diretamente em sua mente, sem sequer segurar a cópia física. Uma notificação holográfica do sistema surge perguntando se ele quer fazer login, mas adivinha só. Os desenvolvedores só deram a ele um botão gigante de confirmar, sem absolutamente nenhuma opção para cancelar. Esse cara fica se perguntando por que raios o sistema o está forçando a aceitar isso sem nenhuma rota de fuga. Sem outra escolha, nosso protagonista toca no botão de qualquer forma, fazendo com que a interface do sistema carregue bem diante de seus olhos. A tela mostra os status de seu personagem, e ele imediatamente nota algo incomum nos detalhes. O jovem percebe que, de alguma forma, tem 10 moedas em sua conta, o que o faz se perguntar se os fundos foram transferidos de sua conta da reencarnação anterior. Mas essa lógica cai por terra completamente porque seu progresso de evolução e seu nível alto não foram transferidos de jeito nenhum. Ele faz a clássica pose de detetive, alisando o queixo e teorizando que, talvez o sistema de fantasia só tenha lhe dado isso como um presente aleatório de boas-vindas. No fim das contas, o rapaz dá de ombros e decide colocar o sistema à prova. Logo, nosso garoto está abrindo um baú de tesouro cheio de moedas brilhantes, dando um enorme suspiro de alívio por ver que tudo realmente veio com ele desta vez. O jovem encara o saque, jurando para si mesmo que não será feito de bobo nesta nova vida. Desta vez, ele está determinado a gerenciar seu orçamento como um gênio das finanças e investir cada moeda com sabedoria. Ele inicia a interface do mercado interdimensional e começa imediatamente a calcular as taxas de câmbio atuais entre os diferentes reinos. De repente, o livro mágico do sistema invoca uma balança mística para pesar seus bens. Moedas de ouro brilhantes se materializam no ar, seguidas por uma mensagem do sistema, confirmando que seu saldo subiu para 30. Nosso protagonista fica completamente chocado, pois, sendo realista, ele só esperava receber cerca de 25. Esse é o momento exato em que a ficha finalmente cai sobre o verdadeiro valor do ouro, e ele desvenda instantaneamente as regras da economia desse outro mundo.
Os preços de mercado flutuam constantemente, o que significa que as mercadorias têm valores muito diferentes dependendo de com qual dimensão de fantasia você está negociando. Naturalmente, a melhor estratégia é comprar na baixa e vender na alta, mas o sistema de troca interdimensional é inteligente demais para deixá-lo abusar disso facilmente. A plataforma cobra impostos pesados e taxas de comissão, e quanto menor for o seu nível de comerciante, mais restrições irritantes eles impõem a você. O personagem principal percebe que está preso em um clássico e frustrante dilema sem saída. Para subir seu ranking de comerciante, ele precisa apresentar resultados comerciais de sucesso. No entanto, para garantir esses resultados de alto lucro, ele precisa desesperadamente das vantagens de um nível mais alto. Para piorar as coisas, encontrar itens de alta qualidade no nível 0 é basicamente como procurar uma agulha em uma masmorra digital. No momento exato, chega uma notificação de um comerciante misterioso que atende pelo codinome Hearthstone. A mensagem aparece em sua tela oferecendo um lote de pedras de mana mágicas raras. Mas esse cara nota imediatamente que o nome de usuário do vendedor está brilhando com uma aura vermelha sinistra. Clicando no perfil do vendedor, repensa consigo mesmo que usou esse sistema por 3 anos inteiros em sua vida passada e nunca encontrou nada parecido. Ele com certeza nunca tinha visto a plataforma exibir avisos tão suspeitos na conta de um usuário antes. Esse tal de Hearthstone está tentando empurrar agressivamente seu estoque de pedras de mana mágicas para ele. O comerciante afirma que seus preços seguem o valor padrão de mercado e se gaba de que outros vendedores cobram muito mais pela exata mesma qualidade. No entanto, uma janela de informações oculta do sistema aparece para o nosso herói, revelando que esse golpista descarado está cobrando o dobro do preço real de mercado. O jovem sorri como uma mente brilhante e arrogante, pensando que esse vigarista realmente achou que conseguiria passar a perna nele com esses preços ridículos. Eles entram em uma discussão acalorada no chat, com nosso protagonista ameaçando denunciar o comerciante suspeito ao Conselho de Comércio Interdimensional. Dá para notar instantaneamente que o vendedor desonesto está em pânico, porque os detalhes do sistema expõem seus segredos. A janela de informações oculta revela que esse cara opera suas minas com trabalho forçado e faria qualquer truque sujo para maximizar suas margens de lucro. Assim que o personagem principal ameaça denunciá-lo, o vendedor imediatamente cede, como uma cadeira de praia barata, e corta o preço pela metade. Mesmo com o desconto enorme, nosso garoto está cogitando seriamente se deve pressionar o cara para conseguir um preço ainda mais baixo. No fim das contas, ele decide não abusar da sorte e aceita finalizar a transação. A transação é concluída com sucesso e o sistema processa a troca. Mas, em vez do preço esperado, apenas 22 moedas e meia são realmente deduzidas. Essa é uma surpresa agradável se comparada às 25 moedas inteiras que ele havia calculado. Isso deixa o jovem completamente perplexo enquanto ele tenta entender o que acabou de acontecer. Ele percebe que o sistema lhe concedeu um reembolso especial de cashback em sua primeira negociação. Agora ele está ali parado em total descrença, se perguntando se de alguma forma burlou o sistema para receber os status de VIP. Mas ele rapidamente balança a cabeça, sabendo que obter os status de VIP neste outro mundo é insanamente difícil, então não há chance de ser esse o caso. Ele então volta sua atenção para as pedras de mana recém-adquiridas em seu inventário. O protagonista faz um teste rápido de avaliação nas gemas mágicas e elas se revelam legítimas. Com os recursos em mãos, ele imediatamente começa a praticar a lendária técnica de respiração de cultivo de sua família. Esse estilo avançado de artes marciais exige um receptáculo físico altamente treinado e uma montanha absoluta de mana para ser dominado. Ioan treinou como um homem possuído, brandindo sua espada sem parar para alcançar o condicionamento físico perfeito. Em seguida, ele utilizou as caras pedras de mana que comprou para cumprir a segunda condição do seu processo de evolução de nível. Esses eram os 2 requisitos cruciais necessários para desbloquear a lendária técnica de artes marciais, conhecida como respiração de aço. De volta ao presente, esse cara está se sentindo incrivelmente convencido com a sua vitória, testando poses descoladas. Mas a multidão ainda não está engolindo essa. Todos começam a sussurrar que a coisa toda foi armada,
o que destrói completamente o ego do jovem. Para provar seu ponto, o jovem mestre se volta para um cavaleiro veterano chamado Mikai e o desafia instantaneamente para um duelo. Antes mesmo que o guerreiro experiente possa rejeitar a oferta, uma garota chamada Karen entra na arena. Por acaso, ela é a filha mais velha da poderosa família Lavadin. Ela sugere que eles resolvam isso com uma pancadaria física pura, em vez de um duelo mágico padrão. O capitão está secretamente em pânico, porque o oponente deles é um cavaleiro de sexto rank, que luta com o poder letal de um quinto rank em combate físico. Além disso, o cavaleiro tem uma enorme vantagem de alcance devido aos seus braços longos, fazendo o capitão pensar que nosso protagonista tem 0 chances, embora aprove a luta de qualquer maneira. Mas, sem qualquer aviso, o destemido jovem mestre avança direto para o combate. Os dois começam imediatamente a trocar golpes violentos, transformando o duelo em uma pancadaria brutal com os punhos nos. Os espectadores assistem em choque absoluto, lembrando que, há apenas alguns dias, esse fracote seria levado por qualquer brisa mais forte. Enquanto isso, nosso protagonista está desmantelando completamente seu oponente com um poder avassalador. Ele está desferindo uma sequência de socos rápidos para a esquerda e para a direita, sem parar. O cavaleiro adversário não tem sequer uma única oportunidade de contra-atacar antes que a luta seja declarada encerrada. Ao presenciar essa surra monumental, toda a multidão vibra com gritos selvagens de comemoração. Os espectadores começam a gritar o título do jovem mestre em pura empolgação, enquanto o nosso herói apenas fica de pé no centro da arena, parecendo calmo pra caramba. De repente, a irmã mais velha se aproxima e coloca suavemente a mão em sua bochecha. Ela confessa seus arrependimentos por sempre subestimá-lo e expressa o quanto está orgulhosa de sua evolução. Acontece que a irmã é uma verdadeira fera no combate físico, e ela já teria dominado o estilo secreto de artes marciais a essa altura. Se o seu clã não impusesse uma regra ridícula que restringe a técnica apenas aos herdeiros homens, até mesmo o pai deles fica secretamente frustrado por ela ter nascido mulher, já que ela é, sem dúvidas, o prodígio mais talentoso da casa. No entanto, as artes marciais sagradas do clã são reservadas estritamente para os garotos, embora essa barreira de gênero nunca tenha impedido de se tornar uma guerreira incrível. Por causa de sua própria jornada, ver o jovem mestre se dedicar a horas exaustivas em seus treinos secretos a faz perceber o imenso esforço que ele investiu. Tomada pela emoção, ela começa a acariciar suavemente a cabeça dele, como uma irmã mais velha orgulhosa. Ela se desculpa por julgá-lo, como todo mundo fazia, admitindo que deveria tê-lo apoiado desde o início. Enquanto isso, esse cara está se sentindo incrivelmente culpado por toda a situação. Ele sabe, lá no fundo, que só treinou tão pesado em sua jornada de evolução para conseguir a validação dela. Para falar a verdade, de todos os seus irmãos, ela é a única que não é uma snob tóxica e cheia de julgamentos. Então, o jovem estava contando com ela para ser a primeira a notar sua transformação digna de reencarnação e elogiá-lo. Silenciosamente, ele lhe pede desculpas sinceras em sua própria mente. Ao mesmo tempo, ele começa a se preparar mentalmente para a próxima fase de sua aventura de fantasia. Mais tarde, naquela noite, toda a família se reúne ao redor da grande mesa de jantar para o jantar. E o patriarca começa a elogiar com entusiasmo o quanto o banquete servido está delicioso. Uma parente menciona que ordenou à equipe da cozinha que fizesse o seu melhor, pois o jovem mestre partirá para a academia de magia muito em breve. Seu outro irmão olha para ele em total descrença, perguntando-se quando o fracote da família de repente cresceu tanto. Enquanto isso, nosso protagonista está comemorando por dentro, vibrando porque seu plano mestre para chamar a atenção da irmã deu muito certo. Então, o pai menciona que ouviu falar sobre o jovem derrotar um cavaleiro treinado em combate, o que o faz gritar de alegria internamente. Reconhecendo essa oportunidade de ouro, ele sabe que é o momento perfeito para conquistar a tão difícil aprovação de seu pai. Agindo de forma calma e humilde, ele afirma que não foi nada demais, apenas um treino leve, sem nada de importante em jogo. Mas então seu irmão, Kieran, corta o clima, apontando que o oponente era apenas um cavaleiro de sexto rank e que eles nem sequer usaram magia. Nosso protagonista fica ali trincando os dentes, perguntando-se por que esse irmão irritante sempre tem que estragar o seu momento. Felizmente,
a irmã mais velha aparece para defendê-lo, pontuando que o irmão que o mento só alcançou o quinto rank aos 18 anos, enquanto o protagonista tem apenas 16. O pai deles imediatamente encerra a discussão, elogiando o jovem como um guerreiro impressionante e capaz. O patriarca até acrescenta que o avô do garoto entrou em sua primeira batalha real em uma dungeon exatamente com essa mesma idade. Então, o poderoso chefe da família estende a mão sobre a mesa para um aperto de mão firme. No momento em que o jovem mestre aperta a mão de seu pai, ele de repente percebe algo crucial. Ah, sim, o clássico clichê de fantasia. Um aperto de mão tenso de combate, onde Aaron e seu velho testam secretamente as reservas de mana um do outro. Ele está suando por dentro, percebendo que precisa impressionar seu pai sem revelar acidentalmente suas habilidades apelonas de trapaça. Ele absolutamente não pode liberar nada além da magia de Rank 3, ou toda a casa vai suspeitar que ele é algum monstro reencarnado. O patriarca fecha os olhos aliviado, admitindo que temia que seu filho mais novo acabasse como um figurante inútil. Mas agora ele finalmente pode dormir em paz. Enquanto isso, o irmão irritado, Karen, está espumando de raiva no canto, enquanto o pai deles declara que este jovem representará o legado da família. O velho lamenta não ter prestado atenção suficiente ao seu caçula antes de enviá-lo para a academia, reconhecendo seus erros tarde demais. Então, o pai oferece uma recompensa enorme por ele ter entrado na prestigiada academia, perguntando ao filho exatamente o que o seu coração deseja. Nosso garoto está gritando de pânico por dentro, mas, por fora, ele mantém uma expressão totalmente neutra e impassível. Esse cara coça a cabeça casualmente, agindo com toda a humildade do tipo: bem, agora que você mencionou, tem uma coisinha. Mas não, na verdade, deixa para lá. É pedir demais. Naturalmente, o pai cai na isca com tudo, dizendo para ele falar logo, porque ele vai conceder literalmente qualquer desejo. Mas o jovem continua se fazendo de difícil, alegando que não quer pedir algo lendário, só para acabar sendo rejeitado. Lavadin fica secretamente impressionado com essa aula magna de psicologia reversa e se oferece para selar o acordo com um juramento literal de mana. Karen perde a cabeça e grita: pai, espere. Mas o trem das decisões erradas já partiu da estação. O patriarca já está no meio de um monólogo, com a mão no coração, fazendo um juramento mágico sagrado pela honra de sua família de que concederá qualquer pedido que seu filho fizer. Nosso protagonista está sentado ali pensando: nossa, ele caiu mesmo nessa. Agora, como é que eu dou o golpe final? Sem perder o ritmo, ele faz a sua exigência definitiva. Corta para o irmão que o mento perdendo completamente o juízo. Ele persegue o pai e o protagonista pelo corredor, berrando desesperadamente sobre como eles estão violando as tradições sagradas da família. Ele exige saber como alguém que não é o futuro chefe da família poderia ter permissão para entrar na tesouraria secreta do clã. O pai explica calmamente que, embora as regras digam que apenas o líder do clã entra no cofre da masmorra, as regras foram feitas para serem quebradas. Além disso, ele admite que visitou o cofre com seu próprio pai no tempo em que era apenas um jovem mago. Karen argumenta que aquilo era totalmente diferente, mas o patriarca o cala instantaneamente ao perguntar se ele deveria, em vez disso, quebrar um juramento mágico sagrado. Percebendo que não pode discutir com uma morte induzida por magia, o irmão irritado finalmente recua. Lavadin destranca os enormes portões do cofre e estabelece as regras básicas para a expedição. Nosso herói fica restrito à câmara externa e só pode escolher um artefato, mas tem todo o tempo do mundo para dar uma olhada. Ele entra com os olhos brilhando, pensando que finalmente vai resgatar o lendário livro de transações dimensionais. Caminhando pelo cofre sombrio, ele sabe que este grimório com interface de sistema é a arma definitiva para proteger sua nova vida, e ninguém mais poderá colocar as mãos nele. Ele recorda sua vida passada, lembrando que, no último século, apenas 2 transmigrados da Terra foram rotulados como traidores, seu avô e ele mesmo. Mas, ao contrário de sua jogada anterior, onde ele tropeçou nesta relíquia apelona completamente por acidente, as coisas agora são diferentes. Nesta linha do tempo, ele consegue localizar a posição exata do artefato usando seus olhos especiais de trapaça. Essa visão especial confirma que o livro não está escondido nas profundezas impenetráveis do cofre. Cada movimento que ele fez, desde impressionar sua irmã até chamar a atenção de seu pai, foi cuidadosamente calculado apenas para chegar a este momento crucial.
Tudo isso para que ele pudesse localizar e destruir este manual dimensional que distorce a realidade antes que qualquer outro jogador pudesse se aproveitar dele. Alguns minutos se passam, enquanto o patriarca espera do lado de fora, ansioso para ver qual arma lendária seu filho escolheu. Finalmente, nosso protagonista sai do cofre carregando casualmente uma estátua dourada brilhante. O pai olha sem entender para o troféu, depois olha de volta para o filho, completamente confuso. Ele pergunta por que diabos esse garoto escolheu logo uma estátua decorativa, mesmo que ela retrate um herói histórico lendário. Especificamente, o lendário guerreiro Lazacon, que famosamente salva o reino das garras do Império Maligno. Claro, a relíquia vale mais de 1000 moedas de ouro, mas isso é apenas dinheiro rápido e oferece zero poder de combate ou bônus de atributos. O patriarca suspira, praticamente perdendo alguns anos de expectativa de vida devido a uma pura decepção. Ele realmente acredita que seu herdeiro usou um juramento sagrado para entrar no tesouro da família, apenas para pegar um peso de papel brilhante e revendê-lo para ganhar um dinheiro rápido. O que ele não sabe é que nosso herói está comemorando por dentro, porque seu pai não faz a menor ideia do verdadeiro prêmio que ele acabou de garantir. O jovem explica que escolher este troféu é, na verdade, a jogada mais estratégica para o seu processo de evolução atual. Ele planeja vendê-lo para comprar uma espada de nível alto, estocar cristais de mana raros e ainda ter um belo saco de ouro de sobra. O chefe da família apenas coça a cabeça, resmungando que seu caçula é impossível de decifrar. Mas ele diz para o filho fazer o que quiser, desde que não relaxe no seu treinamento de artes marciais. O protagonista inteligente se curva respeitosamente, lembrando-o de que existem muitos caminhos para se tornar um rancor apelão. Afinal, se ele não nasceu um prodígio da espada, talvez dominar a rota mercantil seja o seu bilhete mais rápido para aumentar seus atributos. Por dentro, nosso protagonista esperto está rindo como um verdadeiro vilão, tendo enganado completamente o seu velho. Vamos voltar para o que realmente aconteceu no tesouro com o Warren. Apenas alguns momentos antes, esse cara estava tendo um colapso mental completo. Ele está revirando as prateleiras empoeiradas freneticamente, como se sua vida dependesse disso. Afastando livros antigos, ele se pergunta desesperadamente onde diabos está o seu alvo. Porque o lendário livro de transações dimensionais que ele veio roubar não está em lugar nenhum. Seus olhos se arregalam quando uma dura onda de realidade o atinge. Ou esse item de trapaça foi movido em algum momento durante os 17 anos desde a sua regressão de reencarnação, ou pior ainda, outro jogador neste mundo está usando ativamente o item agora mesmo. Mas o nosso garoto está fazendo o melhor que pode para manter a calma sob pressão. Só de descobrir que o livro sumiu, ele já consegue uma informação extremamente valiosa. Então, ele pega a primeira coisa brilhante e cara que vê pela frente, que por acaso é uma estatueta de ouro, pensando que ela ainda vai render um bom dinheiro no mercado. Mas, no momento em que sua mão toca a estátua, as notificações do sistema começam a explodir na sua cara, anunciando a conclusão automática de uma transação. Sua fiel habilidade do óleo da percepção é ativada automaticamente. E, de repente, uma enxurrada de telas holográficas aparece, mostrando atributos insanos de bônus de cashback. O jovem de repente percebe que ainda tem todos os seus privilégios apelões de comerciante de sua vida passada. O queixo dele literalmente cai quando uma janela com os status de conta VIP aparece. Ele fica ali parado, pensando que não tem a menor chance de isso estar acontecendo de verdade. Mas ele toca na tela mesmo assim, e ela brilha ao ganhar vida, mostrando todas as suas habilidades de troca no nível máximo, taxa de comissão zero, perfis de vendedor completos, habilidades de manipulação de preços e descontos automáticos. Basicamente, esse protagonista está com o modo Deus ativado para o mercado financeiro de fantasia. 3 versões chibi da sua mente estão literalmente dando voltas olímpicas na sua cabeça, gritando de pura alegria ao perceber que, com essas habilidades apelonas, ele poderia facilmente mover montanhas. E, assim do nada, seu grande plano de vingança ganha uma melhoria gigantesca. De volta ao presente, ele está pronto para trabalhar, começando por transformar essa estátua de cavaleiro dourado em dinheiro rápido. A estátua de ouro é colocada na balança de transações digitais, e imediatamente, os olhos do nosso garoto se estreitam de desconfiança. Porque o sistema está tentando passar a perna, nele oferecendo 115 moedas,
sendo que o item vale facilmente 140 ou 150. Ele ativa imediatamente sua habilidade VIP, reconhecimento de fluxo, para escanear o verdadeiro valor de mercado, e ele perde completamente o juízo, gritando sobre quais ratos do mercado de câmbio ousaram roubar 40 de suas preciosas moedas. Como 40 moedas equivalem a 400 moedas de ouro, ele fica furioso por estarem tentando embolsar o lucro dele, e se joga na cama, maravilhado com o quão incrivelmente conveniente é realizar negociações de alto nível enquanto relaxa. Este é um nível de conforto com o qual ele jamais poderia ter sonhado em sua vida anterior. Enquanto isso, as notificações continuam chegando, mostrando acordos concluídos, bônus de habilidades e progresso de aumento de nível. Ele nota com satisfação que tudo está vendendo na velocidade da luz. Ele começa a procurar sua próxima grande compra, decidindo focar em pedras de mana, já que elas são sempre uma aposta segura. Nesse momento, um vendedor encapuzado de aparência suspeita aparece, anunciando pedras de mana baratas e de alta qualidade. Nosso personagem principal olha para o anúncio e imediatamente começa a fazer contas de cabeça, pois sabe exatamente quem é esse vendedor. Então, sem hesitar, ele envia uma mensagem desmascarando o comerciante como um golpista descarado. O vendedor, Hearthstone, recebe o alerta, verifica sua caixa de entrada e imediatamente começa a xingar toda a linhagem desse comprador aleatório em sua mente. Isso até ele olhar de perto para a foto de perfil e congelar completamente. É o mesmo cara que já tinha arrancado um desconto dele antes. E agora esse selvagem tem a audácia de voltar para suas mensagens diretas, exigindo pedras de mana baratas de novo. Hearthstone começa a tentar salvar as aparências, digitando alguma desculpa sobre como aquele acordo foi um desconto especial único e que as condições do mercado mudaram. Mas o nosso comerciante esperto não acredita por um segundo. Diz para ele parar de mentir e lembra o Hearthstone, como quem não quer nada, que todo o histórico do bate-papo está salvo com prints. Hearthstone encara a tela, xingando esse comprador irritante baixinho, e faz algumas contas rápidas. Ele vem tendo apenas prejuízos há dias, sem fazer uma única venda. Então, de repente, vender barato para esse cara não parece uma ideia tão ruim assim. Ele suspira profundamente, engole o orgulho e cede completamente. Ele oferece 25 pedras médias e 20 pequenas, o que o nosso garoto aceita sem hesitar. Ele gasta 270 moedas no negócio e imediatamente embolsa cerca de 40 de volta como um belo cashback. Sem perder tempo, Irene muda o rumo das coisas e imediatamente recoloca todas as suas mercadorias à venda, definindo o preço das pedras mágicas médias em 12 moedas e o das pequenas em 3. Agora, o nosso garoto está só relaxando no quarto, recitando o mantra sagrado dos mercadores de comprar na baixa e vender na alta, antes de tirar uma soneca tranquilamente, como se não tivesse acabado de cometer um verdadeiro terrorismo financeiro. A cena corta para o mercador rival Hearthstone, que está ocupado atualizando a página do mercado de fantasia. No momento em que ele avista esses novos anúncios com preços mais baixos, o pobre coitado quase tem um troço bem ali. Ele começa a esmurrar a mesa, gritando sobre como deu generosamente um desconto enorme para esse pirralho ingrato, apenas para ser apunhalado pelas costas desse jeito. Enquanto isso, o nosso protagonista acorda lentamente do seu sono de beleza tranquilo. Ele é recebido por uma enxurrada de notificações furiosas, mas, para ser sincero, aqui está o pulo do gato. O jovem passou 3 anos exaustivos gerenciando acordos comerciais interdimensionais em sua vida passada, e uma regra de ouro ficou gravada diretamente em sua alma. Você nunca deixa o surto emocional de outra pessoa atrapalhar os seus ganhos. Então, em vez de pedir desculpas ou ser bonzinho, ele escolhe o caminho da violência. Esse cara digita a resposta mais insana e hilariamente formal que você já viu, chamando o mercador de um empresário capitalista cruel, enquanto pergunta por que ele acha que tem o direito de gritar. Com clientes pagantes, Hearthstone fica apenas encarando a tela, completamente boquiaberto com a audácia inacreditável dessa mensagem. Ele está literalmente se perguntando se esse novo jogador é clinicamente insano. Ele exige que o jovem cale a boca, genuinamente convencido de que está discutindo com um completo psicopata. Mas as notificações do sistema continuam chegando sem a menor preocupação. As pedras mágicas do jovem estão vendendo que nem água. Então, o nosso garoto finalmente decide oferecer uma trégua,
sugerindo que eles encerrem a discussão se o mercador simplesmente as comprar pelo preço de mercado. O mercador irritado bufa de raiva, chamando a oferta de extremamente rude e rejeitando-a puramente por rancor. O esperto mercador reencarnado apenas suspira, pensando em como esse cara é incrivelmente sensível. E então, usa a tática psicológica definitiva, projetada para despedaçar o ego de qualquer mercador. Ele adula o cara chamando-o de um figurão de elite do mercado, argumentando que alguém de status tão elevado não deveria deixar emoções bobas atrapalharem lucros gordos. E não é que funcionou perfeitamente? O mercador respira fundo, convence a si mesmo de que negócios são negócios e, humildemente, pede o preço de mercado como um homem redimido, com a transação devidamente fechada e ainda muito estoque restante para vender. O personagem principal imediatamente publica outro anúncio com um preço ainda mais baixo. Ao ver essa traição, o mercador fica absolutamente furioso, enviando ao nosso garoto outra enxurrada de mensagens, querendo saber se ele enlouqueceu. Ele exige saber se o jovem é secretamente algum herdeiro milionário, porque ninguém vende mercadorias tão baratas, a menos que seja completamente sem cérebro ou podre de rico. O jovem coloca sua xícara de chá de lado, dá um sorriso arrogante e admite para si mesmo que, sob a perspectiva de um jogador normal, o mercador tem razão. Mas ele está longe de ser um comprador normal, como um membro VIP Premium do sistema. Suas taxas de transação são reduzidas a zero. Seu poder de compra é aumentado em 30%, permitindo que ele venda por menos do que qualquer outro vendedor neste mercado de fantasia e, ainda assim, obtenha lucros enormes. Ele dá uma olhada rápida nas restrições comerciais regionais e percebe que elas são ridiculamente fáceis de burlar. Então, ele simplesmente interrompe o mercador furioso no meio da frase e sai do canal de negociação. Afinal de contas, esse cara tem um trabalho de verdade para fazer. Ele se senta de pernas cruzadas no tapete e começa a absorver mana pura diretamente em seu sistema, deixando sua mente viajar para os desafios épicos que o aguardam mais adiante nesta jornada de evolução. O aspirante a mago fecha os olhos em profunda concentração, sabendo perfeitamente que, se desacelerar seu cultivo agora, não sobreviverá às provações que virão. Ele joga água gelada no rosto e esmurra a parede do banheiro para despertar seus sentidos, decidindo que finalmente chegou a hora de agir. Ele despenca o preço das pedras de mana médias para apenas 9 moedas e meia. Instantaneamente, as notificações de vendas começam a iluminar a tela dele como um caça-níqueis quebrado cuspindo prêmios acumulados. De repente, o sistema emite um alerta de subida de nível, concedendo-lhe acesso ao cobiçado canal de comércio de nível 1. Ele encara aquela notificação holográfica piscando, perdido em seus próprios pensamentos, lembrando-se de como, em sua vida anterior, levou um ano inteiro de esforço contínuo para alcançar exatamente esse mesmo marco. Desta vez, ele conseguiu isso em apenas 8 dias. Ele verifica sua interface de progresso e percebe que já atingiu o limite diário de negociações, cumprindo cada um dos requisitos que o sistema impôs a ele. Agora pronto para subir para o próximo nível, ele aperta o botão de aceitar com confiança. E, num piscar de olhos, o canal de nível 1 é desbloqueado com uma mensagem chamativa de parabéns iluminando sua tela. Harren encara a notificação brilhante e percebe que este é o momento exato em que sua jornada de evolução de fantasia finalmente se torna real. Em seguida, ele confere suas habilidades recém-desbloqueadas, e a primeira habilidade passiva, Esponja na minha cabeça, é totalmente apelona. Essa habilidade apelona permite que ele absorva informações, eventos complexos e técnicas de alto nível na velocidade da luz, mas isso não é nem de longe a parte mais insana desse sistema. Agora que o jovem avançou para o Sistema 1, todo o meta deste outro mundo mudou completamente. Estamos falando de um mundo onde literalmente qualquer um, como entregadores, funcionários de restaurantes e NPCs aleatórios, pode farmar até alcançar a força de nível divino, o que significa que o limite de escala de poder aqui é totalmente insano. Mas, antes mesmo que ele consiga processar essa reviravolta absurda no jogo, um cara muito estranho manda uma mensagem no chat global que parece um derrame completo, divagando sobre ter recebido a graça divina, mas sem ter os meios para expressá-la, e depois pede para as pessoas dizerem seus preços, o que faz nosso protagonista encarar aquela bagunça e achar que é um golpe clássico, algo que o resto do chat acorda.
até que o remetente finalmente esclarece que só quer uma espada básica de artes marciais. O jovem bate a mão na testa com a pura burrice da tradução. Mas, bem no momento em que ele suspira, outra notificação do sistema aparece. Esta realmente o faz olhar duas vezes de tão surpreso, mostrando que sua habilidade esponja na minha cabeça de alguma forma atingiu o nível máximo sozinha, eliminando efeitos colaterais e aumentando sua velocidade de absorção em impressionantes 300%. Ele fica ali sentado, completamente confuso, coçando a cabeça e se perguntando por que suas habilidades estão subindo de nível em hipervelocidade. Desesperado por respostas, o rapaz tenta ativar sua habilidade Olho da Percepção, na esperança de descobrir exatamente por que seus privilégios exclusivos do sistema foram desbloqueados de repente. Mas a habilidade de diagnóstico simplesmente se recusa a colaborar. Ele olha fixamente para a tela vazia, totalmente decepcionado, e resmunga que os desenvolvedores por trás desse centro de trocas são uns palhaços completos, que não conseguem nem mostrar os requisitos que ele cumpriu. No fim das contas, o protagonista dá de ombros, deduzindo que seu aumento de nível recente provavelmente ativou os desbloqueios de forma automática e decide seguir em frente. Mas então, a interface da sua tela simplesmente explode com uma enxurrada de alertas. Estamos falando de vendas de pergaminhos especiais, períodos com taxa zero de comissão e ofertas com descontos massivos. O sistema está basicamente inundando a tela inteira dele com todo o catálogo de uma só vez. Ele pisca diante daquela bagunça visual caótica, mas rapidamente faz as contas de cabeça, apenas para perceber que absolutamente nenhuma dessas promoções realmente traz algum benefício para ele. As chamadas vendas especiais ainda cobram os valores padrão de mercado, o que as torna caras para caramba, e as janelas sem comissão são totalmente inúteis, já que seu nível de privilégio VIP já cobre isso permanentemente. Exatamente na hora certa, ele recebe uma mensagem direto da administração do centro de trocas. Eles o parabenizam por alcançar o Sistema 1 e enviam 3 cupons de alto valor diretamente para o seu inventário. No começo, o jovem não fica nem um pouco impressionado, presumindo que apenas lhe deram algumas recompensas genéricas de lixo para fazê-lo se sentir especial. Mas, quando ele finalmente lê os detalhes, seus olhos se arregalam, porque esses presentes iniciais são totalmente roubados. A primeira recompensa é uma cápsula de Dantian contendo 3 anos de pura energia interna, além de um bônus de 500 moedas. Ele ergue uma sobrancelha, se perguntando se isso deveria mesmo impressioná-lo, mas, conforme continua lendo, ele avista a terceira recompensa, uma habilidade de Oankesse chamada Furtividade Suprema do Corpo e da Espada. No entanto, antes mesmo de conseguir processar o que essa habilidade faz, sua passiva gulosa de esponja devora o cupom inteirinho, absorvendo-o instantaneamente. O cara simplesmente fica olhando para o vazio por um segundo, e então ele pira em silêncio, porque o que acabou de acontecer é, na verdade, uma trapaça absurda. Ele junta as peças. Enquanto as artes marciais em seu antigo mundo usavam mana como combustível, este sistema utiliza energia interna pura. E as técnicas de espada que ele adquiriu desse sistema não são apenas um pouco mais fortes. Elas parecem completa e inegavelmente de outro mundo, quase como se tivessem se originado de uma dimensão de cultivo totalmente diferente. E a melhor parte de todas é que essa nova energia interna é totalmente compatível com seu núcleo de mana existente. Assim que abrir seus meridianos, esse cara vai decolar de verdade. Colocando a mão sobre o peito com os olhos arregalados, ele percebe que construir instantaneamente um Dantian e absorver uma técnica de espada de alto nível é muito mais incrível do que ele jamais imaginou. Nosso garoto finalmente percebe que ter um sistema é simplesmente roubado demais. Contanto que ele continue acumulando moedas, ele pode comprar qualquer habilidade existente e se tornar absurdamente apelão. Falando em dinheiro, ele acabou de receber 500 moedas como presente de boas-vindas, então decide gastá-las imediatamente em melhorias. Com seus preparativos concluídos, o jovem foca em seu primeiro alvo e decide fazer uma visita a um mercador de troca espacial chamado Sheoli. Esse mercador está operando na caverna mais dramática que se possa imaginar, com profundidades brilhando em um vermelho misterioso e uma estética de fantasia sombria. O mercador o vê se aproximando e imediatamente adota a voz de atendimento ao cliente mais forçada e exagerada possível,
derramando-se em elogios sobre o quanto adora seu cliente favorito. Nosso protagonista diz na lata para ele parar com isso, porque é bizarro para caramba. O mercador, totalmente sem vergonha, diz para ele apenas encarar isso como seu profundo amor pela humanidade. Ele vai direto ao ponto e exige ver o inventário de pergaminhos de artes marciais da loja. O mercador suspeito dá um sorriso malicioso e faz uma varredura rápida de avaliação, observando os atributos básicos do jovem. Ele presume que o garoto é apenas um caçador de nível baixo, vindo de um sistema mais fraco, e o descarta como um peixe pequeno em sua mente. No entanto, Ri mantém sua fachada educada, porque até os peixes pequenos ainda têm moedas para gastar. Com um sorrisinho de canto, ele começa a listar os itens de seu catálogo. Arun está olhando para um menu cheio de habilidades clássicas de cultivo. A técnica da espada tripla, a técnica do equilíbrio da espada, a técnica do tigre agachado, a purificação corporal e o cultivo interno. Mas esse cara já percebeu o golpe de cara, reconhecendo o modelo de negócios desse mercador picareta direto do fundo de suas memórias de sua vida passada. Sheol foca especificamente em Zés ninguém sem sistema, que estão absolutamente desesperados para desbloquear qualquer tipo de sistema. Esses fracotes jogariam cada moeda que tem em qualquer coisa que pareça minimamente lendária, e, para ser sincero, a técnica da espada tripla até parece bem apelona no papel, mas a realidade é que são literalmente apenas 3 movimentos básicos: estocar, cortar e bloquear. Só isso. O jovem se agacha, encara o chão e admite secamente que já caiu exatamente nesse mesmo papinho de vendedor antes. Ele olha de volta com um sorriso transbordando sarcasmo, perguntando se dominar esse conjunto básico de movimentos realmente o tornará o caçador mais forte do mundo. O mercador sem vergonha insiste no argumento, alegando que uma única técnica nunca seria suficiente para sobreviver de qualquer forma. Ele então oferece alguns conselhos pessoais exclusivos, pelo precinho camarada de apenas 20 moedas extras. O protagonista olha para frente e suspira, dizendo a Sheol que vai confiar nele só desta vez. A cena então corta para o quinto mundo de Murim, especificamente para a seita do bambu da montanha, onde um subordinado desesperado entra correndo e gritando pelo líder. Juzon vira a cabeça rapidamente, instantaneamente tenso, exigindo saber que diabos acabou de acontecer. No segundo em que o nome de Had Sheol é mencionado, a postura do líder muda completamente, enquanto ele bate o punho na mesa com força suficiente para rachá-la, exigindo saber a fonte, e se eles têm certeza absoluta. O gerente de troca espacial gira uma tela holográfica para mostrar os dados que estão chegando, e repassa as mensagens do protagonista palavra por palavra. O líder da seita lê cada mensagem com atenção. Esse Zé ninguém qualquer de um sistema de nível inferior está, de alguma forma, em posse de informações sobre os segredos mais profundos de sua seita. Ele está pedindo uma recompensa em troca de lidar com o inimigo deles, alertando que, se não acreditarem nele, ele simplesmente deixará Sheol ir embora sem punição. O pensamento imediato do líder é de que se trata claramente de algum golpista de quinta categoria aplicando um golpe barato. Mas então o jovem diz a ele, com toda a confiança do mundo, para verificar as informações novamente. O líder faz exatamente isso, paralisando em choque ao perceber que esse jogador realmente pertence a um sistema de nível inferior. O nosso protagonista acena com a cabeça e manda uma pergunta genial. De que outra forma um jogador de nível baixo saberia de uma técnica confidencial como a arte secreta da montanha de bambu? Ao ouvir essas palavras, o líder da seita fica completamente em silêncio. Porque isso significa que esse garoto conseguiu essa informação confidencial direto do próprio Sheol. Assim que confirma que a informação é legítima, ele não perde um segundo e pergunta qual é o plano se aquele desgraçado estiver envolvido em comércio dimensional. O protagonista lê a situação perfeitamente, enviando de volta uma mensagem elogiando a mente afiada do líder e explicando que, para um fugitivo como Sheol, o livro-razão dimensional é a tábua de salvação definitiva. Apenas 2 segundos depois, 200 moedas caem de repente na conta do protagonista, e ele literalmente cospe a bebida em puro choque com essa bolada repentina. Enquanto isso no chat, o líder desesperado da seita pergunta freneticamente se essa quantia é suficiente, praticamente implorando para que ele entenda o quão desesperadora a situação deles realmente é. O jovem apenas encara a tela com um olhar vago, pensando consigo mesmo.
Cara, eu literalmente só queria as minhas 20 moedas de volta. Só isso. Ele olha de relance para o rosto sorridente e presunçoso do mercador, pensando em como Sheol nunca vai perceber que aquelas 20 moedas marcaram o momento exato em que toda a sua vida começou a desmoronar. Mas esse mercador mesquinho nunca foi o verdadeiro alvo. Para começar, nosso herói olha para sua tela, pensando que ele poderia, honestamente, deixar o cara passar, já que ele não é o alvo real. A pessoa que ele realmente quer destruir é uma cobra chamada Seokian, um mercador de pergaminhos de artes marciais de primeira classe e operador do Sistema 2. Esse é o homem que o protagonista considera pessoalmente responsável por destruir sua família em sua vida passada, quando ele estava procurando por pergaminhos para preservar o legado de seu avô. Seokian ele é vendido marcador de desejos, um item amaldiçoado que desencadeou a catastrófica reação em cadeia, que arruinou tudo o que ele mais amava. O olho vermelho do jovem fica frio como gelo só de pensar nessa traição. Ele cerra o punho, jurando silenciosamente que cada gota de dor e humilhação que sofreu será cobrada com juros. Ele então abre uma nova janela de chat e envia uma saudação, a qual Seokian responde quase instantaneamente, oferecendo pergaminhos de cultivo e livros de mutações. Enquanto pergunta o que ele está procurando, ele menciona casualmente que Sheol o recomendou, fazendo o mercador hesitar ao perceber que qualquer pessoa indicada por Sheol provavelmente sabe demais sobre a operação deles. De qualquer forma, ele disfarça, mantendo uma fachada amigável. De repente, uma notificação do sistema surge na tela do jogador. Bibliotecário de golpes. Rouba pergaminhos de alto nível e os vende para novatos a preços abusivos. Aproxime-se com extremo cuidado. Seokian então pergunta casualmente se aquele idiota do Sheol ainda está aplicando seu golpe básico de técnica tripla em jogadores desavisados, chamando qualquer um que realmente caia nessa porcaria de um completo idiota sem cérebro. O nosso protagonista ri secamente para si mesmo, pensando que o insulto, na verdade, pegou um pouco no pessoal. Mas, mantendo a postura, ele pergunta calmamente se Seokian é realmente muito diferente de Sheol, apenas para levar uma leve bronca do mercador por sequer fazer tal comparação. Arun se desculpa com um sorriso de atendimento ao cliente que não chega nem perto dos seus olhos, e pede educadamente para dar uma olhada no inventário secreto de técnicas de espada do mercador. Vendo um alvo fácil, o mercador picareta tenta vender para o nosso garoto o estilo de espada da flor de ameixeira pelo absurdo de 35 moedas. Detalhe: o valor real de mercado desse livro de habilidade básica é de míseras 15 moedas. O cara está literalmente tentando aplicar um golpe descarado, tudo com um sorriso amigável no rosto. E o nosso protagonista, que já lidou com golpistas muito piores em sua vida passada, anota mentalmente essa audácia sem tamanho. Mesmo assim, ele compra sem nem piscar, jogando a longo prazo ao aceitar um pequeno prejuízo agora para ganhar confiança, apenas para destruir esse golpista mais tarde em uma bela vingança. O mercador, absolutamente convencido de que tirou a sorte grande com um otário rico, está praticamente babando. Ele imediatamente envia um pedido de amizade e dá as boas-vindas ao nosso protagonista à sua lista de clientes VIP exclusivos. Enquanto isso, nosso herói aceita o convite friamente, sem esboçar nenhuma reação, sussurrando para si mesmo que tem esse otário exatamente onde queria, enquanto planeja seu próximo passo implacável. Mas a sua sessão de planos malignos é interrompida de repente, quando a comandante dos cavaleiros, Azer, bate na porta e entra sem cerimônia, apenas para congelar completamente onde estava, porque o nosso garoto estava tão imerso em seus pensamentos de arco de vilão sombrio, que a sua aura assassina e aterrorizante estava vazando dele como um radiador quebrado. Ele rapidamente cai na real, se desculpa e tenta disfarçar com uma risada, como se nada tivesse acontecido. Nervosa, ela gagueja ao lembrá-lo de que ele faltou completamente ao treino matinal, e ela fica incrivelmente irritada com a falta de disciplina dele. Mas a linha de raciocínio dela se perde completamente quando ela bate o olho no peitoral definido dele por baixo da camisa larga, forçando-o a desviar o olhar rapidamente, enquanto fica completamente vermelha. Vendo isso, o jovem toma nota mentalmente da situação, pensando consigo mesmo que, se as pessoas já estão caindo de amores, antes mesmo de ele atingir o auge do seu poder,
a sua vida de fantasia vai se tornar cansativa bem rápido. Bem no momento em que ele tenta processar esse clichê constrangedor de comédia romântica. Ela pergunta se ele está bem, já que faltou ao treino, comentando que ele teve alguns assuntos logo cedo com o jovem mestre Kyoen. Ouvir esse nome imediatamente traz à tona a memória do encontro caótico de hoje mais cedo. O nosso protagonista estava na dele, treinando tranquilamente no campo, quando seu irmão mais velho arrogante de repente apareceu para estragar o dia, perguntando de forma autoritária o que um fracote inútil como ele estava fazendo ali. O jovem apenas olha para ele com aquela cara de mano. Por que você está sequer falando comigo? Lembrando-o de que ele nunca se rebaixa a treinar com cavaleiros comuns por causa do seu ego gigante, ao que o irmão mais velho responde com desdém: de onde você tirou essa ideia? E o nosso protagonista só consegue pensar: cara, literalmente qualquer um que tenha olhos funcionando, consegue ver através de você. É aí que o irmão mais velho perde a paciência, perguntando se ele enlouqueceu de vez. Percebendo que saiu do seu personagem de fracote, o protagonista dá uma desconversada desajeitada, finge que era brincadeira e tenta mudar de assunto perguntando o motivo da visita do irmão. Mas não, esse irmão de ego frágil não vai deixar esse desrespeito passar em branco de jeito nenhum. Do nada, ele desfere um soco, gritando que vai dar uma lição de bons modos no irmão mais novo. Os olhos do nosso protagonista se arregalam, porque ele com certeza não esperava ter que trocar socos antes mesmo de tomar o café da manhã. Ele desvia do golpe sem o menor esforço, pensando que, embora seu irmão sempre tenha sido inseguro, esse nível de recalque já é ridículo. O agressor gira para desferir outro golpe, mas o nosso herói se esquiva por baixo com extrema suavidade. Genuinamente perplexo com o motivo do seu irmão estar tão irritado por absolutamente nada. O irmão enfurecido então o avisa para não ficar convencido, só porque o pai deles resolveu lhe dar um único elogio para variar. E, do nada, a mão do jovem literalmente explode em chamas mágicas. Os punhos dos irmãos se chocam com uma onda de choque massiva, e o irmão agressivo é arremessado para trás como uma boneca de pano, encarando o nosso protagonista como se tivesse acabado de ver uma falha na matriz. Ele fica se perguntando de onde diabos veio essa força monstruosa, já que o irmão dele deveria ser apenas um cavaleiro de rank 5 de nível baixo. Completamente humilhado, o irmão mais velho fica furioso e ativa totalmente a sua aura de combate, canalizando uma técnica de aprimoramento de mana de alto nível que apenas cavaleiros de rank 2 de elite ou superiores conseguem realizar. O jovem observa aquilo e resmunga internamente, se perguntando se o irmão enlouqueceu e por que ele está transformando um treino simples em um duelo de vida ou morte. Veja bem, o nosso protagonista esteve fingindo ser um cavaleiro fraco, de nível baixo o tempo todo, para passar despercebido. Então o Arun não pode simplesmente ostentar sua aura pela ONU em público sem revelar completamente sua identidade secreta. Mas agora, aquele palhaço do irmão dele passou dos limites e está vindo para cima com o máximo de agressividade, o que significa que o nosso protagonista não pode se fingir de fraco, a menos que queira ter seus ossos transformados em poeira. E vamos ser sinceros, esse jovem definitivamente não está a fim de passar o fim de semana em uma ilha de recuperação médica. Então, ele basicamente manda tudo às favas, decidindo que chegou a hora de distribuir uma passagem só de ida para o mundo da pancadaria. O irmão mais velho avança com uma técnica de aura espalhafatosa, mas o nosso protagonista contra-ataca instantaneamente com um golpe de artes marciais devastador, capaz de estilhaçar pedras. O rosto do irmão dele fica completamente pálido, enquanto ele é arremessado direto para o céu, parecendo um fogo de artifício que falhou. Ele fica em completo estado de choque, se perguntando como diabo seu irmão supostamente inútil despertou esse tipo de poder de alto nível. Enquanto isso, o nosso personagem principal faz uma pose de pouso de super-herói perfeita, digna de um anime, com um dos braços jogado para trás de forma dramática, olhando de cima para o seu irmão totalmente acabado, com aquela energia clássica de protagonista. O irmão derrotado está literalmente comendo poeira, gritando e chorando sem entender como aquele cara poderia ter uma força tão absurda. O jovem apenas dá um sorrisinho convencido e caminha calmamente em direção a ele. Ele comenta que, embora eles nunca tenham sido grandes amigos,
o irmão definitivamente passou dos limites dessa vez. Seu irmão se esforça para levantar e imediatamente exige saber se esse poder veio do cofre secreto da família, acusando-o de roubar alguma relíquia proibida. Os olhos do protagonista se arregalam quando tudo finalmente faz sentido, percebendo que o irmão está dando um chilique porque ele conseguiu acesso ao cofre secreto que o mais velho achava que era seu. Por direito, o irmão começa a esbravejar sem parar, dizendo que apenas ele e o pai dele são dignos de entrar lá, e gritando sobre como um fracassado qualquer conseguiu burlar a segurança. É aí que o nosso herói tem uma percepção hilária. O seu irmão nem sequer sabe que o cofre tem seções separadas, sendo uma zona externa e um cofre interno altamente confidencial. Mais importante ainda, o pai deles provavelmente não faz ideia sobre o livro de transações dimensionais que ele descobriu, e o seu irmão com certeza nunca o utilizou em seu ciclo de vida anterior. O jovem calcula que as chances de qualquer outra pessoa encontrar aquele livro lendário são praticamente nulas. Como ele nunca chegou a alcançar o cofre interno antes de sua reencarnação, o livro ou está escondido lá nas profundezas ou simplesmente não existe nesta linha do tempo. Ele conclui que invadir o cofre interno vai ser um pesadelo comparado ao externo, mas ele precisa decifrar o código de segurança o quanto antes. Voltando ao presente, como o nosso personagem principal está viajando e encarando a parede como um NPC travado, sua empregada fica preocupada e o chama. O jovem mestre disfarça com um sorriso, alegando que eles estavam apenas testando a técnica de aura do seu irmão antes que as coisas saíssem um pouquinho do controle. Ela pergunta ansiosa se ele está machucado e imediatamente se oferece para cuidar dos seus ferimentos. Ela começa a corar, percebendo que o jovem mestre está se tornando um verdadeiro adulto, que talvez não queira mais ser mimado por ela. Ele recusa educadamente com um agradecimento, planejando mentalmente apenas tomar uma poção de cura de alto nível mais tarde. Sentindo-se aliviado por seu irmão não ter ficado completamente furioso com ele, e tranquiliza a empregada e diz para ela ir descansar. Ela faz uma reverência respeitosa e sai do quarto. Sozinho, ele reflete sobre como se infiltrar no cofre interno antes de ter que arrumar suas malas para a academia de magia. O tempo está correndo e seus olhos de repente se estreitam ao se lembrar de que um grande evento da história está prestes a acontecer. Mas, ao contrário de sua vida passada, ele tem um plano sólido para combater a crise que se aproxima. Enquanto isso, de volta ao quarto do irmão loiro, esse verdadeiro palhaço está tendo um colapso total por ter perdido para alguém que ele considerava um lixo completo. A irmã dele, Damon, apenas fica sentada ali em silêncio, observando-o dar o seu chilique. Ela morde o lábio, processando internamente o fato de que seu irmão foi completamente humilhado e derrotado. O irmão furioso bate o punho na mesa, gritando que o protagonista esteve se fingindo de bobo e escondendo seu verdadeiro nível de poder esse tempo todo. Damon suspira e balança a cabeça, apontando que, enquanto todos achavam que o rejeitado da família era apenas um ursinho de pelúcia inofensivo, ele na verdade é uma raposa astuta. O irmão furioso insiste que o jovem mestre não estava sequer usando todo o seu potencial e estava claramente se contendo durante toda a luta. Ela sugere de forma tímida que talvez ele seja apenas uma raça de raposa muito mais inteligente do que eles previam. Mas o irmão rebate, dizendo que o cara pode, na verdade, ser um tigre escondido esperando para atacar. De qualquer forma, ambos concordam que precisam descobrir quais cartas secretas o irmão deles está guardando. Damon se voluntaria com confiança para assumir o controle da investigação, prometendo arrancar cada um dos segredos que ele está escondendo da família. Corta rapidamente para uma reunião suspeita da Aliança de Mercadores, onde um bando de mercadores corruptos está tendo um ataque por causa do nosso garoto, reclamando que esse novato atrevido está destruindo sozinho o monopólio deles e arruinando seus lucros. Eles tentam desesperadamente bolar um plano para tirá-lo de cena em Hearthstone, e o cara que comanda toda essa operação corrupta é um hater de marca maior. Sério, esse vilão tem uma treta pessoal e muito antiga com o nosso personagem principal. Então, a câmera corta de volta para o nosso lendário protagonista, que atualmente está relaxando em seu quarto, devorando um banquete enorme como se fosse um rei. De repente, sua janela de status começa a disparar alertas feito louca, e, ao checar as notificações do sistema,
Ele vê que os preços das pedras de mana despencaram totalmente, embora ele já previsse essa queda do mercado. O único problema real aqui é que a economia global está mudando muito mais rápido do que os seus planos originais. Sabe, o grande problema é que o Arun quebrou totalmente o mercado local ao anunciar suas pedras de mana por apenas uma moeda a menos que a concorrência. Essa pequena redução de preço deixou os outros mercadores completamente loucos porque quebrou o valor de mercado. Mas esse cara não está nem aí. Ele apenas dá um gole tranquilo em sua bebida, basicamente dizendo que seus privilégios VIP significam que ele ainda está, praticamente, imprimindo dinheiro. Uma tela holográfica do sistema surge para mostrar 34 itens no nível máximo em seu inventário, enquanto ele relaxa confortavelmente com mais de 1000 moedas. Ele faz as contas rapidamente em sua cabeça, percebendo que pode vender as pedras mágicas de nível intermediário com desconto e ainda sair com um lucro enorme. No entanto, lidar com pedras de nível baixo que valem menos de 2 moedas parece coisa de plebeu, e definitivamente não vale o seu precioso tempo. Então, o nosso inteligente protagonista decide focar em vender apenas as de nível médio por enquanto, já que elas rendem um lucro rápido e fácil. Além disso, ele precisa desesperadamente subir os atributos do seu sistema para desbloquear vantagens melhores. Esse é o único jeito de ele finalmente conseguir sua doce vingança contra aquele lixo completo do Sioquian. De repente, o mercador Juzon se aproxima com um catálogo enorme, apresentando-o com o drama de quem está exibindo as joias da coroa. O livro está repleto de técnicas de artes marciais de alto nível, organizadas por poder bruto, habilidades defensivas, agilidade e tudo mais que se tem direito. O jovem dá uma olhada rápida e reconhece instantaneamente que aquilo não é lixo de barraquinha de rua, mas sim um espólio premium de alto nível, embora continue agindo com total indiferença. Vendo isso, o mercador apela para a artilharia pesada, oferecendo uma habilidade primária única vinda diretamente dos prestigiados arquivos das 1000 espadas. Uma notificação vermelha e brilhante do sistema surge no ar, detalhando o poder aterrorizante desse conjunto de habilidades lendárias. Os olhos do protagonista se arregalam, não por causa do quão incrível é a habilidade, mas porque o preço cobrado é um verdadeiro assalto à mão armada. Esses cultistas claramente não estão para brincadeira, possuindo poder suficiente para fazer a facção rival Bambu da Montanha parecer uma barraquinha de limonada de bairro. Avançando algumas horas, o nosso garoto está conversando com o seu alvo, mantendo sem esforço seu disfarce de novato ingênuo, sem cérebro e no nível 0. No exato segundo em que o alvo recebeu a mensagem, ele correu segurando um pergaminho, alegando que estava esperando o dia todo só para entregá-lo. Ele então entrega ansiosamente os itens de missão solicitados diretamente nas mãos do nosso protagonista. Sinceramente, o jovem fica surpreso em segredo por eles terem conseguido rastrear os itens e realizar isso tão rapidamente. O nerd de óculos estufa o peito com orgulho, gabando-se de que toda a equipe fez hora extra, porque nunca deixam clientes VIP esperando. Com um sorriso caloroso, o protagonista muda de assunto imediatamente e pede mais um favor. Ele inventa uma história maluca sobre servir a um lunático rico e excêntrico que é obcecado por técnicas de cultivo lendárias e se recusa a aceitar lixo de nível intermediário. O mercador ingênuo engole a história direitinho, concordando com entusiasmo e praticamente implorando para ajudar. Nosso astuto protagonista está manipulando esse cara como um brinquedo, exigindo ver algo muito superior às habilidades básicas de iniciante. Completamente alheio à armadilha, o mercador desavisado traz à tona, com alegria, a habilidade única dos arquivos das 1000 espadas mais uma vez. O protagonista passa a mão no queixo, fazendo uma atuação magistral de alguém que está considerando seriamente o negócio. Ele menciona casualmente alguns nomes de técnicas lendárias de artes marciais originárias das dimensões de Murien de nível superior. Fisgado pela isca, o alvo ganancioso decide apostar tudo na transação. Um brilho sinistro surge nos olhos do protagonista enquanto sua armadilha elaborada finalmente se fecha sobre o tolo. Ele pede casualmente um depósito inicial robusto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E assim, do nada, 200 moedas de ouro brilhantes caem direto no saldo do seu sistema. O prazo está definido, e toda a transação está agendada para ser concluída em apenas 5 dias. O tempo todo,
O intermediário sorrateiro fica se lembrando de que eles estão isolados nesta sala de arquivos, e ser pego significaria morte instantânea. Voltando algumas horas no tempo, nosso protagonista estava batendo papo com o mercador e, como o clima estava bom, decidiu fazer a pergunta que realmente estava guardando. Ele perguntou casualmente sobre as consequências de tentar vender uma habilidade primária roubada de alto nível no mercado negro. O mercador caiu na gargalhada, tratando aquilo como a pergunta mais idiota de todas, questionando que tipo de idiota suicida se atreveria a roubar das espadas divinas. Enquanto seu alvo espreitava em algum lugar atrás das prateleiras de livros, o comerciante jurou por sua vida que qualquer um tolo o suficiente para fazer essa palhaçada se arrependeria de ter nascido. Ao ouvir isso, nosso garoto apenas dá um sorriso largo, porque a fase 1 de seu grande plano está oficialmente concluída. Agora ele só precisa garantir 1000 moedas redondinhas, o que atualmente é seu único pequeno obstáculo financeiro. Tendo planejado perfeitamente a ruína da vida inteira de um homem, nosso travesso protagonista decide dar um passeio relaxante pelas ruas. Um pouco mais tarde, ele é avistado sentado confortavelmente bem em frente a um prédio amarelo brilhante. Ele navega com preguiça pelo seu inventário holográfico, observando seu estoque de pedras de mana de nível médio se esgotar rapidamente. Os compradores não param de mandar mensagens em sua caixa de entrada para comprar pedras, mas logo em seguida o ignoram completamente, declarando que não vão lhe vender nada em troca. O jovem simplesmente ignora o drama, tocando casualmente em sua interface flutuante. Enquanto isso, as mensagens diretas em sua caixa de bate-papo vão se tornando cada vez mais hostis a cada segundo. Os comerciantes furiosos estão basicamente dizendo para ele jogar qualquer pingo de misericórdia que lhe reste direto no lixo. Ele resmunga baixinho para si mesmo que esses jogadores são muito mais sedentos de sangue do que ele previra inicialmente. Bem nessa hora, ele avista duas garotas misteriosas ao longe, embora sua linha de visão esteja parcialmente bloqueada. Sendo o cara curioso que é, ele decide se aproximar de mansinho para ver melhor o que está acontecendo. Do nada, Aaron escuta o estalo agudo de um tapa brutal ecoando ali perto. Pelo visto, alguém acabou de dar um tapa bem no meio da cara da coitada. Ele gela completamente ao perceber que a vítima é Ezeu, que está ali de pé, com uma marca vermelha e inchada na bochecha. A irmã malvada ainda está com a mão levantada, exigindo com agressividade saber quais segredos estão escondendo dela. Com os olhos cheios de lágrimas e apavorada, a pobre criada mantém a boca fechada e se recusa a falar. Segurando o rosto machucado, ela gagueja dizendo que é apenas uma serva humilde, cujo único trabalho é cuidar do jovem mestre. Mas a agressora bate nela de novo, avisando que esse é o último aviso para abrir o bico sobre os segredos do protagonista, ou ela vai precisar de muita maquiagem para esconder o estrago. Para piorar as coisas, a mão da irmã já está no ar para dar outro golpe, quando de repente alguém intervém. Nosso protagonista se aproxima calmamente, questionando por que a criada está ali parada, apenas aguentando os abusos. A irmã mal olha para ele, exigindo com arrogância saber por que ele está dando as caras por ali. O jovem rebate imediatamente, exigindo saber o que ela quer com a criada pessoal dele. Ela coloca as mãos nos quadris com a maior atitude de garota malvada, alegando que o serviço da criada tem sido um lixo absoluto e que só está lhe dando uma lição. Sem o menor remorso, ela ergue a mão para desferir mais um tapa. Ela é de como se estivesse fazendo um grande favor ao nosso protagonista ao disciplinar aquela funcionária preguiçosa por ele. Os olhos da pobre serva se arregalam de puro pavor. Ela fecha os olhos com força, preparando-se para o impacto doloroso. Mas o golpe nunca chega, pois a mão que vinha em sua direção de repente para a poucos centímetros do seu rosto. O jovem mestre segura o pulso da irmã no ar, dizendo friamente que, se ela tiver alguma reclamação sobre a sua criada, deve falar diretamente com ele. Ela o encara com raiva, exigindo que ele a solte imediatamente, mas ele não tem a menor intenção de obedecer. Em vez disso, ele simplesmente fala por cima dela, ignorando completamente as suas reclamações. O jovem então a empurra com força contra uma árvore próxima, alertando para ela não se meter nos assuntos dele. Caída na grama, ela ativa na hora suas táticas de manipulação, perguntando por que ele se importa tanto com uma serva imprestável. O protagonista a adverte com firmeza, para nunca mais encostar um dedo no pessoal dele e exige um pedido de desculpas imediato. Os olhos da criada se arregalam de choque,
sem conseguir acreditar que seu mestre está realmente a defendendo dessa forma. É aí que a irmã tóxica faz uma jogada clássica de vilã e completamente insana. Ela dá um tapa forte no próprio rosto e pergunta se ele realmente acha que pode se dar ao luxo de agir com tanta arrogância. Ela dá um sorriso debochado, perguntando em quem o pai deles vai acreditar quando ela aparecer cheia de hematomas, alegando que o irmão a agrediu fisicamente. Olhando feio para a criada, ela zomba dizendo que mal pode esperar para ver a cara da garota quando ela incriminar o irmão pela agressão. Com as marcas vermelhas causadas por ela mesma já surgindo em seu rosto, nosso protagonista comenta que ela realmente nunca deixa de impressioná-lo com o quão baixo consegue descer. Ele se aproxima ainda mais, ameaçando que ela com certeza vai se lembrar deste momento pelo resto da vida. O queixo dela cai de surpresa enquanto gagueja que não tem absolutamente nada a ver com as acusações absurdas que ele está inventando. Mas o jovem mestre apenas a encara de cima, zombando dela por finalmente mostrar as garras. Ele pergunta se o grande plano dela era mesmo só correr para o papai chorando, dizendo que o irmão a machucou. Temos um close-up dramático dela, rangendo os dentes, enquanto entra em pânico internamente, se perguntando como raios ele conseguiu ler o plano dela tão facilmente. Percebendo que está encurralada, ela se senta no chão e muda de estratégia na mesma hora, implorando por perdão e admitindo que estava errada. Juntando as mãos, ela promete desesperadamente que nunca mais fará isso de novo. O herói ignora a irmã por completo e se vira para verificar como está a criada, perguntando se ela está bem. Emocionada com o gesto, ela começa a chorar, dizendo que não merece uma proteção tão bondosa da parte dele. Ele cerra o punho com força e a tranquiliza, dizendo que agora ela é oficialmente uma das pessoas dele. Com um olhar firme e sério, ele avisa que, se alguém ousar tocar nas pessoas dele, não terá piedade, mesmo que o agressor seja o próprio imperador. A irmã derrotada fica sentada ali perto ouvindo tudo isso, com sua mente manipuladora correndo para processar o que acabou de acontecer. De costas para a irmã, o jovem Lorde diz gentilmente à criada que ela merece plenamente todo o seu cuidado e proteção. Ela tenta desesperadamente entender como o irmão se transformou de um completo banânio em um protetor durão, e isso está dando um nó na mente conspiradora dela. Corta para alguns dias depois, onde vemos Hearthstone tragando um cigarro, enquanto rola as conversas do chat do mercado. O mercador está tentando descobrir desesperadamente de onde nosso protagonista está conseguindo todas essas pedras de mana de alto nível. Ele segura a cabeça em pura frustração, incapaz de desvendar o mistério. De repente, um usuário misterioso chamado Vendedor de Pedras manda uma mensagem direta, sugerindo que alguém está precisando desesperadamente de dinheiro rápido. O intermediário encara intensamente a mensagem recebida em sua tela. Ele se pergunta como esse vendedor misterioso consegue estar sempre online, como não tem a menor ideia de quem seja o cara. Decide clicar no perfil dele. Todos os atributos ocultos do usuário aparecem, mostrando que ele pertence ao servidor da raça humana, com um nível de sistema igual a 1. Bem na hora, o comerciante misterioso manda outra mensagem, destilando uma profunda sabedoria financeira sobre como 10 moedas na sua mão agora valem muito mais do que 100 moedas no futuro. Hearthstone encara a tela e acena com a cabeça concordando, lembrando-se dos dias sombrios em que estava tão falido que precisou fazer acordos bem duvidosos para sobreviver. Mas sua expressão rapidamente fica séria ao perceber que esse vendedor clandestino está destruindo completamente o equilíbrio delicado do mercado. A cena muda para ele se debruçando sobre a mesa, exigindo saber que tipo de opções eles realmente têm à disposição. O negociante suspeito rebate, explicando que eles basicamente só têm 2 caminhos a seguir nessa enrascada. O caminho número 1 é iniciar uma compra em massa e arrematar cada recurso antes mesmo que o rival possa colocar as mãos neles. Ele descarta isso imediatamente, dizendo que é totalmente impossível e exigindo uma estratégia melhor. O negociante solta um suspiro pesado e concorda, relutante, em mudar de rumo. A segunda opção é apelar para a medida extrema e derrubar de propósito o preço das pedras de mana por conta própria. Como o primeiro plano era pura ilusão, eles decidiram ir no modo kamikaze com a segunda opção, dando início oficial a um verdadeiro banho de sangue em uma guerra comercial.
Avançando alguns dias no tempo, uma notificação brilhante do sistema surge bem na frente de Aaron. A tela revela que os preços de mercado das pedras de mana de nível médio estão oscilando loucamente sem parar. O jovem cobre a boca em choque, murmurando que uma batalha econômica em grande escala começou oficialmente e que sua agenda vai ficar absurdamente lotada. Enquanto isso, Hearthstone cerra os punhos com raiva, exigindo saber por que os resultados não estão batendo com as promessas que lhe foram feitas. A figura sombria na tela dá de ombros, alegando que não tem a menor lembrança de ter feito tal promessa. Ele argumenta que seu único conselho foi despencar os preços para evitar que o comprador rival acumulasse todos os recursos mágicos. O comerciante desesperado segura a cabeça em pura frustração, reclamando que o oponente simplesmente se recusa a parar de vender e que essas desculpas já estão cansando. Mas o negociante não estava nem aí para as reclamações, deixando o homem resmungar o quanto quisesse. E daí se as previsões de mercado dele falharam um pouco, é o que é. Hearthstone franze a testa, perguntando se o negociante vai mesmo se render à pressão de um único jogador rebelde. O misterioso vulto sombrio apenas dá um sorriso de lado e diz para ele ter um pouco de fé. Ele afirma ter uma carta na manga brilhante que vai neutralizar completamente esse desestabilizador de mercado. O empresário suspeito continua seu monólogo, afirmando com confiança que o oponente amador deles finalmente está perdendo o fôlego. Hearthstone fica ali pensando que isso é uma tremenda bobagem, já que o concorrente não dá o menor sinal de recuo. O negociante rebate, perguntando se ele realmente não percebeu a mudança repentina no comportamento de vendas do rival, deixando o comerciante frustrado totalmente perdido. Ele explica o padrão, apontando que toda vez que eles baizavam um preço em uma moeda, o concorrente imediatamente cobria a oferta reduzindo duas. Tem sido uma corrida destrutiva para o fundo do poço por dias, mas hoje o preço do rival não mudou absolutamente nada em comparação a ontem. O comerciante rapidamente checa o painel do leilão e concorda, admitindo que o preço está estagnado, mas se pergunta se o oponente não é apenas um showman dramático esperando para soltar uma bomba enorme no final. Mesmo assim, algo lhe parece estranho, enquanto ele se senta ali, totalmente intrigado, tentando entender por que alguém faria uma aposta tão grande para depois simplesmente desistir do nada. Bem nessa hora, uma nova notificação chega do negociante, perguntando se não está na cara que o alvo está tentando estabelecer um monopólio total sobre todo o comércio de cristais mágicos. Ouvir essa revelação impressionante faz os olhos do comerciante saltarem da órbita em absoluto choque. Respirando fundo, ele menciona os limites diários de transação, apontando que essa restrição deveria tornar impossível um domínio completo do mercado. Mas o negociante coloca a mão no peito com confiança, explicando que o rival poderia facilmente burlar isso contratando laranjas ou montando um cartel gigante, assim como eles fizeram. É uma solução simples que deixa o comerciante chocado ali, completamente sem palavras. O negociante continua jogando verdades avassaladoras na mesa, lembrando de que essa estratégia exata é a única razão pela qual a própria coalizão deles foi criada. Ele expõe o plano mestre de unir vários comerciantes sob uma única bandeira. Ao fazer isso, eles podem assumir o controle total da economia de recursos mágicos e manipular os preços como bem entenderem. O comerciante começa a suar frio agora, pensando que esse parceiro misterioso alcançou algum tipo de iluminação comercial transcendente. Ele bate no queixo pensativo, percebendo a genialidade pura do plano. Ele tem que admitir, a estratégia é absolutamente brilhante e praticamente infalível. Mas então, a câmera corta de volta para o nosso protagonista, revelando uma reviravolta gigantesca. O comerciante misterioso, que orquestrava todo esse plano era, na verdade, a conta secundária do protagonista o tempo todo. Ele está sentado confortavelmente em frente a vários monitores, rindo de como as vantagens exclusivas do seu sistema são incrivelmente apelonas e desbalanceadas. O jovem esperto já antecipava essa fusão desde que listou seu primeiro cristal mágico no mercado e, embora tenha acontecido antes do previsto, tudo está correndo exatamente como planejado. Isso porque ele possui uma autoridade de nível máximo que esses camponeses de baixo nível do sistema nem imaginam que existe neste mundo. Apoiando o queixo na mão, ele reflete sobre como o acesso à informação é o cheat definitivo no mundo dos negócios. Aquele que domina o fluxo de informações governa todo o mercado,
o que torna sua habilidade de coleta de dados um divisor de águas absoluto. Um sorriso convencido surge em seu rosto porque ele conseguiu se infiltrar nessa guilda de mercadores no exato milissegundo em que ela foi estabelecida, e ele tem um objetivo bem específico em mente. Ele sabe que existem apenas duas categorias de jogadores que correriam para se juntar a essa nova aliança em sua fase inicial. Primeiro, os necessitados desesperados, que não conseguem sobreviver sem pagamentos imediatos e precisam de ouro de emergência na hora. Primeiro, temos os completos psicopatas, que vão perder totalmente a cabeça se um novato reencarnado como o Arun atrapalhar o sistema confortável que eles têm rodando. E é claro, a terceira facção é liderada por esse palhaço completo, Hearthstone, que de alguma forma acabou virando o presidente de toda a associação. Todo o plano mestre dele se resume a chutar completamente o nosso protagonista da lucrativa indústria de cristais de mana. Porque assim que ele estiver fora de cena, eles conseguem monopolizar o mercado e controlar os preços. Imagine esse idiota sentado lá, com um sorriso convencido, vivendo a fantasia de mente brilhante do mal na própria cabeça, como se fosse um vilão genial. Ele está conspirando para guiar o nosso protagonista direto para uma masmorra, que funciona como uma armadilha cuidadosamente planejada. Esse presidente está convencido de que, assim que a competição esquentar, as guildas locais vão, naturalmente, começar a defender seus territórios desesperadamente. Ele cruza os braços, planejando apenas relaxar e assistir ao confronto entre este jovem encrenqueiro e a multi-união, como se fosse entretenimento de primeira no pay-per-view. Depois, eles vão contratar um terceiro grupo sorrateiro para entrar em cena e arrebatar todas as pedras de mana premium por preços de banana. O protagonista apenas apoia a cabeça na mão, pensando que comprar na baixa e vender na alta é o básico do comércio, e não alguma estratégia de gênio. A cena então corta para o quarto da Damon, onde ela está sentada em sua mesa, segurando a cabeça em pura frustração. Ela está enlouquecendo, se perguntando quando diabos o seu irmão mais novo conseguiu descobrir todas essas coisas de alto nível. Vários flashbacks vêm à mente dela, com ele se aproximando e revelando o nome exato da empresa sem a menor hesitação. De repente, uma batida na porta interrompe sua linha de raciocínio, fazendo-a perder totalmente a paciência e gritar que pediu explicitamente para não ser incomodada. Mas aí o nosso garoto fala do corredor, dizendo para ela abrir, o que a faz deixá-lo entrar. O jovem entra descontraído, como se fosse o dono do lugar, e ela imediatamente exige saber o que ele quer. Com um ar bem relaxado, simplesmente responde que eles precisam conversar um pouco. Ela tenta agir com total calma e frieza, perguntando o que exatamente eles poderiam ter para discutir. Ele apenas sorri e solta a maior de todas as verdades. É sobre a empresa secreta dela. Ela deixa ele entrar de vez, e é aqui que recebemos as informações sobre essa empresa suspeita chamada Danihan. No papel, é basicamente um grupo de mercadores que fornece recursos e materiais mágicos para casas nobres. Parece um negócio altamente estável e respeitável, totalmente limpo por fora e sem nada de suspeito acontecendo. Mas o nosso garoto sabe mais por causa de sua vida passada, já que essa empresa suspeita manipulou sua irmã com financiamentos massivos, enquanto a pobre vítima não tinha a menor ideia de que estava sendo controlada como uma marionete. De volta ao presente, ela exige saber como ele descobriu sua conexão secreta com a empresa, e ele apenas dá de ombros, como se fosse algo óbvio. Ele aponta que não é nenhum segredo complexo, considerando que o grupo mercantil mudou todo o seu estilo de operação no momento em que ela se envolveu. Ele fecha os olhos e diz para ela respirar fundo, explicando que não está ali para chantageá-la, mas que apenas quer entender seus verdadeiros motivos. O jovem pontua que, como o irmão mais novo da casa, ele não tem nenhuma chance realista de herdar a propriedade da família de qualquer forma. Felizmente, como ele dominou a lendária técnica do sopro de aço, ele pode facilmente fazer uma fortuna como um espadachim de elite ou um mercenário de alto escalão. Mas para ela, viver como uma mulher nesta sociedade estrita de fantasia medieval significa que esse caminho está completamente fechado. Suas mãos começam a tremer contra o vestido enquanto ela pergunta aonde ele quer chegar com toda essa conversa. Ele responde de imediato com uma pergunta crucial, querendo saber quem realmente iniciou o contato nessa parceria. Ela fecha os olhos e confessa que eles se aproximaram dela primeiro com um favor,
até mesmo oferecendo um apoio extra para ele para adoçar o acordo. Ela sabe muito bem que, no futuro, terá que pagar essa dívida enorme de um jeito ou de outro. O protagonista franze a testa, sabendo que ela está mentindo descaradamente, já que uma gigante corporativa nunca patrocinaria a filha de um nobre do nada por caridade. Ela perde a paciência, perguntando se ele finalmente está satisfeito por expor seus segredos e dizendo para ele ir em frente e julgá-la de uma vez. Ri fecha os olhos calmamente, garantindo que iniciar uma disputa familiar nunca foi a sua intenção. Nosso protagonista esfrega as têmporas, tentando descobrir a melhor maneira de fazer sua irmã teimosa realmente confiar nele. Ela o olha com desconfiança, exigindo saber o que ele realmente quer dela, se não está tentando humilhá-la. Ele junta as mãos, inclinando-se para frente para apresentar uma proposta inesperada que a deixa totalmente sem reação. Ele sugere que eles se juntem e enfrentem esse problema juntos. Corte rápido para algumas horas depois. Nosso esperto protagonista acabou de encerrar suas negociações com a Damon, que agora está fazendo promessas vagas sobre enviar todos os detalhes mais tarde. Enquanto ele diz que está deixando a logística nas mãos dela, essa ameaça ruiva apenas o observa ir embora com olhos frios e calculistas. Ele sabe muito bem que toda essa parceria foi construída em terreno instável. Mas isso não importa, porque ele tem problemas muito maiores para resolver no momento. Enquanto ela se retira de volta para o quarto, nosso garoto percebe que está praticamente preso a colaborar com sua irmã suspeita no futuro próximo. De repente, os olhos dela brilham com um brilho carmesim sinistro. Do absoluto nada, uma tela holográfica do sistema surge bem na frente dele. Ele acabou de receber uma bela doação de 800 moedas da agradecida seita da Montanha de Bambu, junto com uma mensagem dramática dizendo que eles nunca poderão retribuir sua bondade, fazendo pensar que um cartão de agradecimento recheado de dinheiro vivo teria funcionado muito bem. Mas quando ele realmente confere as recompensas do sistema, ele percebe que esse pessoal do cultivo foi, na verdade, incrivelmente generoso. Acontece que a caixa decorativa que Arun pegou na verdade contém 10 tabletes de vida de bambu raros. Esse cara está rindo à toa agora, pensando em como qualquer pessoa com acesso ao sistema de transações dimensionais está basicamente nadando em dinheiro como o tio Patinhas. Enquanto isso, seus concorrentes de mercado estão chorando até dormir por causa da manipulação implacável de preços do nosso garoto. O mercador rival teve que reduzir seus preços em 4 moedas inteiras, só para continuar no jogo. Nosso cérebro loiro folheia seu livro de transações, percebendo que seu oponente está tentando desesperadamente reduzir os prejuízos, embora diminuir o valor em exatamente 4 moedas seja uma jogada bem estranha. Mas, honestamente, quem se importa? Ele tem a vantagem definitiva de informações e, com uma rápida mudança de nome de usuário no sistema, pode burlar todos os limites para comprar o que quiser. Além disso, com aquele ótimo recurso de cashback do sistema, ele está pagando apenas cerca de 3 moedas por cristal de mana, tornando isso uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Ele rapidamente verifica seu inventário para encontrar 480 cristais de mana médios e 10 tabletes de bambu guardados perfeitamente. Um sorriso enorme se espalha por seu rosto ao perceber que pode facilmente acumular mais 500 cristais sem sequer suar a camisa. O jovem começa a comprar todo o estoque do seu rival como um verdadeiro louco em uma maratona de compras. Ele literalmente precisa se forçar a parar, porque gerar tanta riqueza tão rápido está começando a parecer um código de trapaça. Avançando para a noite, a propriedade dos Damian está fortemente vigiada, cheia de sentinelas por todos os lados. De repente, uma figura suspeita envolta em uma capa de chuva escura se aproxima dos portões da frente. A sentinela instantaneamente tenta bloqueá-lo, mas o visitante misterioso dá um passo à frente com calma e abafa a boca do guarda com uma única mão. Quando ele afasta a mão, seu capuz se move para revelar um rosto coberto de cicatrizes horríveis, parecendo que mal sobreviveu a uma briga de facas dentro de um liquidificador. O homem cheio de cicatrizes diz com uma voz rouca e áspera que precisa falar com o líder deles, deixando o guarda suando frio e visivelmente tremendo. Bem nesse momento, outro guarda passa para ver a confusão e hesita. Seus olhos se arregalam de choque ao reconhecer o visitante, exclamando sem fôlego que aquele é o lendário mercador Olaf.
A atitude do guarda muda completamente ao convidá-lo para entrar, explicando que a senhorita Damon estava esperando ansiosamente por sua chegada. Eles escoltam o temível mercador para dentro, onde Damon está tomando sua bebida, parecendo completamente chocada que essa lenda aterrorizante realmente apareceu em sua casa. Damon dá um passo à frente com o máximo profissionalismo, se apresentando como a diretora da empresa. Enquanto isso, ela observa Yu semicerrando os olhos do outro lado da sala, tentando desesperadamente entender como diabos o protagonista conhece um monstro tão cheio de cicatrizes. Ela se pergunta se esse visitante realmente negocia cristais de mana de verdade, ou se isso é apenas um trote elaborado que seu irmão está pregando neles. O jovem olha de volta para ela, dando-lhe um olhar que instantaneamente ativa um flashback da conversa que tiveram mais cedo, de quando ele sorria como um bobo, prometendo a ela que um mercador incrivelmente confiável e sério apareceria para a negociação. Assim que todos se sentam à mesa de negociação, o protagonista vai direto ao ponto e pergunta quanto eles estão dispostos a pagar por cristal. Enquanto isso, Damon inspeciona cuidadosamente um único cristal, rolando-o em sua mão. Ela comenta que, honestamente, é bem difícil julgar a qualidade geral com base em apenas uma única amostra. Nosso protagonista não hesita nem por um segundo. Ele joga casualmente um saco enorme cheio até a boca com cristais sobre a mesa com um baque surdo, tendo antecipado totalmente essa exata objeção. Voltando uma hora no tempo, o jovem estava literalmente comemorando em seu quarto, entusiasmado por economizar uma fortuna, em comparação com o mercado de afiliados absurdamente superfaturado. Segurando 2 cristais de mana, ele planejava cuidadosamente sua estratégia de disfarce para o próximo acordo. Ele sabia que precisaria de uma máscara de pele humana realista para evitar que qualquer pessoa reconhecesse seu rosto, junto com uma pílula de alteração de voz de seu estoque secreto para mudar seus vocais. Ele preparou tudo nos mínimos detalhes para essa operação secreta. Sacos enormes de cristais estão empilhados atrás dele, enquanto ele folheia seu livro de transações dimensionais. Para garantir segurança absoluta durante o encontro, e decide pegar 5 pílulas do vazio caso as coisas deem errado. Como manter esse disfarce de alto nível está lhe custando uma fortuna. Nosso garoto planeja fechar todo o negócio em exatos 30 minutos. Voltando ao presente, Damon pega um dos cristais, admirando sua qualidade impecável e excepcional ao inspecioná-lo de perto. O vendedor, cheio de cicatrizes, imediatamente exige 100 moedas de ouro por cristal, sem piscar. Damon quase se engasga com a própria saliva, exclamando que o preço é absurdo, antes de contra-atacar com 90 moedas de ouro e alegar que ninguém mais no mercado pagaria um centavo a mais. O visitante misterioso fica completamente em silêncio por um momento antes de repente, agir como se estivesse visivelmente ofendido. Ele se levanta da cadeira, declarando que ele e sua parceira estão deixando a negociação agora mesmo. Ele joga dramaticamente uma capa sobre os ombros de sua parceira e diz diretamente na cara da diretora que se recusa a fazer negócios com pessoas que claramente não sabem reconhecer produtos de alta qualidade quando os veem. Mantendo uma mão firme no ombro de sua parceira, ele faz parecer que estão prontos para ir embora furiosos. Ela faz o seu papel com perfeição absoluta, acrescentando que esperava uma negociação muito mais profissional de uma empresa que afirma negociar com casas nobres. O jovem comemora internamente, entusiasmado pelo fato de sua irmã ter entendido a dica e estar acompanhando o blefe dele. Enquanto eles se dirigem à porta, a compradora entra em pânico, batendo os 2 punhos na mesa, enquanto sua compostura profissional desmorona por completo. A irmã sugere calmamente que o protagonista provavelmente deveria apenas levar os negócios deles para outro grupo mercantil. No momento exato, o mercador, cheio de cicatrizes, solta casualmente o detalhe de que a rival companhia Kite está operando por perto no momento. Damon literalmente pula de sua cadeira como se estivesse com fogo nas calças, implorando desesperadamente para que Aaron e sua acompanhante não saiam da mansão. O comerciante concorda freneticamente com o preço de 100 moedas de ouro, chamando o jovem de um negociador muito persistente, enquanto estampa um sorriso hilariamente nervoso no rosto. Mas então o nosso garoto simplesmente para no meio do caminho e olha de volta com uma expressão fria e totalmente inexpressiva. Sem desviar o olhar por um segundo, ele de repente exige 120 moedas por cristal em vez das 100 combinadas.
O rosto de Damon fica completamente pálido, como se ele fosse desmaiar, gaguejando sem acreditar no que ouviu e perguntando o que diabos esse cara acabou de dizer. O protagonista o encara fisamente, como se estivesse falando com alguém que tem problemas de audição, e repete pausadamente que quer exatamente 120 moedas de ouro por cristal. Nosso garoto joga esse preço absurdo na mesa, deixando o comerciante ali sentado sem entender nada, já que comprar esses cristais de mana por esse valor significa ter lucro zero. Naturalmente, o comerciante tenta negociar desesperadamente para escapar desse sufoco financeiro. Mas o nosso garoto apenas lança um olhar condescendente, basicamente perguntando se ele realmente achou que um explorador de masmorra entraria ali, sem fazer a lição de casa, sobre os preços reais do mercado. O chefe da empresa agora está suando frio, completamente pego de surpresa por esse nível de conhecimento de mercado. Ele se encosta na cadeira, tentando recuperar a compostura, e os convida a se sentar, enquanto promete avaliar a tarifa premium. No entanto, o jovem não cai nesses joguinhos corporativos, dizendo para ele enfiar suas considerações onde o sol não bate, antes de se virar novamente em direção à saída. É exatamente nesse momento que o comerciante cede de vez e aceita o preço alto, percebendo que quase estragou a maior transação comercial de fantasia da sua vida. Damon fica ali parado em choque absoluto, tentando processar a dominância total exercida nessa negociação. A jovem ainda está tentando entender por que o preço subiu tanto de repente, em comparação com os valores baixos que eles estavam discutindo antes. Mas antes mesmo que ela consiga abrir a boca para perguntar, o comerciante começa a voltar atrás na velocidade da luz. O sujeito coça a nuca com um sorriso nervoso, admitindo que talvez possa até subir o preço para 130 moedas de ouro por cristais de mana de tão alta qualidade. O protagonista olha para ele como se o homem tivesse criado uma segunda cabeça, perguntando se aquilo é piada, já que o empresário alega que teria uma margem de lucro de apenas 10 moedas de ouro. Damon olha para o nosso garoto e explica que, depois de pagar pelo armazenamento, transporte e todas as despesas administrativas de praxe, o seu lucro final é de apenas 10 moedas de ouro. E isso, só se esse caçador misterioso puder realmente fornecer um volume de mercadoria que faça toda a operação valer a pena. Bem na hora, o nosso garoto joga casualmente um saco enorme e pesado em cima da mesa, como se fosse uma sacola de compras qualquer. Ele ergue 3 dedos com orgulho e anuncia calmamente que trouxe 300 cristais de alta qualidade. Isso que é ter confiança absoluta. O rosto do comerciante fica completamente branco ao perceber que, ou caiu em um golpe gigantesco, ou acabou de achar uma verdadeira mina de ouro. O suor praticamente escorre pelo seu rosto à medida que a ficha sobre a realidade dessa situação finalmente começa a cair. Nesse mundo de fantasia, os preços dos cristais de mana são ditados inteiramente pela oferta. Ou seja, mesmo que você esteja nadando em dinheiro, não tem como comprar o que simplesmente não está disponível. Olhando para aquela bolsa pesada, ele faz algumas contas mentais rápidas e percebe que não importa se perder a negociação, porque uma oportunidade desse tamanho é boa demais para se deixar passar. Ele abre bem os braços e proclama que essa parceria é extremamente benéfica para a empresa, parecendo que está tentando convencer mais a si mesmo do que a qualquer outra pessoa. Apoiando as mãos na mesa, ele confessa que, sinceramente, não esperava muito de um vendedor qualquer, mas que esse visitante misterioso superou completamente todas as suas expectativas. O comerciante sorri, expressando o quanto está impressionado por um novato conhecer o mercado de ponta a ponta sem ter nenhuma conexão, embora ache muito suspeito nunca ter ouvido falar de um comerciante como ele antes. O nosso garoto percebe imediatamente o clima de desconfiança e pergunta direto se o empresário acha estranho que um completo desconhecido esteja, do nada, vendendo itens mágicos premium em grande quantidade. O chefe da empresa recua na mesma hora, acenando com as mãos e alegando que jamais desconfiaria de alguém com recomendações tão fortes. Ele se explica dizendo que é apenas uma curiosidade inofensiva de sua parte. O protagonista dá uma olhada de canto para a irmã, esperando que ela intervenha e acabe logo com esse interrogatório desconfortável. Mas quando ele olha para ela, a garota na verdade parece muito mais interessada em descobrir quem ele é de verdade do que o próprio comerciante. O nosso garoto fica ali sentado pensando:
É sério isso mesmo? Soltando um longo suspiro, ele abre a boca para inventar uma desculpa plausível. Mas então, a sua voz verdadeira de repente começa a falhar no meio do disfarce, e ele entra em pânico absoluto por dentro. De repente, cai a ficha de que 30 minutos já se passaram desde que ele engoliu a pílula de alteração de voz. Para disfarçar o deslize, ele começa a tossir alto por todo o escritório com uma expressão de extrema irritação no rosto. Sob o pretexto de seu ataque de tosse, ele joga rapidamente mais uma pílula mágica na boca antes que alguém possa perceber. O comerciante, preocupado, pergunta se ele está se sentindo bem depois desse ataque repentino. O protagonista age com naturalidade, cobrindo a boca e se desculpando, alegando que sofre de uma doença crônica que o obriga a tomar remédios constantemente. Damon se levanta, comentando que deve ser exaustivo para um homem doente ficar de pé por tanto tempo, e decide finalizar o pagamento de uma vez por todas. O nosso garoto dá um sorriso educado e solta discretamente um enorme suspiro de alívio. Essa foi por muito pouco, pois ele acabou de escapar por um fio de responder perguntas extremamente perigosas. Assim que eles finalmente saem da grande propriedade, a jovem comenta o quanto está aliviada por eles finalmente poderem conversar em particular. Enquanto ele a segue pelo caminho, ela explica que só agiu como sócia dele por conta do negócio, mas agora exige saber como ele de fato conhece o irmão mais novo dela. Ela o encara com total seriedade, e mesmo que o nosso garoto diga que isso não é da conta dela, ela se recusa a recuar, insistindo que tem o direito de saber a verdade. Essa audácia toda o pega completamente de surpresa, e ele olha para ela como quem diz: "Garota, como assim você tem o direito de saber?" Mas ao olhar bem para o rosto dela, ele percebe que está lidando com alguém que é a definição perfeita de uma pessoa lunática. Damon começa a dar chilique, perguntando se a Erin acha que está gerenciando uma mercearia de bairro, exigindo saber por que eles comprariam cristais de mana misteriosos de origem totalmente desconhecida. Ela estufa o peito com orgulho, alegando que a única razão de terem comprado aqueles itens mágicos foi graças à garantia de ouro pessoal dela. O nosso protagonista fica ali parado de queixo caído, sem conseguir processar de onde ela tirou tanta audácia. Enquanto isso, ela continua tagarelando sobre o quanto está preocupada que os superiores a culpem caso esses itens misteriosos deem algum problema. E o nosso protagonista continua apenas encarando ela em total descrença, com uma reação sem graça, que deixa toda a situação 10 vezes mais hilária. Uma única gota de suor cômica começa a escorrer pelo rosto do jovem enquanto ele tenta manter a compostura. Principalmente quando ela, do nada, exige saber por que esse jogador misterioso está se esforçando tanto para esconder sua verdadeira identidade como um assassino renegado. Ele percebe que ela continua afiada como sempre, talvez até demais para o próprio bem dela nesse mundo de fantasia. Ela vai direto ao ponto e exige que ele revele todos os detalhes ali mesmo. Então ela ergue o dedo de forma dramática e anuncia que desvendou o mistério, declarando que tudo isso faz parte de uma grande armadilha armada pelo irmão dela. Ao ouvir essa teoria da conspiração maluca, ele começa a rir alto, incapaz de manter a seriedade diante da acusação dela. Ela fica irritada imediatamente e exige saber o que é tão engraçado assim no trabalho de detetive dela. O jovem coça o olho com um sorriso no rosto, perguntando que tipo de lunático gastaria 36 mil moedas de ouro só para pregar uma peça nela, questionando se ela acha que ele tem dinheiro para queimar. Ela inclina a cabeça com desconfiança profunda, fazendo o nosso protagonista perguntar se ela realmente acredita que ele é algum criminoso vendendo itens roubados de masmorras. Em pé bem na frente dela, ele aponta que teria que literalmente saquear um cofre real de alto nível só para conseguir 300 cristais raros. Ela admite sinceramente que pensou nisso, principalmente porque não faz ideia de como um caçador normal poderia acumular um estoque tão gigantesco. É nessa hora que o nosso protagonista estende a mão e faz um carinho condescendente na cabeça dela. Com naturalidade, ele menciona que o irmão dela lhe contou tudo sobre a competição corporativa brutal dentro do clã Stalguard. Ela afasta a mão dele num tapa na mesma hora, perguntando se ele enlouqueceu para tentar tocar na cabeça dela, como se fossem amigos íntimos. O protagonista lança um olhar sério para ela, lembrando-a de que, quando a situação aperta, a família é o único sistema de apoio real com o qual se pode contar. Ele praticamente segura a cabeça da garota assustada agora,
dando um conselho fraternal, para que ela tente se dar bem com o irmão dela pelo menos uma vez. Esse gênio absoluto está usando psicologia para manipular os próprios membros da família para gostarem dele, sem que eles sequer percebam. Com isso, ele dá meia volta e diz para ela ir esperar na carruagem, antes que pegue um resfriado. E acrescenta que fará questão de enviar a compensação dela por meio de um associado de confiança mais tarde. Avançando algumas horas no tempo, o céu noturno já cobriu completamente a cidade. O nosso protagonista está esparramado na cama, fazendo algumas contas mentais rápidas para calcular os seus lucros mais recentes. Ele calcula que as pedras de mana médias foram vendidas por 120 moedas de ouro, o que se converte perfeitamente em 12 moedas do sistema. Depois de subtrair a comissão de 1% dela e o custo de 3 moedas do sistema por cristal, a margem de lucro ainda continua absurda. O jovem basicamente está nadando em dinheiro virtual agora, e o saldo final parece absolutamente maravilhoso. No entanto, seus pensamentos de repente voltam para aquele discurso sobre laços familiares que ele fez para ela mais cedo. Do nada, ele é atingido direto nos sentimentos e começa a se sentir incrivelmente sentimental. E se lembra de como o relacionamento com seus irmãos era tóxico e terrível antes da sua Reincarnation. Esse arrependimento amargo é toda a razão pela qual ele está ativamente tentando consertar as coisas nesta linha do tempo atual. O problema é que ele não pode simplesmente reuni-los e explicar que viajou no tempo para corrigir seus erros, então, em vez disso, precisa soltar pílulas de sabedoria disfarçado de um estranho, misterioso. Mas como o conselho vem de seu alter ego, em vez de seu verdadeiro eu, ele teme que não tenha o mesmo impacto emocional. A ironia da situação com certeza não passa despercebida por ele, mas ele rapidamente a deixa de lado para mudar de foco. Em vez disso, ele foca em como está incrivelmente perto de finalmente conseguir sua doce vingança contra aquele canalha do seu Kia, um momento pelo qual ele tem trabalhado incansavelmente. Ele vem acumulando moedas de ouro como um dragão ganancioso, sabendo que, neste mundo de fantasia, o ouro é incrivelmente escasso e usado para praticamente tudo. Neste exato momento, o cara tem uma mala gigantesca cheia até a borda com tesouros brilhantes. Avançando apenas alguns momentos no tempo, e bam! Ele já atingiu o limite máximo diário de vendas no sistema de leilão. No segundo em que ele fecha aquela janela, outra notificação do sistema soa bem na sua frente. Acontece que é uma mensagem direta de seu principal rival, o Seokian. No exato segundo em que ele lê esse nome, seus olhos brilham com uma empolgação maliciosa. O seu dedo fica pairando diretamente sobre o botão de ajeitar, pronto para pressioná-lo num instante. Mas ele se controla no último segundo, percebendo que não pode se dar ao luxo de parecer desesperado. Afastando a mão, ele fecha os olhos e respira fundo para recuperar a compostura. Ele literalmente começa a fazer uma contagem regressiva a partir do 3 em sua mente para criar um suspense. Somente quando o cronômetro chega a 0 é que ele finalmente toca na tela e aceita a conexão. A tela do sistema imediatamente ganha vida, exibindo uma mensagem educada de agradecimento por ter aguardado. Do outro lado da linha, Sokiane está ajustando os óculos, completamente alheio à armadilha que Aaron está preparando para ele. Ele murmura para si mesmo que é bom o jovem chegar na hora, especialmente porque ele supostamente arriscou toda a sua reputação para conseguir essas artes secretas de veneno. Nosso protagonista lê a mensagem na qual o mercador está se gabando de como foi incrivelmente difícil conseguir essa técnica usando sua enorme influência. O personagem principal já sabe que esse negociante pilantra está tentando passá-lo para trás de todas as formas possíveis, mas ele mantém a calma e entra no jogo. Ele respira fundo e responde com uma mensagem educada, agradecendo-o pelo trabalho duro. Uma nova tela do sistema surge, mostrando a técnica de cultivo do caos, mas o mercador está longe de terminar seu discurso de vendas, continuando a falar sobre o quanto ela é especial. Ele afirma que, ao contrário daquela técnica celestial básica, que qualquer ninguém de castelo pode aprender, esta é exclusiva e reservada apenas para a elite. Nosso garoto está ali sentado, sorrindo de orelha a orelha, porque acabou de conseguir exatamente o que precisava. Ele fecha os olhos com uma expressão satisfeita, parecendo que acabou de ganhar o prêmio acumulado em uma loteria de fantasia de alto nível. Então, o mercador levanta um dedo na tela, perguntando se pode transmitir uma mensagem para o seu cliente. Os olhos do jovem se arregalam de repente.
O negociante afirma que vai ser brutalmente sincero com ele agora. Ele declara que 2.500 moedas pode parecer muito, mas para uma técnica de cultivo do caos, é praticamente dinheiro de pinga. Sentado em sua mesa com uma postura toda profissional, ele explica que no mercado oficial, o manual padrão custa apenas 2.000 moedas, o que mostra o quanto esta versão exclusiva é mais valiosa. Ele alega que o verdadeiro valor de mercado é, na verdade, 5.000 moedas. Nosso protagonista apenas fica ali sentado, pensando que essa é exatamente a forma como o golpista sempre opera. Ele cria uma falsa sensação de exclusividade na mente do comprador antes de lhe vender uma porcaria completa por preços inflacionados. Sinceramente, se esse cara não fosse um mercador especialista neste mundo de fantasia, ele estaria escrevendo títulos caça-cliques no YouTube ou aplicando golpes de criptomoedas. A mente do personagem principal volta no tempo, lembrando-se de sua trágica vida passada. Ele se lembra de como foi exatamente da mesma forma que o mercador o enganou no passado. Aquele crápula sem escrúpulos basicamente o roubou descaradamente. E ele foi um dos principais motivos para o nosso protagonista ter chegado ao fundo do poço, para começo de conversa. Só de refletir sobre isso agora, ele se encolhe de vergonha e ferve de raiva, sabendo que confiar naquele vigarista foi o maior erro de toda a sua vida. Voltando ao presente, ele faz a pergunta de $1.000.000. Qual é o preço final pelo qual ele quer vender? Ajustando os óculos como o empresário escorregadio que é, o mercador exige 4.000 moedas, alegando que isso já inclui um desconto generoso. O jovem aperta a própria perna, com os nós dos dedos ficando brancos enquanto calcula que, embora lhe faltem 1.000 moedas, ele provavelmente conseguirá cobrir os gastos restantes de alguma forma. Ele digita uma mensagem de volta, perguntando se agora deve apenas 300 moedas, já que já tinha feito um pagamento inicial antes. O mercador levanta as mãos em uma falsa inocência, perguntando com condescendência se esta é a primeira vez do protagonista negociando no sistema, já que ele claramente não entende como a coisa funciona. Ri alega que aquelas moedas iniciais já foram gastas apenas para rastrear o livro, para início de conversa. Nosso garoto fecha os olhos, genuinamente chocado com o quão desavergonhado e perverso esse cara consegue ser. Ele tenta negociar, argumentando que a quantia solicitada é completamente absurda e cara demais. Mas o mercador rebate perguntando por que ele está reagindo assim, já que é o cliente dele quem vai acabar pagando a conta de qualquer forma. Ele sugere escolher o caminho mais fácil, perguntando ao cliente primeiro para ver como ele reage. Sozinho em seu quarto, o personagem principal está absolutamente furioso, xingando o mercador em silêncio por sempre manipular os acordos para fazer o comprador sentir que está saindo no prejuízo. Pressionando a mão contra os lábios, ele faz as contas de cabeça e percebe que, mesmo com todos os seus descontos especiais, ainda lhe faltam 25 moedas. A única opção restante para garantir os fundos é através do centro de troca do sistema, um caminho que ele quer desesperadamente evitar. Ele preferiria jogar suas moedas no chão e vê-las se despedaçar a ter que lidar com aquele centro de troca explorador. Mas ele não tem outra escolha no momento. Enquanto o cronômetro corre, ele diz a si mesmo para manter a calma e não se estressar com o prejuízo, sabendo que vai recuperar cada moeda desse cara mais tarde. Algumas milhares de moedas não são nada a longo prazo, e ele fará esse vigarista pagar de volta 100 vezes esse valor. Assim que a troca é finalizada, o jovem envia uma rápida mensagem de confirmação para o negociante. Ele sinaliza que está pronto para negociar e a transação é iniciada. Nosso protagonista finalmente recebe a técnica de cultivo do caos, enquanto o mercador ganancioso embolsa alegremente suas 4.000 moedas. E no exato momento em que o jovem aperta o botão de ajeitar no menu de troca, um sorriso malicioso e satisfeito se espalha por seu rosto. A presa desavisada finalmente havia engolido a isca. Agora que a confirmação da troca é oficial, o personagem principal está pronto para agir. Ele abre sua janela de status para verificar seu saldo atual de moedas. Está literalmente no negativo, mas em vez de entrar em pânico como uma pessoa normal, o jovem começa a sorrir como um completo maníaco e a roer a unha, pensando no quão doce será o gosto de sua vingança iminente. Ele se pergunta se essa emoção se compara ao que uma seita de artes marciais sente ao caçar seu arqui-inimigo, porque, sinceramente, a empolgação é real.
Arun não sente nem um pingo de culpa pelo golpe perfeito que acabou de dar em Seok-eun. Sinceramente, o nosso protagonista está praticamente vibrando de empolgação com o caos absoluto que está prestes a desencadear sobre esse coitado. Bem na hora, surge uma notificação com o golpista agradecendo por uma troca tão fácil e sem complicações. O nosso protagonista está ali sentado com um sorriso maligno, pensando consigo mesmo que esse cara parece feliz demais para o próprio bem. A cena muda para o quarto do alvo e, sim, esse palhaço completo está comemorando como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Ele está socando o ar, gabando-se de que não é todo dia que se passa a perna em alguém por 4.000 moedas e provavelmente já está planejando suas próximas compras. O jovem se inclina para trás em sua cadeira gamer com um sorriso perverso surgindo em seu rosto, perguntando-se em voz alta quanto tempo a alegria desse bobo vai durar. Então ele começa a digitar e, quando o alvo vê a mensagem aparecer, fica instantaneamente desconfiado e pergunta o que diabos aquela mensagem enigmática significa. Mas, em vez de dar uma resposta direta, o nosso protagonista decide levar as coisas para o próximo nível. O nosso protagonista simplesmente solta o nome real do cara, Jinseok, direto no chat, e o expõe como o golpista barato que ele é. O comerciante congela imediatamente de terror quando o protagonista envia outra mensagem, perguntando se o grande bibliotecário sabe o que ele anda fazendo pelas costas. Agora, esse funcionário corrupto está suando frio de verdade, perdendo completamente a cabeça em um pânico silencioso. Ele está gritando internamente, perguntando-se como esse usuário aleatório sabe sua identidade real e com quem diabos ele está lidando. Mesmo assim, ele tenta manter a pose, digitando uma resposta de volta alegando que não tem a menor ideia do que está sendo discutido. Mas o jovem apenas abre um sorriso ainda maior, dizendo para o vendedor em pânico parar de passar vergonha. Então, o nosso protagonista manda uma sugestão bem casual, perguntando por que eles simplesmente não chamam o bibliotecário para verificar todas essas transações. O comerciante praticamente grita pelo teclado em letras maiúsculas, implorando que eles não podem fazer isso de jeito nenhum. O protagonista está literalmente cobrindo a boca para conter o riso, perguntando em tom de deboche por que não podem fazer algo tão simples. Ele até começa a encenar uma conversa imaginária, zombando dele ao dizer como o funcionário de confiança do bibliotecário tem sido um garoto malvado. Até que o golpista finalmente cede à pressão, digitando uma confissão e perguntando se o seu chantagista está feliz agora. Agora, o culpado está sentado em sua mesa, imaginando algum mestre de artes marciais imponente de pé diante dele, exalando pura intenção assassina. Suando frio, e se pergunta se esse cara é algum cultivador rico, que luta por passatempo, ou se toda essa transação foi uma armadilha desde o início. Ele abre freneticamente o perfil do protagonista para fazer uma investigação, apenas para descobrir que a conta pertence ao sistema zero. Seus olhos se arregalam de descrença, porque isso não faz o menor sentido, já que deveria ser impossível para um pirralho qualquer de um sistema inferior saber disso. Como um plebeu da categorias mais baixa poderia descobrir que ele anda copiando ilegalmente pergaminhos de artes marciais de alto nível da biblioteca e vendendo-os por todo o sistema, sob o pseudônimo suspeito de Shukun, o comerciante? Não há absolutamente nenhuma pegada digital ou registro dessas informações confidenciais em lugar nenhum do banco de dados. O jovem decide que é hora de impor as regras, digitando uma mensagem para que ele preste muita atenção nas condições que está prestes a definir. No exato momento em que violar qualquer um desses termos, ele se tornará o inimigo público número 1 do Castelo das Espadas. No entanto, o ladrão astuto acha que acabou de encontrar uma enorme brecha nessa ameaça. Ele empurra os óculos com o dedo médio, exibindo um sorriso convencido como se tivesse acabado de passar a perna no nosso protagonista. Ele ressalta que, se for pego, o chantagista também será investigado por receptação de mercadoria roubada, sentindo-se incrivelmente orgulhoso da sua resposta. Mas ele literalmente recua de susto quando o protagonista responde, concordando calmamente que não espera nada menos do que isso. Confuso com essa ausência de medo, o vendedor hesita, o que faz o jovem se explicar melhor. Ele afirma que não se importa com a influência do Castelo das Espadas, já que eles não podem cruzar dimensões, e pergunta em tom de deboche se vão lhe enviar um e-mail ríspido. Em pânico agora, o ladrão tenta outra abordagem,
perguntando o que ele fará se os administradores do sistema decidirem suspender a sua conta. Mas o nosso protagonista apenas se joga no sofá, com uma expressão convencida, enquanto abana a mão, como se estivesse espantando uma mosca, dizendo que o vendedor é quem vai se arrepender muito em breve. Em seguida, ele dá o golpe de misericórdia, ameaçando devolver todos os pergaminhos e denunciar o funcionário corrupto da biblioteca por tráfico de mercadorias roubadas. O rosto do comerciante desonesto muda de uma confiança arrogante para um terror puro e absoluto em menos de 5 segundos. O protagonista ainda não terminou e acrescenta que ouviu dizer que o Castelo da Espada Celestial trata ladrões que roubam métodos de cultivo como lixo absoluto, o que é uma verdadeira pena. Considerando os métodos brutais de execução e tortura que eles utilizam naquele reino, os dias dele com certeza estão contados. Fazendo uma pausa para dar um efeito dramático, ele acrescenta com um sorriso sinistro que deve admitir que o cara tem muita coragem de roubar logo deles. Ele apoia o queixo na mão com um sorriso enganosamente gentil, sabendo perfeitamente que o vendedor corrupto está morrendo de medo agora. Olhando para a tela com um olhar frio e predatório, ele envia uma mensagem simples perguntando se o homem realmente quer sobreviver a isso. O golpista digita freneticamente de volta um apelo desesperado pela sobrevivência, como se sua própria vida dependesse disso. E o nosso protagonista começa a listar as condições como um contrato de sistema frio, a começar pelo limite de tempo de 5 segundos para cada resposta. Ele avisa que fechar esta janela de chat resultará em uma ruína imediata e absoluta. A segunda regra diz que não seguir perfeitamente cada ordem também resultará em desastre. E, por fim, demonstrar sequer um pingo de desrespeito em suas mensagens selará o seu destino. Com a armadilha totalmente armada, ele dá a sua primeiríssima ordem simples, exigindo a devolução imediata de suas moedas. No momento em que o mercador ganancioso hesita por um único piscar de olhos, Arun não mostra nenhuma misericórdia. Nosso protagonista solta casualmente a regra número 5, afirmando que se fazer de bobo é uma passagem só de ida para o além, deixando o mercador em completo estado de pânico. Em um desespero total, o golpista transfere de volta imediatamente 420 moedas. O jovem fica ali coçando a cabeça em pura confusão, porque aquele definitivamente não é o valor que ele havia pedido. O mercador desesperado envia várias mensagens rápidas explicando que o sistema desconta automaticamente uma taxa de transação de 5%. Dando um tapa na própria testa, nosso herói esperto percebe que esqueceu completamente da taxa de transação. Mas então, um sorriso diabólico surge em seu rosto, enquanto ele pergunta quem vai devolver suas 580 moedas que faltam, sugerindo com deboche que peçam para a bibliotecária cobrir o valor. Apavorado, o alvo gagueja dizendo que vai transferir o saldo restante imediatamente. Sem perder tempo, o golpista envia mais 580 moedas. Assim, do nada, o saldo da conta do nosso protagonista sobe para 3.692 moedas. Seus olhos se arregalam de surpresa ao perceber que agora tem 1.000 moedas a mais do que o valor inicial. E isso mesmo, depois de deduzir as taxas chatas de transação do sistema. No entanto, antes que possa investigar mais a fundo essa anomalia financeira, ele se lembra de outro detalhe. O jovem digita rapidamente uma mensagem perguntando sobre o depósito anterior de 200 moedas. O mercador estressado responde escrevendo tudo em maiúsculas, alegando que teve que gastar o próprio dinheiro, subornando os guardas locais. Mas os olhos do nosso herói literalmente brilham em vermelho no reflexo do monitor e, assim, a pressão funciona. Outra bela transação de 200 moedas cai direto na conta dele. Naturalmente, nosso protagonista, que é um verdadeiro selvagem, decide continuar com esse trem de extorsão a todo vapor. Como a técnica de cultivo do caos já está oficialmente garantida, é hora de dar o próximo passo. Ele exige os manuais lendários da Nuvem Verde e do Alvorecer Escarlate, junto com o pacote de artes marciais dos 8 Dragões das Nuvens, só para garantir. As notificações do sistema começam a bombardear a tela dele em uma sucessão rápida. O golpista derrotado esconde o rosto nas mãos, parecendo um homem sofrendo um colapso psicológico completo. Suas economias, antes gigantescas, despencam para míseras e deprimentes 215 moedas. Assistindo aos números despencarem com um sorriso enorme e satisfeito, o protagonista digita sua próxima mensagem.
Ele diz ao mercador que ele precisa pagar uma taxa de consultoria pelo seu tempo precioso, antes mesmo que cogite deixá-lo em paz. Sério, o lendário Lloyd Frontiera estaria chorando de alegria ao assistir a essa obra-prima da extorsão. No segundo em que o mercador lê essa última ameaça, seus olhos quase saltam das órbitas. Ele entra em pânico e desespero absoluto, se perguntando como raios esse cara sabe o saldo exato de sua conta até o último centavo. Ele se questiona se esse jogador aterrorizante tem privilégios de administrador ou status VIP para ignorar as regras padrão do sistema. Suando frio, o golpista não faz a menor ideia do motivo de uma potência de alto nível estar o perseguindo de forma tão implacável. Ele implora desesperadamente para saber o que esse monstro realmente quer dele e por que está sendo torturado dessa maneira. O jovem simplesmente responde com a maior tranquilidade do mundo, dizendo para ele não se preocupar, pois só está ali para cobrar uma dívida atrasada. Antes mesmo que o alvo tente fazer outra pergunta, o protagonista o cala instantaneamente. Ele o lembra friamente de que reféns não têm o luxo de fazer perguntas. O mercador desesperado tenta se fazer de vítima, alegando que está completamente falido. Ele insiste que seus bolsos estão vazios, mas o protagonista desmascara imediatamente suas mentiras óbvias. O jovem sabe exatamente quanta riqueza o mercador acumulou explorando os jogadores através do sistema de soma zero. O golpista jura que gastou todos os seus ganhos com álcool, mulheres e mantendo duas famílias separadas, alegando que seu cofre está mesmo vazio. O protagonista rapidamente aponta que bens físicos e equipamentos sempre podem ser liquidados por dinheiro vivo. Esse é o momento exato em que o rosto do mercador fica completamente pálido como um fantasma. A compreensão do que está prestes a acontecer o atinge como um trem de carga. A situação fica ainda pior quando o protagonista começa a perguntar sobre suas técnicas secretas de artes marciais. Um terror puro e genuíno enche os olhos do mercador à medida que a armadilha se fecha. Esse verdadeiro demônio de protagonista está atrás de sua preciosa reserva de energia interna. Ele quer suas técnicas lendárias de cultivo e sua valiosa habilidade com atributo de raio. Ele exige basicamente tudo que torna aquele homem um cultivador poderoso neste mundo. Em um mundo de fantasia, onde os artistas marciais são definidos por seu poder, herder suas habilidades é um destino muito pior do que a morte. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto do mercador derrotado, enquanto toda a sua vida passa diante de seus olhos. O protagonista é implacável, lhe dá friamente exatamente 10 segundos para fazer sua escolha final. Ou é a sua vida ou a sua força cultivada, e o tempo está correndo rápido. E assim mesmo, Seo-Kian fica completamente destruído depois de enfrentar o Iren. O homem está soluçando com a cara na mesa, porque sabe que até mesmo algumas técnicas básicas de cultivo permitiriam que ele se reerguisse, mas abrir mão de todo o seu arsenal o deixa pior do que um novato de nível 1. Assim que a troca do sistema é finalizada, nosso protagonista dá uma olhada na lista gigantesca de artes marciais adquiridas. O jovem começa instantaneamente a zombar desse palhaço completo, sem economizar nas palavras. Ele basicamente pergunta por que cada uma das habilidades no inventário do cara é um lixo absoluto. Agora Seo-Kian está chorando as pitangas, implorando para saber o que mais esse caçador implacável poderia querer dele. Especialmente porque o saldo do sistema daquele pobre perdedor está em trágicas menos 800 moedas. Nosso personagem principal diz para ele parar com o drama, sabendo exatamente que tipo de vilão traiçoeiro aquele cara realmente é. O jovem tem certeza absoluta de que essa cobra tem um estoque secreto escondido em algum lugar. Mas quando ele verifica o perfil e lê a descrição, ele recebe um grande choque de realidade. O sistema literalmente rotula o alvo como uma alma trágica que perdeu absolutamente tudo que possuía. Ao ver isso, até mesmo o nosso frio protagonista sente uma pontada leve de culpa e pede desculpas silenciosamente em tom de deboche. O personagem principal então dispensa o homem derrotado, dizendo que ele pode voltar rastejando para qualquer existência miserável que lhe reste. Isso deixa Seo-Kian totalmente perplexo, pois ele achava que eles tinham acordado em poupar sua vida. O jovem desfaz rapidamente o mal-entendido com um sorriso frio e sarcástico. Ele explica que a sobrevivência tem um preço, e esse preço é se tornar um fantoche leal e obediente pelo resto de seus dias. Sabe como é? Nosso herói inicialmente cogitou apenas acabar com ele ali mesmo,
mas uma morte rápida parecia misericordiosa demais para alguém tão tóxico. Com todas as memórias sombrias de sua vida passada vindo à tona, ele decide que esse traidor não merece nada parecido com um fim pacífico. A verdadeira vingança, nesse mundo de fantasia implacável, significa quebrar alguém até que a pessoa esteja literalmente implorando pelo doce alívio da morte. Com uma expressão absolutamente insana e de vilão, o jovem jura que seu novo servo experimentará um nível de tormento que fará a morte parecer um luxo. Ele até promete monitorar a miséria do cara constantemente por meio de mensagens do sistema para mantê-lo sob controle. O artista marcial arruinado abre a boca para protestar ou negociar. Mas o nosso personagem principal não tem absolutamente nenhum interesse em ouvir mais uma palavra sequer. Ele simplesmente vira as costas e vai embora com um sorriso de extrema satisfação no rosto. Porque, no fim das contas, o seu plano mestre foi executado com perfeição absoluta. Avançando para a manhã seguinte, vemos o nosso protagonista na floresta, aproveitando a sua merecida vitória. Ri está incrivelmente empolgado para testar todas as artes marciais lendárias que acabou de arrancar de seu rival derrotado. Enquanto o sol da manhã filtra pelas copas das árvores, ele começa a se mover rapidamente entre os troncos usando uma técnica de movimento de alto nível chamada Passos dos Mil Sábios. De repente, uma interface azul do sistema brilha na tela para exibir a progressão de sua habilidade ativa. À primeira vista, o jovem presumiu que essa habilidade de movimento servia apenas para rajadas básicas de velocidade. Mas então ele dá um salto alto no ar, abrindo os braços como uma ave de rapina. Ele praticamente plana pelo céu e no momento em que seus pés tocam o chão, a ficha cai sobre o verdadeiro potencial da habilidade. A técnica é incrivelmente superior a tudo o que ele esperava, especialmente porque ele temia que seu corpo físico pudesse colapsar ao absorver tantos dados brutos de uma só vez. Felizmente, sua habilidade única de trapaça permitiu que ele assimilasse os canais de energia externa sem nenhuma dificuldade. Depois de testar a maior parte de seu arsenal roubado, ele se prepara para a grande atração principal de sua sessão de treinamento. Essa habilidade específica era o prêmio supremo e a única razão pela qual ele arquitetou todo esse esquema. Desembainhando sua lâmina, o guerreiro começa a executar uma sequência de movimentos de espada fluidos e letais. Conforme ele transiciona suavemente de uma postura para outra, fica claro que este é o momento pelo qual ele tanto esperava. Cada risco que ele correu e cada movimento calculado que fez estavam levando a este exato momento. Foi tudo uma preparação para adquirir o lendário e misterioso estilo de espada secreto. A mesmíssima técnica mítica que outrora transformou um guerreiro mortal em uma lenda. Esse poder definiu o lendário guarda de aço antes de desaparecer do mundo há uma década. Agora, nosso protagonista está revivendo essa arte há muito tempo perdida, empunhando um poder destrutivo que o mundo inteiro achava que estava enterrado para sempre. O jovem permanece em silêncio, encarando a pilha enorme de pedras despedaçadas que acabou de criar com um único golpe. Seus olhos se arregalam de surpresa ao perceber que ele pode ter exagerado um pouco durante o seu aquecimento. Olhando para a carnificina, He se pergunta se os cavaleiros lendários conseguiriam replicar essa devastação, considerando o quão diferente a aura e a energia interna funcionam. O que realmente confunde a sua cabeça é que a Feiel, o cara universalmente conhecido como o maior cavaleiro do reino, está no mesmíssimo rank de Seiyu Qian, o vagabundo preguiçoso, que ficava sentado sem fazer nada o dia todo, o que é uma constatação genuinamente aterrorizante. Ele fica frustrado consigo mesmo por não ter analisado esses detalhes cruciais antes. Mas, naquele momento, cai a ficha e ele percebe que esteve olhando para toda a escala de poder de cabeça para baixo. Arun olha para as próprias mãos com um sorriso enorme, praticamente vibrando de emoção com suas novas habilidades apelonas recém-adquiridas. Agora essas habilidades pertencem a ele e finalmente chegou a hora de testar o seu novo arsenal na prática. Naturalmente, ele dá início à clássica montagem de treinamento e vai direto ao trabalho. Ele testa cada uma das técnicas, uma por uma, adorando o poder absoluto que agora está na ponta dos seus dedos. Correndo em alta velocidade pela floresta densa, ele executa os passos das 1000 transformações e, embora sinta que algo está meio estranho com a mecânica do sistema, não dá para negar que essa habilidade de movimentação é totalmente apelação. Em seguida, o jovem golpeia o chão com um punho, despedaçando a terra completamente e fazendo rochas voarem longe,
graças ao impacto devastador do punho destruidor do desespero. Com um foco cirúrgico, o protagonista estende os dedos para examinar a técnica da roda dourada, que parece ser a mais fraca de todas, mas ainda assim é incrivelmente útil para identificar pontos de pressão vitais. Limpando o suor da testa, ele recupera o fôlego enquanto pensa em como todas essas 5 técnicas letais se alinham com as artes marciais do continente. No entanto, ele começa a hesitar, questionando se canalizar sua mana para o cultivo interno não seria apenas um desperdício de recursos valiosos. Nosso protagonista decide parar de pensar tanto nisso, já que artes marciais espalhafatosas chamam muita atenção indesejada, e atrair olhares é a última coisa de que ele precisa agora. Quanto mais ele analisa a situação, mais percebe que, na verdade, esse é um cenário onde ele só tem a ganhar de todos os lados. Ter tanto o cultivo interno de Danian quanto a mana de seu coração lhe dá 2 opções extremamente cruciais para diferentes situações de combate. Coçando a cabeça, o jovem herói percebe que, para fazer isso dar certo, ele terá que se esforçar o dobro de qualquer outra pessoa. Ele dá uma risadinha baixa, se perguntando se é mesmo possível fundir esses 2 sistemas de poder totalmente diferentes. Já que eles fluem exatamente pelos mesmos pontos de energia, com certeza vale a pena tentar, não é? Ele fecha os olhos, respira fundo e concentra toda a sua atenção. O protagonista começa a recitar algumas frases profundas e filosóficas sobre como uma miragem pode parecer tão próxima e, ainda assim, continuar incrivelmente distante. De repente, uma esfera brilhante se manifesta na escuridão, cercada por faíscas estalando, embora ele ainda não consiga compreender totalmente a extensão real desse poder. Mas então as suas mãos começam a brilhar com uma luz prateada e intensa, deixando o nosso protagonista genuinamente surpreso ao ver essa aura poderosa se manifestar. Avançando um pouco no tempo, nosso protagonista está voltando para o interior do castelo, subindo as escadas. Ele está tendo um daqueles momentos de reflexão profunda de madrugada, onde quanto mais pensa sobre sua situação, mais perguntas parecem se acumular. Mas, honestamente, garantir a sua doce vingança e aproveitar o processo é o objetivo final. Então ele vai apenas deixar as coisas acontecerem. Bem no meio da escada, um servo desesperado vem correndo em sua direção em completo estado de pânico. O servo diz, ofegante, que o procurou por toda parte a manhã inteira. Mas o jovem pede para ele se acalmar, explicando que estava apenas dando uma volta antes de perguntar, o que deixou todo mundo tão estressado. Pelo visto, o papai querido estava procurando por ele ativamente. O servo aterrorizado está praticamente de joelhos, implorando para o jovem lord correr para o escritório do duque o mais rápido que puder. Nosso garoto fica um pouco confuso sobre o motivo de seu pai precisar dele tão cedo. Mas vai assim mesmo, afinal, ninguém ignora uma convocação dessas. Ele bate na pesada porta de madeira, recebe uma ordem firme para entrar e dá um passo para dentro do aposento. Lá dentro, ele encontra seu pai atolado em uma montanha de papelada, com Kalai, o feitor da propriedade, de pé bem ao lado dele. O protagonista nota que, embora o feitor seja um administrador de terras calmo e extremamente eficiente, ele também é enganosamente perigoso com uma lâmina, apesar de não ser um cavaleiro. Ele é, essencialmente, o braço direito e a sombra pessoal do patriarca. Seu pai, o Duque Lavadin, finalmente levanta os olhos de sua mesa de trabalho. Aquele homem intimidador percebe imediatamente que seu filho andou treinando duro. Ele elogia o esforço, admitindo que respeita genuinamente esse tipo de dedicação. Mas o jovem fica tenso na mesma hora, porque estar diante de seu pai é como ficar do lado de uma verdadeira supernova. O Duque alcançou o lendário rank heróico e, para colocar as coisas em perspectiva para vocês, existe uma muralha invisível e gigantesca que separa o rank desperto do rank heróico. É uma barreira que a grande maioria das pessoas deste mundo de fantasia jamais conseguirá cruzar. Então sim, o velho é simplesmente diferenciado. Voltando à conversa, o patriarca o surpreende com uma pergunta repentina, indagando se ele não havia mencionado ter outros caminhos profissionais que gostaria de seguir. O homem mais velho comenta que treinar vigorosamente desde o amanhecer parece um pouco fora do comum para o seu comportamento habitual. Nosso protagonista explica calmamente que existem muitos caminhos diferentes para o sucesso,
e ele não precisa se limitar a apenas um, como se isso fosse um RPG básico. Seu pai rebate apontando que tentar caçar 2 coelhos de uma vez só costuma resultar em fracasso. Dominar tanto a esgrima quanto o comércio mercantil definitivamente não é uma árvore de habilidades recomendada para iniciantes. Os olhos do Duque se estreitam levemente, enquanto ele confessa o quão curioso está para ver quantas vezes mais o seu filho conseguirá surpreendê-los. O pai admite que, inicialmente, acreditava que Damon era o único na família com talento para o comércio, mas parece que ele estava completamente enganado. Em seguida, ele exige saber por que o jovem mestre escondeu esses talentos incríveis durante todo esse tempo. Então o nosso garoto, muito esperto, solta aquele clássico provérbio sobre como o prego que se destaca sempre acaba sendo martelado. Sendo assim, é muito mais seguro manter o seu verdadeiro nível de poder escondido dos olhos do público. Porém, os elogios calorosos terminam bem ali, porque agora é hora de passar para a parte disciplinar dessa reunião de família. Lavadin se aproxima para perguntar a Arun se ele percebe o tamanho da encrenca em que se meteu. Com um aceno de cabeça, o jovem confessa que usar o prestigiado nome da família para fechar seus negócios foi, sem dúvida, um erro de iniciante. Sinceramente, o nosso protagonista está suando frio a essa altura, morrendo de medo do que vem a seguir. O pai dele solta a bomba casualmente, dizendo que planeja se encontrar com esse comerciante cara a cara. O velho se pergunta por que o filho tem andado tão quieto ultimamente e pergunta se eles não podem manter contato de verdade, pelo menos uma vez. O protagonista age com naturalidade, prometendo que eles com certeza vão colocar o papo em dia mais tarde. Então, o pai dele menciona a grande partida para a prestigiada Academia de Cavaleiros, que está marcada para daqui a apenas 3 dias. Ele confirma rapidamente que toda a sua preparação já está completamente resolvida. Mas, quando o pai se oferece para lhe dar uma mãozinha, internamente, ele sabe que precisa de um favor enorme, mas não há a menor chance de pedir isso agora. Então, o rapaz decide bancar o misterioso e dá uma resposta super vaga, alegando que apenas ter o apoio de seu pai já é mais do que suficiente para ele. Com essa última palavra, a conversa familiar pesada finalmente se encerra. Mas o nosso protagonista fica ali parado, completamente boquiaberto, perguntando-se como diabos o seu velho conseguiu farejar a verdade de forma tão incrivelmente rápida. Antes mesmo que ele consiga processar essa reviravolta repentina, Caloi entra na sala. Esse recém-chegado quer falar de negócios e não perde um único segundo rodeando o assunto. Ele exige saber imediatamente como o pai conseguiu descobrir o acordo secreto entre Damon e a empresa. O jovem percebe que deve haver um traidor e começa a suar porque, se o seu pai interrogar Damon diretamente, será o fim do jogo. Aquele cara vai abrir o bico mais rápido do que uma cadeira de praia barata se dobra, revelando todos os segredos deles. Mas aqui está a reviravolta. O visitante explica que, na verdade, o pai ficou surpreso, pois esperava que o protagonista impedisse a irmã de se envolver nessa confusão. No entanto, nada disso aconteceu e, surpreendentemente, o chefe da família nem sequer está bravo com a situação. Em vez de agir como um pai superprotetor e autoritário, gritando e deixando-a de castigo, ele está deixando a irmã aprender a lição da maneira mais difícil, enfrentando as consequências. Felizmente, as coisas correram bem desta vez, então não há muito mais que eles possam fazer a respeito. Contudo, isso é uma má notícia para o nosso garoto, já que toda a influência que Damon tinha simplesmente desapareceu no ar. O convidado então pergunta como ele conseguiu ligar a empresa à sua irmã, convencido de que alguém de dentro vazou a informação. Mas o nosso protagonista simplesmente dá de ombros e afirma que não passou de um palpite de sorte. Em um território enorme como este, você precisa de clientes que gastem muito, e os comerciantes farão absolutamente de tudo para fisgá-los. Então eles jogaram a isca e a irmã dele a engoliu inteirinha, como um peixinho dourado faminto. Com essa explicação, o visitante finalmente se despede e vai embora, deixando o protagonista sozinho, refletindo sobre os seus próximos passos, e percebendo que toda essa situação caótica está começando a deixá-lo seriamente irritado. Agora que o quarto está vazio, ele decide que é hora de fazer alguns preparativos cruciais para subir de nível antes de ir para a academia. Ele abre a tela do mercado de afiliados do sistema para conferir alguns investimentos em potencial. Mas, no segundo em que ele olha as etiquetas de preço, ele fica furioso porque tudo está absurdamente caro.
Um único ano de cultivo interno custa 3.000 moedas, o que é basicamente o salário anual inteiro de um trabalhador de elite. Só para esclarecer, comprar um ano de cultivo não significa que ele precise passar um ano inteiro da vida real treinando. Pense nisso como uma unidade de medida de poder bruto, quase como gigabytes de armazenamento em um disco rígido. O jovem se lembra de ter treinado duro por um ano inteiro usando técnicas básicas no passado, sabendo que o sistema travou esses preços há muito tempo. Embora ele não possa chamar os preços de injustos, ele com certeza gostaria que houvesse um desconto, então começa a procurar por alternativas baratas. Ele define o filtro de busca para um máximo de 300 moedas e começa a rolar pela seção de ofertas. É nessa hora que a listagem de um item muito estranho finalmente chama a sua atenção. Trata-se de um anúncio duvidoso de uma mulher vendendo os equipamentos do marido, o que parece suspeito para caramba. Mas, ignorando os sinais de alerta, ele compra assim mesmo, garantindo 10 anos de energia interna por 2.300 moedas. Claro, ele poderia ter comprado poções mágicas ou elixires de cultivo para digerir lentamente, mas o nosso garoto não tem tempo para o caminho mais longo. Então, ele se senta na cama e decide forçar a absorção do poder bruto ali mesmo. No momento em que ele fecha os olhos, as coisas começam a ficar absolutamente fora de controle. Um objeto misterioso de brilho azul de repente se materializa diante dele. Linhas cintilantes de mana começam a convergir diretamente para o seu centro. De repente, rajadas violentas de vento começam a varrer o quarto, como um furacão em miniatura. O vapor está subindo, enquanto o cabelo de Aaron faz aquela clássica cena de protagonista de anime, desafiando a gravidade e flutuando direto para cima. Seus lençóis estão sendo literalmente jogados no chão pela força pura do impacto. Mesmo assim, a expressão desse cara continua totalmente séria durante todo esse show de luzes chamativo. Quando o caos finalmente diminui, o jovem abre os olhos e percebe algo simplesmente inacreditável. Ele literalmente acabou de fazer um speedrun de 60 anos de cultivo interno intenso em uma única sessão, o que, para ser sincero, é algo totalmente absurdo. Ao abrir a tela holográfica de status do sistema, ele percebe que desbloqueou uma conquista totalmente nova. Mas para desbloquear o próximo marco, ele precisa subir o nível da sua imagem de alma. E é exatamente aí que o seu plano mestre desmorona. O protagonista estava originalmente planejando liquidar todos os seus equipamentos de artes marciais e se aposentar do comércio para focar em outros objetivos. Mas parece que a aposentadoria precoce foi cancelada, porque agora ele precisa avançar para o nível 2 do sistema, e para conseguir isso, ele precisa de um item raro específico que já estava de olho há muito tempo. Então, mais uma vez, ele abre a página do mercado de afiliados para dar uma olhada nas ofertas. Ele começa a caçar os esquivos parasitas Yin-Yang. O jovem mercador abre a descrição do item desses insetos bizarros de Yin-Yang. Ele logo percebe que precisa fazer uma pesquisa séria antes de gastar suas moedas de ouro suadas nessa compra. Naturalmente, ele decide mandar uma mensagem direta para o vendedor para tirar algumas dúvidas rápidas. Sim, ele está literalmente chamando no privado um mercador misterioso da Dark Web. E, cara, esse mercador começa a soltar um monte de revelações bombásticas sobre a história por trás disso. Acontece que estes não são apenas itens de inventário comuns, mas organismos de fantasia reais que vivem e respiram. O nome deles se traduz literalmente como solidão, porque são parasitas que se alojam dentro de um hospedeiro e destroem completamente o seu estado mental. O vendedor explica que qualquer um que absorver essas criaturinhas vai perder toda a esperança e ver toda a sua realidade desmoronar ao seu redor. No entanto, você também pode usar esses parasitas para reprogramar completamente a personalidade principal de um alvo. Estamos falando de transformar um santo honesto e generoso em um canalha mentiroso e ganancioso, e como funciona nos dois sentidos, você poderia teoricamente reabilitar vilões terríveis. Embora, vamos ser sinceros aqui, ninguém vai usar insetos malignos de controle mental para fazer caridade, em um mundo de fantasia brutal. O tom sinistro do vendedor começa a acender vários sinais de alerta no protagonista. Então, ele ativa sua habilidade olho do discernimento para obter algumas informações rápidas sobre esse personagem suspeito,
E bam! Uma cascata de janelas azuis do sistema aparece, exibindo informações detalhadas sobre o vendedor, junto com alguns dados altamente questionáveis sobre imagens de alma e magia proibida de deuses malignos. Depois de analisar cuidadosamente todos aqueles dados confidenciais alarmantes, o nosso garoto agora tem 100% de certeza de que esse mercador é completamente maluco. Mas, honestamente, isso de alguma forma o torna mais confiável, porque pelo menos ele é totalmente direto sobre ser um psicopata. O contato do demônio de sangue continua tagarelando sobre as criaturas antes de finalmente dar um aviso crucial. Nunca as use na família. E o nosso protagonista fica apenas balançando a cabeça como quem diz: beleza, anotação mental feita. O vendedor suspeito o avisa para nunca usá-los na família ou em amantes, porque é assim que os parasitas se instalam. Você ganha controle mental absoluto, e não existe botão de desfazer. Ele menciona que os compradores vivem pedindo por uma cura, especialmente os caras que os usaram para forçar garotas a amá-los, apenas para depois desenvolverem sentimentos reais e se arrependerem disso. A mensagem é cristalina. Uma vez que esses parasitas infectam alguém, eles ficam presos para sempre como uma tatuagem amaldiçoada. Então jogue suas cartas com cuidado. Enquanto isso, o nosso garoto está sentado lá com um sorriso enorme no rosto, porque essa compra está se revelando muito mais insana do que ele imaginava. Um plano mestre já está se formando em sua cabeça, e ele já está pensando em qual competidor sortudo vai comer esses insetos bizarros primeiro. Corta para o salão de treinamento tarde da noite, onde um guerreiro chamado Javis está treinando incansavelmente com sua espada. De repente, o jovem mestre aparece carregando um copo como se fosse um entregador casual dos Starbucks, enquanto o guerreiro exausto termina sua série de treinos. Então, o protagonista se aproxima para enchê-lo de elogios, dizendo que ele é realmente diferenciado porque esse nível de treinamento extremo de artes marciais faria cavaleiros comuns desmaiarem de pura exaustão física. No entanto, lá está Javis, ainda firme e forte como se fosse apenas um passeio no parque. O nosso protagonista o enche de elogios gentis e excessivamente calorosos. E então, do nada, ele oferece casualmente uma bebida refrescante ao espadachim cansado. Javis pega a caneca agradecido, prestes a agradecer pelo gesto generoso. Isso até ele olhar para baixo e avistar uma abominação verde flutuando em um líquido brilhante com aparência tóxica, que parece absolutamente nojento. Ele imediatamente começa a suar, convencido de que beber esse resíduo tóxico radioativo vai derreter sua garganta instantaneamente. Ele se vira para o jovem mestre, prestes a recusar educadamente porque, de jeito nenhum, mas o nosso protagonista o atinge com a arma definitiva. Um par de olhos de cachorrinho brilhantes e super fofos que são impossíveis de resistir, e com apenas um olhar para aquela carinha. Javi sabe instantaneamente que está perdido, porque não há absolutamente nenhuma escapatória para essa armadilha. Então, o Owen fica olhando o cavaleiro virar aquela mistureba verde absolutamente nojenta, enquanto morre por dentro a cada gole. O protagonista o observa como um pai orgulhoso, alegando ser uma bebida especial. Ele insiste que preparou aquilo especificamente para melhorar a saúde dele, o que não é nem um pouco suspeito. Javis devolve o copo vazio e força um agradecimento, mesmo que o nosso protagonista perceba claramente que o cavaleiro não está nem um pouco agradecido e está segurando o vômito. Então, o jovem pede um pequeno favor, de forma bem casual. Ele pede que o cavaleiro se afaste dos arredores do palácio, deixando o coitado confuso, mas disposto a concordar. Afinal, que escolha você tem depois de ser forçado a beber uma gosma mágica misteriosa? Eles se aventuram pela floresta adentro, onde o jovem Lorde pede para o cavaleiro exibir sua aura. E o cavaleiro, na verdade, acha esse pedido até meio adorável, pensando que o garoto é apenas um jovem curioso que quer ver alguns truques legais de magia de fantasia. Ele saca a espada e diz para o garoto se afastar, por sua própria segurança, e começa a se concentrar com foco absoluto. De repente, sua lâmina começa a brilhar, enquanto ele libera sua aura, como se estivesse elevando seu poder em um anime shounen clássico. Nosso protagonista observa a exibição com olhos afiados e analíticos, balançando a cabeça em aprovação. Essa é exatamente a demonstração impressionante que se esperaria de um renomado cavaleiro as. Mas então, ele começa a calcular a densidade da energia, comparando-a com o nível de seu irmão mais velho.
e percebe que eles estão em patamares completamente diferentes. O jovem mestre sorri de lado, sabendo que, embora esse poder pareça loucura para pessoas comuns, ele não chega nem perto de um nível que represente qualquer ameaça para ele, o que significa que tudo está correndo perfeitamente de acordo com o planejado. Então o cavaleiro termina de exibir seu poder, sentindo-se bastante orgulhoso de si mesmo. E quando o garoto começa a enchê-lo de elogios como um verdadeiro fanboy, ele fica todo sem jeito, alegando humildemente que não é nada comparado ao Kando ou ao capitão. Mas então, o cavaleiro é atingido em cheio por uma percepção repentina. Tanto o capitão quanto o pai do garoto possuem um poder incrível. Então, por que escolher logo ele? O jovem astuto explica que é porque esse cavaleiro é o mais jovem do grupo. Ele provavelmente despertou sua magia aos 20 anos ou até antes, o que significa que ele a treina há, no máximo, uma década. O jovem faz um discurso apaixonado sobre a emoção de superar limites e ultrapassar a si mesmo, perguntando quem mais poderia ter essa sensação. O cavaleiro fica ali, coçando a cabeça, perguntando-se por que tiveram que caminhar até o meio do nada só para falar sobre isso, imaginando que talvez os adolescentes nobres fossem apenas excessivamente emotivos e dramáticos. Mas então, o protagonista de repente bate as palmas das mãos, e, instantaneamente, toda a atmosfera muda. O papel de criança inocente desaparece em uma fração de segundo. Esse cara o substitui por um sorriso frio e ameaçador, perguntando se o cavaleiro finalmente entendeu, basicamente dizendo: "Te peguei." O cavaleiro o encara de volta em total descrença, perguntando-se se está mesmo olhando para a mesma pessoa. Nosso protagonista começa a repetir, em tom de deboche, suas próprias palavras sobre superar limites e autoaperfeiçoamento, chamando tudo de lixo completo, antes de mencionar casualmente como seria lamentável se o seu segredo mais profundo fosse revelado. Especificamente, perguntando como está o clima no sul para um espião do Império. E, sem hesitar nem um pouco, ele revela o nome real do cavaleiro, Havast Derkar. O agente disfarçado está gritando por dentro, enquanto todo o seu disfarce vai por água abaixo. Ele tenta desesperadamente agir com naturalidade, fingindo confusão e alegando que chamá-lo de espião é um pouco de exagero. Mas o nosso protagonista não cai nessa, apontando que os suspeitos sempre reagem da mesma forma, sob pressão. O agente desmascarado tenta salvar a situação, argumentando que, se o jovem Lorde realmente tivesse provas concretas, eles não estariam sozinhos no meio da floresta. Ele já o teria entregado para o Cad ou para o capitão da guarda. O jovem simplesmente inclina a cabeça e pergunta se isso conta como uma confissão. O agente rapidamente recua, alertando o garoto de que, se ele realmente fosse um assassino inimigo, o menino não sairia vivo daquela floresta. O jovem estrategista apenas ergue uma sobrancelha e pergunta se aquilo deveria ser uma ameaça. E o cavaleiro desconversa, dizendo que só está apontando o quanto o garoto está sendo incrivelmente descuidado. O jovem literalmente dá uma gargalhada e concorda com ele. Sim, o Arun é o único que sabe o segredo, e eles estão completamente isolados aqui no meio do nada. Esse garoto realmente tem a audácia de perguntar se o Javis seria capaz de tirar a vida dele agora mesmo. E o Javis fica ali parado, pensando se esse adolescente é a pessoa mais burra do mundo ou se está aplicando uma guerra psicológica com 200 de KI. De qualquer forma, só o fato de ele saber sua verdadeira identidade já é um risco enorme. Então o espião decide que o garoto precisa ser eliminado. Javis puxa sua lâmina para trás, pronto para acabar com esse encontro, de uma vez por todas. Ele golpeia direto na direção da cabeça do protagonista, mas o nosso garoto de repente desaparece no ar. O espião fica olhando ao redor, totalmente desorientado e questionando os próprios olhos. Com a espada ainda estendida, ele tem 100% de certeza de que cortou o alvo ao meio. Mas então, um som repentino ecoa bem atrás dele. Ele se vira bem a tempo de bloquear por pouco o ataque relâmpago do jovem. No momento em que ele olha para cima, toda a sua compreensão da realidade se despedaça por completo. Lá está o nosso protagonista, empunhando uma espada que brilha com uma aura azul resplandecente que desafia qualquer lógica. Javis olha para baixo horrorizado ao perceber que sua própria arma foi partida ao meio sem a menor dificuldade.
O protagonista começa a zombar dele, perguntando como ele conseguiu se formar na escola de espiões, sendo que telegrafa os ataques e deixa as costas totalmente expostas, como um completo amador. Caindo de joelhos, o espião se amaldiçoa mentalmente, admitindo que nunca temeu o filho caçula do Steelguard, porque os boatos diziam que o garoto era um lixo completo. Mesmo depois de descobrir que o jovem estava escondendo seu verdadeiro talento, isso não parecia importar, já que esta ilha já está transbordando de gênios monstruosos. Mas canalizar a aura da espada com apenas 16 anos de idade? Sem chance. Isso é um nível totalmente diferente de apelação. Esse é o patamar de figuras lendárias como Lazacon ou do atual herói supremo, Lavadin. Percebendo que sua arma é inútil, Javi joga a lâmina quebrada de lado. Ele finalmente entende que sua vida está legitimamente em jogo aqui. O protagonista olha para ele e, casualmente, propõe que resolvam isso em uma clássica briga de socos. Sem hesitar, ele também joga sua própria espada brilhante no chão. O espião fica totalmente chocado ao ver que esse psicopata completo abriu mão voluntariamente de sua enorme vantagem. O jovem estende a mão com um sorriso sinistro, basicamente fazendo aquele clássico gesto de pode vir com tudo. Javi sabe que tentar lutar contra um mestre de aura de mãos vazias é puro suicídio, mas ele não tem absolutamente nenhuma outra opção. Soltando um grito de guerra desesperado, ele avança contra o jovem desferindo socos no ar. O nosso garoto simplesmente fecha os olhos e respira fundo, com calma. Num piscar de olhos, ele assume uma postura de artes marciais perfeita e mortal. O espião ergue o punho, enquanto ele é envolvido por uma explosão desesperada de aura. Ele desfere seu golpe supremo, o punho destruidor do desespero. Mas o nosso garoto responde, liberando a habilidade destruidor de mundos, percebendo imediatamente a escala ridícula de seu próprio poder. Ele olha para a destruição e admite que, sim, talvez tenha sido um pouco de exagero. Enquanto isso, o espião está estirado dentro de uma enorme cratera de terra, cuspindo sangue e completamente traumatizado pelo golpe que acabou de receber. Ele observa o jovem se aproximar caminhando com a maior tranquilidade do mundo, enquanto sua mente trabalha a 1000 por hora. Como diabos esse herdeiro supostamente inútil estava escondendo esse tipo de força nível trapaça? O espião tenta se fazer de desentendido perguntando se o oponente está bem, mas quando tenta se levantar, ele simplesmente soluça e desaba de novo. De pé diante dele com uma postura fria e implacável, o protagonista o avisa para nem pensar em resistir, a menos que queira que as coisas fiquem muito mais dolorosas. Já aviso Amy os dentes, absolutamente furioso, mas completamente impotente. Ele sabe que esse garoto monstruoso definitivamente não está blefando sobre transformar a vida dele em um inferno. O abismo absoluto entre os níveis de poder de ambos agora está brutalmente claro. Segurando seu braço estraçalhado, o espião só consegue pensar: eu estou completamente ferrado. Ele olha para cima e pergunta ao jovem quem vazou sua identidade, querendo saber se foi o inspetor ou a agência de segurança. O protagonista olha para ele como se estivesse diante de um idiota e diz que ele claramente não entendeu a dinâmica da situação. Sou eu quem está comandando o interrogatório aqui, não você. O jovem mestre entra em um monólogo completo, questionando por que o Império sequer se importa com esta ilha, já que a Guarda de Aço só é famosa por ser o lugar onde Lavadin conteve a invasão imperial. Ela tem valor estratégico zero e nenhuma instalação de pesquisa avançada. Então, por que a divisão de inteligência imperial está desperdiçando recursos de alto nível, enviando agentes infiltrados para cá? Qual segredo eles realmente estão caçando? E, para completar, eles não enviaram apenas um batedor de baixo nível. O Javis é essencialmente um Lloyd Forger do mundo da fantasia, um agente de elite. Ele possui treinamento de espionagem de elite, aliado à habilidade de manipular aura, o que o torna um cavaleiro de alto escalão disfarçado. Enviar um recurso desse calibre prova que o Império está absolutamente apavorado com o que quer que esteja escondido na Guarda de Aço. Arun avisa ao cara que lhe dar um gelo só o faz parecer 10 vezes mais culpado, mas Javis mantém a boca fechada, fazendo o papel do durão estoico. Então, nosso protagonista muda de tática, perguntando por que ele é tão ferozmente leal, sendo apenas uma ferramenta descartável, questionando se o imperador realmente se importa com ele. O espião rebate dizendo que isso não importa, ao que o jovem responde que poderia facilmente fazê-lo falar,
mas que isso só terminaria de forma horrível para ele. O prisioneiro fica todo dramático, dizendo para ele ir em frente, arrancar suas unhas, extirpar seus membros e fazer o que bem entender. Mas o protagonista diz para ele relaxar, pois não tem o menor interesse em ser um completo selvagem. Ele comenta que tentar torturar fisicamente um espião altamente treinado é apenas uma enorme perda de energia. Em vez disso, ele saca casualmente um frasquinho misterioso. O prisioneiro parece totalmente confuso e pergunta qual é a pegadinha. Ele pergunta se aquilo é apenas um inseto qualquer e inofensivo. O jovem suspira, mencionando como uma certa dama assustadora ficaria furiosa ao ouvir sua criação ser chamada de mero inseto, antes de explicar que aqueles são os lendários insetos Yin. O que está preso no frasco é o inseto Yin, enquanto a contraparte Yan já foi engolida pelo prisioneiro. O rosto do espião fica completamente pálido, enquanto ele exige saber como diabos poderia ter engolido aquilo. O astuto protagonista o lembra da bebida que ele verificou cuidadosamente e considerou segura antes, provando que suas defesas foram completamente burladas. O agente tenta vomitar imediatamente, mas o nosso protagonista calmamente diz para ele relaxar, pois já é tarde demais. A esta altura, o parasita provavelmente já está se acomodando confortavelmente dentro do cérebro dele. Ele explica que esses insetos compartilham todas as sensações, especialmente quando se trata de dor extrema. E se o inseto ia morrer, a contraparte Yan enlouquece completamente, devorando o cérebro do hospedeiro por dentro, até que ambos morram. O prisioneiro cai de joelhos, alegando desesperadamente que isso só pode ser um blefe. Ele argumenta que nunca sequer ouviu falar de criaturas mágicas tão absurdas, mas o protagonista simplesmente puxa uma agulha longa, dizendo que é melhor vivenciar isso uma vez do que ouvir sem explicações. Antes mesmo que o pobre coitado consiga processar a situação, o jovem espeta a agulha diretamente dentro do frasco. Conforme o besouro branco chia, o espião sente como se 1000 raios estivessem rasgando seu crânio, fazendo-o se contorcer no chão em pura agonia. Enquanto isso, o protagonista explica que o parasita, na verdade, sente a dor de forma ainda pior que seu gêmeo, e, para o azar do hospedeiro, o cérebro humano sofre uma versão ainda mais amplificada dessa dor. O jovem então começa a executar os passos precisos que seu mentor lhe ensinou. O passo 1 é uma simples cutucada, que dá a sensação de ser implacavelmente empalado por inúmeras lanças fantasmas. O passo 2 envolve mergulhar o frasco em água congelante. Isso faz com que a vítima se sinta completamente congelada e sem ar, o que é muito pior do que ser torturado nu em uma montanha coberta de neve. O passo 3 consiste em colocá-lo perto do fogo, simulando a sensação de ser jogado em uma masmorra de fogo infernal com sua carne derretendo dos ossos. Exceto que todo esse dano horroroso está acontecendo estritamente dentro de sua mente. O protagonista esfrega o queixo com satisfação, percebendo que seu mentor não estava mentindo sobre esse método insano, enquanto o espião é deixado completamente quebrado. Corta para alguns momentos depois e esse agente durão agora está totalmente domado. O prisioneiro derrotado começa a abrir o bico, admitindo que é um espião imperial, revelando seu nome real e se submetendo ao interrogatório. O jovem lhe pergunta diretamente por que ele veio para Stelguard e o que o Império está tramando. O espião começa a falar sem parar, explicando que o Império tem pavor de que surja outro monstro de poder como Lavadan. Ele explica que o Imperador é o único que está acima do nível heróico e como os níveis míticos se perderam na história. O nível lendário deveria ser o ápice absoluto de poder. No entanto, Lavadan era o cavaleiro lendário que impediu que o Império inteiro conquistasse o continente. Aquele lendário coração de aço de alguma forma conseguiu alcançar o nível mítico. E, para piorar as coisas, seu próprio filho também alcançou facilmente o nível heróico. O protagonista basicamente diz que já conhece a aula de história e exige ouvir algo novo. O agente explica que ter apenas alguns guerreiros de nível heróico não é o problema, já que o Império também os tem. Na verdade, eles têm até mesmo uma potência de nível lendário ao seu lado, então não é isso que os está fazendo suar frio. O verdadeiro problema é a probabilidade absurda de um filho de nível heróico nascer de um pai de nível mítico, o que é bizarro demais para ser mera coincidência.
O Império começou a suspeitar que a própria linhagem de Steelguard contém alguma característica genética apelona que produz esses monstros absolutos. Então o protagonista faz uma pergunta direta, indagando se isso bate com a previsão profética do Imperador. O agente se cala e abaixa a cabeça, o que serve como uma confirmação silenciosa. O jovem pressiona ainda mais, exigindo saber as informações reais que eles coletaram. O espião então começa a falar sobre Kyoan, o badalado garoto de ouro que todos no reino estão comentando. Javis está enchendo a bola de Kyoan para Aaron, tagarelando sobre como é insano alcançar o segundo rank em uma idade tão jovem. Mas o nosso protagonista corta a empolgação imediatamente, afirmando friamente que isso é absolutamente impossível. O velho mordomo na verdade concorda, admitindo que ficaria radiante se o garoto pelo menos alcançasse o rank do despertar, já que a linhagem mágica da família parece estar se diluindo a cada nova geração. Mas então, ele faz contato visual com o nosso personagem principal e solta uma verdadeira bomba, confessando que sua teoria era completamente sólida pelo menos até este exato momento. Ele admite abertamente que estava totalmente errado, porque esse jovem claramente herdou a maior parte daquele lendário poder familiar. O protagonista apenas franze a testa, percebendo que esse suposto espião não está apenas um pouco equivocado, mas sim errando feio na verdade. A verdade é que ele só consegue canalizar essa aura insana por causa daquele livro de transações dimensionais apelão que ele desbloqueou, o que não tem absolutamente nada a ver com genética ou com a herança chique que o Império está investigando. Mas a grande questão é que as forças imperiais ainda estão vigiando ativamente a sua família, o que significa que há uma probabilidade muito alta de que o desaparecimento repentino de seu pai não tenha sido apenas uma tragédia qualquer de fantasia. Na verdade, pode ser o motivo sinistro pelo qual toda a facção dos guardas de aço ruiu para começo de conversa. Aquele sumiço se tornou o caso arquivado definitivo do reino, e o nosso herói reencarnado nunca conseguiu desvendá-lo, mesmo em sua vida anterior. Agora, as peças do quebra-cabeça finalmente estão se encaixando, provando que o Império está fazendo muito mais do que apenas uma espionagem passiva. Eles estão tentando ativamente suprimir a ascensão de um segundo caçador de monstros lendário, estragando completamente os planos dele de um jeito que ele nunca previu. Enquanto isso, seu pai está ocupado, fazendo um cultivo mental intenso dentro de casa quando as coisas começam a dar errado. O velho de repente solta um grito de agonia, um episódio brutal que tem acontecido com frequência demais ultimamente. Ele limpa a boca apenas para encontrar sangue fresco manchando sua luva, percebendo que essas sessões de artes marciais agora causam dores de cabeça incapacitantes do nada. O sangue é a prova de que sua condição está se deteriorando rapidamente, e a pior parte é que o repouso comum não ajuda em absolutamente nada a curá-lo. Ele começa a se perguntar se isso é algum trauma físico interno que ele ignorou tolamente no passado, ou talvez até mesmo um demônio mental do seu treinamento de cultivo, mexendo com a sua cabeça. Bem nessa hora, um subordinado leal interrompe a sessão, pedindo desculpas rapidamente pela intrusão repentina. Mas ele deixa claro que a situação é incrivelmente urgente. O patriarca da família se levanta para perguntar o que há de errado, apenas para ouvir a notícia chocante de que seu filho mais novo retornou oficialmente. O pai reage com um aceno calmo e indiferente, mas o mensageiro está suando frio, explicando que o garoto chegou com um mercador suspeito e, de alguma forma, desmascarou um espião imperial. O queixo do patriarca cai ao ouvir que seu filho mais novo, supostamente fraco, arrastou um agente imperial direto para a porta de casa. Corta para o majestoso Palácio Branco erguendo-se alto nas nuvens, onde um grande drama está se desenrolando bem nos degraus principais. Nosso personagem principal se mantém firme ao lado do carcereiro, enquanto lá embaixo, seu grupo se curva, uma figura misteriosa de manto branco se ajoelha e um cadáver jaz estendido sobre a pedra fria. Todos os irmãos estão parados ali com os olhos arregalados e as bocas abertas, encarando aquela cena sombria em total descrença, especificamente para o cadáver ensanguentado do velho mordomo, caído bem ali no chão. O pai examina o corpo sem vida, percebendo rapidamente que esse agente imperial realmente já era. O jovem mestre imediatamente se curva, oferecendo suas sinceras desculpas por não conseguir manter o alvo vivo para interrogatório. O patriarca descarta a desculpa,
dizendo que não há necessidade de se desculpar e insistindo para que ele vá tratar seus ferimentos imediatamente. Mas o jovem teimoso insiste que está perfeitamente bem e pronto para prestar o relatório. Vendo a sua determinação, o pai exige ouvir a história completa de tudo o que aconteceu. O protagonista se vira para a figura misteriosa com capuz ao seu lado e o apresenta como um mercador de elite que negocia pedras de mana brutas. Este comerciante encapuzado está apenas parado ali, fazendo pose, mantendo os olhos fechados como um típico NPC de alto nível. Enquanto isso, o patriarca menciona que, na verdade, já tinha ouvido falar da reputação desse mercador antes. O jovem mestre explica que eles se encontraram tarde para a transação, mas no momento em que pegaram a estrada, ele sentiu uma presença arrepiante o seguindo. As pessoas ao redor cochicham confusas, perguntando-se por que diabos um espião de elite seguiria um simples mercador até o território deles. O protagonista explica que atraiu intencionalmente um espião para uma área isolada para confrontá-lo, momento em que o cara imediatamente desembainhou sua arma. O pai pergunta como seu filho pode identificar o invasor como um agente imperial de forma tão fácil. Em resposta, o jovem astuto puxa um pedaço de pergaminho dobrado. Ele chama o atendente da família para entregar a prova diretamente ao seu pai. O pátio inteiro congela em silêncio absoluto, esperando para ver o que está escrito. O patriarca examina o documento, murmurando pensativo, antes de olhar para cima com uma expressão séria. Ele confirma que, exatamente como seu filho mais novo afirmou, aquele cavaleiro morto era de fato um espião enviado pelos superiores. Ao ouvir isso, o irmão esquentado perde completamente a cabeça, exigindo saber se os detalhes chocantes escritos naquele papel são realmente a verdade. Lavadan explica que isso é, na verdade, uma cifra secreta usada pelo Departamento de Informação Imperial, um código suspeito com o qual ele já tinha deparado no passado, quando Aaron era apenas uma criança. O irmão mais velho intervém, perguntando desesperadamente se tudo não passa de uma grande coincidência ou de um imitador qualquer. Mas o patriarca simplesmente o cala com aquele clássico olhar de pai profundamente decepcionado. A tensão absurda no ar é suficiente para fazer até mesmo o nosso protagonista ficar em completo silêncio. O chefe da família encara o filho mais velho bem nos olhos, perguntando se parece que ele está tentando esconder essa informação do império de propósito. O irmão mais velho imediatamente fica na defensiva, gaguejando que o império é, obviamente, uma ameaça que eles precisam esmagar. Mas o patriarca corta o assunto de imediato e pergunta se essa é mesmo a verdadeira motivação dele. Embora o filho tente disfarçar e parecer calmo, seu pai já o está lendo como um livro aberto. Ele lamenta como alguns tolos ingênuos sempre esperam o melhor cenário possível, por mais sombria que seja a realidade. É como presumir que uma tempestade amanhã seja impossível, só porque o sol está brilhando hoje, o que até serve para civis comuns. Mas ele olha para o filho mais velho e aponta que o irmão mais novo dele não pensa de forma tão ingênua. Se não há chuva, um verdadeiro líder se prepara para uma seca devastadora. Ele olha bem nos olhos de seu herdeiro e pergunta se ele finalmente entendeu. O filho derrotado suspira, olhando para o chão, e resmunga que já entendeu o recado. Em seguida, o chefe da família elogia nosso protagonista pelo excelente trabalho, mas o jovem Andy com humildade, alegando que só conseguiu capturar o espião por pura sorte. Enquanto isso, o irmão mais velho está apenas ali de lado, rangendo os dentes em uma fúria absoluta e pura. Ele faz uma careta, amaldiçoando o irmão mentalmente porque, mais uma vez, o caçula o fez passar por palhaço na frente do pai deles. A cena então corta para o quarto do nosso garoto, onde ele está relaxando na cama, genuinamente surpreso por realmente terem trancado ele ali. O cara tem apenas um arranhão minúsculo, mas todo mundo está agindo como se ele estivesse com um pé na cova. Poções de cura após cada refeição e exames obrigatórios agora são o novo normal, tudo ordenado pessoalmente por seu pai superprotetor. Então, nosso protagonista se vira para seu subordinado Javis. Ele pergunta ao homem por quanto tempo exatamente ele planeja usar aquela máscara sinistra. O subordinado a retira, encarando o disfarce com total incredulidade. Ele passou apenas um único dia trabalhando com o nosso protagonista. Mesmo assim, o pobre coitado não para de levar um susto atrás do outro.
desde a força monstruosa do jovem mestre até toda essa operação secreta de espionagem. Observando seus seguidores examinar de perto o disfarce, nosso herói o avisa casualmente para manuseá-lo com cuidado, já que aquele item é basicamente a sua garantia para continuar vivo. Se ele estragar a máscara, estará encrencado, porque o jovem mestre nunca mais conseguirá replicar aquele rosto exato. O subordinado fica completamente confuso a princípio, mas então a sombria realidade o atinge. A máscara é feita de pele humana de verdade. Ele congela completamente, com as mãos tremendo feito loucas antes de deixar a máscara cair em absoluto terror. Nosso garoto apenas o observa perder o controle e reitera calmamente que deixar cair, o que literalmente garante a sua vida, é uma péssima ideia. O homem consegue recuperar um pouco de sua sanidade mental despedaçada. Ele pergunta por que o jovem mestre esconde constantemente suas habilidades de combate e magia extremamente apelonas. O jovem dá de ombros, observando que está apenas no 5º rank e as pessoas já o tratam de forma estranha. Então mostrar seu verdadeiro nível seria loucura. Ele diz ao servo com franqueza que há um limite para a pressão que um cinzel pode aplicar, antes que a própria pedra se despedace. Mas o servo discorda, argumentando que o jovem Lorde é um descendente direto da lendária família Steelguard, apontando que ele tem todo o direito de ostentar seu poder diante de todos neste mundo de fantasia. O subordinado fica com um olhar travesso, como se estivesse prestes a propor uma ideia maluca, mas nosso herói o corta imediatamente. Ele diz firmemente ao homem para deixar a sua arrogância da porta para fora, e pergunta se ele quer genuinamente se tornar um alvo ambulante, atraindo a atenção indesejada do Império Hostil. O servo recua imediatamente, percebendo que passou dos limites. Em seguida, o protagonista puxa um pequeno frasco de vidro contendo uma criatura estranha. Há uma larva de lesma se contorcendo e rastejando lá dentro. Ele dá um sorriso presunçoso, lembrando silenciosamente ao homem que a vida dele já está totalmente em suas mãos. O servo fica pálido, sabendo que tem absolutamente nenhum poder de barganha nessa negociação. Relutantemente, ele entrega o relatório de espionagem forjado que rascunhou. O documento descreve nosso protagonista como um ninguém inútil com progresso zero, o que era o plano, mas ele ainda finge estar ofendido. Na brincadeira, com os insultos pesados. O dossiê detalhado atualiza os status de todos na casa, exceto das cavaleiras. Parece que todos, exceto o nosso protagonista, estão se destacando e, enquanto lê o relatório, seu companheiro reclama dos insultos brutais. Javis imediatamente fica na defensiva, apontando que passar despercebido foi, na verdade, a brilhante ideia inicial do próprio Arun. O jovem rebate dizendo que, para esconder uma mentira, é preciso colocá-la no meio de verdades, pois se fazer de bobo demais, é um sinal óbvio nesse jogo. O espião se oferece para ajustar o relatório oficial, para classificar o nosso protagonista em torno de 6º ou 7º lugar, em vez de fazê-lo parecer um completo lixo. Mas, quando o protagonista questiona como ele deve transmitir informações sem um oficial de comunicações designado, o informante revela que tem um contato confiável posicionado bem em Acadio. O nosso garoto basicamente reage com um simples, certo, legal. Parece que temos uma pequena viagem pela frente. Ele manda o homem embora, mas, internamente, fica se perguntando se isso é uma aposta enorme ou se o espião realmente tem potencial como um agente duplo. O jovem decide ficar de olho bem aberto nele, imaginando que, se o cara tentar desertar de volta para o Império, ele sempre poderá contar com aquele parasita útil preso no pote para dar um jeito na situação. Bem quando o informante escapa, o protagonista ouve o som de passos se aproximando. A porta se abre e seu pai, Lavadim, entra no quarto. O lendário patriarca pergunta como ele está se saindo. Isso pega o nosso protagonista de surpresa, deixando-o visivelmente chocado, já que esse nível de preocupação paternal nunca aconteceu em sua vida passada, nem na atual. Ele está acostumado demais com um relacionamento frio e distante com o seu velho. Então, ver aquele guerreiro intimidador puxando uma cadeira para sentar bem ao seu lado na cama parece algo totalmente surreal. O jovem rapidamente força um sorriso, garantindo ao pai que está totalmente recuperado graças a todas aquelas poções de alto nível. Ele até lhe diz para não se estressar com o atraso da partida iminente deles. O pai fica em silêncio por um breve momento, absorvendo as palavras. Então, ele vai direto ao ponto.
revelando que conseguiram rastrear o esconderijo do traidor. Pelo visto, seu esquadrão de elite trabalhou a noite toda e descobriu que o agente estava se disfarçando de mercador, o que significa que eles estão reforçando a segurança ao redor da propriedade. Ainda sentado por perto, o pai admite que essa grande descoberta foi inteiramente graças ao raciocínio rápido de seu filho. O protagonista tenta minimizar a situação e desdenhar do elogio como se não fosse nada demais. Mas o homem mais velho o corta, afirmando que, embora a conquista tenha sido enorme, isso não dá ao garoto passe livre para se jogar de cabeça no perigo de forma imprudente. Perder o próprio filho é simplesmente algo que o pai se recusa a deixar acontecer. O jovem fica ali sentado encarando o pai, com sua mente comparando instantaneamente este momento com sua vida anterior. Em sua vida passada, o patriarca era uma figura gélida e distante, com uma expressão que parecia esculpida em pedra sólida. Mas o homem diante dele agora parece uma pessoa completamente diferente. E é nesse momento que uma percepção repentina e pesada o atinge como um caminhão. Durante a queda trágica da guarda de aço, ele conseguia se lembrar do rosto de cada pessoa que esteve no campo de batalha. Seus irmãos, seus aliados, todos estavam presentes, mas seu pai não estava em lugar nenhum. Como o chefe da família desapareceu 2 anos antes do período da academia, suas únicas memórias dele eram de sua infância mais remota. Então, durante todo esse tempo, o nosso herói o interpretou de forma totalmente errada, mantendo uma distância fria, apenas para perceber agora que havia julgado mal o velho. Seu pai quebra o silêncio, notando que, pela forma como o jovem vem se virando, ele deve sobreviver bem na capital, embora ainda precise manter a guarda alta. O protagonista o encara de volta com um traço de melancolia silenciosa, sabendo que, na verdade, seu pai é quem precisa tomar cuidado com onde pisa. O velho percebe seu olhar intenso e pergunta se ele está se sentindo mal ou escondendo algum ferimento. O nosso garoto volta à realidade, espantando rapidamente a preocupação. Ele abre um grande sorriso e faz um sinal de positivo, agindo como se estivesse totalmente bem e alegando que estava apenas ouvindo com atenção. Internamente, ele bate a mão na própria testa por quase ter dado com a língua nos dentes sobre o futuro, percebendo que tentar explicar a regressão o faria parecer um completo louco. Então ele fica de boca fechada, decidindo resolver a ruína iminente totalmente sozinho. Avançando para o cofre da família, o nosso protagonista e seu pai estão de pé bem diante das portas pesadas. Graças aos seus atos heróicos recentes e ao fato de estar partindo para a academia em poucos dias, seu pai decidiu que era hora de lhe entregar uma recompensa adequada. Naturalmente, o nosso atrevido protagonista pediu imediatamente acesso ao cofre secreto da família, o que nos traz a este exato momento. O patriarca abre as portas maciças de par em par, concedendo a ele exatamente 1 hora para explorar os tesouros do santuário interno. O jovem está secretamente empolgadíssimo por dentro, mas por fora ele é com total naturalidade. O pai nota seu entusiasmo e pergunta se ele realmente ama tanto assim o cofre, mencionando que, se ele quisesse apenas um dinheiro para gastar, bastava ter pedido. Ao ouvir isso, ele se vira e percebe na hora o leve tom de decepção na voz de seu pai. Afinal, se qualquer outra pessoa da casa tivesse a chance de fazer um pedido ao Lorde, teriam implorado para serem treinados pela lendária figura heróica conhecida como o próprio Rei da Noite. No entanto, lá estava ele, deixando de lado um treinamento de alto nível só para vasculhar o inventário da família como uma criança em uma loja de doces. Mas Arum apenas dá um sorriso charmoso, dispensa o tesouro e afirma que tem zero interesse em ouro, alegando que só quer dar uma olhada ao redor. Naturalmente, o nosso protagonista sente uma leve pontada de culpa por aplicar esse golpe. Ele até envia um pedido de desculpas silencioso e atrevido para o seu pai em sua mente. Afinal, esse cara está tecnicamente mentindo descaradamente, já que ele se lembra desse cofre como a palma da sua mão por causa da sua vida passada. Lavadin solta uma risada suave, pensando que é uma atitude nobre. O velho vai para o lado de fora esperar, deixando o jovem completamente sem supervisão no tesouro da família. O nosso protagonista finalmente se reencontra com prateleiras cheias de saques lendários dos quais ele se lembra como velhos amigos. Ele passeia pelos corredores, examinando casualmente alguns artefatos extremamente raros. Esse cara não está necessariamente procurando os itens mais caros, mas sim aqueles com características de fantasia únicas.
Logo ele avista o escudo do comandante, um artefato real imbuído com magia de aumento de moral poderoso o suficiente para reunir um exército inteiro. O jovem dá uma olhada para ele e imediatamente percebe a política suja por trás desse presente. O rei lhes deu um escudo, em vez de uma espada, porque era esperado que eles jogassem na defesa e protegessem a coroa, não que lutassem pela sua própria glória. Seu avô acabou descobrindo o esquema e escondeu o pedaço de metal inútil no fundo deste cofre. É aí que ele se depara com o verdadeiro equipamento de combate do seu avô. Estamos falando de um elegante escudo preto e de um kimono clássico. Ao lado deles está uma espada lendária chamada Céu Sombrio, com uma lâmina estreita e um impressionante punho vermelho e dourado. O personagem principal acessa mentalmente o seu inventário de sistema estilo jogo, apenas para perceber que o seu espaço de armazenamento está quase completamente cheio. Seu olho esquerdo brilha em vermelho, enquanto ele inicializa a interface para inspecionar os atributos. A tela mostra que 763 dos 1000 espaços estão ocupados. Hora de uma melhoria. Então o jovem gasta 200 moedas para alcançar o nível 2. Ele então joga mais 500 para subir para o nível 3. Esse cara quase gasta sem pensar mais 1.200 moedas no nível 4 antes de voltar à realidade. Ele se detém bem ali, lembrando ao seu jogador de gacha interior para não desperdiçar dinheiro, mesmo que ele esteja cheio da grana. A dimensão de bolso recém-melhorada se parece com um quarto empoeirado e sombrio, com uma porta de madeira rangente e um chão de pedra fria. Não precisa nem dizer que o nosso protagonista não fica nem um pouco impressionado, considerando a pequena fortuna que acabou de gastar. Ele pega a lâmina lendária para escanear a descrição do item. Ela é forjada de aço escuro e terno, levou mais de 100 dias para um mestre ferrero criar, não pode ser quebrada, nem mesmo por uma aura de artes marciais aprimorada, e contém o espírito do seu antigo mestre. O jovem sorri, confirmando a sua maior teoria de que o seu avô também era um usuário deste sistema e um traidor dimensional. E essa arma esteve ao lado do velho desde o início da sua jornada. O personagem principal deixa a arma de lado, completamente satisfeito com a sua descoberta. Mas então, o seu sorriso desaparece por completo. Ele ficou tão empolgado com o saque, que quase esqueceu o verdadeiro motivo de ter entrado aqui de fininho. Ele começa a procurar pelo livro de registros dos traidores dimensionais, sabendo no fundo que ele precisa absolutamente destruí-lo. Se qualquer um de seus irmãos famintos por poder colocar as mãos nisso, a família vai entrar em uma espiral de caos, assim como aconteceu em sua vida passada. E ele com certeza não vai deixar a história se repetir. Poucos minutos depois, o nosso garoto está vasculhando o tesouro como um homem possuído por um demônio dos Piedrum. Ele verifica cada prateleira, cada canto escuro e cada pequena fresta, mas ainda assim sai de mãos vazias. O lendário registro de transações está simplesmente dando um perdido nele. Esse cara está começando a ficar seriamente desesperado agora. Ele se abaixa para inspecionar os armários inferiores. E então, o nosso orgulhoso jovem nobre literalmente cai no chão. Ele fica de bruços, esticando o braço bem fundo sob uma prateleira empoeirada para pegar algum item misterioso que avistou, resmungando e ficando coberto de sujeira no processo. Finalmente, seus dedos tocam em algo sólido e se agarram a isso. Por uma fração de segundo, seu coração erra uma batida, pensando que tirou a sorte grande. Mas não, é apenas um estranho ovo preto descansando debaixo do móvel. Ele é brilhante, estranhamente pesado e parece quase metálico, como algum tipo de recompensa de fantasia de domador de feras. O jovem encara esse ovo bizarro com a expressão mais confusa do mundo, decidindo que isso definitivamente não é problema dele hoje. Ele apenas o empurra de volta para debaixo da prateleira empoeirada, como se fosse o projeto de ciências de outra pessoa, porque ele tem problemas muito maiores para resolver. Depois de bagunçar completamente a organização de toda a sala, ele finalmente aceita a dura verdade de que o livro de registro simplesmente não está aqui. Honestamente, isso é como ganhar na loteria para o Ewa, porque significa que ele é o único jogador com o monopólio desse sistema de troca espacial de nível apelão. O jovem se permite dar um rápido sorriso convencido por causa desse enorme monopólio, mas a sensação dura apenas 2 segundos antes de seu cérebro focar no próximo mistério intrigante. Tipo, como ele sequer conseguiu realizar essa façanha de reencarnação e viagem no tempo para começar, e como acabou se conectando a esse sistema apelão. Sua única pista é aquele marcador de desejos azul-violeta bem suspeito,
que vem até com um talismã de aparência chique. Ele se lembra perfeitamente de ver esse exato item logo antes de sua vida anterior se apagar por completo. Enquanto sangrava em absoluta agonia, as memórias eram uma completa névoa, mas ele tem quase certeza de que desejou desesperadamente uma segunda chance. Ele também se lembra de querer monopolizar o comércio espacial, mas há um grande porém. O marcador mágico só concede um único desejo, não dois. Então essa conta definitivamente não está fechando. Nosso protagonista fica ali parado, tentando ligar os pontos desse mistério de fantasia. Ele coça atrás da orelha distraidamente, como se isso fosse fazer surgir magicamente alguma memória perdida, mas finalmente decide entregar os pontos, porque nós definitivamente não vamos desvendar esse caso hoje. Como já está relaxando no cofre da família, depois dessa longa caminhada, o jovem acha que deveria pelo menos saquear algo útil antes de ir embora. Ele caminha de volta pelas prateleiras empoeiradas, dando uma olhada com calma por aquele enorme acervo de tesouros. Ele passa direto pela lendária espada de seu avô, que parece pertencer a uma invasão de masmorra de alto nível. O jovem mago faz uma pausa para avaliá-lo por alguns instantes, mas ele logo balança a cabeça, percebendo que ela é chamativa demais e praticamente grita: "Olha só para minha energia de protagonista." Ele dá uma olhada nos vários artefatos mágicos espalhados, calcula mentalmente se eles vão ajudá-lo a subir de nível e, no fim, decide deixar passar. Em seguida, reavista uma prateleira cheia de livros e se pergunta se os antigos diários de pesquisa de seu avô conteriam alguma lore valiosa ou códigos de trapaça. Bem na hora, aquele ovo preto esquisito de antes decide que é o momento de fazer um retorno dramático. Ele literalmente sai cambaleando de debaixo do armário mais uma vez. O negócio rola até ele e cutuca sua bota, como se tivesse uma questão pessoal contra o seu espaço pessoal. Ele olha para baixo completamente chocado, sabendo com certeza absoluta que tinha enfiado o objeto no fundo do móvel. Mas lá estava aquela coisa, sem pernas, agindo como um cachorrinho carente. Então a ficha cai de repente. Esse cofre de segurança pertencia ao seu lendário avô. Como o mercador espacial mais famoso que já existiu, faz todo sentido que ele guardasse itens bizarros e inexplicáveis espalhados por aí. Desta vez, realmente intrigado, nosso protagonista pega o ovo de volta. Ele inicia a interface do seu sistema e tenta escanear as informações do item. O HUD retorna uma tela totalmente em branco, sem detalhe nenhum. Agora isso realmente chama a sua atenção, porque mesmo que o seu sistema esteja apenas no nível 1, ele ainda deveria mostrar alguma coisa. Geralmente, ele consegue analisar quase qualquer drop de nível baixo que ele encontra. Como não mostra absolutamente nada, isso significa que este ovo misterioso pertence a uma dimensão muito mais elevada do que qualquer coisa que ele já tenha visto. Ele o ergue até a altura dos olhos e ativa sua habilidade apelona, o olho do discernimento. Seu olho esquerdo brilha em um carmesim intenso, enquanto a habilidade é ativada e, no exato milissegundo em que ele lê os atributos ocultos, o seu semblante cai completamente e, embora a gente ainda não veja a descrição do item, sua reação prova que esse ovo é um divisor de águas. Corte rápido para a próxima cena, e o jovem mestre está se preparando para deixar a mansão Steelguard para estudar na Academia Real da capital. Em sua linha do tempo original, essa partida foi basicamente uma comemoração para todos que queriam se livrar dele. Os servos cochichavam sobre finalmente estarem livres do lixo da família, dando risadinhas pelas costas dele. Algumas garotas fofocavam que um perdedor como ele nunca mudaria, chamando-o de um peso morto do qual a família estaria melhor sem. Ele se lembra de caminhar por entre aquela multidão cheia de deboche, sentindo-se um lixo completo, plenamente consciente de que ninguém sentiria sua falta. Mas nesta nova vida, o clima é totalmente diferente. A multidão que se despede dele parece genuinamente triste, desejando-lhe boa viagem e implorando para que ele volte a visitar em breve. Ele acena de volta para todos com um sorriso sincero, sentindo-se surpreendentemente tocado pela despedida calorosa. Ele reflete sobre como é impressionante o fato de ter passado do cara mais odiado da mansão para o farol de esperança da família em apenas algumas semanas. O jovem nobre tira um momento para si orgulhar de como conseguiu mudar completamente a sua reputação.
Sua irmã mais velha o chama de canto para uma conversa particular, enquanto os servos terminam de carregar sua carruagem. Ela pergunta se ele está realmente animado para partir nessa jornada. Ela lhe lança um olhar carinhoso de irmã e o lembra de que ele ficará fora por 4 longos anos. Ele dá uma risadinha e minimiza a situação, prometendo que voltará para as férias, então não há necessidade de fazer drama. É aí que ela entra de vez no modo irmã superprotetora e começa a recitar uma lista enorme de recomendações. Ela lhe dá um sermão para se manter saudável durante a viagem, lavar bem a comida, não deixar a roupa suja acumular, comportar-se e ficar longe de problemas. Ele apenas concorda com a cabeça pacientemente, deixando-a terminar o seu sermão carinhoso. Ela sorri suavemente, admitindo que, no fundo, sabe que ele vai ficar perfeitamente bem. Mesmo assim, ela não consegue deixar de se preocupar porque ele é o caçula da família. E esse é apenas o comportamento padrão de uma irmã mais velha. Ela então segura a mão dele e coloca um pequeno saquinho na palma da sua mão. Estava amarrado diretamente à palma da mão de Edron com um delicado fio de ouro. Olhando para o dinheiro com nervosismo, ele tenta recusar educadamente, lembrando a ela que a mesada da família já é mais do que suficiente. Ela simplesmente descarta as preocupações dele, insistindo que ouviu dizer que aquilo poderia ser útil em sua jornada. O jovem agradece sinceramente, mas, quando seu cérebro finalmente processa a situação, seu rosto congela na hora. Espera um pouco, a irmã dele não deveria ter esse tipo de ouro sobrando. Então de onde diabos ela tirou isso? Ele olha para ela com muito mais atenção dessa vez, e imediatamente percebe que algo muito importante está faltando. Aquele pingente de robe marcante que ela sempre usava no pescoço sumiu completamente, e de repente tudo faz sentido, quando ele percebe exatamente o que ela sacrificou por esse dinheiro. Sinceramente, isso me faz começar a questionar seriamente a minha própria dinâmica familiar. Tipo, os irmãos deveriam mesmo ser tão solidários e carinhosos assim? Porque o que eu tenho em casa só assalta a minha geladeira, rouba a minha comida e grita comigo o dia inteiro. Tenho quase certeza de que meus pais receberam um modelo de irmão com defeito de fábrica. Corta para alguns momentos depois e o nosso protagonista está sentado dentro da carruagem, olhando em silêncio para a pequena bolsa que sua irmã lhe entregou. Ele se sente incrivelmente mal com tudo isso, pois não precisa ser nenhum gênio com alto QI para ligar os pontos e perceber que ela vendeu seu pingente de ruby favorito. Ela o empenhou apenas para financiar a viagem dele e, embora logicamente não fosse uma relíquia sagrada herdada por gerações de um clã lendário, ainda assim machuca. Não há nenhuma razão lógica para isso pesar tanto em sua consciência, mas, mesmo assim, toca em uma ferida profunda. Ele se encosta no assento, cruza os braços e tenta racionalizar a situação, dizendo a si mesmo que já sabia o quanto ela o adorava. Mas então ele se lembra do caos absoluto com o qual ela está lidando atualmente em casa. A guarda de aço está totalmente carente de uma matriarca adequada no momento, então Karen basicamente teve que assumir a liderança e carregar toda essa responsabilidade sozinha. Ela provavelmente sentiu que era seu dever, como irmã mais velha, enviá-lo com o apoio adequado, mesmo que isso significasse sacrificar um tesouro que ela realmente amava. Essa constatação pesada simplesmente se aloja no fundo do seu peito. Soltando um suspiro lento, o jovem percebe que esse enorme fardo de responsabilidade deveria ser dele, não dela. Ele rapidamente balança a cabeça para interromper a espiral emocional, lembrando a si mesmo que tem zero tempo para se afogar em autopiedade quando precisa se preparar para os desafios que virão. Para se distrair, ele abre a interface do seu sistema mágico para verificar como está Sekyun e ver como o pequeno empreendimento deles está progredindo. O histórico do chat se abre e a situação já parece um completo desastre. Seu parceiro só conseguiu transferir umas patéticas 30 moedas na primeira transação, seguidas por míseras 22 na segunda. Naturalmente, o nosso protagonista fica imediatamente furioso com essa falta de eficiência. Ele chama a atenção do cara diretamente, dizendo que ele está desperdiçando um tempo precioso. O pobre parceiro começa a gaguejar desculpas sobre os sistemas de troca automática e reclama das ligações intermináveis de clientes, tentando desesperadamente justificar seu progresso lento. Mas o jovem apenas fica mais frio e menos impressionado a cada desculpa patética que recebe. Enquanto o preguiçoso continua defendendo seu péssimo desempenho nos negócios, o nosso garoto nem se dá ao trabalho de discutir com ele.
Ele simplesmente abre a interface do contrato vinculativo deles e, casualmente, aumenta a sua própria comissão de 80% para 83%, deixando o outro cara com míseros 17%. O subordinado faz uma careta de dor ao ver o sistema atualizar os termos do contrato em tempo real, mas ele está totalmente impotente para impedir isso, porque esse contrato é rigorosamente imposto pelo próprio centro de troca dimensional. Isso significa zero brechas, absolutamente nenhuma margem de manobra e nenhuma saída. Ele se encosta na cadeira, extremamente satisfeito com seu trabalho, revisando os termos absolutamente maravilhosos desse acordo predatório. O pobre coitado concordou em obedecer a todos os seus comandos, manter toda a operação em segredo absoluto e abrir mão de 80% de seus lucros por um século apenas para evitar ser morto. Estamos falando de 100 anos de escravidão corporativa literal em um cenário de fantasia. Sinceramente, Lloyd Frontier derramaria uma lágrima de orgulho ao ver esse nível máximo de exploração. E a melhor parte de tudo nessa situação é que o subordinado ficou tão viciado na riqueza fácil e no luxo que não ousaria desistir, mesmo recebendo uma fatia minúscula. O jovem sorri, percebendo que basicamente garantiu uma mina de ouro infinita que nunca para de render. Bem nessa hora, seu parceiro do sistema finalmente consegue entregar algo útil pela primeira vez. Ele localizou o livro de habilidades raras que o nosso protagonista tanto procurava. É uma técnica lendária chamada Sopro de Ivandilai, criada por uma espadachim mítica da Terra 388-4, que conquistou um outro mundo inteiro sozinha. A história de fundo é incrivelmente foda, pois ela ficou tão irritada com o fato de todos os estilos de artes marciais terem sido criados para homens que desenvolveu seu próprio sistema focado em mulheres, descobrindo algo surpreendente no processo, embora a descrição termine bem na melhor parte. O Arm está, naturalmente, morrendo de curiosidade para ver que tipo de segredos de alto nível ela conseguiu desenterrar. Então, esse cara decide ativar o seu olho do discernimento, na esperança de escanear os detalhes e revelar alguns ótimos status ocultos. Mas não, ele dá de cara com um muro daqueles, pois o sistema simplesmente se recusa a mostrar qualquer dado extra. Sem outra escolha, ele entra em contato com o Seio Qian para obter algumas respostas de verdade. O mercador explica, todo alegre, que qualquer pessoa que tente aprender com este manual precisa estar, pelo menos, no terceiro nível de cultivo, apenas para abrir a primeira página. O nosso garoto rebate imediatamente, exigindo saber quem exatamente está sendo chamado de cultivador de baixo nível ali. O seu contato esclarece que, se alguém ainda não consegue nem canalizar o Kai básico da espada, essa pessoa está praticamente presa no nível 3 por padrão. Ao ouvir isso, o jovem fica em completo silêncio por um momento. Antes de mandar o cara calar a boca, já que a sua própria energia interna está literalmente no nível 3 agora mesmo, isso faz o pobre mercador ter um pequeno colapso, quase chorando, enquanto pergunta de quem é a culpa, afinal. Deixando isso de lado, ele pergunta se essa técnica é realmente estável, porque a última coisa de que ele precisa é de um método de cultivo que exploda os seus meridianos. Ele é rapidamente tranquilizado de que o fluxo é super suave e flexível, o que significa um risco quase zero de lesões internas, algo que já está de bom tamanho para ele. O intermediário acrescenta que conseguir esse manual foi um pesadelo, exigindo que ele cobrasse favores de toda a sua rede de contatos suspeitos. Na verdade, encontrar qualquer coisa de qualidade superior neste mercado seria praticamente impossível. Então, o protagonista pergunta sobre a situação dos outros textos raros que ele o encarregou de encontrar. O negociante explica que está atualmente aguardando a resposta de alguns vendedores de alto nível às suas consultas, e ele exige que o mercador os envie no exato segundo em que caírem em suas mãos. Então, ele simplesmente desliga a ligação na cara do pobre coitado, bem no meio de sua tentativa de negociar as taxas de juros novamente. Mas é claro, o nosso protagonista já o deixou no vácuo. Agora sozinho, ele se encosta na cadeira, segurando o manual em suas mãos e sentindo-se genuinamente satisfeito com a sua nova aquisição. A escrita é incrivelmente limpa, e a tradução dos textos antigos é de primeiríssima qualidade. Além disso, a própria técnica de artes marciais parece combinar perfeitamente com a sua build atual. Ele se levanta, caminha até onde a sua irmã está descansando, e entrega o livro a ela com as duas mãos.
como um verdadeiro cavalheiro. Ela parece totalmente pega de surpresa, perguntando se ele realmente comprou aquilo para ela e insistindo que não precisava ter tido todo esse trabalho. Ele apenas abre um sorriso caloroso, dizendo que, embora esse presente possa parecer um pouco aleatório, há um método em sua loucura. E ela vai entender exatamente porque ele o deu a ela, assim que começar a praticar essa arte secreta. Ela promete que vai levar isso a sério e lhe agradece de todo o coração. Olhando para ela, o jovem percebe que ela tem um talento digno de trapaça pura, superando de longe o que ele mesmo tinha antes que sua reencarnação o enviasse de volta no tempo com conhecimento do futuro. Ele já consegue visualizar a sua versão futura ascendendo para se tornar uma cavaleira lendária de imenso poder. E ele sabe que, se ela tivesse tido a chance de liberar o seu potencial na vida passada dele, a facção Guarda de Ferro nunca teria desmoronado. Claro, nada é garantido, já que alcançar o auge da esgrima exige muito mais do que apenas talento bruto e natural. Mas Ri sabe no fundo que ela não vai desperdiçar uma oportunidade de ouro quando esta lhe for entregue de bandeja. Ele começa a planejar todas as outras formas de melhorar o status dela no futuro, talvez até mesmo concedendo a ela acesso ao sistema. Talvez alguns manuais de cultivo de alto nível ou pedras de mana de qualidade superior para turbinar a sua magia. Mas ele precisa ir com calma. O momento certo é tudo neste jogo, e apressar o processo só vai arruinar a base dela. O protagonista bate as mãos, sentindo-se muito bem com as suas habilidades de mentor. Ele se vira para ir embora, mas para abruptamente, ao se lembrar de um assunto crucial que deixou inacabado. Girando de volta, ele olha para a multidão que se reuniu para se despedir dele em sua jornada. Ele aponta 2 dedos para os próprios olhos, no clássico gesto de vigilância absoluta, antes de apontá-los lentamente na direção de Daima, fazendo para ela o sinal universal de que está de olho nela. Então, para dar um efeito dramático, ele passa lentamente o polegar pela própria garganta com uma expressão impassível, alertando-a para não fazer nenhuma besteira enquanto ele estiver fora. Caso contrário, ela com certeza terá que arcar com as consequências, assim que ele retornar. Com os avisos dados, a carruagem e a cavalaria finalmente pegam a estrada. Enquanto isso, sentado confortavelmente dentro de sua carruagem, o nosso garoto entra em modo protagonista total, refletindo sobre o quanto a sua vida mudou em comparação com a sua jornada anterior. Em sua vida passada, a academia era basicamente uma sentença de morte lenta e deprimente, mas agora, esse cara realmente colocou a sua vida nos eixos. Ele conseguiu reparar os seus relacionamentos familiares desfeitos com sucesso. Os habitantes locais não olham mais para ele como se fosse um lixo completo. E o seu progresso de evolução tem sido tão insano que a diferença entre o seu eu do passado e o seu eu atual está prestes a ficar ainda mais ridícula. Mas bem no momento em que ele está aproveitando esse monólogo interno épico, ele recebe uma notificação repentina de seu contato de confiança. O assistente traz a notícia de que o vendedor misterioso que o Arun estava rastreando há tempos finalmente deu retorno. O protagonista imediatamente ordena que ele transfira a ligação sem perder nem um único segundo. E no momento em que a conexão é estabelecida, ele fica completamente empolgado. Ele retira um ovo inteiramente preto de seu inventário e verifica a janela de informações do sistema. Acontece que é um lendário ovo de Bulgazari, um monstro mítico destinado a nascer como uma força absoluta de puro caos. A descrição do sistema é totalmente insana, mostrando que, embora comece como um filhote frágil e inútil, ele cresce constantemente até se tornar uma fera devoradora de metal implacável, capaz de provocar verdadeiros desastres naturais. No entanto, essa criatura é extremamente leal a quem quer que a crie, o que significa que, se você a treinar direito como um domador de feras, terá o companheiro leal supremo para todas as horas. É literalmente como segurar um desastre natural de bolso bem na palma da mão. Nesse exato momento, seu aliado envia um arquivo de histórico, contendo todos os detalhes sórdidos sobre o vendedor, e o jovem mergulha direto nas informações para ver com quem está lidando. O vendedor atende pelo nome de Harry. Ele é um animas vindo do Sistema 4, um negociante de nível 4, que sabe se virar em uma briga, atualmente com uma reserva modesta de 418 moedas. Nosso protagonista imediatamente sente cheiro de problema,
perguntando-se por que diabos um cara de nível alto do Sistema 4 está se rebaixando no canal 1. Ele investiga a fundo os registros de transações do centro de trocas e encontra a resposta mais rápido do que esperava. Acontece que o cara é um caçador de nível médio classificado em torno de 3.800, que tem gastado todo o seu saque de masmorra arduamente conquistado em apostas. O protagonista solta um sorriso convencido porque essa negociação acabou de se tornar muito mais fácil do que ele previa. Ele toca no botão de chamada de vídeo, mas o vendedor atende sem camisa e agarrando um chifre de monstro bizarro, como se estivesse no meio de algum ritual suspeito. O sujeito irradia por arrogância logo de cara, zombando de como o novato do sistema finalmente resolveu dar as caras. Mas o nosso astuto protagonista não dá a mínima para a atitude dele e simplesmente exige ver as mercadorias. O negociante mostra um guia massivo intitulado Domador Mais Monstruoso que os Monstros, um manual lendário escrito pelo próprio Rei das Feras, abrangendo 666 capítulos de técnicas de domação supremas. No entanto, o jovem Sho está interessado em comprar a parte 215, que cobre especificamente a fera Bulgazari, mas o comerciante descarta essa proposta imediatamente. Ele afirma que dividir o conjunto está fora de cogitação e se recusa a vender capítulos avulsos. Em vez disso, exige vender todos os 14 volumes que possuem um pacote pela bagatela de 2.000 moedas. O protagonista fica ali pensando que esse cara enlouqueceu de vez, se espera que ele desembolse 2.000 moedas apenas para chocar um único ovo. Ele se recusa a ceder 1 milímetro, mantendo sua postura fria e controlada. Vendo a resistência, o vendedor começa a fazer um drama desesperado de vendas. Ele faz propaganda daquilo como o texto lendário, que deu origem ao Imperador das Feras, divagando sobre seu valor incrível e soltando o clássico papo furado de vendedor de carros usados. O jovem corta imediatamente aquela conversa fiada, apontando que esses manuais foram escritos muito depois de o sujeito ter se tornado imperador. Portanto, todo aquele argumento de venda é um absurdo sem a menor lógica. Ele contra-ataca a oferta propondo exatas 150 moedas apenas pela parte 215. O vendedor rebate, argumentando que a coleção completa de 666 partes está avaliada em mais de 300.000 moedas. Ele insiste que possuir 14 volumes consecutivos conta como um conjunto especial, o que justifica plenamente seu preço elevado. O protagonista admite para si mesmo que esse argumento até faz algum sentido lógico, mas ele com certeza não é do tipo que se deixa passar para trás por qualquer comerciante em uma negociação. Por isso, decide soltar uma verdadeira bomba na mesa de negociação. Ele oferece casualmente pagar apenas 100 moedas e o cara apenas fizer uma cópia da parte 215 para ele. O comerciante perde completamente o controle com a sugestão de pirataria. Ele começa a gritar sobre o sangue, suor, direitos de licença do autor original e a santidade da propriedade intelectual. Enquanto isso, nosso protagonista apenas fica ali olhando para a tela, perguntando-se se o homem está prestes a ter um derrame de verdade de tanta raiva. Mas então, o jovem olha mais de perto para a tela. Ele nota a marca d'água oficial de direitos autorais estampada na capa e de repente percebe que isso é na verdade um grande problema no sistema. O centro de trocas do sistema regula essas marcas de direitos autorais diretamente com tolerância zero. E se alguém for pego vendendo cópias piratas de materiais registrados, enfrentará um banimento permanente e o sistema confiscará cada moeda que possuir. Ele pede desculpas rapidamente, alegando que realmente não tinha visto a marca d'água na capa. O vendedor continua a esbravejar sobre como os administradores estão combatendo agressivamente as violações de direitos autorais ultimamente. Como fazer uma cópia está totalmente fora de cogitação, o esperto protagonista precisa mudar sua estratégia. Ele se reorganiza e lança um ultimato final de 200 moedas pela parte 215, dizendo para ele pegar ou largar. O negociante fica em silêncio absoluto, claramente avaliando a proposta em sua cabeça. E o jovem desliga a chamada casualmente, exibindo um sorriso convencido que deixa claro que ele já venceu. Como ele já sabe exatamente como isso vai se desenrolar, tudo corre como uma engrenagem perfeita. Henry envia um novo convite quase instantaneamente.
Esse mercador desesperado tenta subir o preço para 250 moedas. Mas Arun não cede nem um único centímetro. Henry está visivelmente suando agora, resmungando sobre como vender peças individuais vai arruinar completamente o valor do resto do seu inventário. Mas o desespero está estampado em seu rosto, e ele acaba cedendo, aceitando o preço de barganha de 200 moedas. Nosso protagonista esperto está comemorando mentalmente porque já sabia que esse mercador estava encurralado. O coitado só tem cerca de 400 moedas em seu nome. Viajou até o Sistema 1 para recuperar suas perdas no jogo e não tinha nenhuma vantagem nessa negociação. 3 notificações de repente piscam em sua tela, mostrando 180 moedas gastas na parte 215. Ele até recebe 27 moedas de reembolso, graças a um ótimo desconto VIP que tinha ativo. Para completar, uma notificação do sistema o avisa que esse conhecimento exclusivo só pode ser usado dentro do centro de troca ou integrado diretamente em sua mente. O jovem absorve os dados instantaneamente e começa a analisar as informações recém-desbloqueadas. Pelo que parece, esta besta Bulgazari começa como uma mera ameaça de nível regional, mas com a evolução certa, ela pode subir para níveis nacional, continental e, teoricamente, planetário de pura destruição. Dama, esse monstro é um desafio brutal de Rank A, mas sua classificação de raridade é um nível divino de Rank S. Nosso herói apenas encara o ovo misterioso em sua mão, completamente chocado. Ele percebe que estava carregando por aí, de forma despretensiosa, um destruidor de mundos em potencial, sem nem saber o que diabos aquilo realmente era. A casca reflete a luz fraca, brilhando com um brilho mágico profundamente sinistro. Ele até recua um pouco, porque uma ameaça de nível planetário é genuinamente aterrorizante, mesmo para alguém tão incrivelmente forte quanto ele. Alguns momentos depois, ele se senta, lendo atentamente o guia de domesticação. Agora, tudo relacionado ao lendário título de Rei das Bestas finalmente faz sentido, e ele se anima, confiante de que tomou a decisão absolutamente certa ao comprá-lo. Mas a realidade bate forte quando ele chega ao manual de incubação e, cara, isso definitivamente não é como um joguinho de celular, onde basta tocar para chocar. Acontece que o Bulgazari é classificado como um organismo imperfeito, o que é apenas uma forma chique de dizer que esta besta precisa do DNA de outra criatura só para acordar. Estamos falando de saliva, sangue, muco ou praticamente qualquer fluido corporal que você possa imaginar. E as instruções reais de cuidado são um verdadeiro pesadelo. Existem métodos de criação totalmente diferentes para o dia e para a noite, exigindo condições ridiculamente específicas. Ninguém em todo o Sistema 1 conseguiria fazer isso sem enlouquecer ou matar a criatura, mas nosso protagonista está totalmente focado. Ele percebe que o fator mais crítico é a qualidade do material genético inicial com o qual alimenta o ovo, pois isso determinará o quão absurdos seus atributos finais podem se tornar. Ele precisa de algo insanamente poderoso para transformar essa criatura em uma ameaça absoluta, e sua mente imediatamente pensa em bestas mágicas. Essas criaturas existem até mesmo nos reinos de nível baixo do Sistema 0 e do Sistema 1. Os amadores locais apenas as chamam de espíritos porque não conhecem nada melhor. Ele abre o catálogo da loja e vê partes de bestas vendendo como água, categorizadas em humana, terrena, celestial e algumas classificações misteriosas acima disso. O protagonista encara as opções, mas é esperto o suficiente para perceber que pode fazer a escolha errada. É aí que surge a inspiração, e ele se lembra de que tem um especialista perfeito para consultar. Ele entra em contato com Sakyun, mas antes mesmo que o jovem consiga terminar de explicar a situação, Sakyun já está perdendo a cabeça, perguntando se será forçado a domar alguma besta selvagem ele mesmo. O protagonista diz ao amigo para relaxar e parar de entrar em pânico. Ele não é tolo o suficiente para entregar uma tarefa tão crítica a alguém que nem sequer desbloqueou o cultivo interno ainda. Em vez disso, Ri apenas pede ao amigo para dar uma olhada rápida em um arquivo. Ele encaminha uma lista selecionada de partes de bestas de alto nível que estava navegando anteriormente. Cada item da lista está devidamente classificado por seu potencial de poder de combate. Sakyun abre o arquivo e realmente parece impressionado pela primeira vez, chamando-a de uma lista sólida, antes de detalhá-la como se estivesse dando uma palestra. Ele explica que, embora a tartaruga de boca de ferro de 10.000 anos tenha um ótimo sangue para o cultivo,
no final das contas, é apenas uma tartaruga muito velha. As verdadeiras potências da lista são o dragão de fogo sangrento e o urso de 1000 anos, ambos os quais vão detonar absolutamente qualquer um. Nosso protagonista vai direto ao ponto e pergunta qual dos dois é a escolha superior. Sakyo nem hesita, declarando o dragão de fogo sangrento como o vencedor indiscutível. Ele explica que a criatura é o que uma serpente comum se torna após milhares de anos de cultivo e treinamento intenso. Um dragão é um dragão, simples assim, e um mero urso não pode competir com esse status lendário. Nosso garoto agradece pelas informações valiosas e está prestes a desligar. De repente, Sakyo começa a gaguejar na ligação. Ele menciona sem jeito que deve que pagar pelo livro de habilidades raras do próprio bolso. Mas antes que possa terminar sua história triste, o jovem o interrompe no meio da frase e pergunta sem rodeios se isso realmente doou no bolso dele. Seakyun empalidece instantaneamente, tentando voltar atrás em suas palavras antes que o nosso protagonista, Iren, perceba o seu joguinho. Mas o nosso garoto já está um passo à frente, exigindo saber o preço exato do livro. Derrotado e sem saída, o intermediário admite a contragosto que o total deu 30 moedas. Ele tenta imediatamente justificar o aumento de preço, alegando que estava com muita pressa e não teve tempo de pechinchar um desconto. O jovem estreita os olhos, apontando a mentira na hora porque, como o gênio paranoico que é, já tinha feito uma busca rápida no banco de dados para verificar o preço. O mercador apenas suspira, percebendo que é impossível mentir para ele de qualquer forma, já que ele descobriria e cancelaria a compra na hora. Sentindo-se surpreendentemente generoso, o nosso protagonista abre a interface do sistema para ajustar o contrato deles. Ele generosamente restaura a comissão do intermediário ao valor original, como uma recompensa por finalmente falar a verdade. Com um sorriso radiante no rosto, ele pergunta casualmente se agora eles estão oficialmente quites. O mercador concorda em silêncio, enquanto grita por dentro, ciente de que acabou de ser completamente passado para trás por um adolescente. Ele promete ligar sempre que precisar de outro item, soltando casualmente a bomba de que, se o intermediário não responder em até 10 minutos, sofrerá uma penalidade pesada. O coitado não tem outra escolha a não ser aceitar seu destino miserável, sob as condições desse contrato demoníaco. Agora que garantiu a opinião confiável de um especialista, é hora de começar a agir. O nosso garoto não perde um único segundo do seu precioso tempo. Ele compra imediatamente o sangue de dragão de fogo de alto nível na loja do sistema. Agora, ele está ali, segurando aquele frasco brilhante e caro em uma mão, e o misterioso ovo de besta na outra. Olhando de um para o outro, ele se pergunta se isso realmente vai funcionar, considerando que o ovo ficou acumulando poeira em um cofre por uma década. Dando de ombros, ele decide arriscar e derrama algumas gotas do líquido na casca, que imediatamente chiam e evaporam. A reação é imediata, chiando exatamente como água fria, caindo em uma panela pelando de quente. De repente, toda a superfície começa a pulsar com um brilho escarlate profundo e intenso, e o rosto do nosso protagonista se ilumina completamente de emoção. Realmente funcionou, e ele fica secretamente impressionado pelo fato de essa criatura lendária ter sobrevivido por tanto tempo dentro do cofre velho e empoeirado do seu avô. Isso faz-se perguntar com que tipo de entidades insanas de alto nível seu avô andava negociando para conseguir uma besta do Sistema 4. Mas, como ele não tem pista nenhuma, decide deixar esse mistério familiar em segundo plano por enquanto. De repente, um som baixo e abafado ecoa de dentro da casca, parecendo um pio suave. O nosso garoto fica tenso instantaneamente, prendendo a respiração. Ele logo relaxa, quando a reação diminui, aliviado por o ovo não ter rejeitado o sangue e morrido, mas sim aproveitado o suco de dragão premium. Agora, a única coisa que lhe resta fazer é esperar e observar. O tempo passa calmamente, enquanto eles viajam pela estrada. A carruagem deles passa por um lindo lago panorâmico, emoldurado por montanhas colossais ao fundo. Toda a jornada transmite uma vibe muito pacífica, bem no estilo cotidiano. Não querendo desperdiçar nenhum tempo livre e precioso, o nosso garoto começa o seu treinamento de cultivo ali mesmo. Mas logo quando ele entra no ritmo, o ovo de besta começa a tremer violentamente do nada.
Rachaduras minúsculas se espalham rapidamente pela superfície, e uma fumaça escura começa a escapar pelas frestas. O jovem se aproxima, transbordando de pura emoção e expectativa. Ele já está imaginando um chefe terrível de nível planetário, um desastre vivo lendário pronto para destruir o mundo. O pesadelo absolutamente temível conhecido como o Bulgazari do Sistema 4, pronto para surgir e espalhar o caos absoluto sobre a Terra. Mas, em vez disso, o que sai dali é a menor criaturinha de olhos arregalados que você já viu na vida. Ele grita internamente ao ver o quão ridiculamente adorável esse suposto destruidor de mundos é na verdade. Mas então, uma dúvida repentina surge em sua mente. Por que essa coisinha nasceu tão cedo? No entanto, ao olhar para aqueles olhos grandes e inocentes que o encaram de volta, ele decide deixar isso para lá. Sinceramente, quem se importa com o momento do nascimento, quando o seu novo bicho de estimação é fofo desse jeito? Pouco depois, o nosso protagonista finalmente para de se derreter pelo seu novo e fofo mascote assassino de bolso. Agora, é oficialmente hora de tratar dos negócios sérios de domador de bestas. Sem hesitar, ele saca a sua lâmina e faz um corte na própria palma da mão, deixando o sangue fresco fluir. Em seguida, ele estende a mão sangrando para a criatura recém-nascida, como se estivesse oferecendo um petisco saboroso. De acordo com o guia do sistema, essa espécie não tem hábitos alimentares normais. Em vez disso, as mães dessa criatura alimentam seus filhotes com o próprio sangue. Ao acostumá-la com o seu sangue desde cedo, ela vai se apegar ao seu cheiro e criar um vínculo para toda a vida, reprimindo seu desejo natural de destruir tudo. Erin percebe que a agressividade delas diminui drasticamente, tornando essas feras fantásticas muito mais fáceis de controlar a longo prazo. O pequenino vai, contudo, cheio de entusiasmo, embora talvez esteja sendo um pouco ansioso demais para o seu próprio bem. Nosso protagonista observa calmamente a princípio, achando graça da cena. Mas logo ele começa a perceber que essa pequena ameaça está bebendo uma quantidade alarmante de sangue a uma velocidade preocupante, forçando-o a intervir e dizer: "Tudo bem, amigão, já chega." Pegando a fera pelo cangote para puxá-la de volta, ele nota mentalmente que precisa desesperadamente encontrar um método de alimentação mais sustentável, antes que esse monstrinho adorável acabe matando-o acidentalmente por perda de sangue, o que seria, sem dúvida, a morte mais vergonhosa neste outro mundo. Assim que as coisas finalmente se acalmam, o jovem não gasta absolutamente nenhum neurônio em sua próxima decisão, e usa uma lógica genial de altíssimo nível para resolver seu problema. Já que você é um Bulgazari mítico, que tal eu te chamar de... Desculpe. O novo mascote imediatamente chia em clara desaprovação, com uma cara de quem acabou de ser batizado de cachorro. Mas o pobrezinho agora vai ter que aguentar esse nome. Logo, chega a hora de o grupo de escolta fazer uma pausa rápida na viagem. Eles param para comer e esticar as pernas, e o cavaleiro de cabelos verdes, Javis, se aproxima para ver como está o nosso protagonista. O cavaleiro nota a mão enfaixada dele imediatamente e fica visivelmente preocupado. Exigindo saber o que diabos aconteceu, o jovem apenas descarta a pergunta com a mão como se não fosse absolutamente nada. Ele alega que ficou entediado dentro da carruagem e acabou se cortando sem querer, enquanto brincava com a espada. O cavaleiro apenas o encara com frieza, afirmando categoricamente que não acredita nessa desculpa esfarrapada por um segundo sequer. Especialmente depois de testemunhar do que esse cara é capaz em combate, não há a menor chance de um guerreiro do nível dele se cortar por acidente. Ele desvia o olhar sem jeito, admitindo para si mesmo que definitivamente precisa melhorar suas habilidades de mentira. Segurando o punho da espada com uma expressão séria, o guarda diz para ele ter mais cuidado, já que mantê-lo vivo é literalmente o seu único trabalho. O guarda então menciona que o grupo vai comer algo rápido e continuar avançando até o pôr do sol, enquanto eles começam a voltar para a carruagem para se prepararem para a partida. De repente, algo faz um barulho suspeito nos arbustos próximos. A mão do guarda vai direto para o punho da espada, pronto para desembainhar a lâmina e lutar contra qualquer monstro que esteja prestes a pular dali. Mas o protagonista estende a mão e a coloca sobre o punho da espada do guarda, impedindo. Ele apenas diz calmamente ao seu protetor que está tudo perfeitamente bem. O guarda o encara como se ele tivesse enlouquecido de vez.
Bem na hora, a pequena fera surge saltando dos arbustos como uma gazela imperativa e pula direto nos braços do jovem, respondendo imediatamente à pergunta não formulada do guarda. O guarda encara a criaturinha enxuta que deve ser algum tipo de doninha esquisita. Colocando a mão ilesa de forma protetora sobre a cabeça da fera, o protagonista declara calmamente que ela é seu novo mascote. O guarda exige saber desde quando ele tem um bicho de estimação e ele responde com naturalidade que eles já estão juntos há um tempo. Em seguida, ele dá uma patada devastadora no guarda, perguntando como o espião oficial conseguiu deixar isso passar, sugerindo que ele estava fazendo corpo mole no trabalho. O guarda gagueja, completamente pego de surpresa pela provocação afiada. Nosso protagonista os apresenta formalmente, dizendo para a criaturinha cumprimentar o cara de cabelo verde. A criaturinha olha para o guarda com olhos enormes, curiosos e inocentes. E o guarda durão visivelmente começa a se derreter ao ver aqueles olhinhos redondos e adoráveis. O guarda estende a mão para acariciar a criatura, provavelmente esperando um momento fofo de filme da Disney. No segundo em que sua mão faz contato, a expressão da fera muda para puro desprezo, como se o guarda tivesse acabado de insultar toda a sua linhagem. O guarda puxa a mão de volta imediatamente, assumindo que a fera simplesmente o odeia sem motivo algum. O protagonista aponta, sem esboçar nenhuma reação, que a criatura literalmente acabou de vê-lo desembainhar uma espada contra o mestre dela há apenas 5 segundos. Então, talvez essa primeira impressão terrível seja inteiramente culpa do guarda. Levantando as mãos em sinal de derrota, o guarda resmunga que já entendeu o recado. E ele se afasta, arrastando os pés para pegar comida, parecendo completamente humilhado por um filhote de monstro. Enquanto isso, os olhos da pequena fera estão praticamente pegando fogo, totalmente pronta para encarar a briga e proteger seu pai adotivo. O jovem ergue a mão. O mascote apoia suas patinhas nela e, enquanto compartilham um momento tranquilo, ele decide que ter seu sangue sugado valeu totalmente a pena por esse elo de domador de feras. A carruagem avança através de belas passagens montanhosas e florestas verdes e exuberantes, com o lindo caminho do litoral se estendendo diante deles. Sentado com os braços cruzados, ele se perde em pensamentos, repassando todas as teorias mágicas do guia do imperador. Ele reflete sobre como o potencial do companheiro está diretamente ligado ao que ele cai durante os estágios de incubação e crescimento inicial. O sangue de dragão que ele usou já resolveu o primeiro passo crítico para uma base sólida, mas a próxima evolução exigirá um elixir mágico adequado. O Ran já está se preparando mentalmente para o prejuízo financeiro, porque esses itens definitivamente não são baratos. Estamos falando de uma grana preta aqui. Falando nisso, ele dá uma olhada para ver como está sua ferinha de estimação e toma um baita susto. A criaturinha está lá sentada, mastigando feliz da vida a rara pílula de vida de bambu. Sabe aquela pílula de cultivo extremamente rara e valiosa que o líder da seita do bambu da montanha lhe deu de presente pessoalmente? Aquela que custou a bagatela de 150 moedas, e que ele estava guardando com todo o cuidado para o momento perfeito. Ele apenas fica olhando em completo choque, vendo seu enorme investimento ser devorado em tempo real. Com a cabeça apoiada na mão, o jovem parece totalmente derrotado e aceita que vai ter que voltar ao forno pesado para compensar esse prejuízo. Ele checa a linha do tempo do seu sistema mental e percebe que restam apenas 53 dias para o limite mensal de trocas Vesiker, o que significa que ele precisa definir seu próximo produto, o quanto antes. Várias opções começam a passar pela sua cabeça enquanto ele faz as contas, pensando no que venderia bem em vários sistemas de fantasia, mantendo tudo equilibrado e muito lucrativo. O preço base precisa ser alto para valer o esforço. As margens de lucro têm que ser absurdas. Ele está fazendo contas complexas de cabeça, como se estivesse se preparando para uma apresentação de negócio super importante. De repente, algo faz sentido na sua cabeça. Seus olhos se arregalam e ele se endireita na cadeira, empolgado. E, em sua mente, esse mercador esperto declara com toda a certeza do mundo que finalmente desvendou o mistério. Então, o nosso protagonista acabou de descobrir o maior bag de dinheiro infinito do sistema. Ele percebeu que poderia revender equipamentos de cultivo interno no sistema de troca por 250 moedas cada e que,
com suas vantagens VIP, acabaria embolsando muito mais do que isso. O cara começa a fantasiar em nadar numa piscina gigante cheia de moedas de ouro. Ele é basicamente o tio Patinhas rindo sozinho, pensando que está prestes a faturar milhares, talvez dezenas de milhares de moedas. Dinheiro fácil. Mas aí a realidade atinge ele em cheio, feito um caminhão desgovernado. O sistema de trocas tem uma restrição de revenda brutal de 500 dias. Ou seja, ele ficaria bloqueado por mais de um ano antes de poder fazer essa jogada de novo. O humor dele despenca na hora. Mas bem na hora em que ele está prestes a desistir de raiva, uma conquista do sistema aparece na tela. Ele ganha o título de Rei do Ouro e, de repente, está de volta ao jogo. Então, o que o nosso garoto faz com todas essas moedas recém-adquiridas? Ele vai direto fazer umas compras insanas. Ele começa a comprar elixires e itens mágicos aleatórios como se fosse uma Black Friday no mercado. Ele continua se empolgando, porque esses elixires maravilhosos não têm absolutamente nenhuma restrição de venda. Esse cara já está planejando seu próximo grande esquema para ganhar dinheiro antes mesmo de terminar este. Assim que a loucura dos negócios finalmente se acalma, ele muda o seu foco. Nosso protagonista volta sua atenção para sua leal fera de estimação. E ele começa a entupir o bichinho com elixires coloridos, como se estivesse dando doces raros para um Pokémon. Faíscas estão literalmente saindo dos olhos da criatura. E o nosso protagonista fica ali sentado com cara de quem acabou de subir ao céu, enquanto assiste a tudo isso. Ele examina cuidadosamente as presas da fera. Mexendo na boca dela como um dentista, ele confirma que tudo está crescendo direitinho. Aparentemente, quando essas feras míticas atingem certo estágio evolutivo, seus pelos e presas se desenvolvem por completo. Elas oficialmente deixam de ser bebês, e seu companheiro acabou de alcançar esse grande marco. O jovem fica extremamente aliviado, pois finalmente pode parar de gastar elixires caríssimos com esse bichinho. Ele faz umas contas rápidas de cabeça sobre onde foram parar suas moedas, percebendo que cerca de um terço foi para a fera e outro terço foi reinvestido nas trocas para negócios futuros. E ele gastou o restante em itens cruciais de cultivo e suprimentos gerais. Em seguida, e puxa um pergaminho azul brilhante, um feitiço de cura conhecido como magia de cura diurna de segundo círculo, e ele simplesmente rasga o pergaminho com o maior e mais satisfeito sorriso no rosto. Uma luz azul brilhante explode de repente acima dele, e magia pura começa a rodopiar por todo o quarto. Ele fecha os olhos, absorvendo a energia mágica calorosa. Ele comenta que, embora os exercícios de respiração de Ki sejam ótimos para a alma, nada supera a magia de alto nível para dar um trato no visual. Porque, pelo visto, em sua vida anterior antes da reencarnação, ele era a alma de todas as festas. O homem toca o próprio rosto e basicamente admite que a aparência física definitivamente importa neste mundo, e ele vai entrar com tudo no modo garoto bonito nesta vida. Pouco depois, ele recebe a notícia de que eles ainda estão a meio-dia de viagem do destino final. Ele orienta sua equipe a continuar avançando e descansar apenas quando finalmente chegarem. Eles entram na cidade de Acádio bem no momento em que o sol está se pondo. A comitiva para em frente a uma mansão enorme e luxuosa de 3 andares. E todo mundo fica ali parado, de queixo caído com o que vê. Enquanto isso, o nosso protagonista está lá de boa, com uma expressão de total satisfação. Ao lado de Javis, que começa a falar sobre um hotel, Arun o interrompe na hora. Nosso garoto o cala antes mesmo que ele consiga terminar a frase. Ele diz ao grupo que eles precisam de um descanso de verdade e de serem muito bem cuidados. Então, em plena luz do dia, ele simplesmente joga para Javis um saco pesado cheio de 200 moedas de ouro. Ele ordena que ele consiga banhos bem quentes e comida de primeira para a equipe, acrescentando que há uma caixinha generosa ali dentro, pois o seu povo merece viver como reis. Javis fica completamente chocado, gaguejando que aquilo é muito mais do que o suficiente. Mas o jovem apenas sorri e o lembra de que eles não viajaram até tão longe para brincadeira. Em seguida, ele pergunta sobre a localização do ponto de encontro deles. O capitão de cabelos verdes aponta para as muralhas do castelo, explicando que deixou uma marca secreta e que eles receberão um sinal assim que alguém a avistar. Cruzando os braços, o protagonista apenas concorda com a cabeça, decidindo que eles vão esperar o tempo passar. Naquela noite, a equipe perde completamente o controle na comemoração. Eles viram a taverna local de cabeça para baixo com bebedeira sem parar, gritos altos e um banquete completo.
O protagonista e o capitão de cabelos verdes sentam-se um pouco afastados, observando em silêncio seus homens enlouquecerem de vez. Alguns membros bêbados da guilda tentam arrastar seu capitão para o caótico jogo de bebida, mas o jovem lhe dá um olhar mortal, ameaçando acabar com a vida dele se ele beber sequer um copo. O capitão imediatamente fica pálido como um fantasma. Ele bate o punho no peito de forma dramática e avisa aos seus homens que um copo leva dois, dois levam a três, e que ele definitivamente não vai cair nas armadilhas deles hoje. Desapontados, os membros da tripulação se afastam relutantemente. Bem nessa hora, uma garçonete carregando uma bandeja de bebidas esbarra acidentalmente no capitão e se desculpa rapidamente. Ele diz para ela tomar cuidado e se acomoda de volta em seu assento. Assim que ele se senta, nosso protagonista pergunta casualmente se ele ainda está com o item secreto. Javis toma um gole lento de água e zomba, perguntando com quem ele acha que está lidando. Ele admite que levou um susto, pois foi claramente a primeira vez que alguém esbarrou nele de forma tão deliberada. Conforme a noite cai, a dupla furtiva de Irene e Javis já avança silenciosamente pelos becos escuros. Javis desdobra um mapa detalhado e explica como eles dividiram a cidade em zonas distintas, apontando diretamente para a letra T que marca a localização de Trevor, o alvo principal deles. Nosso garoto faz a clássica pergunta se esse plano realmente vai dar certo, mas seu parceiro continua totalmente calmo. Ele garante que está tudo sob controle, já que trabalhou com o alvo antes, então não há motivo para estresse. E ele está pronto para partir e resolver a missão sozinho. O jovem líder pergunta se ele realmente planeja entrar lá sem nenhum reforço. Javis basicamente lhe dá uma lição sobre as regras das ruas. Há olhos demais vigiando esta cidade, e se alguém os vir andando juntos por aí, isso vai acender um sinal de alerta vermelho gigante. O protagonista entende a lógica, mas vamos ser realistas. Lógica e confiança são duas coisas completamente diferentes. Ele reflete sobre como viajaram juntos e criaram laços, mas que ser apenas parceiros próximos não torna alguém confiável da noite para o dia. Então, o protagonista o pega de surpresa, exigindo um relatório de progresso completo ali mesmo. O batedor parece genuinamente chocado, perguntando se o jovem realmente ainda duvida dele depois de tudo o que passaram. O jovem nem sequer pisca. Ele diz na cara dele que não há absolutamente nenhuma confiança entre os dois, e que essa é apenas a dura realidade. Mas é exatamente aqui que o guia prova que não é apenas um amador cabeça-quente. Em vez de se deixar levar pela emoção, ele ergue as mãos em sinal de rendição, e diz para o líder inspecionar o relatório pessoalmente para provar que é legítimo. Nosso protagonista fica em silêncio por um momento para processar isso, e depois pergunta se ele está ofendido com a falta de confiança. Javis é totalmente sincero, afirmando que sabe exatamente qual é o seu papel nessa parceria. E ele definitivamente não é tolo bastante para tentar qualquer jogada imprudente. Depois, ele compartilha uma sabedoria sincera, explicando que a própria sobrevivência é sua maior prioridade, e que não vai jogar sua vida fora apenas por causa de algumas suspeitas do passado. O líder devolve o documento sem dizer uma única palavra. Ele simplesmente ordena que ele se movimente. Javis se curva com elegância profissional e desaparece nas ruas esculturas da cidade. O jovem fica sozinho no beco, tendo um profundo monólogo interno sobre como nunca se pode saber de verdade o que se passa na mente de outra pessoa. Vendo a sua deixa, Irene puxa um pergaminho mágico misterioso amarrado com uma fita vermelha. Ela o rasga e ativa instantaneamente uma habilidade de invisibilidade para desaparecer no ar. Yuan ativa um feitiço de invisibilidade do terceiro círculo que, honestamente, parece muito mais épico do que realmente é. Magia pura começa a girar em torno do seu braço, com toda aquela dramaticidade digna de uma webtoon de fantasia de alto nível. E do nada, bam! O jovem faz um truque de desaparecimento e some completamente de vista. Olhando para suas mãos invisíveis, ele percebe que a magia está funcionando perfeitamente, o que faz sua mente de gamer fervilhar pensando no que aconteceria se ele combinasse isso com uma habilidade de leveza corporal. E no fim das contas, combinar as duas habilidades basicamente transforma o nosso garoto em uma verdadeira entidade espectral. Agora, o mago furtivo está fazendo parkour pelos telhados da cidade, saltando entre prédios e deslizando em silêncio logo acima dos cidadãos, que não suspeitam de nada lá embaixo. Ele passa flutuando por fileiras de janelas iluminadas,
sem que nenhuma alma viva perceba que tem um visitante fantasma por perto. Ele acaba parando para se agachar em uma marquise, só para admirar o horizonte noturno, porque, convenhamos, a vista lá de cima é simplesmente maravilhosa. Observando as ruas de seu ponto estratégico elevado, ele avista Javi se movendo pelos becos logo abaixo. Mesmo dessa altura, o protagonista percebe que seu aliado é um profissional completo, que sabe exatamente como se virar. Em vez de correr ou parecer suspeito, o agente se mistura perfeitamente à multidão, caminhando com a tranquilidade de quem faz parte do lugar. No entanto, o herói observador tem olhos incrivelmente atentos. Ele nota instantaneamente 3 caras suspeitos em uniformes idênticos, mantendo distância enquanto perseguem seu aliado. O jovem dá uma risadinha, pensando que é um grande alívio não ter ido junto, pois aquilo teria se transformado em um verdadeiro circo. O alvo finalmente chega a uma mansão, onde cada janela brilha intensamente, como se estivesse rolando uma festa gigantesca lá dentro. Ele bate na porta da frente, usando o que com certeza é uma sequência de códigos de espião super secreta. Bem na hora certa, a porta da frente se abre e o anfitrião dá um passo para fora. Esse recém-chegado olha ao redor no auge da paranoia, vasculhando as sombras em busca de qualquer convidado indesejado. Satisfeito ao ver que o caminho está livre, ele rapidamente guia o viajante para dentro. Enquanto isso, o protagonista furtivo já garantiu um lugar no telhado daquela mesma casa. Ele está posicionado perfeitamente para assistir a toda a reunião secreta se desenrolar lá de cima. A essa altura, o personagem principal está cogitando se deve ativar mais uma habilidade apelação de seu arsenal. Ele decide testar uma habilidade sensorial conhecida como a percepção de 100 passos. A descrição afirma que ela permite espionar conversas a distâncias absurdas, então ele decide fazer um teste. De início, as únicas coisas que ele consegue captar são as cortesias mais mundanas e chatas imagináveis, com absolutamente zero relevância para o enredo. Mas logo a conversa de verdade começa e o tom muda drasticamente de um bate-papo educado para negócios sérios. Lá embaixo, na sala de estar aconchegante, onde uma lareira estala, a atmosfera fica incrivelmente tensa. Javis fica cara a cara com um homem chamado Trevor, encarando-o fisamente. Trevor fica visivelmente chocado ao ver o viajante em seu território e exige saber o motivo dessa visita repentina. O viajante solta casualmente a bomba de que Gilbert bateu as botas, fazendo com que o anfitrião empalideça instantaneamente, enquanto exige saber os detalhes. Mantendo a calma, o mensageiro desconversa de forma enigmática, perguntando se o anfitrião acha que foi apenas uma doença ou um acidente qualquer. Trevor segura a cabeça com as 2 mãos, lutando para processar essa notícia pesada. Depois de tirar um segundo para se recompor, o anfitrião pergunta como o viajante está lidando com a perda. O mensageiro responde lembrando que Gilbert tinha, na verdade, salvado a vida dele no passado. Ao ouvir isso, Trevor fica em silêncio, cruza os braços e comenta que o falecido aliado deles deve ter levado seus segredos para o túmulo. De repente, algo faz sentido na mente do anfitrião, e sua expressão muda completamente quando ele chega a uma conclusão perigosa. Ele confronta o visitante, apontando uma grande incoerência. A academia fica na capital, muito longe desta cidade, então por que ele realmente está aqui? O anfitrião encara o convidado intensamente, praticamente esperando por qualquer deslize ou sinal de fraqueza. Seus 2 guarda-costas acompanham imediatamente essa energia hostil, dando um passo à frente em tom de ameaça. Eles encaram o viajante com sangue nos olhos, parecendo prontos para partir para a briga a qualquer momento. Lá em cima no telhado, o jovem está suando frio, em pânico com a possibilidade de o disfarce deles ter sido completamente arruinado. Mas o viajante nem sequer hesita, mantendo sua posição tão frio quanto o gelo. Em vez disso, ri apenas semicerra os olhos para Trevor e pergunta, com a voz mais inexpressiva possível, se o anfitrião está realmente se divertindo agora. E assim, num piscar de olhos, a forte tensão na sala se desfaz completamente. Trevor de repente começa a gargalhar, quebrando o gelo. Ele joga as mãos para cima, basicamente dizendo para ele relaxar porque era só uma brincadeira. O anfitrião menciona que, embora a perda seja lamentável, faz parte do trabalho e eles não podem perder tempo chorando pelos aliados caídos. Lá em cima no telhado, o observador oculto finalmente solta um suspiro de alívio, feliz por eles não terem sido expostos. Trevor se inclina sobre a mesa,
curioso para saber como o viajante conseguiu entrar, sem ser notado, considerando o cronograma suspeito da viagem. O convidado explica que usou um pseudônimo, acrescentando que primeiro visitou um nobre ingênuo que era bobo demais para fazer perguntas de verdade. O rosto de Arun se contorceu em pura descrença, ao se ouvir sendo esculachado como se fosse um mero NPC. Ainda mais porque Javis basicamente o chamou de um bobo ingênuo e vergonhosamente fácil de manipular. O jovem forçou um sorriso amarelo e tenso entre os dentes cerrados, se perguntando por que parecia que aquele completo desgraçado estava, na verdade, dizendo a verdade. Javis deslizou com calma um pedaço de papel dobrado sobre a mesa, explicando que ele precisava ser devidamente criptografado antes de ser enviado ao Império. Trevor abriu um sorriso convencido e perguntou se havia mais alguma coisa a relatar, mas Javis apenas o cortou com um olhar frio e seco. Ele girou nos calcanhares e saiu dali com a maior marra do mundo, como um verdadeiro chefe. Do alto do telhado, o nosso protagonista observava em silêncio o homem ir embora. Ele não pode deixar de respeitar a audácia, sabendo que aquele cara estava prestes a passar no testezinho de Trevor com louvor. Mas bem quando o nosso herói se preparava para ir embora, um dos capangas de Trevor lá dentro se manifestou, percebendo algo de repente. O capanga apontou como era extremamente suspeito o fato de o agente ter sobrevivido, enquanto o mensageiro acabou morto. O coração do nosso protagonista disparou na hora, e ele pensou, caramba, será que eles descobriram o plano? Felizmente, Trevor acabou com a paranoia na mesma hora, perguntando aos seus homens se eles realmente acreditavam que Javis seria capaz de traí-los. Um subordinado de cabelo castanho deu de ombros e argumentou que, como Javis tinha acabado de ser rebaixado, tudo era possível nesse meio. Trevor cortou o assunto com firmeza, afirmando categoricamente que Javis simplesmente não era o tipo de cara que os trairia. Afinal, aquele homem valorizava a família acima de tudo e morreria antes de colocá-la em qualquer situação de perigo. O capanga paranoico suspirou e murmurou que a gente nunca sabe o que realmente se passa no coração de alguém. Trevor apontou o dedo para ele, ordenando que esquecesse essas teorias e voltasse logo ao trabalho. Ele acrescentou que os superiores cuidariam das decisões e que a única função deles ali era repassar as informações. Do seu ponto privilegiado, o protagonista observou Javis desaparecer silenciosamente em meio às sombras. Ele percebeu que aquele sujeito misterioso com certeza tinha segundas intenções motivando cada um de seus passos. Enquanto o nosso protagonista voltava, o efeito da sua magia de invisibilidade passou, fazendo seu corpo brilhar com uma mana vermelha, antes de se materializar por completo. Olhando para a palma da própria mão com um sorriso de canto, ele percebeu que combinar a invisibilidade com a habilidade de percepção de 100 passos tinha sido a melhor escolha que já fizera. Ele com certeza usaria e abusaria dessa combinação apelona, enquanto caminhava pela rua de paralelepípedos, sentindo-se o dono da situação. Mas o seu bom humor durou pouco, pois alguns gritos agressivos o trouxeram bruscamente de volta à realidade. Um cara qualquer gritava que os plebeus não respeitavam a hierarquia, enquanto outra pessoa berrava de volta, mandando ele calar a boca. O nosso protagonista se virou em direção à confusão e viu uma briga de rua generalizada estourando no meio das sombras. Um grupo de nobres enfurecidos estava encarando alguns cavaleiros, revoltados porque um soldado de baixo escalão teve a audácia de responder à altura. O cavaleiro de cabelos escuros rebateu que sua lealdade pertencia unicamente ao marquês, e não a qualquer nobre que tentasse lhe dar ordens. De repente, seu estômago gelou ao reconhecer aquelas vozes altas e irritantes, percebendo que eram seus próprios homens, completamente bêbados. Bem no meio daquela confusão, o cavaleiro embriagado estufou o peito e declarou com orgulho que, se não fosse pela guarda de aço, o marquês nem estaria de pé. O jovem paralisou completamente no instante em que ouviu aquele nome. Sua expressão ficou extremamente sombria quando a ficha caiu. A presença da guarda de aço significava que o marquês estava envolvido. O grupo rival perdeu a cabeça de vez, e um dos homens gritou que estava cansado de tentar conversar com aqueles nortistas selvagens. Ele jurou que ensinaria àquele escravo caipira e de origem humilde uma lição severa sobre modos e dignidade. O orgulhoso cavaleiro deu um passo à frente, convocando seus companheiros para lutar e defender a hora da guarda de aço. De armas empunhadas, os dois lados avançaram com tudo um contra o outro.
De repente, uma voz estrondosa cortou toda aquela confusão como uma espada afiada. A autoridade avassaladora daquela voz fez com que todos paralisassem no meio dos golpes, interrompendo o combate. Parado ali estava um homem com um uniforme azul impecável e uma capa vermelha esvoaçante, com a mão apoiada no cabo de uma espada embainhada e uma expressão de pura fúria. Alguém na multidão arfou de pavor ao perceber que aquele era o segundo capitão da guarda. As mãos do nosso protagonista começaram a tremer violentamente, e ele cerrou os dentes com tanta força que parecia que iam quebrar. A simples visão daquele canalha disparou o seu instinto de sobrevivência, ativando o modo de luta ou fuga e forçando-o a fechar os olhos com força. Mas foi impossível conter as memórias terríveis de sua vida passada que vieram à tona, lembrando-se de quando ficava amarrado a uma cadeira, gritando até a garganta sangrar. Ele se lembrou daquela sala escura e úmida, repleta de instrumentos de tortura aterrorizantes. Lembrou-se também da poça crescente do próprio sangue, se espalhando pelo chão frio abaixo dele. Suas roupas estavam completamente encharcadas de sangue, e sua cabeça pendia inerte como a de um boneco quebrado. E o monstro sádico responsável por toda aquela tortura era aquele mesmíssimo desgraçado. No exato instante em que o nosso protagonista viu aquele rosto, uma fúria incontrolável se acendeu nele. Seu instinto imediato foi o desejo puro de matar, estando a apenas alguns centímetros de acabar com a vida daquele homem ali mesmo. No entanto, ele logo caiu em si e percebeu que uma morte rápida seria misericórdia demais. Não, Ri queria fazer aquele lixo humano sofrer uma morte lenta e agonizante quando chegasse o momento certo. Mas, antes que o caos total possa se espalhar e mandar este lugar pelos ares, o Derek marcha em direção aos dois palhaços completos que desencadearam todo este desastre. E, no mesmíssimo milissegundo em que esses soldados o avistam indo na direção deles, eles congelam na hora, parecendo estátuas. Ele chega bem na cara deles e lança um olhar mortal de primeira categoria. Eu não acabei de ordenar literalmente para vocês, seus idiotas completos, manterem a discrição e não fazerem cena. Na mesma hora, esses caras começam a se curvar e a implorar por misericórdia como se suas barras de vida estivessem em 1%, o que, em um webtoon de fantasia cheio de perigos, provavelmente é o caso. Então, ele se vira em direção ao cavaleiro da guarda de aço. Ele semicerra os olhos e exige saber de qual buraco esse cara saiu. E o que um membro da guarda de aço está fazendo vagando pelo território de Acadio. O cavaleiro começa a suar frio, tentando desesperadamente gaguejar uma explicação, mas, antes mesmo que ele consiga terminar a frase, Irene dá um passo à frente para assumir pessoalmente o controle dessa bagunça. Toda a multidão, incluindo os capangas do Marquês, os guardas locais e os NPCs e figurantes que estavam ali, todos se viram em choque total, porque o nosso protagonista misturou suas palavras com uma dose pesada de energia de artes marciais internas. Esse jovem avança com uma postura extremamente descontraída, calma e sob controle, e, casualmente, revela seu nome nobre completo como se não fosse nada. O Derek imediatamente começa a fazer as contas de cabeça. Ter um membro da lendária família da Guarda de Aço bem aqui significa que essa disputa trivial subiu oficialmente de nível, tornando-se uma grande crise política. Ele explica casualmente para a multidão que eles apenas fizeram uma parada em Acadio durante a viagem para a academia, porque ele queria conhecer a famosa segunda maior cidade do território. Então, ele muda de assunto com habilidade e pergunta o que os Alberts estão fazendo aqui. Afinal de contas, Derek dá um passo à frente e apresenta praticamente a mesmíssima desculpa, antes de se desculpar imediatamente para aliviar a tensão, antes que uma guerra generalizada de guildas comece. Mas o Marquês, sendo o palhaço completo que é, simplesmente tem que se intrometer, apontando um dedo indignado para a guarda de aço e exigindo saber por que eles estão se desculpando, quando o outro lado claramente deu o primeiro soco. No momento em que aquele idiota abre a boca, dá para ver praticamente a alma do Derek saindo do corpo, sabendo que esse pirralho mimado passou a vida inteira se escorando no título nobre da família, para intimidar as pessoas sem sofrer consequências. Mas você não pode simplesmente ostentar um título diante da poderosa facção da Guarda de Aço e esperar que eles fujam com o rabo entre as pernas, pois a porrada vai estancar de verdade. Derek tenta desesperadamente salvar essa situação caótica, sugerindo que todos durmam sobre o assunto e resolvam isso amanhã,
como adultos civilizados. O nosso protagonista, porém, não vai aceitar nada disso de jeito nenhum, e faz uma pergunta perfeitamente sarcástica, questionando se alguém aqui realmente sabe o que desencadeou essa confusão, já que eles mal acabaram de pisar na cidade. O Marquês o dispensa com um gesto como se estivesse espantando uma mosca irritante, alegando que a patente é tudo o que importa, já que um barão está muito abaixo de um marquês na simples hierarquia de poder. Ao ouvirem tamanho desrespeito, os cavaleiros da Guarda de Aço empunham instantaneamente suas armas, prontos para lutar, mas o nosso protagonista apenas sorri, olha para baixo e solta uma risadinha baixa e divertida. Então, ele olha para cima com aquela calma aterrorizante e informa ao Marquês que ele está falando uma tremenda besteira. O rosto do nobre arrogante fica instantaneamente vermelho de raiva. Ele aponta um dedo trêmulo para o jovem e exige um pedido de desculpas imediato. O jovem mestre responde calmamente que se desculpará de bom grado, mas apenas se estiver realmente errado. Então, ele se volta para um dos próprios capangas do Marquês e pede para ele explicar o que realmente aconteceu. Aquele capanga agora está visivelmente suando frio, enquanto admite relutantemente que, embora a Guarda de Aço tenha começado a gritaria, a situação rapidamente virou uma briga física. O Marquês imediatamente se aproveita dessa admissão, gritando para o nosso protagonista se ajoelhar e implorar por perdão neste exato momento. Mas o nosso garoto o corta rapidamente, dizendo para ele se acalmar como se estivesse conversando com uma criança tendo um ataque de birra, acrescentando que eles precisam ouvir os dois lados da história antes que alguém comece a se curvar. Em seguida, ele se vira para o cavaleiro da Guarda de Aço chamado Michel e pergunta se essa versão da história é verdadeira. O cavaleiro abaixa a cabeça e confessa que, tecnicamente, eles deram início à discussão verbal, mas ele rapidamente explica que o outro esquadrão estava provocando e zombando deles primeiro, perguntando com desdém até quando eles planejavam se escorar na glória do seu lendário ancestral, e agindo como se as conquistas dos livros de história fossem as únicas coisas mantendo-os relevantes na era moderna. O cavaleiro pede desculpas ao seu jovem mestre por causar desordem pública, mas deixa bem claro que não se arrepende de ter defendido o orgulho deles. Ele praticamente grita que nenhum cavaleiro que se preze jamais ficaria parado, aceitando esse tipo de desrespeito, sem fazer nada. O jovem permanece em silêncio por um momento, processando os detalhes do confronto. Então, ele encara a testemunha do esquadrão adversário e pergunta se essa acusação é realmente verdadeira. O sujeito imediatamente começa a voltar atrás e a se enrolar com as palavras diante de Arya, gaguejando de nervoso que eles não quiseram dizer aquilo. Enquanto isso, Derricka está encarando ele com um olhar de quem quer esganar o idiota com as próprias mãos, frustrado porque esse tapado está arruinando os planos dele sozinho. Nosso protagonista percebe toda a cena, acenando com a cabeça como quem diz que já sabia que eles iriam ceder. Ele então se volta para Michê, ordenando que o leal cavaleiro erga a cabeça bem diante de toda a multidão. O jovem elogia diretamente seu subordinado por lidar com aquela situação tensa com total honra. Michê e os outros cavaleiros da Guarda de Aço olham para o jovem mestre com olhos marejados e emocionados, parecendo prontos para invadir uma masmorra de fantasia e morrer por ele ali mesmo. Em seguida, o jovem mestre puxa o manto do ombro, revelando dramaticamente o brasão do escudo negro estampado em sua armadura. Ele informa friamente que, como herdeiro da família que carrega o lendário coração de aço, não vai deixar esse desrespeito descarado passar batido de jeito nenhum. O Marquês, Derricka e o resto da multidão congelam na hora, encarando o brasão em choque absoluto. Mas agora, vem o detalhe. A família Steelguard não é uma casa nobre qualquer, de baixo escalão, de quem você simplesmente pode zombar, em um banquete chique. Esses guerreiros lendários protegem o reino desde os tempos antigos, então nosso protagonista não vai deixar um nobre mimado qualquer manchar o legado deles. Além disso, ele tem uma treta pessoal séria com esse cara. Esses cavaleiros lutariam de bom grado por qualquer um que lhes mostrasse respeito, mas eles com certeza vão derramar sangue por qualquer um tolo suficiente para zombar deles. O protagonista encara diretamente a alma de Derricka e do Marquês. Ele pergunta diretamente aos seus próprios cavaleiros se eles realmente acreditam que a casa deles não vale nada. Derricka e o Marquês apenas ficam ali parados, completamente congelados, com expressões extremamente sombrias no rosto. Por dentro,
Derrica está enlouquecendo, porque esse jovem tem a mesma idade do Marquês, mas fala com a autoridade de um imperador que governa há décadas. Ele pensou originalmente que o jovem agiria como o típico garoto nobre mimado, usando o nome do avô e falando asneiras políticas ensaiadas, mas estava redondamente enganado. O jovem mestre mantém sua posição com a confiança absoluta de um veterano de guerra experiente. Agora, o comandante está suando frio, percebendo que essa aura intensa de raiva não se trata de ameaças vazias. Ela é sustentada pelo poder bruto de uma das famílias de combate mais temidas de todo o reino de fantasia. Ele fica ali suando, pensando que essa é a linhagem aterrorizante e genuína do Steelguard em ação. Enquanto isso, o Marquês está ali, rangendo os dentes com tanta força que eles poderiam virar pó, xingando nosso protagonista mentalmente em todas as línguas que conhece. No momento em que o comandante percebe aquele olhar furioso no rosto de seu mestre, ele sabe que a situação vai sair do controle se não agir imediatamente. Então, o que esse gênio absoluto decide fazer a seguir? Ele se vira para seus próprios cavaleiros e começa a dar uma surra neles, sem demonstrar a menor misericórdia. O homem simplesmente começa a espancar violentamente seus próprios subordinados. Com uma sequência de socos certeiros no rosto, o primeiro cai no chão. Outro cavaleiro beija o chão logo em seguida. Nosso protagonista assiste a esse espetáculo bizarro, enquanto todo mundo no salão fica de queixo caído, em choque total. Ele continua até que cada um dos cavaleiros esteja gemendo de dor no chão, para então gritar que eles erraram feio ao envergonhar o Marquês. Os cavaleiros espancados ficam ali caídos com os rostos inchados, parecendo completamente patéticos, enquanto imploram por perdão. Com uma expressão fria e sombria, o comandante diz a eles que é ao Marquês que devem desculpas, não a ele. Ele dá uma bronca neles, gritando que foram eles que começaram toda essa bagunça, e que humilharam publicamente seu senhor diante de todos esses nobres de alta patente. Os subordinados aterrorizados começam imediatamente a se curvar e a gritar seus pedidos de desculpas ao Marquês, que apenas fica parado ali de braços cruzados, com cara de poucos amigos. Enquanto isso, nosso herói observa o comandante agir e pensa que o cara é bem esperto, porque a jogada que ele acabou de fazer foi genial. Ele mudou completamente o foco do conflito, em vez de parecer que o Marquês ordenou o desrespeito, agora parece apenas que alguns guardas inúteis de baixo escalão causaram a confusão. Ao forçá-los a se desculpar, ele fez parecer que a treta era estritamente entre os guardas inferiores e não entre as próprias famílias nobres. Ainda assim, o jovem mestre percebe que o comandante preferiu recuar, sem destruir completamente a reputação de sua própria facção no processo. Então, ele faz uma anotação mental para ficar de olho nesse oponente astuto. A essa altura, o Marquês já teve mais do que o suficiente desse vexame público. Ele sai pisando duro de repente, resmungando alguma desculpa sobre se recolher aos seus aposentos pela noite. Dando um sorriso sarcástico, nosso protagonista percebe que não conseguiu a satisfação total que queria. Então diz em voz alta, como quem não quer nada, que aceita as desculpas do nobre. No exato segundo em que essas palavras saem de sua boca, o nobre rabugento para de caminhar imediatamente. O senhor se vira bruscamente com as veias saltando na testa, com o rosto ficando vermelho de pura raiva. Enquanto isso, o jovem mestre apenas fica ali parado com o sorriso mais sarcástico e provocativo que você já viu na vida. O nobre furioso está tão irritado que não consegue sequer formular uma frase coerente. Ele simplesmente dá meia volta e vai embora pisando duro, bufando de raiva, deixando toda a multidão assistindo à sua saída dramática em um silêncio absoluto. Derrica se curva com o máximo de profissionalismo, tentando acalmar os ânimos. Ele sai rapidamente com seu senhor, deixando o resto dos cavaleiros correndo para acompanhar como cachorrinhos perdidos. Bem na hora, Javis aparece, completamente alheio à tensão densa e sufocante que paira no ar. Com uma gota de suor frio escorrendo, ele pergunta se por acaso perdeu algo importante. O silêncio é sua única resposta, enquanto todos se viram lentamente, lançando olhares mortalmente afiados em sua direção. Sentindo o peso daqueles olhares de morte, o coitado imediatamente começa a se desculpar, como se seus atributos de sobrevivência dependessem disso. Ele não tem a menor ideia do crime que cometeu, mas prefere não arriscar de jeito nenhum. Corta para a manhã seguinte.
onde vemos o Marquês descontando sua raiva agressivamente em um bife indefeso no café da manhã. Entre mordidas furiosas, ele exige saber os boatos locais sobre Air, querendo um relatório completo sobre esse pirralho irritante. O subordinado leal confirma que esse herdeiro específico é amplamente considerado a ovelha negra da lendária família Steelguard, não possuindo nada do talento de seu pai ou de seus irmãos. Basicamente, os boatos rotulam o jovem como uma decepção total, alguém que falhou em honrar e elevar o legado de sua família. O nobre zomba dizendo que falar é fácil, já que ninguém realmente viu esse garoto em combate real. Então por que deveriam temer um falastrão? Ele admite abertamente seu profundo nojo pelo protagonista e exige saber por que seu subordinado forçou os cavaleiros de elite a enfiarem o rabo entre as pernas e pedirem desculpas. O estrategista explica que recuar era a única jogada lógica, dada a enorme influência que o nome Steelguard ainda carrega neste reino de fantasia. Pressionar o jovem mestre ainda mais teria desencadeado um desastre absoluto para o qual eles não estavam preparados. O Lorde aceita a lógica a contragosto, mas jura fazer o pirralho desrespeitoso pagar caro, porque absolutamente ninguém fere o seu ego e vive para contar a história. De repente, o nobre irritado percebe que o ambiente está silencioso demais e pergunta para onde sumiram todos os guardas da família rival. O conselheiro revela que o grupo adversário arrumou as malas e sumiu assim que o dia clareou. Ele havia oferecido educadamente uma viagem conjunta, já que todos estão indo para a capital, mas o esquadrão rival alegou que estava com o tempo apertado e deu no pé imediatamente. Essa notícia desperta a raiva mesquinha do nobre, que exige saber por que seu servo ofereceu uma aliança, como se eles realmente quisessem compartilhar a estrada. O subordinado continua impassível, explicando que aumentar o número de defensores é uma prática padrão para manter um VP vivo em um mundo de fantasia perigoso. O Lorde arrogante zomba da sugestão de que ele sequer precisa de proteção. Ele bate o garfo na mesa dramaticamente, declarando que seu apetite foi oficialmente arruinado. Corta para mais tarde naquela noite, onde o nobre furioso está completamente apagado em seu luxuoso aposento. Ele está roncando alto, com os braços e pernas jogados para todos os lados como uma estrela do mar inchada. O quarto conta com 2 janelas enormes e sem cortinas, com vista para a noite escura. Lentamente e em silêncio, uma das vidraças começa a se abrir com um rangido leve. O nobre adormecido continua alegremente alheio, de boca bem aberta, quase engolindo moscas. Quer dizer, até que uma mão fria de repente aperta sua boca como um torno. Ele entra em pânico instantaneamente, debatendo-se e soltando gritos abafados de terror. Quando seus olhos se arregalam na escuridão, seu coração gela. Pairando diretamente sobre ele nas sombras está o mesmíssimo jovem que ele estava insultando antes. O invasor exibe um sorriso selvagem e completamente insano que transmite pura ameaça. A palma da mão do invasor permanece firmemente pressionada contra o rosto do nobre, silenciando qualquer esperança de resgate. O visitante misterioso leva um único dedo aos lábios em um gesto de silêncio, fazendo a vítima entrar em um ataque de pânico total. O Lorde aterrorizado tenta desesperadamente calcular como esse cara conseguiu passar por seus guardas de elite e invadir o quarto. Sentindo a força esmagadora em sua mandíbula, ele se pergunta de onde esse moleque supostamente fraco e magrelo tirou um poder físico tão insano. Sussurrando com um sorriso arrepiante, o invasor admite que havia planejado um cenário de vingança altamente detalhado, lento e gradual. Ele queria genuinamente levar o tempo que precisasse, destruindo seu alvo pedaço por pedaço, como um verdadeiro vilão. No entanto, no exato momento em que colocou os olhos no rosto patético do nobre esta noite, transbordando aquela mesma velha e nojenta mistura de inveja e malícia, o invasor decidiu mudar de planos repentinamente. Olhando para sua vítima, o herói reencarnado percebe que esse lixo não mudou absolutamente nada em relação à vida passada, continuando o mesmo canalha invejoso. Em seguida, vemos um flashback dramático que mostra o nobre sentado em um trono de ganância, ordenando que seus cavaleiros invadam a residência do Steelguard para roubar seu legado. De volta ao presente, o protagonista encara sua presa e solta uma bomba de forma casual,
A assinatura da vida do nobre expira hoje à noite. Naquela linha do tempo passada, o espadachim de duas espadas bloqueou desesperadamente o caminho dos cavaleiros inimigos, gritando para saber o motivo por trás dessa traição sem sentido. Ele estava genuinamente perplexo sobre o que poderia ter feito para merecer um ódio tão intenso. Naquela época, o nobre prepotente apenas deu um sorriso de canto de boca, perguntando se o jovem era realmente tão ingênuo assim. Sentido confortavelmente em seu trono roubado, o vilão confessou que detestava o herói desde o primeiríssimo segundo em que seus caminhos se cruzaram. O protagonista congelou em total descrença quando o tirano revelou o motivo mais mesquinho e ridículo de todos. Ele simplesmente odiava o nome do rival. Yoan olhou com cara de tacho para aquele palhaço completo, se perguntando se uma inveja boba era mesmo o único motivo para ele ter destruído o território deles e roubado todo o seu legado. O marquês delirante rebateu na hora, alegando que o protagonista não era melhor do que ele de qualquer forma. Com os olhos cerrados de inveja, o nobre começou a desabafar furiosamente sobre como tinha treinado incansavelmente e dominado técnicas de magia e artes marciais de alto nível. Mas simplesmente por causa de uma reputação barata e boa aparência, o nosso protagonista era recebido em todos os lugares com tapete vermelho e um respeito sem fim. Os olhos do vilão entraram no modo psicopata total, enquanto ele abria um sorriso maníaco, rindo de que não havia absolutamente nada de especial naquele cara, que agora não passava de um fracassado, patético e acabado. O jovem apenas ficou ali parado, absorvendo o sermão em silêncio, enquanto seu inimigo o zombava como um lorde fracassado, sem terras, sem poder e com zero influência. O antagonista abriu os braços com suprema arrogância, declarando em voz alta ser o grande e indiscutível marquês. Com um sorriso convencido no rosto, ele se gabou de ter finalmente vencido aquele jogo de longa data. Imagina só exterminar uma linhagem familiar inteira, só porque você estava com dor de cotovelo e inveja do nome prestigiado deles. Corte rápido de volta para o presente e o protagonista agora está sentado na cama do seu inimigo, com a mão tapando firmemente a boca do homem aterrorizado. O nobre não para de se contorcer e soltar guinchos abafados de pânico, tentando desesperadamente entender o que essa ameaça em pessoa quer com ele. O nosso herói apenas o encara de volta com olhos frios e insanos, e o nobre fica completamente apavorado, percebendo finalmente que esse cara está falando sério sobre acabar com a vida dele hoje. Noite, com as mãos trêmulas, o alvo desesperado agarra o pulso do jovem. O protagonista apenas dá um sorriso de canto e, com toda a calma do mundo, afasta a mão do rosto do homem. O nobre imediatamente abre bem a boca para gritar pelo seu guarda Derrica, implorando por reforço, mas não sai absolutamente nenhum som. Ele congela em puro choque, enquanto o suor frio escorre pelo seu rosto, se perguntando freneticamente o que diabos acabou de acontecer com a sua voz. O protagonista acena com a mão casualmente, sorrindo como se estivesse demonstrando um truque de mágica legal, e explica que isso se chama pontos de pressão. Quando você os atinge com precisão perfeita, eles silenciam suas cordas vocais instantaneamente. Os lábios do alvo continuam selados, e as veias em seus olhos em pânico quase estouram, quando ele percebe que está preso no modo mudo até que alguém reverta isso manualmente. A vítima assiste horrorizada, enquanto o jovem suspira e diz, infelizmente. Em seguida, ele abre aquele sorriso maluco de novo, acrescentando que não pode simplesmente acabar com ele agora e emoldurar seu rosto na parede como um troféu. Tremendo de puro pavor, o nobre tenta calcular como isso é possível, sendo que há guardas de elite patrulhando cada centímetro do corredor. Seu defensor mais forte estava literalmente no quarto ao lado. Então, como ninguém percebeu esse invasor entrando de fininho? Então, uma súbita faísca de desespero atinge seu cérebro. Ele agarra os lençóis da cama e o joga direto no rosto do protagonista para servir de distração. O nobre pula da cama e corre desesperadamente em direção à saída, acreditando que, se conseguir escancarar a porta, poderá alertar os guardas do lado de fora. Mas uma fração de segundo depois, o nosso protagonista se teleporta bem ao lado dele e crava uma joelhada brutal direto na sua barriga. A presa do agressor começa a tossir cuspe violentamente, enquanto o jovem apenas olha para ele de cima com olhos frios e implacáveis. Ele ergue a perna, enquanto o nobre caído se encolhe, esperando levar outro golpe.
mas o alvo espancado apenas desaba de joelhos. O vilão tenta pateticamente se arrastar em direção à porta, enquanto o protagonista observa suas tentativas tristes e desesperadas como se estivesse olhando para um insetinho no chão. O nobre de repente dá um solavanco e congela completamente, quando 3 golpes rápidos, como um raio, atingem suas costas e pescoço. O protagonista fica ali parado com um sorrisinho sutil, com o braço estendido e 3 dedos erguidos, como se tivesse acabado de conjurar um jutsu ninja de alto nível. O homem paralisado se sente preso em uma areia movediça densa, percebendo com absoluto horror que suas funções motoras foram completamente desativadas. O jovem se aproxima, pega-o pelo colarinho e, educadamente, diz para não se mover para evitar fazer sujeira. Sinceramente, muito educado para quem está no meio de um assassinato. Olhando para aquela cena miserável, ele promete que, se o nobre cooperar, ele fará com que seu fim seja rápido e totalmente indolor. O alvo fica com uma expressão completamente vazia e traumatizada, enquanto seu cérebro luta para processar esse cenário de pesadelo. O protagonista o arrasta implacavelmente pelo chão até a mesa de escrita, e com um único puxão rápido, o joga na cadeira, deixando a boca do nobre escancarada de choque. Quando, de repente, outra sequência de golpes precisos em pontos de pressão atinge suas costas, e, como num passe de mágica, seu corpo se destrava, fazendo com que ele balance a mão direita de forma confusa para testar. Seus olhos se arregalam de surpresa, enquanto o protagonista desliza calmamente uma folha de papel em branco na sua frente e, sem rodeios, ordena que ele comece a escrever. O nobre o encara de volta desafiadoramente com olhos furiosos, mas com uma expressão totalmente fria e despreocupada. O nosso protagonista apenas diz para ele pegar a caneta. No entanto, o cativo não tem a menor intenção de obedecer, calculando que o jovem obviamente vai executá-lo no momento em que a confissão for escrita de qualquer maneira. Então por que se dar ao trabalho de cooperar? Mas no exato milésimo de segundo em que o protagonista percebe a menor hesitação, ele desembainha sua lâmina e decepa as 2 mãos do nobre de uma vez só, deixando o pobre coitado imediatamente elegível para uma vaga de estacionamento para deficientes. E mais uma vez, com suprema frieza, ele diz para o homem sem mãos pegar a caneta. Assim que a adrenalina passa e a realidade bate, a vítima de Aaron, o marquês, começa a chorar como um bebê enquanto desaba, agarrando seu couro recém-cortado e gritando de pura agonia. O jovem olha para ele, suspira e pergunta por que ele está agindo como um bebê, sendo que foi avisado para não complicar as coisas, fazendo o nobre olhar para cima, com os olhos cheios de lágrimas e ódio. Quando nosso protagonista aproxima um pouco mais a lâmina fria de sua espada, o nobre corrupto se encolhe em puro pavor. De repente, uma aura mágica branca e brilhante começa a arder ao redor da lâmina, iluminando o quarto escuro. O queixo do refém cai completamente, porque ele achou que estava lidando com um psicopata comum e não com um guerreiro de alto nível capaz de canalizar aura pura. Perdendo a paciência, o espadachim ergue sua arma, mirando direto no pé direito do nobre para agilizar as coisas. Em pânico, o nobre aterrorizado levanta rapidamente a mão que lhe resta em sinal de rendição. Ele se levanta às pressas e arrasta uma cadeira de madeira com o resto de forças que ainda lhe sobra. Desabando no assento, ele segura a caneta com a mão boa e pergunta, com uma voz trêmula e embargada, o que precisa ser escrito. O guerreiro abaixa sua lâmina e o avisa friamente para garantir que nenhuma gota de sangue caia no pergaminho. Com um olhar de puro nojo, ele acrescenta que, se houver um único borrão no papel, a cabeça do nobre será a próxima a rolar no chão. Encarando-o de cima com a espada pronta, o guerreiro começa a ditar uma carta de confissão falsa, supostamente escrita pelo próprio filho do nobre. O lorde corrupto começa a escrever, a caneta arranhando o papel com nervosismo, enquanto as lágrimas embaçam sua visão. Ele tenta lidar com a perda, dizendo a si mesmo que pode simplesmente comprar uma prótese mágica de braço e deixar que seus servos cuidem do resto. Rangendo os dentes em meio às lágrimas que escorrem, ele se convence de que sobreviver a esse encontro é a única coisa que importa agora. Então, um pensamento o atinge. Quando sua mão foi decepada, ele gritou e desabou no chão, fazendo um barulho tremendo. Com certeza o chefe da guarda já deve ter percebido que algo está errado, não é? A caneta continua a arranhar o papel enquanto o carrasco silencioso vigia logo atrás dele. Gritando internamente,
o nobre se pergunta por que seus guardas pessoais ainda não arrombaram a porta. Ele roendo os dentes de frustração, perguntando-se desesperadamente o que diabo seu melhor guarda está fazendo lá fora. Percebendo que chegou à última frase, o homem medroso lança um olhar nervoso para trás em direção ao seu captor. Ele imagina que precisa ganhar tempo, talvez cometendo um erro ortográfico ou derramando a tinta de propósito. De repente, o protagonista se aproxima com um sorriso de congelar a espinha, sussurrando bem no ouvido dele que está lendo a mente do nobre desde o início. Ele pergunta por que o velho está se esforçando tanto para perder tempo, sendo que isso é totalmente inútil. Ao ouvir isso, o rosto do nobre fica completamente pálido, como se tivesse acabado de ver um fantasma. O jovem implacável ordena que ele pare de palhaçada e termine de escrever aquela última frase. Sem outra opção, a mão do nobre começa a escrever novamente, guiada pelo puro instinto de sobrevivência. O jovem pega o documento finalizado com um sorriso extremamente satisfeito no rosto. Ele elogia o Lorde Corrupto, dizendo que ele fez um trabalho surpreendentemente bom. Enquanto isso, a vítima grita internamente, sabendo que vai desmaiar, devido à grave perda de sangue, se não receber ajuda médica logo. Ele se apega à esperança de que seu comandante já deva ter percebido que algo está terrivelmente errado. Do nada, o protagonista dá um toque casual na garganta do seu alvo. Segurando o pescoço, o nobre começa a tossir, com os olhos arregalados de choque ao perceber que sua voz voltou de repente. Girando sua espada como um profissional, o espadachim comenta alegremente que o Lorde finalmente pode falar de novo. Soltando o pescoço, o nobre sente uma onda de esperança desesperada. Ele roendo os dentes com tanta força que as veias de sua testa parecem prestes a estourar. Ele dá um salto e grita a plenos pulmões pelo capitão de sua guarda, berrando que há um assassino no quarto. Sorrindo, o protagonista apelão inclina a cabeça e pergunta se um grito patético é realmente o melhor plano que o nobre conseguiu bolar diante da morte. O velho nobre o encara em total confusão, enquanto o invasor o incentiva calmamente a gritar ainda mais alto. O Lorde não consegue compreender por que esse cara está tão relaxado, perguntando-se se o tolo não percebe que será fatiado em pedacinhos quando o esquadrão de guardas chegar. Revirando os olhos, o jovem pergunta se o alvo realmente acreditou que ele entraria na propriedade de um nobre sem um plano. O mago explica que ativou um pergaminho de magia de silêncio no instante em que entrou, garantindo que nenhum som escape do quarto. Ao ouvir isso, os olhos do nobre se arregalam em desespero absoluto. Tremendo descontroladamente, ele gagueja uma pergunta, querendo saber por que o jovem se deu ao trabalho de silenciá-lo em primeiro lugar. Guardando a carta no bolso, o protagonista convencido pergunta se o velho teria cooperado tão facilmente, sem aquele pequeno fio de esperança para mantê-lo firme. Arrasado com a revelação, o aristocrata destruído desaba de volta no chão. Ele olha fixamente para o nada, seu corpo tremendo de puro horror, enquanto o peso esmagador da realidade finalmente se abate sobre ele. Olhando de cima para sua vítima, o jovem mestre comenta que deve ser difícil aceitar que perdeu tudo por causa de seus próprios planos tolos. O nobre agonizante gagueja, perguntando desesperadamente de que diabo seu carrasco está falando. Erguendo sua lâmina de aura brilhante para o golpe final, o protagonista comenta que o próprio complexo de inferioridade patético do homem foi o que acabou assinando sua sentença de morte. O patético marquês levanta desesperadamente a única mão que lhe resta, implorando pela misericórdia de Owen e jurando que jamais esquecerá esta noite. Agarrando-se a perna do jovem como um mendigo, ele grita que sua família é podre de rica e que pagará qualquer preço para comprar sua vida. Nosso protagonista olha para baixo, com uma vingança pura e implacável queimando em seus olhos, e solta a frase fria definitiva. Você realmente não deveria ter me matado. Lágrimas escorrem pelo rosto aterrorizado da vítima enquanto ele berra, implorando para o assassino implacável parar. Com um golpe limpo, a cabeça da vítima rola pelo chão, deixando uma poça de sangue grotesca para trás. O anti-herói de fantasia sombria guarda sua lâmina com calma, comentando casualmente que aquela era, sinceramente, a melhor expressão que o nobre já tinha feito. De repente, uma chama carmesim brilhante surge no quarto escuro. Do nada, um pote marrom pequeno e discreto aparece. Dentro dele há um ácido especial que derrete a carne ao toque, a ferramenta de fantasia definitiva para esconder evidências.
O líquido amarelado e borbulhante é despejado sobre os restos mortais. Ele pensa que é muito melhor o herdeiro mimado simplesmente desaparecer sem deixar rastros, em vez de deixar uma cena de crime. O cadáver se dissolve rapidamente no nada, restando apenas um pijama de seda derretendo que exala uma fumaça tóxica e fétida. Nosso astuto protagonista sorri, percebendo que ainda precisa garantir os espólios valiosos do falecido. Ele acessa seu sistema e abre a tela de inventário. Rapidamente, ele pega as roupas de dormir semi-derretidas antes que derretam por completo. Os guardas de aço de elite estão posicionados a um dia inteiro de viagem a cavalo, o que torna aparentemente impossível para ele realizar essa invasão rápida no meio da noite. Depois de guardar uma espada mágica preta e dourada insana, ele reflete que a família nobre de alto escalão ainda pode suspeitar dele no futuro. No entanto, com seu álibi incontestável muito bem planejado, eles não serão capazes de provar absolutamente nada. Com um movimento rápido do pulso, ele lança 4 pergaminhos mágicos para o alto. Uma onda de mana carmesim surge, ativando um feitiço de invisibilidade poderoso. Em seguida, os efeitos de furtividade, um grande aumento de velocidade e os buffs de dilatação temporal entram em ação exatamente no mesmo instante. Agora totalmente envolto em sombras e completamente invisível, ele esboça um sorriso discreto. Num piscar de olhos, ele desaparece do aposento como se não passasse de um fantasma. A carta de suicídio forjada que ele obrigou a vítima a assinar diz que o filho inútil finalmente percebeu que não é digno de herdar o sobrenome da família. Ela afirma que o garoto decidiu fugir para viver uma vida de liberdade, longe das expectativas esmagadoras da nobreza. A carta pede especificamente ao seu poderoso pai que não desperdice recursos procurando por ele, porque, desta vez, ele partiu para sempre e não planeja retornar jamais. Corte rápido para a manhã seguinte, e nosso inteligente protagonista já está de volta à sua carruagem de viagem. Enquanto olha pela janela, ele se pergunta por que se sente tão vazio e desorientado, apesar de finalmente ter conseguido sua doce vingança. Ele esperava sentir uma grande sensação de vitória, mas, em vez disso, não há alegria ou satisfação alguma. Agora ele começa a questionar suas próprias ações, se perguntando se agiu com pressa ou se um plano mais calculado teria sido melhor. Mas ele logo afasta a dúvida de sua cabeça, lembrando-se de que aquela era a janela de oportunidade perfeita. Uma oportunidade de ouro como aquela não surgiria novamente por anos. Então ele precisa parar de ficar obcecado por aquele idiota morto. Logo, sua mente volta às memórias de sua encarnação anterior. A dura verdade é que os cavaleiros lendários não caíram por causa dos planos daquele traidor. O verdadeiro catalisador para a ruína de toda a sua guilda foi o desaparecimento repentino e misterioso de seu pai. Percebendo que está se distraindo, ele dá um tapa forte nas próprias bochechas para voltar à realidade. Com seus olhos brilhando com um foco renovado, ele percebe que agora é o momento perfeito para dar seu próximo passo. E para vocês, é o momento perfeito para deixar o like, se inscrever para mais análises épicas de webtoons e ativar o sininho de notificações. Valeu!